para construir uma bomba nuclear. O Irã nega. Só que esse conflito não é só por isso, né? Ele já é bem mais antigo. Explica um pouquinho para a gente essas relações Estados Unidos, Irã e Israel. Correto, Hermes. Essa ofensiva ela foi deflagrada porque muitos analistas ouviam que o Irã detinha quase meia tonelada de urânio enriquecido, além de mísseis balísticos para entregar esse material nuclear em diversos países. Então, o ataque foi feito sob essas bases. Porém, você está certo, é um conflito mas muito antigo. Inicialmente, a gente tem que pontuar que a hostilidade do Irã aos Estados Unidos, ela precede a Revolução Islâmica de 1979. Existe no povo iraniano uma cultura de nacionalismo muito forte. Existe uma cultura de que o território sempre foi vítima de atos imperialistas, e isso moldou bastante a cultura política iraniana. Vou ficar aqui só no século XX. Só no século XX, o país foi invadido nas duas guerras, foi expoliado, houve morte por fome documentada. Na década de 80, o país foi invadido novamente pelo Iraque com apoio americano e dos soviéticos. Então, Hermes, estamos falando de uma nação milenar que tem o orgulho de ter sido um império civilizacional e que resiste a todo tipo de adversidade política e invasão. Então, não se pode ignorar esse aspecto psicológico. O que aconteceu com a Revolução Islâmica de 1979 foi que os líderes pegaram esse sentimento que já era pré-existente e direcionaram ao país líder do Ocidente, que naquele momento e até hoje é os Estados Unidos. Então, nesses 47 anos de República Islâmica, o anti-americanismo, ele é identidade nacional, política de Estado e princípio legitimador do governo dos ayatolás. Então, esse conflito é tão antigo que ele chega a ser milenar. Eu vou dar um exemplo aqui. No final de 2025, já depois das hostilidades de junho, o então líder Ayatollah Khomeini inaugurou uma estátua em Teherã. E essa estátua mostrava o imperador romano, o imperador Valeriano, de joelhos perante o rei persa Sakur. E essa imagem, ela data de 260 a.C. Ou seja, a civilização persa vê esse confronto com os Estados Unidos, na verdade, contra o Ocidente, contra Roma, há muitos e muitos séculos. Só para a gente ajudar nessa contextualização, a gente fala Irã, mas é isso, ele foi o Império Persa e um império poderosíssimo, uma civilização antiga, com uma cultura riquíssima, e esse país construído pelos ayatolás é bem mais recente. Aliás, o ayatolá que acabou sendo uma das vítimas aí desse início de guerra, né? E eles estão nesse processo de definição de um novo ayatolá, que é o líder supremo, que mistura meio que a figura política e religiosa suprema do Irã, não é isso? Perfeito. Só que a civilização persa, ela moldou a República Islâmica. Sim. Então, a gente não pode ignorar esse aspecto histórico secular. Sim, é o orgulho de um povo. É o orgulho de um povo. Um povo antigo. É o orgulho de um povo, exatamente. Mas você percebe essa situação que começou ali, Estados Unidos e Israel, um apoiando o outro, contra o Irã, está se disseminando, já está escalonando ali pelo Oriente Médio. É uma guerra já, não é isso? Isso. Hoje é uma guerra, no sexto dia, que pode-se dizer que é regional. Por exemplo, o Irã tem atacado bases no Golfo Pérsico, interesses americanos. Há 44 bases norte-americanas nos países ali em volta do Irã. Então, o Irã, ciente de que não pode vencer os Estados Unidos, ele empreende uma guerra assimétrica. Qual que é o objetivo do Irã? É elevar os custos econômicos
da invasão americana no seu território. Então, o Irã bombardeia refinarias, bombardeia portos e fecha o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, que é um estreito de 33 quilômetros de faixa de mar, que represa 30% da energia mundial, petróleo ou gás liquefeito. Então, isso aumenta muito a inflação mundial, se essa situação permanecer. Então, a tática do Irã é tentar causar uma inflação global e que a comunidade internacional enxergue, não no Irã, mas na liderança americana, o culpado dessa inflação. Por outro lado, o Irã está, de fato, atacando os países das monarquias do Golfo, que são aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, Emirados Árabes Unidos, tem as cidades lá luxuosas, Dubai e Abu Dhabi. Irã está atacando essa percepção de segurança em hotéis, em aeroportos. E o objetivo disso é tentar dissuadir que esses países continuem usando as bases para atacar o Irã. Ou seja, adquiriu realmente novos contornos e escalou. Há uma chance, a gente está num momento de grande ascensão de lideranças de extrema-direita, o Donald Trump é um exemplo disso, e a gente percebe que muitos países estão se preocupando em aumentar o poderio militar, e até essa suspeita de que o Irã estaria construindo a bomba nuclear vai muito nesse sentido. A gente está percebendo uma nova corrida armamentista? Com certeza, com certeza. Apenas a Europa, que está sendo, digamos, abandonada pelos Estados Unidos, entre 2020 e 2025 aumentou 63% o gasto militares. E os Estados Unidos pede mais. Aqui na América Latina mesmo, há pressão que aumente para 2% a 3% do PIB os gastos com defesa. E nesse momento, a guerra se dá por meio de drone, inteligência artificial, guerra assimétrica, robôs, inclusive. Então, essa corrida armamentista ela é tecnológica e, de certa maneira, até mais desumana do que a guerra consegue ser. E os resultados podem ser catastróficos, né? É um poderio muito grande com uma capacidade de destruição mundial. E imagine uma inteligência artificial errando o alvo, confundindo. É assustador. Você deu um gancho, eu vou voltar, você falou do Estreito de Hormuz, que controla ali cerca de 30%, né, desse escoamento, principalmente de petróleo. E eu fiquei pensando, a chance é grande, e o Irã está apostando muito nisso, a gente já sentir esses efeitos na economia. Vamos falar um pouquinho dessa questão do petróleo e a questão da economia. Certo. A economia, ela depende muito da geografia. E o Irã, ele tem uma posição bastante estratégica nesse sentido. Por quê? Porque o Irã, além de ser o quarto maior produtor de petróleo, é o segundo maior produtor de gás natural e controla esse acesso, além da sua produção, de outros países, como a Arábia e Emirados Árabes. Então, se essa situação se mantiver, se o estreito estiver fechado, haverá uma queda de oferta. Com uma queda de oferta, naturalmente, os preços sobem. E se o preço do combustível sobe, há uma cadeia de eventos aí. Aumenta frete, aumenta os produtos que são transportados por esse frete, por exemplo, alimentos. Então, mantivendo essa tendência, a inflação generalizada pode acontecer, inclusive chegando ao Brasil. E aí eu vou pegar dois ganchos do que você está me falando agora. Economia inflacionária no Brasil e no mundo. E aí vamos para o primeiro lado ruim, mas tem um lado bom também. A gente sabe, por exemplo, a China compra muito petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz. O Brasil é um grande produtor de petróleo, por exemplo. A gente pode chegar à China com o nosso petróleo de alguma maneira. Estou aqui especulando contigo e você vai me orientando. Por favor, Rafael. É verdade. A China, ela importa 80% do que passa por Hormuz. Então, nesse momento, a China está
pedindo calma na região. Só que o Brasil ele não é autossuficiente em petróleo refinado. Então, o que o Brasil exporta é petróleo bruto. Sim, pode aumentar. Pode aumentar. E, assim, o Brasil também pode se posicionar como ainda maior exportador de alimentos, já que lá também vai travar e vai aumentar. Essa é uma oportunidade para o Brasil, mas que demanda aí uma sinergia entre o setor produtivo, o poder executivo, o poder legislativo, de aproveitar uma oportunidade, porque o Brasil é visto como um parceiro estável e seguro. E nunca ideológico, né? Nunca ideológico. O dinheiro não tem cheiro para o Brasil. Então, o pragmatismo sempre fez parte da diplomacia profissional brasileira. É certo que o Brasil, até 2024, exportou 3 bilhões para o Irã, 4 bilhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos, mas é preciso se adaptar à nova realidade. Faz parte do novo mundo. Um ponto que a gente tem que falar também, aí a gente continua falando de economia aqui. O Brasil é um dos países do BRICS, que não é um bloco formal, mas é um grupo que ganha força e se organiza cada vez mais. Até recebemos há pouco tempo aqui em Brasília o Fórum do Parlamento do BRICS. E o Irã foi convidado a participar, agora está se integrando ao grupo. Isso afeta de alguma maneira essa situação, essa guerra? Vamos chamar de guerra porque é uma guerra. Pode durar pouco tempo, pode durar muito tempo, é uma guerra. Essa guerra traz algum tipo de prejuízo ao BRICS pelo fato de o Irã estar participando do grupo agora? Não apenas por isso. De fato, é uma guerra e, de fato, o Irã é parte do grupo desde 2024. O que acontece é que é um grupo que não tem uma convergência ideológica e política. É um grupo que não tem nem estatuto formal. É formado por economias emergentes. E olha só que curioso. Essa guerra, ela demonstra aspirações antagônicas, não apenas divergentes. Por exemplo, China e Rússia condenaram os ataques ao território do Irã. Todos membros do BRICS. Emirados Árabes Unidos, membros do BRICS, foi atacado pelo Irã, membros do BRICS. Então, não se pode exigir uma coesão, uma união nessa guerra. O que se pode esperar é que o grupo se mantenha como fórum econômico, nesse momento. Vamos voltar um pouquinho agora, trazendo de volta para os Estados Unidos. A gente está falando muito de Irã, falando de BRICS, falando de Brasil, falando de mundo e economia. O Donald Trump disse que essa guerra se resolve em 5 semanas. É algo... A gente sabe que a situação ali no Oriente Médio é sempre complexa. É algo tão simples de resolver mesmo. A impressão que me dá é que ali é um barril de pólvora que tende a se perpetuar por mais tempo. Essa guerra, esse conflito, essa disputa. É difícil conseguir o objetivo dos Estados Unidos com bombardeios aéreos, sem presença de tropas no solo, que é que o Donald Trump fala desde a primeira campanha que não quer guerras longe do seu país. Então, de fato, o Iraque foi um desastre, o Afeganistão foi um desastre. Então, voltando à sua pergunta, fica difícil ter essa previsão apenas com bombardeios mudar o regime, dizendo que ali tem tal coisa, tem armamento, mas o Donald Trump fala para dentro que não quer essa guerra, que não quer, que não vai colocar, digamos, boots on the ground, colocar botas, colocar soldados ali. Então, nesse momento, fica difícil dizer que apenas com bombardeios precisos vai derrubar um sistema. Você me trouxe aqui a lembrança, algo muito parecido a esse momento de agora, porque os Estados Unidos estão alegando a questão da bomba nuclear no Irã, e ali, no início dos anos 2000, eles invadiram o Iraque, alegando a existência de armas de destruição em massa, acabaram matando Saddam Hussein nesse processo, e depois nada disso foi comprovado, né? Não tinha essas armas de destruição em massa, parece que a história a gente não tem certeza de nada, lembrando, estamos gravando nos primeiros dias de guerra, mas parece que a história está se repetindo. Mas o Irã tem uma dificuldade adicional, que é a geografia. A geografia é montanhosa. Qual o custo político de colocar 500 mil soldados em terra para derrubar um regime?
Não creio que a liderança americana vai querer dizer isso para o seu público interno. Então, eles estão tentando mobilizar populares, estão tentando, hoje, é uma notícia que estão tentando armar o grupo étnico curdo para tomar o poder, mas essa prática de colocar os americanos no solo, no Irã, não me parece crível. Vou pegar aqui, muitos líderes, quando querem retomar a popularidade, colocam o próprio país em guerra, de um jeito ou de outro, né? Como as possibilidades que você está apontando aqui que o Donald Trump pode tentar fazer e já está fazendo. É isso? Será que ele está usando como cortina de fumaça essa guerra contra o Irã para retomar a popularidade dele, que está tão em queda? É possível, mas isso historicamente acontece quando o país é vítima, não quando o país é um agressor. Então, ao que parece, o Donald Trump está cedendo a pressões internas fora do MAGA, fora do grupo MAGA que sempre o apoiou. De fato, os Estados Unidos são inimigos do Irã recente, há mais de 47 anos, desde as crises do refém e desde que eu falei de uma coisa civilizacional. Mas eu creio que o Irã, que os Estados Unidos, não vai colocar troops on the ground. Não vai. Perfeito. A gente não pode deixar de falar nesse momento, a gente vive a crise do multilateralismo. Para explicar para você que está em casa, que é o sistema que o mundo vive desde o final da Segunda Guerra, em que os países todos, eles tentam uma convivência mais diplomática e harmônica, desde o nascimento da ONU, e sem a sobreposição de força, como a gente via antes da Segunda Guerra Mundial, né? O multilateralismo parece que está num processo de declínio. E isso significa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, está fracassando no papel dela. Estou falando aqui suposições. É isso que está acontecendo? Explica para a gente, Rafael. Não são suposições, são fatos, mas é uma relação de causa e consequência diferente. Na verdade, a ONU, ela reflete o poder de 1945. 5 potências ali tentando decidir o destino do mundo. Só que o mundo mudou muito. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Brasil busca sempre um lugar no Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, né? Isso, na parte permanente. E não consegue, porque não tem tanto poder. Mas a Índia é uma democracia com 20% da população mundial e é uma democracia nuclear. Por que a Índia não está lá? Então, e desde a década de 90, por exemplo, Iugoslávia, depois Iraque e depois uma tentativa na Líbia, que a ONU teve uma certa participação, a ONU está enfraquecida devido ao poder militar. Isso é um fato. Ela não soube se adaptar aos tempos. Não soube. E o multilateralismo era apenas uma expressão da ONU. Então, o que está caindo não é o multilateralismo, é apenas uma consequência da erosão do próprio pacto da ONU. O que acontece, o que vai acontecer, na minha opinião, aqui estou dando um prognóstico meu, é que um novo pacto será necessário para o século XXI. Assim como no século XX a ONU surgiu para responder aqueles anseios, assim como no século XIX a Ordem de Viena surgiu depois das Guerras Napoleônicas, a ONU hoje está anacrônica e precisa de um novo pacto. Só que o multilateralismo ele não vai morrer, ele vai ressurgir sob nova roupagem. E aí o Brasil vai sentar na mesa de negociação, porque o Brasil é grande, porque o Brasil tem uma capacidade de negociação muito grande, e assim como em 45, o Brasil vai sentar na mesa dos grandes. O Brasil tem um soft power gigantesco, maior até do que os brasileiros imaginam, né? Muito grande. O Brasil, além de ter hoje metais raros, petróleo, tem toda essa visão de que é um país não beligerante. Então, isso é um ativo muito grande para que o Brasil sente e ajude a estabelecer um novo pacto para reviver o multilateralismo que hoje está em franca decadência. Você falou, e eu tenho que pegar esse gancho, de 2 momentos pós-guerra, quando a gente teve essa construção de uma nova ordem mundial. Aí a gente pensa nesse cenário do Brasil como um grande player sem guerra,
será que a gente consegue essa refundação dessa nova ordem mundial, desse multilateralismo sem guerra, ou é inevitável, com tanto conflito surgindo mundo afora, que a gente tenha que passar por uma grande guerra de novo, cometer os mesmos erros? Acho que uma grande guerra não é mais viável, porque a capacidade de destruição é muito grande. Então, no último momento, deve haver certa contenção. Mas o Brasil, sim, ele vai se posicionar porque tem minerais raros, tem energia, tem uma população muito grande e tem esse ativo de ser reconhecido como um país que preza pela conciliação pacífica de controvérsias. Então, o Brasil ele vai resistir a esse novo cenário de conflito, assim como resistiu em 1945. Houve uma diplomacia ali muito hábil na época para que o Brasil tomasse uma posição apenas no final da guerra. E isso foi muito positivo para o Brasil. Rafael, a gente falou das organizações internacionais e no caso, em especial, do multilateralismo, falamos de ONU. Aí me lembrei agora, OTAN. Nesse cenário, existe alguma possibilidade da OTAN se reinventar no meio de tantos conflitos? A gente tem grandes conflitos mundiais, esse é o maior no momento, e que tem chance de se expandir. Como é que você vê o caminho para a OTAN? A OTAN ela tem alguns atores mais engajados e outros menos. Por exemplo, a Espanha ontem foi criticada por não estar engajada, mas a Polônia já coloca 5% do PIB em defesa porque está ali na cara da Rússia. A Ucrânia pede ajuda de todos os países possíveis. A OTAN cresceu ali com os países bálticos, com a Suécia e com a Finlândia, que eram historicamente neutros. E sim, a OTAN de 2020 até 2025 aumentou em 60% o seu orçamento militar. E isso é mais do que durante o período de guerra. Uma preparação de uma guerra, talvez. A Alemanha está tentando se armar de maneira nuclear agora. A Polônia recruta muita gente. E assim, a OTAN depois de ter se visto abandonada pelos Estados Unidos, está tentando caminhar com as próprias pernas e está tendo muito sucesso nesse período de paz, relativa paz. Você falou aí que a Alemanha, por exemplo, que era um país proibido de produzir armamento nuclear, está caminhando nesse sentido, né? No pós-guerra. Me corrija se eu estiver enganado. Ainda é. Ainda é, pois é. Isso significa, é só para ter o gancho para a pergunta, porque tem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, vários países têm essa proibição. Você acha que esse tratado, que o Irã, por exemplo, é acusado de não estar seguindo isso, né? Você acha que esse tratado está em vias de cair, que os países estão tentando construir suas próprias bombas para ter um poder maior de dissuasão? Pois é. Quem não é parte? Israel, Índia e Paquistão. Coreia do Norte. Todos quatro têm armas nucleares. Voltando à Alemanha, o que acontece não é que a Alemanha está verbalizando querer, só que estão surgindo novos líderes na Europa, de direita, que estão defendendo esse tipo de pauta, que a Europa volte a se rearmar sem depender dos Estados Unidos, volte a construir novos complexos militares, inclusive uma arma nuclear. Nesse momento, assim, é uma intenção de líderes populistas, essa é a verdade, populistas, mas não é uma intenção declarada do governo atual. Perfeito. É um cenário que está se desenhando ainda. Eu já te convido a, muito em breve, voltar para a gente ver daqui a uns meses para onde caminhou e, se possível, que esteja caminhando para a paz, né, Rafael? É o que todos esperamos, mas para que tenhamos paz, nós temos que investir na nossa defesa, investir na proteção das nossas riquezas. O Brasil tem que investir na proteção do Atlântico Sul, da Amazônia. Queremos paz, mas também temos que estar preparados. O poder de dissuasão é importantíssimo. A dissuasão ela é fundamental para garantir o equilíbrio. Rafael Coutinho, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.
Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão Precipo aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos. Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador, sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde. E eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é, no final da minha presidência, que eu poder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Quinta-feira, 12 de março. Senado Notícias está no ar, direto aqui da sala da CPMI do INSS. A reunião está agendada para logo mais às 9 horas da manhã. Estavam previstos 4 depoimentos, mas a informação que nós temos é que nenhum desses depoentes vai comparecer à reunião. Vamos lá. Estava prevista a presença de Leia Amorim, que era
para a diretora de tecnologia da informação do INSS. Ela apresentou um atestado médico dizendo que não poderia comparecer à CPMI por motivos de saúde. O segundo depoente seria Paulo Gabriel Negreiros de Almeida. Ele era o tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura. Paulo está preso por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, para ele comparecer aqui à CPMI, precisaria de uma autorização do STF para ele sair do presídio e vir ao Senado Federal. A autorização essa que não foi concedida. Teríamos também o depoimento de Leila Pereira, que é a presidente da Crefisa. Leila conseguiu uma autorização do STF para que o depoimento dela fosse adiado, remarcado para uma nova data. E aí o quarto depoente, que seria Arthur Azevedo, CEO do Banco C6, informou à CPMI que ele entende que a autorização concedida à presidente da Crefisa se estende também a ele e por isso ele não vai comparecer. Além desses 4 depoimentos que eram previstos, tem ainda a previsão de votação de 27 requerimentos. São requerimentos com pedidos de novas convocações para novos depoentes aqui à CPMI. Entre esses pedidos de convocação está o pedido para convocar Marta Graef, que é a ex-companheira do Daniel Vorcaro, que é o ex-presidente, ex-dono do Banco Master. A informação, a justificativa para que ela seja convocada é de que ela teria muitas informações, teria convivido ali junto com ele, presenciado conversas com autoridades e por isso teria muito a esclarecer aqui na CPMI. Além de Marta, tem também a convocação de Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, tem convocação de ex-diretores do Banco Master, tem também da Roberta Luxinger, que é aquela empresária que vem sendo citada muitas vezes como amiga do Lulinha, o filho do presidente Lula, Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central, também há previsão de convocação dele. Ainda a gente não sabe, por enquanto, alguns parlamentares já apareceram por aqui, mas a gente não sabe se a reunião de fato vai ser mantida apenas para a votação de requerimentos. Nós estamos aqui aguardando essas informações. Ontem à noite, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e também o relator, deputado Alfredo Gaspar, foram ao Supremo Tribunal Federal e se reuniram com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master. Foi decidido lá que o recurso da CPMI contra a decisão de Mendonça, que facultou a vinda do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, aqui ao colegiado, será julgado na próxima reunião da segunda turma do STF. Um pedido nosso da comissão sobre a revisão dos habeas corpus que permitem o não comparecimento de testemunhas para a CPMI e investigados para a Polícia Federal. O ministro colocou para nós com muita clareza que vai rever, mas especialmente no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, já encaminhará o nosso recurso para votação na turma e uma decisão colegiada. O que para nós é importante para que a gente possa entender com clareza qual é o tamanho e essa decisão, o quanto vai nos impedir de continuar a investigação em profundidade ou não em relação a isso. Não nos falaram sobre o julgamento, mas o compromisso é de que estará na primeira reunião da turma para uma decisão sobre a ida dele na CPMI ou não, assim como outros que nós esperamos receber. O senador Carlos Viana, presidente aqui da CPMI do INSS, voltou a criticar a decisão do ministro Flávio Dino de cancelar a votação em bloco dos requerimentos de quebras de sigilo. Ele disse que essa decisão monocrática não deve continuar e pediu a revisão. Simplesmente coloquei ao ministro que essa decisão ela inviabiliza
a continuidade das investigações, porque a quebra de sigilo é necessária para gerar provas e as pessoas sendo convocadas serem confrontadas com os dados. Enquanto o Pleno do Supremo não julgar e nos der uma decisão, nós estaremos numa insegurança jurídica muito grande, porque a decisão do ministro Flávio Dino, que a meu ver é totalmente política, não há embasamento para que ela fosse tomada dentro da Constituição, é uma decisão que atrapalha, atrasa a comissão e, a meu ver, direcionada a proteger determinados personagens que têm explicações a dar e são citados nas investigações, personagens políticos, nós não teremos como trabalhar. Na CPMI, por exemplo, na próxima reunião, eu não vou colocar nenhuma quebra de sigilo, porque eu não sei, há uma insegurança jurídica muito grande. Qual a forma de se votar? É todo parlamentar fazendo um comentário? São 2 parlamentares de cada lado? É o regimento que eu segui? Então, essas decisões monocráticas, que eu tenho criticado muito, elas infelizmente geram uma insegurança jurídica no Brasil e na CPMI é apenas uma demonstração do quanto elas muitas vezes são tomadas à revelia da Constituição Federal. Agora nós vamos conferir a agenda de trabalhos hoje aqui no Senado Federal. Como eu disse há pouco, a reunião da CPMI e do INSS está prevista para as 9 horas da manhã. Os parlamentares devem votar 27 requerimentos. E às 10 horas da manhã, a comissão temporária para examinar o projeto de atualização do Código Civil deve se reunir. Hoje será debatida a parte de responsabilidade civil. E a CPI do crime organizado ontem quebrou os sigilos bancário, fiscal e telemático do senhor Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master. Os senadores também pediram ao STF informações sobre a morte do sicário, que era funcionário de Daniel Vorcaro, e a informação que tem é que ele se suicidou horas depois de ser preso. Entre os requerimentos aprovados estão pedidos ao STF e à Polícia Federal para que a CPI tenha acesso aos inquéritos relacionados ao Banco Master. Os senadores aprovaram também uma solicitação ao ministro André Mendonça para que disponibilize para a CPI as informações e documentos enviados pela Polícia Federal sobre a morte de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, na carceragem da Polícia Federal em Belo Horizonte. Sicário fazia serviço de espionagem e intimidação de adversários a mando de Vorcaro. Também foram aprovadas as quebras de sigilo de empresas e pessoas ligadas a Daniel Vorcaro, como o cunhado dele, Fabiano Zettel, e ainda de Mohamed Hussein Murad e Roberto Augusto Leme da Silva, investigados por fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Investigações da Operação Carbono Oculto apontam que Mohamed Hussein Murad é um dos principais operadores financeiros do PCC. A CPI também aprovou as convocações de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e de Beline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Os dois foram afastados do banco por suspeitas de atuarem como consultores informais de Daniel Vorcaro dentro do Banco Central. Ainda falando sobre a CPI do crime organizado, compareceu ontem para prestar depoimento o fundador da REAG Investimentos. Ele se recusou a responder às perguntas dos senadores. Já no início da reunião, o advogado de João Carlos Mansur declarou que o cliente não responderia às perguntas. Pelo habeas corpus que foi concedido pelo eminente ministro Flávio Dino, respeitando mais uma vez, pontuando mais uma vez o respeito que o senhor Mansur, que a defesa tem por esta comissão, pelo Senado Federal, a defesa com a máxima vênia registra que ele vai usar o direito constitucional de não responder a indagações. O senador
Alessandro Vieira, relator da CPI, discordou do silêncio absoluto do depoente e pontuou elementos que precisariam ser esclarecidos. Seria oportuno, por exemplo, compreender como se deu a participação da REAG na estruturação da operação de aquisição da EBAL, Cesta do Povo, no estado da Bahia, no ano de 2018. Como se deu a vinculação e a estruturação de investidores para que se fizesse a aquisição do Máxima, que depois se transforma no Banco Master. Como existe essa proteção e essa atuação de investidores, como se dá a atuação da REAG, por exemplo, na aquisição de precatórios do escritório de advocacia do senhor governador do estado do DF, do Distrito Federal, por valores aparentemente não compatíveis com os valores de mercado. Solicito que a comissão formalmente noticie ao ministro Flávio Dino o que a gente entende ser um abuso do direito de defesa, na medida em que a ordem judicial é muito clara no sentido de albergar o direito ao silêncio apenas nas perguntas e respostas que poderiam gerar autoincriminação. João Carlos Mansur é fundador da REAG Investimentos. Em agosto de 2025, ambos foram alvo de investigação na Operação Carbono Oculto, que desvendou um bilionário esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no coração do sistema financeiro nacional, com a participação do PCC no setor de combustíveis. A investigação aponta que fundos administrados pela REAG teriam sido usados para movimentar cerca de 250 milhões para essa facção criminosa. Em fevereiro de 2026, Mansur e a REAG foram alvo da Operação Compliance Zero, suspeitos de emissão de títulos de créditos falsos. Ao que o senhor atribui essa operação, então? O senhor acha que isso foi... Porque é difícil, né? A gente pega assim, as pessoas vão falar... Senador, eu vou... Aí é uma opinião pessoal, eu acho que eu vou permanecer calado. Nem ela, a opinião pessoal, o senhor poderia falar? Opinião pessoal é pessoal. A gente está num ambiente público, acho que eu vou permanecer calado. É porque, tipo assim, se você tem um negócio que está tudo da melhor forma possível, e de repente você, como a expressão do senhor, né? Eu também me sentiria da mesma forma, um rolo compressor passando, uma operação da Polícia Federal em cima da minha empresa, com pessoas falando, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Mas tudo bem, eu respeito. Estamos de volta agora, 8 horas 43 minutos. Senado Notícias, direto da sala da CPMI do INSS, nesta quinta-feira. Está prevista uma reunião para logo mais às 9 horas da manhã. Senadores e deputados devem votar 27 requerimentos com pedidos de novas convocações. Entre essas convocações está Marta Graef, que é a ex-companheira do Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master. Segundo o requerimento, é muito necessário ouvi-la aqui na CPMI, porque ela teria presenciado conversas do banqueiro com autoridades, ligações de vídeo e várias outras informações que seriam importantes para a continuidade das investigações aqui na CPMI. Além dela, tem várias outras convocações que devem ser aprovadas. Agora nós vamos falar um pouquinho do plenário da sessão de ontem aqui no Senado Federal. Foi aprovado a criação do Programa Nacional de Monitoramento de Agressores por meio da inteligência artificial. O objetivo é diminuir, evitar, prevenir a violência contra as mulheres e também garantir o cumprimento de medidas protetivas. 3.700.000 brasileiras sofreram violência doméstica somente em 2025, segundo dados do Instituto de Pesquisa Data Senado. Os números mostram que a violência contra a mulher no Brasil continua em patamares muito elevados, tanto nos casos mais extremos, como feminicídio, quanto nas agressões dentro de casa.
Diante desse cenário, o Senado tem mais uma ação para reforçar a proteção às mulheres. O plenário aprovou a criação do Programa Nacional de Monitoramento de Agressores com uso de inteligência artificial. O objetivo é prevenir a violência e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência. Somente no Distrito Federal, em 2024, sistemas integrados de proteção emitiram mais de 13 mil alertas, garantindo que nenhuma vítima monitorada tivesse sua integridade física violada. O monitoramento será feito com determinação judicial e prevê o uso de tornozeleira eletrônica, definição de limites mínimos de distância em relação à vítima ou a locais determinados. O dispositivo de monitoramento vai gerar alertas imediatos em caso de descumprimento das medidas impostas. Esse app deve ter botão de emergência para acionamento imediato das forças de segurança, com compartilhamento de localização em tempo real e notificações de alerta em caso de aproximação proibida do agressor. A proposta é considerada conveniente e oportuna, especialmente por incorporar tecnologias modernas ao combate à violência contra a mulher. A inteligência artificial pode contribuir para identificar situações de risco e antecipar possíveis agressões, enquanto o aplicativo e dispositivos de proteção fortalecem a autonomia e a segurança das vítimas. Os senadores aprovaram ainda projeto que aumenta a prioridade de cirurgias gratuitas para reparar sequelas de violência contra a mulher. Os centros de saúde do SUS, as delegacias de polícia e as unidades de assistência social devem informar as mulheres que elas possuem prioridade na assistência médica, social e psicológica na saúde pública. Destaque-se que o substitutivo aperfeiçoou o texto original ao estender a prioridade no atendimento psicossocial a todas as mulheres em situação de violência, não apenas aquelas com sequelas físicas ou estéticas, ao suprimir exigências que poderiam restringir o acesso, como a apresentação prévia de laudo médico, ao eliminar dispositivos autorizativos incompatíveis com a Constituição. Ainda sobre essa reunião de ontem, o plenário aprovou o Estatuto dos Direitos do Paciente e o projeto que garante que os trabalhadores brasileiros tenham direito a 3 dias por ano de afastamento do trabalho para fazer exames de rotina, exames preventivos. Pelo projeto aprovado, empresas ficam obrigadas a divulgar entre os funcionários informações sobre campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e de prevenção aos cânceres de mama, de colo do útero e de próstata. A proposta garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses para realizar exames preventivos relacionados a essas doenças, sem prejuízo da remuneração. O plenário aprovou ainda o Estatuto dos Direitos do Paciente. O objetivo é garantir respeito, autonomia e proteção legal das pessoas em tratamento de saúde e a qualidade dos serviços, além de prever mecanismos de fiscalização. Essa matéria é muito importante porque ela busca regular os direitos e as responsabilidades dos pacientes sob cuidados prestados por serviços de saúde de qualquer natureza, pública ou privada, ou por profissionais de saúde. Esse projeto, ele enumera os direitos dos pacientes, inclusive o de não ser tratado com qualquer tipo de distinção, exclusão, restrição ou preferência de atendimento baseados em sexo, raça, cor, religião, enfermidade, deficiência, origem nacional ou étnica, renda ou qualquer outra forma de discriminação que provoque restrições dos seus direitos. E ontem a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher se reuniu. O grande tema, a grande preocupação é o aumento no número de feminicídios, de mortes de mulheres no ano passado aqui no Brasil. Olha só,
foram 1.470 mulheres mortas de janeiro a dezembro de 2025, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, a comissão fez uma audiência pública para discutir os dados e também para discutir a aplicabilidade da lei do feminicídio. 1.470 mulheres foram mortas de janeiro a dezembro no ano passado, o maior número de feminicídios registrados no Brasil. Esses são os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência pública para discutir os dados mais recentes sobre o tema e a aplicabilidade da lei do feminicídio. Podemos entender que quase 1.500 mulheres declaradamente o crime qualificado como feminicídio morreram em 2025 no nosso país. Então, essa marca não tem como a gente esquecer que a cada dia que passa, 4 mulheres são brutalmente assassinadas por serem mulheres. Esse número ele mostra o quanto que ainda é necessário falarmos os diferentes tipos de violência. Violência não é apenas agressão física, muitas vezes, né, ela se manifesta de forma psicológica, moral, patrimonial, sexual, como a gente já falou aqui muito hoje. E informar sobre essas formas de violência é fundamental, porque todo o caminho do ciclo da violência, toda a espiral de agravamento que pode culminar no feminicídio, ele precisa ser reconhecido por essas mulheres lá atrás, para que ela possa interromper esse ciclo. Os profissionais e instituições que atuam na linha de frente da proteção e da denúncia participaram da audiência para promover uma escuta ampliada sobre o cenário atual e os desafios do combate à violência contra as mulheres. Então, o Brasil ele tem um histórico de construção de marcos legais e regulatórios que é exemplo para o mundo, né? E mesmo assim, a gente ainda vivencia e tem assistido agora uma escalada muito grande da violência contra a vida das mulheres. Precisamos também enfrentar a violência que se atualiza no ambiente digital, que silencia mulheres na política, que tenta expulsá-las dos espaços de decisão por meio do ódio e da desinformação. Precisamos proteger a autonomia corporal, assegurar direitos sexuais e reprodutivos, garantir que nenhuma menina seja forçada a carregar nas costas o peso de uma violência que não cometeu. Essa questão da violência contra a mulher, do alto número de mortes de mulheres, mortes provocadas, né? Mortes cometidas, assassinatos por homens, apenas pelo fato da mulher ser mulher, por não aceitarem um não. Isso está cada vez tomando proporções maiores aqui no Brasil e as atitudes precisam ser tomadas também na esfera da punição, mas na esfera também da prevenção, do acolhimento de mulheres vítimas de violência antes de chegar nesse ápice, né, nesse ponto que aí não tem mais volta, que é o feminicídio. O Senado Federal está junto, está se comprometendo com essa causa. Nesta quarta-feira foi inaugurada a Sala Lilás. O que é a Sala Lilás aqui no Senado Federal? É uma sala de acolhimento, de recepção, de orientação para mulheres vítimas de violência. O Senado inaugurou a primeira Sala Lilás no mundo dentro de um parlamento. A Sala Lilás é um ambiente acolhedor para mulheres vítimas de violência que conta com apoio emocional, jurídico e social de profissionais. Não é brincadeira o Brasil anunciar a primeira Sala Lilás de um parlamento no mundo. Isso não é uma coisa pequena. Não é fácil esse reconhecimento, mas eu acho que mais do que isso, é que nós não precisamos do reconhecimento, nós precisamos salvar vidas. E essas vidas que nós vamos salvar dentro dessa sala, que foi pensada cuidadosamente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, disse que o tema da violência contra a mulher há poucos anos não estava no radar das instituições públicas, mas agora está na ordem do dia de todas as instituições. Entre as violências praticadas no nosso país, esta é certamente a pior. Ela é pior porque tem a ver, muitas vezes, com a vida ou com a cessação da vida. Mas não a vida de uma mãe, de uma irmã, de uma filha, de uma neta.
mas de uma vida que afeta outras vidas. A Sala Lilás integra o programa Antes que Aconteça, criado em 2023 no Senado. A iniciativa visa fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher com a implementação de políticas públicas de autonomia, segurança e proteção às vítimas. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, enfatizou que programas assim devem ter apoio e condições financeiras para que atinjam seus objetivos. Ele falou sobre a importância simbólica da inauguração da Sala Lilás no Senado Federal. Tem um simbologismo muito forte. É a presença e a perseverança de vocês, Daniela, à frente de lutas como essa que merecem ter o destaque adequado, merecem ter o olhar adequado e atencioso e, sobretudo, o apoio incondicional de todos nós homens que podemos fazer a diferença nessa agenda, aonde nós estivermos. O pioneirismo da instalação da Sala Lilás no Senado foi ressaltado no evento e apontado como exemplo para as demais casas legislativas do Brasil. O pioneirismo do Senado, de um primeiro Congresso Nacional, um primeiro parlamento do mundo que tem uma Sala Lilás. É bom nós lembrarmos que a violência doméstica, o feminicídio, não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Mas o Brasil tem dado provas de que tem compromisso e o Legislativo, particularmente, tem demonstrado essas ações através do próprio programa Antes que Aconteça, iniciado na Paraíba, com recursos que foram... Se torna o primeiro parlamento do Brasil e do mundo com uma Sala Lilás no âmbito do programa Antes que Aconteça. É um espaço ideal para o acolhimento de mulheres vítimas de todos os tipos de violência, inclusive violência no espaço de trabalho, mas também violência doméstica e familiar. E o importante é acolher essas mulheres num lugar tranquilo, reservado, com uma polícia especializada e com apoio também psicológico e de assistência social. E depois da inauguração da Sala Lilás, a senadora Daniela Ribeiro, que é a primeira secretária do Senado Federal, fez um tour, apresentou o espaço para a nossa equipe. Veja. Quando a gente fala da Sala Lilás, é uma sala de aconchego, é uma sala de acolhimento, é uma sala onde a mulher que vai vir, certamente em situação de desespero, de angústia, vai encontrar acolhimento, vai encontrar amor, vai encontrar empatia, desde as nossas policiais que vão estar aqui, legislativas, a quem eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho, até as psicólogas e assistentes sociais que vão recebê-la. Olha o ambiente. Entrar e conhecer aqui. Olha aqui, um ambiente como ele é acolhedor, sala aconchegante, você vê móveis todos comprados com carinho, mais uma vez o lilás, o rosa, unindo também o acolhimento ali, tendo a privacidade das cortinas, aqui onde as nossas policiais legislativas vão estar aqui para recebê-las, bem como assistente social e psicóloga, também aqui material de informação, informativos, para que elas possam conhecer. Às vezes vem algumas também, porque são mais de 30 mil, como eu disse, por mês no Senado, entre servidoras e entre visitantes, que às vezes entra aqui e vem para conhecer, para saber, para ter informação, até para saber, será que eu estou vivendo um ciclo de violência? Então, vem aqui se aconselhar, ouvir, contar a sua história, ou outras que vão denunciar, por exemplo, uma amiga que está sofrendo e que não vai contar nunca e que pode morrer. Então, nós temos hoje o poder de salvar vidas. E isso, eu posso dizer com toda certeza, o feminicídio, ele é um crime evitável. Agora, cabe a nós, homens e mulheres, sociedade civil, nos unirmos, como o Senado Federal faz isso nesse momento. Aqui ao lado tem a parte de saúde, que também complementa todo esse escopo de cuidado com a mulher. Tá certo. Obrigado, senadora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. 8h59, nós estamos aqui, Senado Notícias, direto, ao vivo, da sala da CPMI do INSS, nesta quinta-feira. Está prevista uma reunião para agora às 9 horas da manhã, por enquanto pouco movimento aqui na sala, poucos parlamentares. Por enquanto, registraram presença, mas não estão aqui 14 parlamentares, 7 deputados e 7 senadores, mas eles não estão ainda
aqui para o início da reunião. Para hoje estão previstos 27 requerimentos que devem ser votados. Eram 4 depoimentos, nenhum deles vai ocorrer. Tem atestado médico, outros com autorização do Supremo para adiar a data, que era hoje, para outro dia que fique mais conveniente para o depoente. Tem também um depoente que está preso e precisaria de uma autorização do STF para sair da prisão e vir aqui para o Senado Federal. Essa autorização não foi concedida ainda, então nenhum depoimento previsto para hoje. A votação dos requerimentos pode ocorrer ainda, já que a reunião está prevista para início agora às 9 horas da manhã. Nós estamos acompanhando tudo aqui, vamos mostrando para vocês. Eu vou falar um pouquinho agora sobre prevenção da cegueira. Esse foi o tema de ontem na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores aprovaram um projeto de lei que cria o Abril Marrom. Vai ser um evento anual no mês de abril para oferecer medidas de orientações preventivas e várias atividades e procedimentos para a prevenção da cegueira. Várias propostas relacionadas com a saúde foram aprovadas na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores deliberaram a favor do projeto que permite aos médicos residentes o fracionamento do repouso anual em 2 períodos de pelo menos 10 dias. Foi aprovada também uma proposição que estende aos outros profissionais da saúde a homenagem Ordem do Mérito Médico. Esse projeto ele visa trazer mais justiça a essa honraria, porque nós que somos médicos sabemos que medicina não se faz só com médico. Sim. Medicina se faz com médico bem formado e que uma equipe multiprofissional competente. Já em caráter terminativo, os parlamentares aprovaram um relatório da senadora Damares Alves favorável ao projeto que cria o Abril Marrom, que prevê uma ampla mobilização em nível nacional em todos os setores da sociedade na prevenção e no combate à cegueira. A gente tem pelo menos 80% de cegueira originária da diabetes, do glaucoma, que a gente sabe que, se cuidado preventivamente, é perfeitamente evitável. Então, um mês para dar visibilidade à sociedade e mostrar: você que é diabético, cuide da sua diabetes, porque ela é uma doença, eu considero uma das piores, e é silenciosa, e ela vai naqueles órgãos que são mais preciosos para a gente. Como é importante a gente cuidar da visão, da saúde ocular, porque não é só voltar a enxergar, é devolver a vida para esses pacientes, devolver a autonomia, eles não terem que depender de filhos, dos entes queridos, de amigos, eles poderem ter sua vida de volta. E ainda nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu a medalha JK na Confederação Nacional dos Transportes. A medalha JK representa a Ordem do Mérito do Transporte, homenagem que reconhece personalidades que contribuíram para o fortalecimento do transporte e da logística no país. Davi Alcolumbre foi agraciado na categoria Gran Cruz, a mais alta, pelo desempenho à frente do Senado em relação às pautas de interesse do setor. Também foram homenageados os senadores Marcos Rogério, Laércio Oliveira e Veneziano Vital do Rego, entre outras autoridades. JK sabia que tínhamos vocação para a grandeza, mas ele também sabia que só cumpriríamos nosso destino quando integrássemos todas as regiões deste grande país. Integração se faz investindo em transporte e logística. Integração se faz conectando cada um de nossos estados. Integração se faz aproximando brasileiras e brasileiros de todos os rincões do país.
Voltamos ao vivo da sala da CPMI do INSS, agora 9h04. Em alguns minutos deve começar a reunião prevista para esta quinta-feira. Eu estou ao vivo com o deputado Paulo Pimenta, que é o coordenador aqui das atividades por parte do governo na CPMI do INSS. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. Qual a previsão, a expectativa para essa reunião de hoje, tendo em vista que nenhum depoente vai comparecer, né? Isso mostra, né, um processo crescente de esvaziamento do trabalho da comissão. E por que ocorre esse esvaziamento? Um dos motivos fundamentais é que a perda do objeto, né? A gente observa, se as pessoas tiverem o cuidado de analisar os próprios requerimentos apresentados, né, pela oposição, pelo relator e pelo presidente, vocês vão observar que a grande maioria dos requerimentos apresentados não tem nenhuma relação com o INSS, não tem nenhuma relação com desconto consignados, não tem nenhuma relação com descontos associativos. E, ao mesmo tempo, né, aqueles requerimentos que, de fato, podem chegar no núcleo do governo Bolsonaro que possibilitou esse roubo, eles são blindados pelo presidente e pelo relator. Vou dar um exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando. Um dos requerimentos que eles estão apresentando hoje é da namorada do Vorcaro. Por quê? Porque foram divulgados, né, conversas íntimas, conversas que não tem nada a ver com o INSS. O que tem a ver a namorada do Vorcaro com o roubo do INSS? O que tem a ver a namorada do Vorcaro com o desconto associativo do INSS? Nada, todo mundo sabe que nada. Mas por que os deputados insistem em fazer esse tipo de requerimento? Porque isso dá lacração na internet, dá engajamento, né? Então isso mostra que não há nenhum interesse aqui mais por parte dos parlamentares em trabalhar o tema do INSS. Porque eles vêm para cá para fazer disputa política, para tentar lacrar, para fazer discurso. Então, infelizmente, essa CPI ela perdeu muita, inclusive a credibilidade. Por isso que não vem mais ninguém aqui para prestar depoimento. Tá bem, eu agradeço a sua participação, bom dia e boa reunião. Nós continuamos aqui, então, na sala da CPMI do INSS, aguardando o início da reunião de hoje. Como o deputado acaba de falar, serão analisados os requerimentos, são 27 previstos, com pedidos de novas convocações. Agora eu vou dar uma pausa aqui no assunto da CPMI para falar de uma notícia que muito nos orgulha e que traz muitos benefícios para os brasileiros que conseguem acompanhar com muita transparência e com muita realidade tudo o que acontece aqui no Senado Federal. Inclusive essa CPMI do INSS, por exemplo, a CPI do crime, todas as decisões em plenário, que são decisões, criação de leis que afetam diretamente a vida do brasileiro. Por onde as pessoas conseguem ter acesso a todas essas informações? Pela TV Senado, que completa 30 anos. São 30 anos de história. A criação foi em 5 de fevereiro de 1996. Desde lá, está no ar a primeira emissora legislativa de alcance nacional. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Celebrar os 30 anos da TV Senado é valorizar uma das maiores conquistas da comunicação pública no Brasil. As pessoas assistem à TV Senado e percebem que são assuntos do seu interesse, lhe diz respeito, trata das suas vidas. Temas como
racismo, discriminação, feminicídio, desemprego, pobreza, previdência, direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos das mulheres, das crianças, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente. É em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, os amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá. E a TV Senado mostrou isso. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. As pessoas sempre perguntam, o que é que você está fazendo? O que é que o Senado faz? A TV Senado nos ajuda a levar essa mensagem. A voz do Senado nos pequenos povoados significa a integração política do Brasil profundo deste imenso país continental. Os debates, as votações, as audiências públicas, os posicionamentos de cada parlamentar passaram a estar ao alcance de cada brasileiro. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A estrutura do Senado não estava preparada para desenvolver esse projeto. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo aqui a verdade viesse à tona. Estamos presentes em mais de 1.600 cidades brasileiras, com sinal digital disponível para aproximadamente 128 milhões de pessoas. E o vídeo de cada senador, produzido através das câmeras da TV Senado, em cada comissão e no plenário, está disponível na internet para download via celular. Tudo isso é visibilidade da atividade parlamentar, ampliada pela diversidade de distribuição pelas redes sociais, que tem atualmente apenas nos perfis da TV Senado quase 3 milhões de seguidores. Fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada ano e a cada momento. Quem acompanha a programação da TV Senado está acostumado a ver por meio dessas câmeras as sessões, os debates, as entrevistas que ajudam a explicar tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a história se inverte um pouco. A reportagem é sobre quem há 30 anos trabalha para levar o Senado a todos os brasileiros. Privilégio, orgulho, amor, paixão, agradecimento por tudo que eu vivi, todos que eu conheci. Muito bom estar aqui. A primeira TV legislativa do país é um grande prazer e eu me dediquei 30 anos e vou continuar a me dedicar para trazer uma bela imagem para a TV Senado. O ápice dentro da TV Senado foi a criação do núcleo de documentários, em que a gente contou a história do Brasil, política, cultural e vários outros aspectos, e deixamos um legado muito bom para o povo, para a população, para o brasileiro em geral que quer se informar e saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história política. São 30 anos, farei 30 anos, dia 10 de junho desse ano. Uma alegria, uma alegria. Isso aqui TV Senado é a maior credibilidade de uma emissora do país, né? Assim, tenho muito orgulho, muita alegria. Um vídeo contando a história da TV foi exibido e um troféu comemorativo foi entregue a pessoas que ajudaram a construir a história da TV nesses 30 anos. Especialmente nos momentos mais críticos. O que a gente faz é captar
e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. Representando o ministro das Comunicações, Wilson Diniz exaltou o papel da TV Senado. E o presidente da EBC disse que a data reforça a importância das emissoras públicas. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública, aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. A gente precisa pensar a comunicação pública com mais força, com mais responsabilidade, e uma data como essa nos chama para essa reflexão. Jornalismo de qualidade, informação, serviço público e com acesso à população. Vou embora. Mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse velho coração desse negro senador. Emocionante, né? Parabéns mais uma vez, TV Senado, agora 9h15. Estamos ao vivo aqui na sala da CPMI do INSS, sala que agora sim está mais movimentada. Eu estou ao vivo com o deputado Kim Kataguiri, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a reunião de hoje. Deputado, estavam previstos 4 depoimentos, mas nenhuma dessas pessoas vai comparecer. O senhor vê com preocupação esse tipo de esvaziamento no momento em que nós estamos assim na reta final da CPMI, pouco tempo, o presidente pedindo ainda a prorrogação dos prazos e direto está tendo essa falta de depoentes, né? Acho que está muito difícil de fazer esse trabalho no final da CPMI com o Supremo atrapalhando, né? E a gente vê uma diferença nas decisões no meio da CPMI, digamos assim, quando nós tínhamos mais poder, porque a gente não estava prestes a acabar, aí o Supremo estava mais constrangido de impedir que as testemunhas viessem até aqui. Dessa vez, as 4 testemunhas, como você bem colocou, aí sempre tem alguma alegação, sempre tem alguma desculpa, só que a gente teria o poder de fazer a condução coercitiva, o Supremo não deixa, o próprio Supremo já concede habeas corpus dizendo que não precisa comparecer, o que não existe, né? Todos são obrigados a comparecer, né? Você pode exercer o seu direito de ficar calado, mas você não tem o direito de não comparecer. Mas, na minha avaliação, essa CPMI já conseguiu coisas muito importantes, né? Primeiro, revelar todos os encontros do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Worcari e sua relação íntima. Depois, mostrar que o Lulinha, filho do presidente da República, recebia a mesada de dezenas de milhares de reais do careca do INSS. E a gente também, a própria CPMI pediu, está preso até agora o próprio careca, e a gente tem notícia de que ele está negociando o acordo de delação. Então, acho que o papel da CPMI é investigar. Quem processa é o Ministério Público e depois quem condena é o Judiciário. Eu acho que, de todo modo, pelo trabalho que a gente fez até aqui, nós já devemos ter um relatório robusto para a gente indiciar os principais responsáveis, e daí não é mais com a gente, é com o Ministério Público. Certo. Além dessa parte dos depoimentos, que não vai acontecer, deve ocorrer a votação de 27 requerimentos com pedidos de novas convocações. O que o senhor tem a dizer sobre essas pessoas que devem ser convidadas, e vai dar tempo? Porque assim, a gente já tem uma lista de pessoas, de convocações aprovadas, e aí novas convocações sendo aprovadas. O senhor acredita na prorrogação do prazo da CPMI? Olha, no Brasil, quando você é pessimista, a sua chance de estar certo é maior. Então eu apostaria na não prorrogação. Mas a gente tem a esperança, a gente vai lutar até o final para que seja prorrogada, né? Houve também das vinculações que a gente teve em relação ao Banco Master, que ensejam a criação de uma nova CPMI, nós já impetramos o mandado de segurança no Supremo para que o presidente Davi Alcolumbre seja obrigado a instalar, como diz o regimento e diz a nossa Constituição, de que CPMI é direito de minoria, e a gente se aprofundar nesses relacionamentos dos ministros do Supremo, de integrantes do Congresso Nacional e do Poder Executivo com o Banco Master. Mas, de todo modo, eu acho que a gente tem convocações importantes para a gente votar hoje. A gente tem 2 semanas para
escutar essas testemunhas e formular, colocar tudo isso no relatório final. Eu, pessoalmente, tenho um requerimento a ser votado hoje, que é da Marta Graef, que é com quem o Daniel Vorcaro dialogou e a gente descobriu das suas relações íntimas com o ministro Alexandre de Moraes, seus encontros com representantes do Banco Central e o seu depoimento sobre o encontro com o presidente Lula, dizendo que o presidente tinha chamado o ministro de Minas e Energia, Daniel Vorcaro tinha empreendimentos nessa área, e o próprio presidente do Banco Central, olha a gravidade disso, o presidente da República chama o presidente do Banco Central para receber um banqueiro corrupto, notoriamente corrupto, como todos nós soubemos aí pelo menos nos últimos 2 anos. Então, eu acho de fundamental importância escutá-la como testemunha, e aí eu acho que nós temos uma vantagem em relação à convocação dela. A maior parte, ou todos aqueles que pediram habeas corpus para o Supremo para não comparecer, alegaram o direito de não autoincriminação e que, portanto, eles como investigados não poderiam vir. Apesar de convocados como testemunhas, eles disseram, olha, a natureza do requerimento os coloca como investigados ou eles estão sendo investigados pela Polícia Federal em outra investigação em paralelo. No caso da Marta Graef, não existe investigação contra ela e não existirá e não há nenhum teor de investigação contra ela porque ela, de fato, é uma testemunha. Não tem nenhum crime imputado a ela, não haverá, né? Porque ela é basicamente a testemunha ocular, primeiro, das ligações em vídeo, né? Para nos dizer que nós tivemos acesso na quebra, para nos dizer com quais autoridades o banqueiro Daniel Vorcaro estava, né, a vinculação dessas autoridades com o crédito consignado, com a salvação do banco, que o consignado é objeto dessa CPMI, né, por quantas vezes ele disse em vídeo ou em ligações que estava com o ministro Alexandre de Moraes, que estava com o presidente do Banco Central, que estava com o presidente da República. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade única, porque ela não tem desculpa no judiciário para alegar o status de investigada. Agradeço a participação, bom dia para você e bom trabalho. Bom dia, obrigado. E nós estamos aqui aguardando o início da reunião que deve começar em alguns instantes. A informação é que o relator da CPMI já está nos corredores do Senado Federal, aí tem que aguardar a chegada dele, que é o deputado Alfredo Gaspar, a chegada também do senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, para aí então começar a reunião que prevê a votação de 27 requerimentos. São requerimentos com novas convocações, entre essas convocações, como o deputado Kim Kataguiri acabou de falar aqui para a gente, está o pedido para convocar a senhora Marta Graef. Agora nós vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI. Bom, relator. Esse bom humor todo porque encontrei vocês. Deputado, quais são as expectativas aí para a comissão hoje? Olha, Pode falar. Olha, nós não podemos negar as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal têm prejudicado e muito o andamento dos trabalhos da comissão. Deixar claro, respeitamos as decisões judiciais, mas não concordamos com muitas delas. Vou dar o exemplo de hoje. Leila da Crefisa. Olha, ministro Dino suspendeu uma sessão em bloco. Suspendeu dizendo que não é mais possível realização de sessão em bloco. Deixando claro que era relacionado a quê? Relacionado às quebras de sigilo. CPMI do crime organizado afastou sigilo ontem ou antes de ontem em bloco. Olha, além disso, nós tínhamos convocações. Quais as convocações? De bancos. Senhora Leila da Crefisa disse que não viria a primeira vez porque estava recebendo um troféu ou era um campeonato. CPMI remarcou. Agora, ministro Dino autorizou que ela não viesse na sessão de hoje e ainda proibiu a condução coercitiva, dizendo que ela se enganou em relação ao conteúdo da decisão do ministro Dino. Isso demonstra, estou dando um exemplo apenas,
que nós temos dois momentos na CPMI. Quando foi o momento das associações, tivemos muito menos dificuldades em trazer aqui os depoentes. Agora que é o sistema financeiro, há uma blindagem quase intransponível. Hoje era para estar na comissão 2 representantes de bancos. Em relação às associações, estamos falando da ordem de 10 bilhões de reais. Em relação ao sistema financeiro, com ACTs e retirada de recursos para consignado de aposentados e pensionistas, nós estamos falando da ordem de mais de 400 bilhões de reais que estão sob escrutínio. E não é possível que a CPMI não possa realizar o seu trabalho. Estão apostando na falta de tempo para que esse pessoal não seja ouvido. Nós estamos aqui em nome dos aposentados e pensionistas para não fazer distinção entre banqueiro e investigado, seja ele quem for. Deputado, eu estou ao vivo no Jornal da Manhã da Jovem Pan e agora os depoimentos eles não vão ter mais, hoje inclusive o da presidente da Crefisa, mas vocês vão votar quebras de sigilo, entre eles requerimentos relacionados a Marta Graeff, que é a namorada do Daniel Vorcaro. Qual a importância de ouvir a Marta Graeff nesse momento? Olha, a importância eu falo daqui a pouco, mas tem requerimentos, por exemplo, para convocar o proprietário da JF da minha autoria, que tem relação com a investigação. Ou seja, tem requerimentos muitíssimo importantes. Esse aí que você está me citando, eu nem sabia e estou tomando conhecimento agora. O autor do requerimento, que eu não consigo dizer quem é nesse momento, deve ter feito lá a fundamentação. E é legítimo que isso seja discutido. Mas, falando de forma genérica, essa senhora, ela manteve um relacionamento, o que é natural, com uma pessoa investigada. E nesse relacionamento viveu situações que interessam a investigação. Quando fala, por exemplo, do encontro do senhor Vorcaro com várias autoridades da República. Quando ele disse que esteve em Brasília, estava muito chateado, porque saiu daqui achacado. Foi pedido. Não, ninguém quer saber quem namora com quem, nem nada disso, não. O que a gente quer saber... É exatamente isso. Nós queríamos saber, primeiro, a quem Vorcaro pagou propina. Vorcaro não deixaram Vorcaro vir. Então nós temos que ir ao entorno dele para esclarecer. Quem achacou Vorcaro, Marta Graeff, sabe. A grande dúvida é porque, já falando de relacionamentos, nós estamos falando de relacionamentos. A Marta Graeff tinha um relacionamento amoroso com Daniel Vorcaro, mas mostrou ali na conversa que ele também tinha relacionamentos de amizade com as autoridades. Se vai chamar a namorada, por que não chama as pessoas que foram citadas pela namorada? Olha, eu acredito que várias outras pessoas do relacionamento estão citadas e que devem prestar esclarecimento. Pouco importa. Tem requerimento. Ciro Nogueira? Tem requerimento. Eu não sei dizer quais os requerimentos, mas tem requerimento de várias autoridades da República. Por mim, olha, deixar isso muito claro, por mim vem Ciro Nogueira ou qualquer outro parlamentar que tenha contas a prestar. Eu não tenho... Para mim não tem problema nenhum. Eu acho que a CPMI não pode ter nenhum tipo de exceção. Não é porque fulano não está no requerimento que outra testemunha tem que ficar livre. É a mesma coisa dos bancos. Vem 2 bancos agora, mas os outros 8 têm que comparecer também. Se houver necessidade de ouvir qualquer autoridade da República, se for dessa forma, o primeiro a ser ouvido deveria ser o presidente Lula, que recebeu Vorcaro algumas vezes fora da agenda. Ou seja, vamos trabalhar com
o mesmo grau de igualdade. Se toda autoridade que teve relação com o Vorcaro precisa comparecer, o presidente da República é a primeira autoridade que precisa estar presente. No meu caso da Marta Graef, já vou fazer aqui. Vocês estão me dizendo que ela está com requerimento, não foi minha autoria. Eu quero saber delas muita coisa não, só quero saber uma coisa. Qual foi a autoridade da República que achacou Vorcaro e ele voltou muito chateado para casa? Relator, dá licença. O SBT News publicou hoje uma notícia a respeito da declaração de imposto de renda do Daniel Vorcaro, que chegou ontem aqui os documentos da CPMI. Não vi ainda. Sem problemas. Outros jornais já fizeram outras publicações informando sobre o crescimento patrimonial do Daniel Vorcaro, e entre essas publicações há uma informação sobre a transferência de 60 milhões dele feita à empresa que era utilizada para o pagamento daquela turma, sabe? Que a Polícia Federal investigou. Tem tanta turma em Brasília que eu não sei qual é. Que turma? Turma é o grupo. É o grupo desculpa, intimidação de jornalistas e também dos 2 servidores do Banco Central. Queria saber se o senhor teve tempo para avaliar a declaração de imposto de renda dele, quais vão ser os próximos passos, quais são os destaques que a CPMI pretende dar às investigações nesse sentido? Olha, primeiro, Vorcaro é mais um banqueiro investigado na CPMI ou vem aqui como colaborador. No caso do Vorcaro, os passos estão adiantados porque não dá para dizer que ele é testemunha, ele é investigado mesmo. Os outros banqueiros nós vamos decidir ainda de acordo com os depoimentos. Então, assim, primeiro, o Banco Master interessa a investigação. Ontem eu estava fazendo uma análise de uma rede de lavagem de dinheiro que alcança 37 bilhões de reais, em que o Master se encontra diretamente com a fraude do INSS. Ou seja, você me pergunta em relação a esse grupo, primeiro que o grupo devia estar todo preso, não sei se o grupo está preso, porque essa ameaça foi gravíssima, tanto ao jornalista foi gravíssima, quanto também à funcionária doméstica que foi mandado moer ela. Então, o Vorcaro não pode sair da prisão, primeiro ponto. E segundo, que o Vorcaro tem que ser investigado em todos os aspectos e a rede de pagamento de propina. Mas estão apostando na ausência de tempo e na não prorrogação da CPMI. O que é que custa um criminoso como o Vorcaro prestar depoimento na CPMI? Tem muita coisa para ser esclarecida. Relator, o senhor comentou a respeito dessa rede, o senhor pode dar um pouquinho de detalhamento? Qual é a evolução dessa rede? Olha, nós descobrimos que a rede do Careca colocou 150 milhões de desvio em uma rede maior de lavagem de dinheiro através da ARPAR. É um fundo de investimento? É um fundo de investimento. Nessa rede tem bandidagem para todo gosto. De lavagem de dinheiro, aí se encontra com PCC, se encontra com crime organizado e nós temos 37 bilhões só numa rede, é uma rede colateral, chegamos a ela. Para minha surpresa, ontem, essa rede se encontra com uma empresa que foi alvo da Operação Coffee Break. Qual é a Operação Coffee Break? É que a ex-nora ou nora do Lula recebeu dinheiro e está lá o Bittar também. Essa empresa está relacionada ao Calil Bittar, ao ex-sócio do filho do presidente Lula. Também. E olha só, tudo nessa rede de 37 bilhões. E aí você traz algumas operações para se encontrar com a operação do INSS. Tem pagamento do macho também a outras pessoas. O que é que eu quero dizer a vocês? Se tivesse CPMI por 5 anos, nós tínhamos uma descoberta a cada dia de uma rede nova de lavagem de dinheiro, crime organizado, que precisava ser combatida. Não temos tempo para isso, mas cada vez que chega um RIF, cada vez que chega um novo dado, aumenta um número de problemas relacionados ao tamanho das organizações criminosas. Ponto. CPMI precisa de algum tempo para terminar de esclarecer fatos gravíssimos. Havendo essa oportunidade de dilação, nós iremos fazer um relatório mais aprofundado. Se conseguirem bloquear
esse espaço temporal maior para a CPMI, como desejam muitas forças da República, nós apresentaremos um relatório de acordo com aquilo que temos hoje em evidência. E tem muita gente para ser responsabilizada. Então, eu acho que a gente está fazendo um debate pequeno, porque não conversa, não chama A, B ou C. Nós hoje temos dados que abrangem muita gente importante da República. Obrigado, senador. Obrigado, deputado. Bom, a gente ouviu agora Voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS. Acabamos de assistir à entrevista coletiva do deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI. E da entrevista dele, nós vamos direto agora entrevistar o senador Sérgio Moro. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. A gente acabou de ver a entrevista coletiva do deputado Alfredo Gaspar. Ele destaca a necessidade da prorrogação do prazo, ele destaca também a interferência do STF nos trabalhos da CPMI e, claramente, esse esvaziamento hoje, eram 4 depoentes previstos, não virá nenhum. Como o senhor analisa essa situação da CPMI a um prazo tão curto de terminar? Olha, eu preparei uma proposta de emenda constitucional para deixar claro na Constituição que o direito ao silêncio não desobriga o intimado a comparecer. Estamos colhendo a assinatura dos senadores, acho que vamos ter um amplo apoio para a gente resgatar a efetividade da CPI, seja dessa ou de outras. A CPI tem feito um grande trabalho, deveria ser prorrogada. Agora, a interferência do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros em cima dos trabalhos aqui, está demasiado. Me refiro aqui especialmente, quebramos o sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Por quê? Porque existem elementos fundados para tanto. Teria recebido uma mesada suspeita do careca do INSS, tem sido divulgado, tem se falado em delação, inclusive. O próprio Lula falou que o filho dele não pode ser protegido. E, de repente, vem uma decisão do ministro Flávio Dino. Claro que a gente respeita essa decisão, uma decisão totalmente equivocada, dizendo que a votação não pode ser em bloco, quando quem pediu que fosse em bloco e não individualizada foi a própria base do governo do PT. Então, assim, é um vexame essa interferência que está sendo feita no trabalho. Vamos investigar a fundo isso, doa a quem doer. O que não dá é tentar varrer para debaixo do tapete. Creio que, na verdade, o Supremo deveria ter um papel contrário, de ajudar nas investigações, de contribuir para que a CPI pudesse avançar. E, no entanto, a gente vê a todo momento esse tipo de interferência. Então, está faltando um equilíbrio entre os poderes. Espero que a CPMI seja prorrogada, porque tem muito ainda a ser apurado. Em especial, como é que o país vai conviver com uma situação na qual o filho do presidente Lula é suspeito de estar envolvido no roubo dos aposentados e pensionistas do INSS e a gente não vai poder investigar? É um absurdo. Eu tenho que perguntar agora para a base do PT como é que eles conciliam isso com o discurso que dizem que defendem os aposentados, que ninguém vai ser protegido e o próprio presidente Lula diz que o filho tem que ser investigado. Agora, senador, com essa informação, com essa confusão da história da votação em bloco, tem 27 requerimentos previstos para hoje. O senhor sabe me dizer se eles serão votados individualmente? São requerimentos de convocação, daí não entra nessa questão da discussão do bloco. Mas, assim, é uma falácia, porque o judiciário julga em bloco processos, inclusive sentenças, em casos de ações penais. Se você for ver qualquer sessão do STJ, dos tribunais, pela quantidade de processos, normalmente eles pegam lá, processo 1 a 100, procedente, processo 101 a 200, improcedente. A fundamentação está no acórdão, individualizada, mas você não precisa ter uma deliberação coletiva, não precisa ter o discurso ali. Foi o que foi feito aqui na CPI. O requerimento estava fundamentado, estava individualizado as razões e é muito óbvio, todo mundo viu, o Brasil inteiro viu. É o careca do INSS, há indícios de que ele teria pago uma mesada ao Lulinha, que fugiu para a Espanha, está lá refugiado na Espanha e não aparece aqui no Brasil.
não é fundamento para essa quebra, então está de brincadeira, né? O ministro não deveria interferir dessa forma nos trabalhos da CPMI. Respeitamos as decisões judiciais, mas, na verdade, o incentivo deveria ser outro, para que houvesse investigação, não importa que o filho do presidente seja afetado. Agradeço sua participação, bom trabalho durante a reunião para o senhor. Obrigado. Bom dia. Acabamos de fazer a entrevista agora com o senador Sérgio Moro e aqui ao meu lado, o deputado Rogério Carvalho, que vai... Correia. Rogério Correia, me perdoe. Todo mundo é. Que está muito movimentado, eu estou aqui atenta a tudo que está acontecendo e me confundi, mas eu peço desculpas então ao deputado. Vamos falar um pouco sobre essa sessão, essa reunião de hoje. Eram 4 depoimentos, não vai ter nenhum, né, deputado? Não vai ter nenhum. O ministro Mendonça tem blindado aqueles bolsonaristas que deviam vir aqui. E ele só tem um discurso, como esse senador que acabou de falar, só tem um discurso, Lulinha, Lulinha, Lulinha. Quebraram o sigilo do Lulinha, não tinha nada a ver com o INSS. E eles continuam fazendo o mesmo discurso. Aliás, do senador não esperava uma outra coisa, não. Porque quando ele perseguia o presidente Lula, ele chegou a tomar um iPad do neto do presidente Lula, o Arthur, que veio a falecer. Não sei nem se ele devolveu esse iPad, para saber o tipo de pessoa que persegue o presidente Lula. Então eles ficam falando em Lulinha, mas não tem absolutamente nada contra ele em relação ao INSS e quebrou o sigilo dele, não viram nada. Agora, o que realmente tem é o Zetel, né? Todo mundo está vendo aí. Zetel é um pastor da Igreja Lagoinha, sócio e cunhado do Vorcaro, que roubou muito de aposentados, fez essa farra do Master e ele lava dinheiro na Igreja da Lagoinha. A Igreja da Lagoinha é onde o presidente Viana pertence. Também pertence o Nicolas Ferreira e pertence o próprio Vorcaro, a irmã do Vorcaro. E esse Zetel deu 5 milhões para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ele fazia lavagem de dinheiro. Nós vimos agora que, além dos 5 milhões, ele deu um avião para o Nicolas fazer campanha no segundo turno e ele foi pego com a boca na botija, utilizando o avião do Vorcaro. E eles não deixam quebrar o sigilo do Zetel. Foi preciso a CPI do crime organizado quebrar o sigilo do Zetel. E a gente eu vou pedir hoje, que nossa comissão possa ter o acesso também, repassado pela outra CPI, a nossa CPMI, visto que o presidente blinda a Igreja Lagoinha e blinda os bolsonaristas. Então, uma pessoa que fez explicitamente a campanha do Bolsonaro e é o agente econômico do Vorcaro e do Banco Master, que é o Zetel, esse não pode ser investigado. E eles querem votar pela 10ª vez o sigilo do Lulinha. Ou seja, é cortina de fumaça para que eles não sejam apanhados. Nós vimos também, eles falaram muito da Bahia e a gente viu o ACM Neto, 3,6 milhões que ganhou do Banco do Vorcaro. Então, veja bem, já tem Zetel, ACM Neto, todos bolsonaristas enfronhados nisso. Este é o que nós precisamos, de fato, verificar aqui, ao invés de fazer cortina de fumaça. Infelizmente, hoje não veio ninguém. Por que não veio o Zema? O Zema já foi aprovado requerimento de convocação. O governador Zema, quero lembrar aos nossos telespectadores, ele ganhou, através do banco dele, o Zema tem um banco, chama Financeira Zema. E ele ganhou o dinheiro para explorar aposentado de crédito consignado de Bolsa Família, o que levou, portanto, a que ele ganhasse só no mês de outubro 200 milhões de reais na sua financeira. Então, esses são elementos que têm nos dado a certeza de que o Banco Master é um banco de bolsonaristas. Foi exatamente Roberto Campos Neto, outro que ele não aprovou o requerimento até hoje para vir aqui, que autorizou a funcionar o Banco Master. E foi dando ao Banco Master uma série de privilégios que o levou a esse tamanho. Apenas no governo do presidente Lula é que isso foi desmascarado. E agora o Banco Master foi liquidado pelo presidente Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Porque enquanto estavam lá bolsonaristas, ele pôde fazer o que quis. O Banco Master, por exemplo, portanto, é o que nós chamamos de Bolso Master. Eu acho que isso está provado. Eu agradeço a sua participação, bom dia, boa reunião para o senhor. Obrigado. Nós acabamos aí de entrevistar
2 parlamentares, um da base do governo, um da oposição. Continuamos aqui na sala da CPMI do INSS, agora 9h43. Agora sim, essa sala está cheia, muito movimentada. Nós vimos que chegaram aqui na sala o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, chegou, conversou aqui com alguns parlamentares. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, também já está aqui. E eles seguiram para aquela sala reservada que a gente sempre fala, onde eles se reúnem antes da reunião oficial. Reúnem-se normalmente o presidente da CPMI, o relator da CPMI e as lideranças, tanto do governo quanto da oposição. E ali eles debatem os ajustes que podem ser feitos na pauta para agilizar e dar mais funcionalidade à reunião da CPMI. Nós vamos aguardar a saída deles, porque a gente já sabe que dos 4 depoimentos que estavam previstos, nenhum vai ocorrer, por motivos diferentes. Por exemplo, a senhora Leia Amorim, que era diretora de tecnologia de informações do INSS, ela apresentou um atestado médico informando que não poderia comparecer para prestar depoimento por motivos de saúde. O segundo depoente seria Paulo Gabriel Negreiros de Almeida. Ele era o tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura. Só que o Paulo está preso, então ele precisava de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para comparecer aqui ao Senado e prestar o depoimento. Mas essa autorização não foi concedida e, portanto, o depoimento dele não vai ocorrer. Teríamos também o depoimento da senhora Leila Pereira, que é a presidente da Crefisa, mas Leila Pereira conseguiu uma autorização do STF dizendo que o depoimento dela deveria ser remarcado para uma outra data. E o último depoente seria o senhor Arthur Azevedo, que é o CEO do Banco C6. Arthur Azevedo, ele informou à CPMI que entende que a decisão, a autorização para que a Leila Pereira venha numa outra data se estende também a ele e por isso não vai comparecer. Em alguns momentos houve aí a possibilidade até do cancelamento dessa reunião, mas agora todo mundo está aqui, a reunião foi confirmada para a votação de 27 requerimentos. São muitos pedidos de novas convocações para depoimentos. Que vários parlamentares têm dito aqui, que a imprensa também está em cima, é o pedido de convocação da Marta Graef, que é a ex-companheira de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Por quê? O requerimento justifica que Marta Graef, ela presenciou muitas conversas, presenciou ligações de vídeo com autoridades da República e Daniel Vorcaro teria ali contado muita coisa e ela teria presenciado muitas conversas dele com informações que podem ser úteis para a investigação aqui da CPMI do INSS. Além de Marta Graef, há também um requerimento para convocar o senhor Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, e aí os parlamentares mostram que há indícios de crimes também de Fabiano Zettel. Há previsão de convocação de ex-diretores do Banco Master, há também a convocação de Marcos de Brito Campos Júnior, que é o ex-superintendente do INSS no Nordeste, aquela empresária que todo mundo tem falado, a imprensa e as investigações apontam especialmente, a Roberta Luxinger, ela é empresária e também amiga do Lulinha, que é o filho do presidente da República, que também está aí sendo investigado. E há também o pedido de convocação de Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central. A gente vê muita expectativa, discursos obviamente diferentes com relação a esses requerimentos por parte da oposição e também da
base do governo. E a gente fica nessa expectativa para o início da reunião, por quê? Para saber como vai ser, se eles vão retirar algum requerimento da pauta, se vão manter todos esses requerimentos, e também sobre essa insatisfação muito generalizada com relação aos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, com decisões aqui sobre os trabalhos da CPMI e do INSS. A gente segue, a gente viu a entrevista coletiva do deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI. Ele apontou que há muita insatisfação com esses posicionamentos do STF. Ele falou também da necessidade da prorrogação do prazo da CPMI para que eles possam obter um relatório mais robusto, com ainda mais informações, mas ele sempre destaca que, se não for possível prorrogar, ele já tem muito material que mostra sobre a investigação de muitas pessoas que estão aí envolvidas nesta investigação. Eu vou agora fazer mais uma entrevista ao vivo, estou com a senadora Elisiane Gama. Agradeço, senadora, a sua participação aqui no Senado Federal, muitos parlamentares já aqui na sala. Qual é a expectativa? Quais são os pontos que a senhora considera essenciais na reunião de hoje? Olha, nós temos, na verdade, requerimentos, não é? Ao mesmo tempo também, pelo menos estava programado aqui algumas oitivas, ao que me parece as oitivas não acontecerão, elas serão remarcadas por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, basicamente, a gente vai se deter hoje na aprovação desses requerimentos. Há um volume de requerimentos que está, na verdade, na pauta de hoje. A gente vai estar aqui, como é sempre o nosso objetivo, de fazer uma investigação isenta, imparcial, uma investigação focada no objeto de fato da CPMI. Faremos, inclusive, agora, neste momento, está tendo, inclusive, uma reunião do líder do governo com a direção da CPMI, no sentido de construir um acordo na forma, não é, no rito das votações, e evitar surpresas, evitar o que nós acompanhamos aqui nas últimas sessões. Então, eu espero que a gente possa chegar a um entendimento para que, se tiver que fazer destaque, alguns requerimentos a gente fazer, tiver que votar em globo, votar, mas votar sempre obedecendo duas coisas que são fundamentais: um acordo de procedimento feito entre os colegas e o regimento do Senado Federal, do Congresso Nacional. Então é fundamental, na verdade, que isso ocorra, e esse regimento comum, que é das duas casas, por ser uma CPMI, é sempre a prioridade que nós levaremos em consideração. Eu espero que hoje, inclusive, a sessão seja uma sessão bem mais tranquila do que foi realmente a última sessão de deliberação aqui no plenário. Tá bem, eu agradeço a sua participação, senadora, bom dia. Nós estamos aqui ainda na sala, que está muito movimentada, olha só, mas ali do lado eles estão reunidos ainda para essa reunião prévia que acontece sempre antes da reunião oficial aqui na sala da CPMI. 27 requerimentos estão na pauta, mas a gente vê aí que podem ocorrer mudanças. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, e aí podemos voltar a qualquer momento com novas informações quando terminar a reunião ali na sala reservada entre o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI, juntamente com as lideranças, tanto da base do governo quanto da oposição. Obrigada pela sua companhia até aqui. Siga com a nossa programação e a gente volta a qualquer momento. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelos de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em Discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. O Concertos em Geral será especial. Vamos aproveitar o aniversário da TV Senado para fazer a nossa homenagem. Nestes últimos 30 anos, a TV Senado tem dedicado espaço especial à música clássica, a música de concerto. Então hoje vamos rever um dos primeiros programas Concertos em Geral que exibimos aqui, o Piano Orquestra. O que a gente tenta fazer hoje é ir até o público, ver como é que a gente interage com eles, ver como é que o público pode interagir conosco, descobrir esses caminhos aí do século XXI. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos, direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Como combater o casamento infantil no Brasil? Em quais contextos sociais esse crime acontece? A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, respondem a essas e outras perguntas ao vivo.
TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, Isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. A literatura tem um poder revelador, de fazer com que muitas coisas venham à tona, porque eu confio demais que são as próprias palavras que se juntam para um escritor a revelia, muitas vezes, da consciência do escritor, sabe? Como se as palavras tivessem um caminho próprio. Super Libres, neste sábado, 7h30 da manhã, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah,
Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI do INSS, agora 10 horas 3 minutos, instantes finais para o início da reunião aqui. O relator já saiu lá da sala da reunião prévia que eles costumam realizar e eu estou ao vivo com os senadores Alci Lucas, que vai falar com a gente um pouco sobre essa reunião de hoje. Nenhum depoente vai comparecer, né, senador? Mas nós temos 27 requerimentos previstos. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário? Da falta dos depoentes e desses requerimentos que estão na pauta? É lamentável, né? Porque a gente precisava ouvi-los, né? Nós temos aqui o representante do INSS que cuida de tecnologia, apresentou atestado, o pessoal do consignado, né? A Crefisa, a Leila não compareceu também, tem também, né, o C6, que é um banco de consignado, além o pessoal da Dataprev, que precisa prestar depoimento. Você viu que durante a investigação, vários servidores do INSS estão presos e foram condenados. Na Dataprev é a mesma coisa, tinha que ter. Provavelmente ninguém faria nada desses descontos sem a Dataprev ter participado disso. Agora, nós temos que trabalhar muito para prorrogar a CPMI. Não adianta a gente aprovar esse monte de requerimento se a gente não conseguir trazer o pessoal aqui. Então a gente vai lutar para prorrogar e aprovar. Nós não temos aqui nenhum bandido de estimação. A direita vota em qualquer requerimento. Evidente que tem que ter conexão com a CPMI, mas a gente não protege ninguém, diferente da base de governo, que toda hora tenta. Hoje vamos ter que votar individualmente em função da decisão do ministro Flávio Dino, que é um absurdo também. Tem mais de 200 anos que tem CPMI e CPI aqui no Congresso, sempre votar em bloco. Agora vem essa novidade dizendo que você não pode quebrar sigilo em bloco. Então, infelizmente também teve a nossa reunião cancelada ontem, exatamente porque o ministro deu um habeas corpus permitindo, e vir ou não, nunca vi isso, quer dizer, isso tira totalmente a competência da CPMI. Então nós temos também que conversar com o Supremo, já tem alguns projetos tramitando aqui que nós vamos aprovar para fortalecer a CPMI, para obrigar realmente as pessoas, os depoentes, virem aqui, né? Diferente do que está acontecendo hoje nos habeas corpus, para a gente poder realmente dar transparência, né, e mostrar para a população quem roubou esse dinheiro dos aposentados e pensionistas. Senador, o senhor citou, vários outros parlamentares citaram essa insatisfação com a interferência do STF no Poder Legislativo, especificamente aqui na CPMI do INSS. O senhor acha que isso, de fato, pode trazer prejuízos ao relatório final? Sim, né? Porque a gente precisava ouvir todos eles. Ontem mesmo era o berço do consignado, que é o Sexta da Bahia, e aí, infelizmente, o ministro deu a possibilidade de vir ou não. Então isso atrapalha muito, fere inclusive as competências nossas de acordo com a Constituição, o regimento que nós temos do Congresso. Então essa interferência é muito ruim, não é? E acaba dificultando a transparência. É lamentável, né? A gente vai conversar com os ministros, nós sempre temos uma reunião agora com o ministro André Mendonça também, para a gente poder melhorar um pouco, né? Ninguém quer que as pessoas falem aquilo que possa incriminá-los. A gente sempre respeitou isso. Mas tem muita informação que eles podem dar sem comprometer. Então a gente vai trabalhar aqui para manter realmente a nossa autonomia aqui da CPMI. Senador, a gente tem 27 requerimentos que devem ser votados, entre eles a convocação de Marta Graef, a ex-companheira de Daniel Vorcaro, tem também do Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, entre outros requerimentos com pedidos de convocações. Por que é importante ouvir essas pessoas aqui na CPMI nessa reta final para a conclusão dos trabalhos? Olha, tem que ver realmente se esses requerimentos têm fundamento, porque na prática a gente tem que convocar as pessoas ligadas ao INSS, seja consignado, seja desconto associativo. Qualquer convocação de pessoas que não têm vínculo ou que não têm indício nenhum, é só questão política. Agora, se a gente não prorrogar a CPMI,
Então, a semana que vem termina. Então, não dá tempo de chamar nem aqueles que já foram aprovados aqui, que precisavam estar aqui. Então, a nossa prioridade hoje é a prorrogação. E a prorrogação, o senhor acredita na possibilidade dela ocorrer? Como que está essa negociação? Tá difícil, né? Porque senão já teria sido prorrogado. Todas as CPIs, eu participei de todas, Petrobras, Lei Rouanet, JBS, CARF, né? CPI da Covid, 8 de janeiro, participei de todas. Sempre, né, teve prorrogação, sempre. Então, é mais um problema que a gente está, né, dependendo aí da reunião do Congresso Nacional, para a gente poder realmente ler a CPMI do Master, e também, né, dependendo do presidente Davi, para prorrogar aqui a CPMI, que é Congresso, né? CPMI é Congresso. Quando é que ele vai marcar essa reunião? Ainda não marcou. Provavelmente será depois que encerrar o prazo da CPMI. É lamentável. Agradeço a participação, boa reunião para o senhor. Bom dia. Obrigado. É isso, agora 10 horas, 9 minutos, a reunião ali na sala ao lado entre o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e as lideranças tanto da base do governo quanto da oposição continua. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, já saiu, ele está por aqui conversando com parlamentares, não está mais na reunião e é lá que eles possivelmente retiram alguma coisa da pauta ou entram num acordo, vota em bloco, não vota em bloco. Agora essa já não é mais tanto uma questão de negociação, né? A gente ouve os parlamentares dizendo sobre a decisão do STF, e aí tem gente que diz que não, que vai continuar votando em bloco, e tem parlamentares que dizem que não pode ser votado em bloco, que será tudo votado só, cada um independente. Aí a gente está aqui nessa expectativa para o início da reunião para saber como de fato vai ser o andamento dessa reunião depois de todas essas decisões, né, do Supremo Tribunal Federal que acabam interferindo aqui nesses trabalhos da CPMI. Para hoje estavam previstos 4 depoimentos, a gente sabe que não vão comparecer, 2 deles por uma decisão, uma autorização do STF para que a data seja remarcada. São o depoimento da presidente da Crefisa, que é a Leila Pereira, e do presidente do Banco C6, que é o Arthur Azevedo. Eles não vão comparecer, há aí essa autorização do STF para o adiamento dos depoimentos deles. Nós vamos agora entrevistar ao vivo o senador Magno Malta, está aqui comigo na CPMI do INSS. Senador, muito bom dia para o senhor. Agradeço a sua participação aqui no Senado Notícias. O senhor tem uma expectativa para essa reunião em que 4 depoimentos estavam agendados, mas nenhum dos depoentes vai comparecer. Como o senhor analisa essa ausência dos depoentes? Expectativa zero. A ausência dos depoentes é culpa única do Supremo Tribunal Federal. Eles estão violando a lei. A CPMI ou CPI. Estou me dirigindo ao ministro André Mendonça. Vossa Excelência sabe que CPMI tem poder de justiça e de polícia. Isso é um instituto do Legislativo e que Vossa Excelência está desautorizado a dar autorização para convocado não vir. Então os caras estão em casa zombando de nós, no meu caso, zombando do povo do Espírito Santo que me elegeu ou de todos que aqui estão, ministro. Quando alguém está enrolado, metido numa investigação e é convocado, ele é obrigado a vir. Convocação coercitiva se não vier. Agora, ele pode receber esse habeas corpus, essa autorização, para ele ficar calado. Mãe, até não precisa, nem precisa recorrer a isso, porque a Constituição já diz que o cara pode ficar calado para não fazer prova contra si. Nem precisa pedir. Agora, autorizar um sujeito bandido que está convocado a tentar desmoralizar é o desajuste, não é? A insegurança jurídica que esse país está vivendo. E, desculpe, aí começa a ter cheiro de blindagem. Outra coisa que eu preciso dizer aqui, a nação vê isso com muita tristeza, com muita angústia no coração. Eu sei que a sua posição é difícil. O senhor
Mas o senhor é o prevento disso tudo. Sabe, quando aconteceu, o argumento é que já havia concessões anteriores, não havia ministro. A primeira concessão foi dada por você, a Daulane. Cometeu crime, foi convocada na CPI aqui das Betes e recebeu autorização para não vir, simplesmente para ficar em casa debochando da CPMI. A partir daí, os outros começaram a receber. Então não adianta instalar a CPMI, não adianta instalar a CPI, enquanto o Supremo Tribunal Federal não se colocar no seu devido lugar. Senador, e com relação ao prazo final, está acabando o prazo da CPI, da CPMI. Há uma expectativa para prorrogação, mas ainda sem uma decisão. O senhor acredita que vai haver a prorrogação? Considera isso importante? Olha, importante é. Eu acho que o presidente podia tirar uma comissão aqui para conversar com o ministro, né? Eu mesmo pedi a minha assessoria agora para fazer um requerimento ao ministro André Mendonça para ele me receber. Exatamente dizendo por que eu quero falar com ele. Quero falar sobre CPMI. Aliás, assim, a vida me deu essa expertise. Eu comandei grandes CPIs nesse país com resultados no cumprimento da lei. Então o que ele está fazendo é acabando com esse instituto. E o Legislativo, o Senado da República não pode aceitar isso calado. Nós não vamos ter ajuda nenhuma do presidente dessa casa. Até porque todas as investigações que estão versando têm envolvimento do presidente dessa casa. Então, ou nós nos levantemos, não é? Ou não vejo o menor sentido prolongar um troço como esse, está marcando reunião, perdendo tempo, para que o ministro André Mendonça autoriza o indivíduo a ficar zombando da CPI dentro de casa, com a televisão ligada, vendo tudo isso aqui e um monte de senadores e deputados lamentando, né? O que nós estamos fazendo é lamentando, vendo o ministro violar o Instituto da CPMI. Agradeço, senadora, a sua participação. Bom dia, boa reunião para o senhor. Nós continuamos aqui ao vivo. Acabou a reunião. Eu acabei de perguntar aqui para o presidente se ele poderia falar com a gente como foi essa reunião prévia para decidir o andamento da reunião da CPMI, mas ele disse que prefere não falar agora e depois normalmente ele dá a entrevista ali no intervalo, né? Apesar que hoje não tem depoimento, então ao final a gente vai trazer a entrevista do senador Carlos Viana, presidente da CPMI. Estamos aqui aguardando o início da reunião, o presidente e o relator já estão aqui à mesa, então em alguns momentos esse início já deve começar os trabalhos aqui. Eu fico observando assim para ver a movimentação, muitos parlamentares, senadores, todos aqui posicionados, aguardando esse início, que já deve ser, vai ser essa parte deliberativa, com 27 requerimentos a serem analisados. Esses requerimentos são de pedidos de convocação. Aí está a pergunta, né? Vai convocar mais pessoas, mas ainda tem muita gente para ser ouvida e o prazo da CPMI está acabando, é agora no final de março. Não há uma previsão, há um pedido, uma solicitação de prorrogação do prazo, mas não há uma resposta da presidência do Congresso Nacional para esse início para essa prorrogação do prazo. O relator sempre afirma que se prorrogar vai ser um relatório mais robusto, mas se não prorrogar, também ele tem um relatório muito completo para apresentar. Eu vou, neste momento, entrevistar ao vivo aqui o senador Randolfo Rodrigues, que o senhor estava ali na sala, na reunião ao lado, que prevê, né? Vocês conversam ali para dar uma otimizada nos trabalhos que vão acontecer aqui durante a reunião. O senhor pode adiantar para a gente como deve ocorrer a reunião? Dos requerimentos propostos para o dia de hoje, a ampla maioria está acordado. Um ou dois que talvez tenha alguma divergência, talvez nós possamos vir a ter a verificação. Mas nós concordamos basicamente com o conjunto dos requerimentos apresentados pelo relator e pelo presidente. E como vai ser a votação hoje? Bom, vamos tentar construir um acordo nos que estão pendentes. Se não construirmos acordo, aí vamos para a verificação nominal. Cada um coloque seu voto no painel. Agradeço, senador. Bom dia. A gente vê aí que a reunião da CPMI está começando e nós vamos acompanhar agora a votação dos requerimentos. Que se realiza nessa data, 12 de março do corrente ano.
Antes de iniciarmos nosso trabalho... Silêncio, por gentileza. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 34ª reunião realizada em 9 de março de 2026. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Senhores, a senhora Leila Pereira, convocada inicialmente para prestar depoimento na segunda-feira passada, informou na manhã do dia agendado para seu depoimento que não viria, alegando de modo equivocado que a decisão do ministro Flávio Dino teria anulado todas as quebras de sigilo aprovadas em bloco na 32ª reunião desta CPMI e se estenderia também às convocações aprovadas. Ainda informou que estaria em São Paulo para participar da cerimônia de encerramento e de premiação do Campeonato Paulista de Futebol, na condição de presidente do Clube Palmeiras. Conforme anunciado por essa presidência na ocasião, a justificativa para não comparecer não foi acolhida, de modo que o depoimento ficou reagendado para hoje. Novamente, porém, a senhora Leila, por meio dos advogados, não compareceu à presente reunião, tendo acionado o Supremo Tribunal Federal para solicitar ao ministro Flávio Dino que suspendesse a convocação. Em resposta, o ministro esclareceu que a suspensão da deliberação parlamentar estabelecida na decisão liminar restringiu-se às medidas de quebra de sigilo em globo. Entretanto, em que pese ela está convocada desde a semana passada e ter injustificadamente faltado à primeira convocação, o ministro vedou que seja determinada a condução coercitiva para a data de hoje, permitindo ainda que, caso ela faltasse, possa solicitar uma nova data. Sendo assim, esta presidência, diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para a oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento. Não comparecimento do convocado Arthur Ildefonso. Comunico que o senhor Arthur Ildefonso Broto de Azevedo, testemunha regularmente convocada para esta CPMI, não comparecerá à oitiva prevista para hoje. Por volta das 10h30 da noite, o ministro André Mendonça determinou que o convocado é testemunha e é obrigado a comparecer. Nessa madrugada, a presidência recebeu comunicação formal do convocado nos seguintes termos. Cadê o e-mail? O e-mail está aí? Está aqui, ó. Ah, está aí. Vai. Passo a ler aqui a comunicação do senhor Ildefonso, responsável pelos C6 consignados. Diante da decisão do ministro Flávio Dino, datada de 11/3 de 2026, que esclareceu a abrangência de decisão anterior, datada de 5/3 de 26, e os efeitos que esta teria sobre as convocações aprovadas pela CPMI do INSS, por meio de votação em bloco, e permitiu a possibilidade de solicitar a designação de nova data para a oitiva de testemunhas, venho perante Vossa Senhoria esclarecer e requerer o quanto segue. Em razão de compromisso profissional pré-agendado desde 24/2, envolvendo a agenda perante o Conselho de Administração do C6 Bank, que acontece de forma presencial na sede em São Paulo, nos dias 11 e 12, com a presença da totalidade dos conselheiros, pede-se vênia e a compreensão dos integrantes dessa CPMI para que seja alterada a data originalmente definida para minha participação perante essa comissão. Ciente de que, em 11/3, foi agendada a sessão especial para 18, na qual ocorrerá o depoimento da representante da Crefisa, requer-se seja definida a minha participação nessa mesma data, de tal modo que esta CPMI possa ouvir no mesmo dia os únicos integrantes do sistema financeiro até aqui chamados a comparecer à comissão. Como sinal de confirmação dessa presença do compromisso aqui assumido, desde já são apresentadas as reservas aéreas e de hospedagem feitas para viabilizar a minha presença na data sugerida. Por fim, caso Vossas Senhorias entendam não ser factível que o depoimento ocorra nessa data sugerida, requer-se seja designada qualquer outra data. Essa presidência registra que as convocações aprovadas por essa comissão têm caráter obrigatório
e são um instrumento essencial para o pleno exercício das competências investigativas do Congresso Nacional. De todo modo, considerando a manifestação encaminhada e a disposição declarada pelo convocado de comparecer, a presidência designa o depoimento para o dia 19 de março, quinta-feira. A comissão seguirá adotando todas as medidas necessárias para garantir a efetividade dos trabalhos. Com relação... Só um instantinho, deixa eu terminar, Júlio. Com relação à convocada Leia Brescia Amorim, diretora de Tecnologia da Informação do INSS, enviou ontem documento alegando estar de licença médica, a qual, segundo o comprovante de afastamento enviado, encerra-se em 15 de março de 2026. Determino a realização de perícia médica e, confirmadas as condições de saúde para depoimento, fica designada a próxima quinta-feira, 19/3, para a oitiva. Senhor Paulo Negreiros, após a definição do depoimento, confirmamos que o senhor Paulo Gabriel Negreiros de Almeida, tesoureiro da Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura, encontra-se preso no estado da Paraíba por ordem do ministro André Mendonça. Deste modo, em linha com casos semelhantes, a advocacia adotou as medidas cabíveis para a vinda, porém, não foi recebida ainda a resposta do ministro até o presente momento, inviabilizando a data para a oitiva do senhor Gabriel Negreiros de Almeida. Assim que recebermos as manifestações do Supremo Tribunal Federal, nós daremos sequência para que ele possa vir. Por gentileza, silêncio. Conforme consenso, estão retirados de pauta os itens 17 e 18, os quais serão avaliados para a nova pauta na semana que vem. Senhor presidente, exato, com compromisso de pautá-los na semana que vem. Nós tínhamos pedido isso. Obrigado. 17 e 18. 17 e 18. Obrigado, presidente. O requerimento de convocação do senhor Roberto Campos Neto, itens 26 e 27, fica retirado e será inserido na próxima semana em conjunto com a convocação do atual presidente do Banco Central, o senhor Galípolo. São realizados os seguintes destaques para a votação em separado dos itens. Pois não, excelência. Era só uma pergunta anterior à votação sobre a reunião de quarta-feira, porque como nós não tivemos, ela foi desmarcada e Vossa Excelência não deu a justificativa da desmarcação através da não-vinda do Augusto Lima, né? O senhor Augusto Lima ganhou o benefício de um habeas corpus facultativo, de não comparecer a nenhuma das CPMIs. Qual ministro? Ministro André Mendonça. Serão realizados os seguintes destaques em votação em separado dos itens. 7 e 8, Roberta Luxinger. 9, 10 e 11, Daniele Fonteles. 20, João Antônio Batista, da JF. 22, 23, 24 e 25, convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Votação simbólica dos itens não destacados. Eu vou repetir. Estão destacados os itens 7 e 8, 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24 e 25 serão votados em separado. Os parlamentares que concordam com a aprovação... Presidente, pois não, excelência. Não teve item que o senhor retirou da pauta? Mas isso já foi lido aqui. Os itens 17 e 18 são retirados de pauta. 17 e 18, então eles não vão... E o 26 e o 27 não serão votados. Ok. Esses estão retirados de pauta, excelência. Ok, obrigado, presidente. Votação simbólica dos demais itens em consenso. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os itens previstos em pauta. Votação dos destaques. Atenção, senhores, por favor. Itens 7 e 8. Determino a secretaria... Só um minuto. Vai ter defesa, né, presidente? Vai. 2 de cada lado. Obrigado. Vai ter a defesa. Itens 7 e 8. Requer a convocação da senhora Roberta Luxinger para prestar depoimento perante essa comissão parlamentar de inquérito como testemunha. Para defender o requerimento... Quanto vai ser uma ou duas defesas de cada um? Dois lados. Duas defesas, 5 minutos cada um. Pela oposição, deputada Adriana Ventura e Kim Kataguiri. Para defender Só me esclareça, começa pela oposição ou pelo governo?
numa definição em regimento, Excelência. Podemos começar pela defesa do requerimento. Deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura, com a palavra por 5 minutos. Obrigada, presidente. Na verdade, presidente, eu quero começar minha fala. Esse requerimento é o requerimento que tem por objetivo a convocação da senhora Roberta Luxinger, que todos sabem que é aquela amiga de fé, irmã camarada do Lulinha, que... Só um instantinho, deputado. Vou pedir aos assessores demais o silêncio, por gentileza, para que os parlamentares possam se manifestar. Retomar o tempo da deputada, por favor. Obrigada, presidente. Então, aqui o que a gente quer é que a Roberta Luxinger, que é a lobista amiga do Lulinha, seja convocada. Ela tem muito a explicar. Ela é aquela que recebeu dinheiro do careca do INSS e supostamente passou por Lulinha. E eu estou falando supostamente porque, infelizmente, o nosso ministro do STF, senhor Flávio Dino, o nosso ministro ativista, a pedido do PT, blindou a quebra do sigilo dela e a empresa dela, que é a RL Consultoria. Então, a gente não conseguiu comprovar que a empresa dela passou dinheiro para a empresa do Lulinha, que é a LLF Participações. Porque aqui, presidente, ninguém é ingênuo de achar que a Roberta passou dinheiro para o Lulinha na conta da pessoa física dele, né? Todo mundo ali é bem espertinho. Porque aqui ninguém é ingênuo de achar que a Roberta Luxinger... que a Roberta Luxinger não faz parte desse esquema criminoso, não só pelas posturas, como também pelas declarações, como também tudo que a gente ouve na imprensa de ameaça. Então, ninguém é ingênuo de acreditar nessa narrativa ridícula do PT, de que as informações que chegaram aqui nessa CPMI e depois foram retiradas, que o Lulinha não recebeu dinheiro da Roberta, que não recebeu dinheiro do esquema. Então, a gente já teve vários debates aqui. Eu acho que a imprensa está fazendo um trabalho maravilhoso de escancarar a verdade para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está vendo essa pataquada, essa mentira, todas essas transferências. Tanto assim que o Lulinha fugiu para a Espanha. Está lá na Espanha, ali curtindo a Espanha, mas assim, a quebra de sigilo, presidente, das empresas do Lulinha, sequer foi pautada nessa CPMI. E eu fiz, inclusive, requerimentos nesse sentido, eu estava aguardando a pauta, fiz uma solicitação para a secretaria, eu gostaria, sinceramente, eu sei que tem uma questão do Flávio Dino aí, né, de insegurança, mas as empresas dele estão no esquema também. Então, a gente precisa quebrar o sigilo das empresas dele. Eu tenho 4 requerimentos de quebra de sigilo das empresas do Lulinha que não foram pautadas e eu faço uma solicitação à Vossa Excelência que entrem na pauta, por gentileza, presidente. E o Lulinha recebeu, pelo menos, 2,3 milhões da empresa dele, que é a LLF Participações. O que essa empresa faz? Ninguém sabe. O que essa empresa tem por objetivo, tal, ninguém sabe, mas a gente imagina bastante. E saiu no jornal, e todos viram, que nem sede essa empresa tem. Então, uma empresinha fantasma para fazer rolo e para fazer esquema. Então, convocar a Roberta Luxinger é o mínimo que essa CPMI pode fazer. Ela precisa explicar essa história. E se realmente não tiver nada a ver com isso... ela não tem nada a ver, ela não passou dinheiro para o Lulinha, eu tenho certeza que até o PT vai apoiar que ela venha aqui, né? Afinal de contas, ela tem muito a explicar, tem muito de transferência, de mesada de 300 mil reais, e a gente vai ver como será realmente o afinco, a blindagem do PT, do governo, depois daquele show de horror que vimos aqui de pancadaria, que até meu colega Luiz Lima recebeu o soco aqui. Então, eu acho que é importante, hoje, a gente ver quem blinda quem e o quê. A gente quer convocar a senhora Roberta Luxinger para tirar a prova. E se ela não tiver nada a ver com isso, não tem mesada, não tem 300 mil, ela fala e ela prova. Então, vocês que estão assistindo essa CPMI, reparem nos parlamentares que irão votar para blindar Roberta Luxinger / melhor amiga do Lulinha,
a Roberta e o Lulinha estão na mesma história, essa história que o único perdedor é o povo brasileiro. Obrigada, presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra para defender o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Veja bem, o segredo do Lulinha foi quebrado... Quase que eu lhe chamo de Marcel Van Hatten aqui, desculpe. Nada, presidente. Perdão, o que O segredo do Lulinha foi quebrado. E isto, posteriormente, a ele próprio dizer que não havia necessidade, que ele mesmo entregaria o seu sigilo fiscal. Posteriormente foi vazado. Segundo consta, a própria Globo reconhece que o vazamento se deu através de fontes da Polícia Federal. Não foi da CPMI, porque aqui nós não temos o sigilo. E o que se encontrou no sigilo de Lulinha? Absolutamente nada que tivesse relação com a CPMI e absolutamente nada de errado. Nada em relação à careca do INSS, nada em relação a Zetel, nada em relação ao Vorcar, não tinha absolutamente nada no sigilo quebrado e vazado do Lulinha. Portanto, isso serviu apenas de cortina de fumaça para que o bloco bolsonarista não quisesse fazer as investigações sérias do que aconteceu no banco Bolsomaster, que é o master dos bolsonaristas, é o banco dos bolsonaristas. Portanto, Lulinha não tem nada a ver com este assunto. E também da Roberta não tem nada a ver com o assunto do INSS. É outra cortina de fumaça. E é por isso que nós estamos votando contra, para que a CPMI, presidente, ela tenha um rumo real de investigação. E não fictício, não de cortina de fumaça. Eu vou dar algumas pistas que nós precisávamos de investigar e que estão sendo blindadas. Por exemplo, Pastor Zetel. Nós vimos agora que se intensificou a relação de Zetel com Vorcaro do ponto de vista dele ser o financiador, ou melhor, a pessoa que fazia tudo economicamente em nome do próprio Vorcaro. O Zetel nós não votamos nenhuma vez a quebra de sigilo. Estava para quinta-feira passada, a reunião pela doença que adquiriu naquele dia o mal-estar do deputado Alfredo Gaspar, ela foi, sim, que o deputado Alfredo Gaspar teve um mal-estar, foi ela desmarcada. E nós não votamos e não veio a votação novamente. Então, se há alguma blindagem, essa blindagem se diz respeito a Zetel. E ele está bem encrencado. Fiz um levantamento sobre a igreja da Lagoinha que ele construiu, parece que foi dinheiro dele, portanto, dinheiro do Master, lá na igreja Belvedere, Lagoinha do Belvedere, é impressionante. É muito dinheiro. Sim. Nós precisamos saber. Ninguém tem interesse em saber que lavagem de dinheiro foi feita, e se foi. Então, o Zetel está sendo blindado. Nenhuma vez aqui foi aprovado um requerimento para quebra do seu sigilo. E eu não vi os bolsonaristas reclamarem, pelo contrário, ficam caladinhos. A CM Neto agora, 3,6 milhões que ele deu, agora a CM Neto, outro bolsonarista. 3,6 milhões, Pimenta, que o ACM Neto conseguiu, diz ele, que prestando assessoria, consultoria, 3,6 milhões. Tem até um requerimento do deputado Ribeiro Neto, silêncio, por favor, convocando a CM Neto e vendo a quebra de sigilo dessa empresa dele. Outro que está sendo blindado, deputado Nicolas, ganhou um avião para fazer a campanha no segundo turno, um avião emprestado do Vorcaro, para fazer campanha no segundo turno. Todo mundo viu isso. E depois andou com o André Valadão também neste avião. Por que nós não vamos fiscalizar o porquê e como que esse dinheiro chegou para Nicolas fazer essa viagem? Que se quiser mais, tem o Ibanez, o filho agora, 10 milhões, que também conseguiu adquirir uma casa nesse valor. Tudo pelo Banco Master, olha, todos bolsonaristas. E nós temos ainda, importante, com certeza, Ibanez é bolsonarista. Por gentileza, só um instantinho. Nós vamos ouvir o parlamentar, por favor. Mais um minuto para o deputado Rogério Corrêa, por gentileza. Obrigado, presidente. Estou falando com calma, mas estou botando fatos. Ibanez fez campanha para o Bolsonaro. Assim como fez campanha para o Bolsonaro, também o Zetel, que eu esqueci de dizer, deu 5 milhões, 3 milhões na conta do Bolsonaro, segundo falou o próprio presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. E 2 milhões para o Tarcísio de Freitas, também bolsonarista.
Então, veja bem, o Banco Master é um banco bolsonarista, é um banco dos bolsonaristas, é o Bolsomaster. É isso que nós precisamos de investigar. E a cortina de fumaça é o Lulinha, o irmão do Lula, o filho do Lula. Aliás, o filho do Lula teve um iPad dele uma vez que foi tomado, até hoje eu não sei se devolveram. Tudo perseguição. Isso não deve ser considerado uma CPMI. Por isso a gente vota contra, para não ter cortina de fumaça. Pois não, obrigado, Excelência. Para defender o requerimento do deputado Marcel Van Hatten. Kim Kataguiri, perfeitamente. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro falar rapidamente que nós aprovamos agora a convocação da Marta Graeff e eu fico feliz com isso, um requerimento de minha autoria. E do senhor Zetel também. Que provou o vínculo do Vorcaro com Alexandre de Moraes, inclusive passando férias juntos ali em Campos do Jordão e também revelando pra gente que Vorcaro foi muito bem atendido pelo presidente Lula e que o presidente Lula convocou o ministro de Minas e Energia para atender Vorcaro, que tem negócios nesse setor, e chamou o presidente do Banco Central também para atender o Vorcaro. Dito isso, a Polícia Federal diz que a Roberta é do núcleo político do roubo do INSS. O PT e a base do governo diz que quer investigar todo mundo que está envolvido. Bom, e aí? Ela está envolvida segundo a Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal foi indicado por vocês. A Polícia Federal está mentindo? É incompetente? É negligente? Qual é a evidência que vocês têm de que a Roberta não tem nenhum vínculo? Se vocês querem investigar todo mundo, e se a Roberta, como o deputado do PT disse, não tem vínculo com o Lulinha, por que não vamos chamar a Roberta? Em nenhum momento foi dito isso. Em nenhum momento alguém justificou aqui da base do governo, falou sobre o requerimento, né? E disse por que não devemos chamar a Roberta. Falaram, não tem nada a ver com o Lulinha, não tem a ver com a investigação. Tem a ver com a investigação. Ela já foi apontada pela Polícia Federal como parte do núcleo político. Então por que não chamar? Por que não chama o Zettel, não chama a Lagoinha? Eu voto qualquer coisa chamar o Zettel, quebrar sigilo de Zettel. Eu voto qualquer coisa chamar a Lagoinha, quebrar sigilo de Lagoinha. Agora eu quero saber se votam no Lulinha. Eu voto do Lulinha, do Zettel, da Lagoinha, de quem vocês quiserem, de qualquer lado. Não tenho problema nenhum. Eu voto até pra me convocar e quebrar o meu sigilo, se vocês quiserem. Aí vocês votam do Lulinha? Não vota, né? Então, assim, a gente tá sabendo aqui quem tá blindando quem. Ela recebeu R$1 milhão numa empresa de fachada para prestar uma consultoria para uma empresa que a própria consultoria dela diz que não é do ramo dela. R$1 milhão, e aí vocês vão falar que não tem nada a ver. Que não tem elo com Careca, que não tem elo com o roubo do INSS. Outro ponto. As quebras feitas pela Polícia Federal mostram que o Lulinha recebeu R$300 mil do Careca por meio da Roberta. Aí vocês vão falar o quê? Que é mentira. Que não tem. Vocês vão desmentir a Polícia Federal. Cadê onde vocês estão desmentindo isso? Qual que é a prova que vocês têm? Traz pra gente. Traz pra gente. Mais um ponto. Consta também em investigações da Polícia Federal que foi ela que apresentou o Lulinha pro Careca do INSS. E mais um ponto. Careca do INSS esteve várias vezes com Lulinha, a Roberta esteve várias vezes com Lulinha, é apontada como, e aqui vou colocar aspas nos 300 mil, que eu tô vendo que a base do governo tá mobilizando a assessoria para montar um discurso para defender. Nas mensagens do Careca para a Roberta, ele diz que os 300 mil são para o filho do rapaz, são para o filho do homem. Evidentemente, trata-se do presidente da República, né? Então, assim, ela esteve... Não tem nada a ver com o Lulinha. Há provas aos registros dos voos, e aqui eu desafio alguém a me desmentir. Aos registros... Aí vocês precisam me provar quem está fraudando isso. É a ANAC? Quem é que está envolvido nesse esquema, nessa grande montagem pra gente tentar fingir que o Lulinha está envolvido, né? Nessa grande maquinação. A gente tá... Olha, eu não sabia que eu era tão poderoso, não. Eu não sabia que eu conseguia influenciar a Polícia Federal para falar que o Lulinha tem relação. Eu não sabia que eu conseguiria influenciar a ANAC para dizer que o Lulinha voou 6 vezes com a Roberta Luxinger. Eu não... Olha, eu tô impressionado com o meu próprio poder. Eu não sei como eu não tenho maioria no Congresso, não sou presidente da República. Porque olha a maquinação que eu consegui fazer para tentar pegar o Lulinha. Então, vamos lá. Repetindo. A polícia, não sou eu, a Polícia Federal diz que ela é do núcleo político.
A Polícia Federal diz que ela recebeu R$1 milhão numa empresa de fachada. A Polícia Federal diz que ela apresentou o Lulinha para o Careca. E aí não querem chamar por quê? A base do governo não diz que tem que investigar e que quer ir até o final e todo mundo que está envolvido? Repito, eu voto Zettel para quebrar o sigilo dele, para convocar. Eu voto para quebrar o sigilo e chamar a Lagoinha. Eu voto quem vocês quiserem. Eu, Bolsonaro, quem vocês quiserem, voto para chamar. Não tem problema. Vocês votam do Lulinha? Não votam. Quando votam do Lulinha, vocês vão sair para pancadaria. Obrigado, presidente. Pois não. Líder Pimenta. Deputado Alencar Santana com a palavra. Eu tô achando que os deputados, senadores bolsonaristas aqui dessa comissão pararam de ler a Veja. Porque saiu até na matéria da Veja, relatório da PF sugere que a amiga de Lulinha não tem conexão com as fraudes do INSS. E já votamos esse requerimento, em mais de uma oportunidade ele foi rejeitado. E novamente se insiste, numa tentativa, como disse nosso deputado Rogério, de se criar uma cortina de fumaça e não votar e deliberar sobre outros requerimentos. Outros requerimentos. Por exemplo, da senhora Letícia. Quem é a Letícia e o que ela tem a ver com o INSS? A Letícia é sócia do senador Flávio Bolsonaro, vou repetir, Flávio Bolsonaro e administradora do seu escritório. A senhora Letícia é irmã do senhor Alexandre e o senhor Alexandre é sócio do Careca. Olha, tem uma coisa mais conexa do que essa? Não. Mas por que não se delibera a convocação da senhora Letícia? Qual a razão? Qual o medo? Por que não? Não se quebra nenhum sigilo e não se convoca. Não dá para entender. O senhor Zettel, sócio do Vorcaro, pastor da Lagoinha, que doou para algumas figuras políticas de Minas Gerais, através do seu banco Clava Forte, utilizando outras empresas, até familiares, está desde o ano passado para ser convocado. E essa que nós estamos agora, senhora Roberta, deliberando sobre ela, já se deliberou mais de uma vez. E o Zettel, nenhuma. Como assim? Blindagem? A quem? E quem está blindando? Nós temos que entender, é importante as pessoas que estão nos assistindo compreenderem isso. Porque aqui alguns falam uma coisa, jogam uma fumaça para tentar desviar, mas a fundo não querem enxergar a verdade. Importante ter isso muito claro. Ora, se o sócio do Careca é irmão da sócia do Flávio, por que também não se quebrou, que suspeita-se que o escritório também administrado pela Letícia usou-se também para lavagem de dinheiro, lembrando que ele comprou uma mansão de 6 milhões mesmo sem renda, por que não se quebra o sigilo dele? Não, aí não pode pôr, não sei o que lá, aí não dá. Então alguém está blindando, e muito. E não somos nós, da base do governo, que fazemos a pauta. Nós temos requerimentos para serem deliberados, mas eles não são pautados. Aí é importante que alguns façam essa interrogação para saber quem de fato está blindando e quem está blindando. Eu quero lamentar a decisão do ministro André Mendonça, relator da CPI do INSS, do caso do INSS no STF, também do Banco Master, que já tinha impedido que o senhor Vorcaro viesse tempos atrás. Agora ele impede que o seu sócio venha. Na sessão que nós teríamos ontem, o senhor Augusto Lima ia ser ouvido. Teria muito a dizer, mas, infelizmente, foi blindado por uma decisão dizendo que ele não precisava vir. Eu não vi aqui os choros estridentes de alguns, que o STF está blindando e tal. Cadê? Cadê os choros, os gritos de alguns aqui? E nesse sentido, não, mas não pode. O André Mendonça é nosso, é legal, ele é bacana, não dá para fazer isso. É mais ou menos aí o que está acontecendo. Então é importante as pessoas saberem. Peguem aí, senhoras e senhores que nos acompanham toda segunda e quinta essa CPMI. Ontem ia ter uma sessão, na quarta-feira. Ia ser ouvido Augusto Lima, sócio do dono do Master. Mas por uma decisão judicial do senhor André Mendonça, ele não compareceu. Eu queria, senhoras e senhores, eu coloquei um vídeo na minha rede, peço quem puder acompanhar, mas eu queria perguntar ali para a senhora Leila, da Crefisa, se ela viesse hoje. Eu ia perguntar em que ano ela fez o contrato com o INSS que permitiu que ela fizesse empréstimo consignado.
ela ia falar 2020, que foi o ano que ela fez. Isso é documento, é contrato. Eu queria perguntar para o representante do C6, se hoje ele viesse. Que ano ele assinou, foi autorizado a fazer consignado para os aposentados? Ele ia responder 2021. Bom, nós estamos em 2006, o presidente Lula começou em 2023, então 2020 e 2021, se eu não estiver equivocado, é o governo Bolsonaro. Olha só, ela ia responder 2020 e ele ia responder 2021. Portanto, é inegável, inequívoco. Essa roubalheira começou por conivência, participação, parceria, por políticos, gestores do governo Bolsonaro, desde 2019. Estão encerradas as falas. Determino à secretaria que abra o painel. Os que aprovam a manutenção do requerimento votam sim. Os que aprovam a derrubada do requerimento votam não. Eu vou repetir. Não, né? Oriento, voto não. Marcelo Van Hatten. Oposição orienta, voto sim. Oriento, voto não. Pode abrir? Já abriu, presidente? Sim, abri a votação. Já abri. Mas vai ser Então, nominal. não apareceu aqui. Só um instante. Votação está aberta, senhores. Quem aprova, vota sim. Quem pela derrubada, vota não. Estamos aguardando, Excelência. Certo. Cadê o Kim? Quem tá verde? Eu fiquei rosinha. Eu sou o único rosa até agora. Ah, não. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Quem está chamando? Só pois não. fazer uma colaboração enquanto as pessoas estão votando. Parece que o fundador desse Banco Master foi Jair Bolsonaro. E eu gostaria de elencar as pessoas que cooperaram com ele nisso. Jacques Wagner, Guido Mantega. Vou encerrar a votação, Excelência. Daqui a pouquinho eu vou dar a palavra a todos os parlamentares por 5 minutos. Perfeito? Era só enquanto o pessoal estava votando. Pois não, porque aí nós vamos... Eu vou dar o nome dos personagens. Posso encerrar, a Bolsonaro. Só um instantinho. Eu daria a palavra para cada parlamentar por 5 minutos. Vamos encerrar a votação. Posso encerrar a votação? Pode. Espera aí, calma. Calma, presidente, depois eles vão te agredir. Deixa eles dar uma... Nada, isso é águas passadas. Calma. Deixa eles blindar. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determino a secretaria que publique o resultado. O requerimento está rejeitado. Votaram sim 12, não 16. Votação em destaque dos itens 9, 10 e 11. Requer a convocação da senhora Daniele Miranda Fonteles, publicitária, para prestar depoimento. Para defender a retirada. Vamos abrir, Líder Pimenta. A palavra com quem, Excelência? Senhor presidente. Pois não. 5 minutos, Líder Pimenta. Itens 9, 10 e 11. Pois não, Excelência.
requerimento da senhora Daniele Miranda Fonteles é um requerimento que, na realidade, retorna à pauta. Requerimento que já foi... Senhores, silêncio, por favor. Por gentileza, vou pedir para ouvirmos o parlamentar. Por favor, retomado o tempo do líder Pimenta, por gentileza. Um requerimento, senhor presidente, que volta à pauta e que já foi, presidente, suficientemente explicado que não há nenhuma relação com o objeto dessa CPI. Não tem absolutamente nenhuma relação com descontos associativos ou com o INSS. Portanto, é mais uma tentativa da oposição para criar um fato político e desviar o foco da investigação. Quero aqui aproveitar esse tempo para dar ciência a duas questões que me parecem muito importantes. Esta sim para a investigação e também para o Brasil. Nós aprovamos hoje a convocação do Fabiano Zettel. Quem é o Fabiano Zettel? É o cunhado do Vorcaro. É a pessoa que fez a maior contribuição individual na última eleição. E para quem ele fez a contribuição, senhor presidente? Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O cunhado do Vorcaro foi a pessoa que na eleição do Brasil fez as maiores contribuições individuais para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Além disso, Zettel é o presidente da Clava Fort Bank, uma fintech criada, ligada à Igreja Lagoinha. E por que tem relação com esta investigação? Porque o senhor Felipe Macedo Gomes, da Mar Brasil, um dos Golden Boys que roubou milhões de reais dos aposentados e aposentadas, foi quem pagou o Réveillon no estádio do Palmeiras, pagou com o dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas o Réveillon do Fabiano Zettel, do pastor André Valadão, uma festa enorme, um Réveillon enorme, todo pago no 24 para 25, por quem? Pelo Fabiano Felipe Macedo Gomes, com o dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas. E mais do que isso, quem fez campanha no segundo turno da eleição presidencial com o avião do Vorcaro? Quem viabilizou com o Zettel um jato de alto luxo? E nós sabemos que um jato como esse custa muito dinheiro. Para qual campanha, senhoras e senhores? Senhoras e senhores aqui da oposição bolsonarista, para quem foi feito campanha na eleição presidencial com o jato do Vorcaro? Vamos para o Bolsonaro, senhor presidente. Deputado Nicolas percorreu o Brasil. Zettel encheu a conta do Bolsonaro de dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas. E ainda emprestou o jato para o Nicolas percorrer o Brasil, pedindo voto para o Bolsonaro. Encheu a conta da campanha do Tarcísio de dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas, para que depois o Tarcísio entregasse para eles a Sabesp, as empresas de saneamento e água do estado de São Paulo. Esse Fabiano Zettel é o cara que enriqueceu da noite para o dia. Eu sei que nesse país tem muitos pastores e pastoras que merecem todo o nosso respeito e que merecem serem homenageados e reconhecidos. Mas nós não podemos permitir que figuras como essa envergonhem, se utilizando como falsos profetas, falsos pastores,
que enriqueceram roubando dinheiro do povo brasileiro, que enriqueceram dando golpes no Brasil, como esse Bolsomaster. E eu quero ver, senhor presidente, esse Fabiano Zettel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra, a deputada Bia Kicis, para defender o requerimento. Pois não, presidente, só para confirmar, o requerimento do Zettel foi aprovado hoje sem destaque? Sim, excelência, foi aprovado. Então, repetindo, o documento de convocação do Zettel foi aprovado hoje sem qualquer destaque pela oposição, que não está fazendo o menor esforço aqui para blindar quem quer que seja. É isso, presidente? Só para confirmar, foi aprovado? Exatamente, excelência. Ah, então que bom. Porque, com certeza, também, o documento da Daniela e o da Roberta haviam sido aprovados naquela sessão em que foi implementado aquele esquema pimenta da votação em globo, que o PT insistiu em fazer, que nós tentamos fazer a votação individual e eles não aceitaram. E aí, quando nós ganhamos, primeiro eles correram para a mesa, para cima de Vossa Excelência, em total desrespeito, e aí virou uma confusão, pancadaria que o PT fez, porque quebramos ali também, além da convocação, de aprovar a convocação da Roberta, que eles acabaram de derrubar, de blindar, da Daniela, que eles vão querer blindar agora de novo, aprovamos a quebra do sigilo do Lulinha. E hoje, né, eles estão conseguindo essa votação em separada porque vergonhosamente desrespeitaram o resultado da votação com a estratégia pimenta que falhou aqui vergonhosamente. E aí correram para o presidente do Senado, o presidente do Congresso, que manteve a nossa votação, que deixou muito claro que Vossa Excelência e todos nós seguimos o regimento. E aí, perdendo de novo, correram para o tapetão, correram para o ministro Flávio Dino, para conseguir aí sim uma decisão no tapetão, uma decisão ilegal, inconstitucional, antirregimental, imoral, de blindagem dessas pessoas que roubaram sim os aposentados, e como eles todos, inclusive o Lulinha, que ficou mais do que comprovado aí que ele viajou com o Careca para Portugal, e que tem essas notícias de que a PF traz de que ele recebia 300 mil mensais, né? Mesadinha que pingava todo mês, do dinheiro suadinho dos aposentados que ficam sem dinheiro para comprar remédio. E aí está essa Daniela aqui também, que eles mais uma vez estão querendo blindar. Eles sim estão destacando aqueles que eles querem blindar. A gente não destacou ninguém, minha gente. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. E a gente não blinda ninguém, porque a gente não... Sabe por quê? Porque a gente não tem medo. Primeiro, que a gente não tem medo da verdade. Segundo, que a gente não tem medo das investigações, porque a gente acredita que a verdade virá com investigação. Sem investigação não vai ter verdade. Então, vamos votar tudo. Por quê que vocês foram dizer que queriam votar separado? Está muito claro por quê. Para blindar os de vocês. E nós não estamos blindando ninguém. Então, dá licença. Essa Daniela mesmo, que vocês vão fazer de tudo para blindar aqui, a Polícia Federal disse que ela estava envolvida em esquemas fortíssimos, até fora do Brasil. Envolvida não é em questões financeiras pontuais, não. Em desvios bilionários. Tudo ligado ao Careca do INSS, tudo ligado ao Lulinha. É tudo a mesma patotinha. Ela era marqueteira, sempre foi marqueteira do PT, da Dilma. Braço do PT. E é por isso que eles ficam fazendo de tudo para blindar. Eu não vou dizer que eles estejam desesperados aqui, porque eles sabem que aqui eles têm maioria, porque o governo se armou. E o único objetivo do governo aqui é blindar os seus comparsas, os seus bandidinhos de estimação, aqueles que o povo está vendo, que a Polícia Federal está mostrando, e que nós, nessa CPMI, estamos lutando arduamente
senhor relator, para mostrar, para trazer a realidade, e eles estão aqui simplesmente trabalhando com as suas armas inconstitucionais e ilegais de blindagem, correndo para o tapetão e impedindo que essa CPMI funcione. É o que vocês querem, impedir, mas nós estamos aqui e ela vai chegar a um resultado graças ao trabalho hercúleo desse presidente, desse relator e de todos nós que estamos aqui lutando, brigando pela verdade, não vamos nos calar. Então essa Daniela tem que vir aqui sim e se explicar. E por que vocês têm medo? Explica aí. Líder Pinto, quem faz a segunda fala para defender a retirada do requerimento? Deputado Alencar Santana. Quero começar lembrando, já que conseguimos, depois de meses que apresentamos a convocação, inclusive um deles de minha autoria, do Zetel, desde o ano passado, só foi pautado hoje, depois da prisão dele, do sócio do Master, quem sabe ele não seja convocado já para a semana que vem. Afinal de contas, dá tempo. Dá tempo de a gente convocá-lo ainda no mês de março. Não adianta aprovar, como nós aprovamos alguns, e o cara, ninguém chamar. Não vamos chamar não, fingir que não vem, marcar uma data, ele não pode hoje, pode amanhã. E quem sabe, já que nós vamos ter segunda, quarta e quinta, com certeza nós teremos audiências suficientes para que o senhor Zetel venha aqui dizer a relação dele com a Lagoinha, o porquê ele doou 5 milhões para o Tarcísio Bolsonaro, o porquê o Nicolas usou o avião na campanha de 2002 para o Bolsonaro em Caixa 2, o porquê ele ajudou empresas familiares de Minas Gerais e tantas outras coisas. Dá tempo. Eu tenho certeza que irão ali fazer inúmeras perguntas a ele em torno da verdade. E repito, nós estamos votando, perdendo tempo, novamente um requerimento que já foi rejeitado, nesse aqui agora da senhora Daniela. Que alguns insistem em perder nesse sentido, mesmo sabendo que é só para tumultuar. Eu queria que colocasse um documento ali, por favor. Para os desentendidos, ou que assim se fazem de desentendidos. Dá para aumentar a imagem ali? Tirar aquele negócio do lado, os nomes? Ah, obrigado. Aí fica melhor para ler. Quando eu uso óculos, eu enxergo mal, então eu queria ler também no painel. Lá tá. De 2019, Banco Máxima, assuntos, ingresso de Augusto Ferreira Lima. Não, tem uma anterior ainda essa. Tem uma anterior. Olha lá, 2000, assunto. Não, tem uma... Olha lá, essa mesmo. Assunto, transferência de controle societário do Banco Máxima e de sua controladora Máxima S.A., corretoras de câmbios e tal, para Daniel Bueno Vorcaro. Olha a data lá embaixo. 14/10/2019. Presidente do Banco Central, o sumido Campos Neto. Governo do presidente Bolsonaro. Vou ler de novo. 14/10/2019. Campos Neto, presidente do Banco Central, que não se coloca o requerimento à votação para a convocação dele, presidente, o presidiário Bolsonaro. Outra página, por favor. Aí o sócio Augusto Lima, que não veio ontem porque o ministro André Mendonça deu uma decisão favorável a ele. Assuntos, ingresso de Augusto Ferreira Lima como detentor de participação, qualidade e alteração do capital social, de 80 milhões para 180 milhões. Quando 18/10/2019, repito, 18 de outubro de 2019, presidente do Banco Central, o sumido, calado Campos Neto, o incompetente, e o presidente presidiário Bolsonaro. Mais uma, por favor. Isso aí não dá para ler de longe, não. Dá para chegar mais perto? Ah, tá aí. Não tá em laranja a parte que em destaque, mas está lá na segunda linha. Termo aditivo de acordo com cooperação técnica, partes, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e Banco Master. Objeto, alteração de denominação social de endereço de acordo firmado em 2018/9/2020 para operacionalização do disposto no artigo 6º da lei tal, com redação para
visando a realização de consignações de descontos nos benefícios previdenciários, cujo titular tinha contraído empréstimo pessoal e operação cartão de crédito. Data da assinatura, 27/12/2021, sendo que em 2020 já estava feito o acordo com o INSS. Senhoras e senhores, isso é matemática, isso é história, é dado oficial, público. 2020 e 2021, para os desentendidos, volto a informar. O presidente é aquele que está preso hoje na Papuda, à época era presidente, hoje presidiaram lá na Papuda, o senhor Bolsonaro. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida de onde começou o Banco Master? Quando o Daniel Vorcaro assumiu a presidência? Quando ele assinou o direito de fazer desconto aos aposentados, para roubar os aposentados? Tudo isso na gestão anterior do senhor Bolsonaro. É por isso que ele deu dinheiro para a campanha, por isso que deu aviãozinho, por isso que tem um monte de gente enrolada como o Ibanez e o Nicolas. Obrigado, excelência. Deputado Maurício Marcon, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon. Presidente, primeiramente, bom dia, não consegui lhe cumprimentar ali. Bom dia, excelência. Depois dessa mega apresentação do colega petista, chega a informação, pasmem, colegas, que o advogado de Lula pessoal acaba de barrar a CPMI do Banco Master. Vejam vocês que Zanin, que trabalhou para Lula e foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, acaba de barrar a CPI do Banco Master. Alguém que tem 2 neurônios em casa e está nos acompanhando, acha... Silêncio, por favor. Se Jair Bolsonaro tivesse qualquer coisa a ver com Daniel Vorcaro, o advogado de Lula, barraria a CPI mais... Vocês acham que eles teriam feito todo o esforço do mundo para que essa CPI não saísse? Tem que ser muito, mas muito limitado intelectualmente para não perceber que Daniel Vorcaro tem provas do envolvimento de Lula no esquema de corrupção bilionário. Caso contrário, meus amigos, esta CPI já teria sido aberta. O PT, que tem maioria nas 2 casas, colocaria o presidente e o relator e escrutinaria todos os movimentos feitos pelo presidente mais honesto deste país, que está preso por ser honesto, preso por Dias Toffoli, preso por Alexandre de Moraes, preso pela patota que é o PT, colocou no Supremo Tribunal Federal para perseguir gente honesta. Então lavem a boca antes de falar de Bolsonaro, antes de inventar dados. Ficam aí falando do Nicolas. A própria empresa já manifestou que não é sócio do avião Daniel Vorcaro. Se não sabem ler, aprendem a interpretar notas da empresa e documentos. Parem de criar fatos fictícios. O irmão do Lula, presidente, falaram que a gente não lê a Veja. Quem não lê são eles. O irmão do Lula, que barraram a sua convocação aqui. Me corrija, relator, se eu estou mentindo. Ontem, a justiça bloqueou meio bilhão de reais do sindicato do irmão do presidente da República. Vocês querem fazer as pessoas idiota querer dizer que o Bolsonaro criou um esquema pro irmão do Lula roubar dinheiro? Qual que é o nível que vocês acham que as pessoas de casa têm? Vocês acham que são tão idiotas? Agora, colegas, acabaram de bloquear a convocação da laranja do Lulinha, que inclusive saiu na Veja uma mensagem dela dizendo: eu não cairei sozinha. Por algum milagre de Deus, horas depois, Flávio Dino, indicado por Lula, faz o quê? Numa decisão, presidente, nunca vista na história da República Brasileira, barra por um motivo de nós termos convocado ela em bloco. Como se Dino não tivesse sido deputado, senador, e ter aprovado milhares de vezes requerimentos em bloco. Então, assim, debochada a inteligência das pessoas,
Vocês já passaram da conta. Essa Daniele, me corrija, presidente, ela tá de tornozeleira. Tem uma decisão que ela está de tornozeleira. Operadora internacional do esquema de corrupção chefiado pelo PT. Nem vamos falar do Lulinha. Disseram que não encontraram nada. Não, claro que não. O Jacques Wagner, inclusive, foi na TV e disse: conheço o Lulinha. Vida modesta. Abre o extrato de uma das contas. Movimentou 19 milhões, líder. 19 milhões. Eu não sei que vida modesta é essa que a pessoa movimenta 19 milhões. Eu queria ter uma vida modesta dessa aqui. Deve ser muito bom. Então, assim, o cara recebia 300 pau por mês de dinheiro de gente acamada. E vocês veem com essa vergonha de querer defender ladrão. Olha, presidente, na realidade nós deveríamos receber insalubridade de tanta bobagem que a gente escuta vindo do governo. Obrigado. Erradas as falas. Determino à secretaria a abertura do painel para início da votação. Como orienta, líder Pimenta? Não. Como orienta, Van Hatten? Deputado Van Hatten. A oposição orienta sim, presidente. Vamos lá para uma nova blindagem da... Vamos. A votação está aberta, senhores. Convocar Daniel. Senhor presidente, eu quero aproveitar o momento da votação aberta e lhe perguntar qual é a situação do ministro Volney Queiroz. Porque ele é o ministro da Previdência. É óbvio que nós vamos entrar com mandado de segurança para prorrogar a CPMI, mas, de qualquer maneira, ela, nessa primeira fase, se encerra agora, no final do mês. E, até este momento, o ministro da Previdência do Lula não veio. Inclusive, ele desmarcou uma das oitivas que ele daria aqui convidado. Então, senhor presidente, até para esclarecer aqui, seria possível, uma vez que nós estamos aqui atuando e muitas vezes não vêm os depoentes, marcar para a semana que vem um dia certo para que venha o ministro Volney Queiroz, que está, aliás, em todas as vezes que mostra a foto aqui, o senhor relator Alfredo Gaspar, naquela foto original, participando daquela reunião com o Careca. Ele poderia vir semana que vem aqui para dar a explicação e dar o seu depoimento como convidado, senhor presidente? Ou vamos ter de convocá-lo, o que entendo que deve ser feito na quinta-feira, se até lá ele não vier? Excelência, já foram feitos 3 convites. Um desmarcado e outros 2 ainda não respondidos. Como ele é ministro e nós acertamos aqui que todos seriam convidados como autoridades, como faremos com relação, inclusive, aos ex-presidente e presidente do Banco Central, nós ficamos na dependência de uma resposta definitiva, que eu espero, com a prorrogação, consigamos marcar uma data efetiva, qual eu peço até, inclusive, o apoio do líder Pimenta, para que não seja necessária a convocação do ministro. Para mim, o ministro está fugindo, presidente. É um fujão, porque se até agora não veio, com todo o respeito, senhor presidente, ele tem que vir. Posso perguntar? Ele já desmarcou. Isso é um desrespeito com Vossa Excelência. 3 vezes. Pois não, deputado. Dizer que concordo que o ministro venha, porque foi convidado e é importante que venha. Mas eu perguntaria a Vossa Excelência sobre um outro convocado que está para fugir de Minas Gerais e abandonar o cargo de governador. Ele foi convocado, que é o governador Zema. Se Vossa Excelência já marcou a data do governador Zema vir explicar por que a financeira Zema ganhou 200 milhões de reais para explorar aposentado no segundo turno das eleições de 2022. Pois não, Excelência. Ele está para sair do governo do Estado, marcou data. E antes que ele fuja do Estado de Minas Gerais, era importante que ele viesse aqui para fazer o depoimento e explicar para a gente essas condições da Zema financeira. Por gentileza, Zema e Volney, que os dois venham, senhor presidente. O Zema, nós queremos que venha aqui dar um show nos PTs para mostrar o que ele fez. Nós temos uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que me foi encaminhada pela Advocacia do Senado, que governadores de Estado não podem ser convocados. Isso vale para todos os governadores. Governadores de Estado não podem ser convocados. É uma jurisprudência do Supremo que, infelizmente, não foi até hoje derrubada ou contestada em nenhuma legislação específica sobre o assunto. Deputada... Mas se ele está tão importante, que é tanto... Deputado Rogério Correia, por gentileza. Por gentileza. Senhores, eu vou encerrar a votação. Só pedir a vocês que convide, então. Por gentileza. Só para terminar... Deputado Rogério Correia, eu estou falando, tem educação, por favor. É só para convidar. Pois.
Aliás, eu sei que você está fazendo tua politicagem aqui, deputado Rogério Por Correia. gentileza, deputada. Assim, mas o governador Zema já se dispôs a vir, inclusive sendo convidado. Mas, presidente, eu só quero retomar um ponto para fazer uma ponderação. Pois não, excelência. A questão, foi combinado na cortesia que todos os ministros e ex-ministros seriam convidados. Exatamente. Isso foi no primeiro dia da CPMI. Foi não. E por enquanto só teve enrolação. O senhor me desculpa, porque a gente está tendo muita paciência, mas o que a gente está vendo é que o ministro Wunen não quer comparecer, ele está enrolando. Pois não. Se está enrolando, ele precisa ser convidado. Já tem um requerimento do deputado Alfredo Gaspar, antigo, que inclusive eu estou pedindo para convocar. Foi não, que está parecendo, presidente, que a gente está passando a mão. A presidência se compromete a insistir e a falar pessoalmente com o ministro. Se não, o senhor coloca a convocação, porque se não cumprem acordo, se combinam e não cumprem... Obrigado, aí eu vou encerrar a votação. Obrigada, presidente. Pois não, obrigado a deputada. Vou encerrar a votação está encerrada. Determina a secretaria que publique o resultado. Os itens 9, 10 e 11 foram rejeitados. Votaram sim 11, não 17. Votação do destaque do item 20. Requer a convocação do senhor José Antônio Batista Costa, presidente da JF Participações, para prestar depoimento perante essa comissão parlamentar como testemunha. Para deputado Marcelo Van Hatten, Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro com a palavra para defender o requerimento. Presidente, primeiro gostaria silêncio, de por favor. Peço Vossa gentileza, Excelência. silêncio, para ouvirmos parlamentar. Repõe o tempo do senador, por gentileza. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e também manifestar minha indignação por esse padrão de comportamento da base do governo e, igualmente, infelizmente, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm impedido a realização das investigações nessa casa. Então, aprovamos aqui a quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha, e isso foi questionado, foi muito bem resolvido pelo senador Davi, e de repente vem lá decisão do ministro Dino, totalmente sem fundamento, para impedir que fosse feita essa votação em bloco. Como se o judiciário não votasse em bloco milhares de processos. Quem conhece o cotidiano sabe que isso acontece lá a todo momento. Agora, eu teria talvez uma sugestão a fazer, até, presidente, submeter a Vossa Excelência. Nós podemos fazer algumas sessões reservadas, porque, por exemplo, a questão da Roberta Lusinger, que já foi aqui debatida, ela ameaçou de chantagem a base do governo, ou o próprio Lula, se ela fosse chamada a depor. Então, talvez haja um receio também da base do governo de ser exposta aqui. Poderíamos pensar em fazer sessões reservadas. Isso é válido também para o próximo aqui requerimento, que é do presidente da JF Participações, o José Antônio Batista Costa. Ele está sendo chamado como testemunha, ele não é investigado. Mas, infelizmente, a JF é vezeira, useira em escândalos, e pode ter um receio aqui da base do governo e do próprio Lula de ser revelados aí conexões, né, que possam eventualmente prejudicar o governo. Mas aqui o requerimento que foi feito do relator, o Alfredo Gaspar, deixa muito claro as razões dessa convocação. Basicamente, a JF tem a PicPay, existem aí problemas no consignado, e do outro lado existem transações financeiras da JF com a BGS Gestão em Saúde, do senhor Danilo Trento, e na linha de fluxo financeiro chega-se até a Thaisa Hoffmann Jonasson, que é a esposa do Virgílio Oliveira Filho, procurador-geral do INSS ao tempo da fraude, e, portanto, há uma suspeita aqui de que a JF possa ter beneficiado indevidamente servidores do INSS em troca de autorizações para operar nesse mercado. Ressalvo, porém, que o próprio José Antônio não necessariamente está envolvido diretamente nesse fluxo financeiro, mas como testemunha, já que é presidente da JF,
tem condições de vir aqui e prestar os esclarecimentos sobre esse fluxo financeiro. Presidente, aqui fica muito claro o comportamento de parte dos membros dessa comissão que querem investigar. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zettel. Silêncio, por gentileza. Nós já provamos isso. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Agora, a grande pergunta é, a base do governo, esses deputados do PT que estão tão eloquentes hoje, estão dispostos a fazer o mesmo, a investigar a Roberta Lussinger, a Daniela Fontenelle, a ouvir como testemunha, o presidente da JF Participações para esclarecer esse fluxo financeiro? Acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. E se nós quisermos, sim, honrar os nossos mandatos, temos que levar essa investigação a fundo, independentemente de cores partidárias. Porque o cidadão que foi roubado, o aposentado, o pensionista, tem o direito à verdade. E nós temos o compromisso do nosso mandato de cumprir o nosso dever. É isso, presidente. Por isso, justifico a aprovação desse requerimento 3139/2026 para a convocação como testemunha do senhor José Antônio Batista Costa. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Pela derrubada do requerimento, líder Paulo Pimenta. Senhor presidente, mais uma vez, esse requerimento, esse tema reaparece aqui, já está suficientemente esclarecido de que não existe qualquer tipo de relação com o objeto de investigação dessa comissão. Mais uma tentativa da oposição de criar uma cortina de fumaça para desviar o foco desta comissão e poder chegar, de fato, nos mandantes deste esquema bilionário de roubo do INSS. Senhor presidente, existe uma decisão política que nós tomamos hoje, que, do meu ponto de vista, é de grande repercussão e de grande importância para essa comissão e para o Brasil. Estava na pauta da reunião de hoje a convocação do senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, figura-chave das relações do governo Bolsonaro com vários escândalos, entre eles o Bolsomaster. Todos nós sabemos que Campos Neto tinha, inclusive, entre seus diretores, pessoas que estavam a soldo de Daniel Vorcaro. Campos Neto é o braço financeiro, é o operador financeiro do Bolsomaster. Uma pessoa de confiança absoluta de Jair Bolsonaro e de Vorcaro. Assim como Zettel é o operador político, Campos Neto é o operador financeiro. Pois nós recebemos um pedido da oposição para que nós votássemos no mesmo dia a convocação do Campos Neto e também que nós concordássemos que o Galípolo pudesse ser colocado aqui o requerimento em votação. E nós concordamos, senhor presidente. E temos o compromisso do presidente que na próxima sessão nós vamos votar aqui a convocação do Campos Neto. Não temos nenhum problema que o Galípolo possa vir aqui para trazer ao Brasil as explicações por quê. Foi na gestão do Galípolo que o Banco Master recebeu o tratamento que deveria ser, desde o início, dado para o Vorcaro e para o Banco Master. Foi liquidado na nossa gestão. Foi a Polícia Federal do governo do presidente Lula que desbaratou o esquema do Banco Master e do Vorcaro. É para isso que vai vir aqui o Galípolo, para falar como é que nós desbaratamos o esquema. Agora, o Campos Neto vai vir aqui para prestar depoimento. O Campos Neto deveria estar na cadeia, senhor presidente. Ele é o principal responsável pela blindagem que permitiu que um pequeno banco chamado Banco Máxima se tornasse o Banco Master.
Campos Neto junto com o Bolsonaro são figuras chaves para que a gente possa compreender o Bolsomaster. Senhor presidente, ele tinha dentro do Banco Central, na área de fiscalização do Banco Central, diretores indicados pelo governo Bolsonaro que trabalhavam para o Vorcaro e para o Banco Master. A presença do Campos Neto aqui, sentado para depor, é um momento muito importante do trabalho desta comissão. Esta é uma pessoa-chave para que a gente possa compreender todo o esquema. Inclusive, nós vamos encontrar também conexões com o Zetel, vamos encontrar conexões com o consignado e vamos encontrar conexões, inclusive, com a questão do desconto associativo do INSS. Então, a grande informação política desta comissão hoje para o Brasil é que na quinta-feira, na próxima sessão deliberativa, nós vamos aprovar a convocação do senhor Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Foi ele o criador do Banco Master, foi ele o criador do Bolsomaster, junto com o Vorcaro e com o Jair Bolsonaro. Então, nós concordamos e vamos incluir na pauta e vamos aprovar na próxima quinta-feira e vamos ver Campos Neto sentado para depor nessa CPI. Para defender o requerimento. Senhor presidente, vamos pedir para o autor do requerimento, o deputado Alfredo Gaspar, fazer a defesa. Perfeitamente. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, eu fico estarrecido quando ocorre blindagem. Para mim, pouco importa se é de direita ou se de esquerda. Para mim é uma vergonha de respeito com o povo brasileiro. Há muita mentira nesta comissão, uma pena. Mas eu quero dizer, Roberta Luxemburg vai ser presa. Pegou dinheiro de aposentado e pensionista. Pode blindar. Daniela Fonteles, milhões de reais, mais de 10 milhões de reais. Esquema pesado careca do INSS, blindaram. Qual é o problema? André Mendonça vai prender tudinho, porque a CPMI, uma parte dela, não deixa a gente aqui buscar a prisão. Terceiro, eita blindagem danada é do sistema financeiro. Eu nunca vi tanto empregado do sistema financeiro como na CPMI. Isso é uma vergonha. Olha só. E um dos homens mais ricos do Brasil, eu estou fazendo o requerimento aqui para ele vir aqui. É porque ele é um dos mais ricos do Brasil, o banqueiro não. É porque a JF conseguiu no atual governo um programazinho do INSS para roubar dinheiro de aposentado e pensionista. E esse elemento que conduziu, se lembra, o Danilo Trento no aeroporto, conduzido por um policial federal. Recebeu do esquema da JF 36 milhões de reais, no mesmo tempo do programa Mais INSS. Minha gente, o esquema está posto. Quem quer blindar quem? Ele tem que prestar esclarecimento aqui. A JF corrompeu mais uma vez funcionário público. Eu quero ver quem é que vai mais uma vez blindar um dos homens mais poderosos do Brasil. Tem tudo para ter metido a mão em dinheiro de aposentado e pensionista. Aí, depois que saiu o corrupto do Alessandro Stefanuto, que criou o programa, que recebeu dinheiro por meio da T5, junto com o Danilo Trento, que por sua vez o Danilo Trento viajou no mesmo dia com Vigílio, no aeroporto escoltado por um policial federal. É porque tem que resumir. Saiu a normazinha sob medida para o PicPay. Depois aumentaram o valor de 150 para 450 para aposentado se lascar mais ainda. Aí quando o Gilberto assumiu o INSS, viu a safadeza, ele mesmo revogou. Mas o PicPay já tinha ganho muito dinheiro disso aí. E aí, eu vou chamar o Zezinho da esquina, né? Eu vou chamar o dono da venda? Não. Quem tem que estar aqui é o dono do banco, para explicar como é que conseguiu um programa sob medida para o PicPay. Aí,
podem fazer o discurso que quiser. PicPay está envolvido no esquema do INSS. Botem a digital para salvar um dos homens mais poderosos do Brasil. Mas a minha parte, em vez de pegar milhões de reais para blindar quem quer que seja, eu devo ao povo brasileiro trazer aqui um requerimento. Botem a digital dizendo que ele não deve vir. Está aqui tudo esquadrinhado, 36 milhões para Danilo Trento, um dos maiores operadores do esquema do INSS, filmado no aeroporto, escoltado pela Polícia Federal pegando um jatinho, recebeu dinheiro de vários esquemas do Careca. E por que é importante trazer aqui o dono da JF? Porque o dinheiro que pagou Danilo Trento e todo o esquema direcionado ao mais INSS, todo saiu da JF, 36 milhões de reais. Ó, para mim eu estou cumprindo meu papel, quem quiser que faça o que desejar, mas o povo brasileiro está vendo, está aqui um requerimento, um dos homens mais poderosos do Brasil, quem quiser bota digital para proteger, mas está envolvido o banco dele, o PicPay e a JF, seríssimas suspeitas, 36 milhões pagos a um dos que mais recebeu dinheiro do INSS, roubado dos aposentados. Portanto, senhor presidente, STF blinde quem quiser, base ou oposição blinde quem quiser, mas eu tenho a minha consciência. Botem um dedinho, mas os senhores estão blindando um dos maiores esquemas de corrupção. A JF tem que estar aqui prestando depoimento. Obrigado. Deputado Rogério Corrêa. Não existe blindagem maior do que não quebrar o sigilo de Zetel. Não existe blindagem maior, porque esse era o sócio do Vorcaro. Esse é que estava lá no Banco Master, roubando os aposentados. Portanto, não colocar o Zetel para votar é colocar o dedo, a cara, o rosto e o corpo na blindagem. E, infelizmente, a cúpula aqui da CPMI está blindando o Zetel. E ele não entra em votação para que os outros bolsonaristas não tenham que colocar o dedinho na digital. Ora, vamos deixar de fazer sofisma. Quer blindagem maior do que essa, que não permite aos outros votarem se deve vir Zetel ou não? Matéria da Rede da Globo hoje. 99 milhões em transações de Zetel incompatíveis com a renda. Em 7 meses, 99 milhões. Isso significa 14 milhões por mês que Zetel movimentou. Para onde Zetel mandou esse dinheiro? Só um aperitivo para vocês verem. 1,5 milhão foi para o irmão do ex-diretor do Banco Central, que está de tornozeleira, Paulo Sérgio Neves. De quem que era esse ex-diretor, a quem que ele era vinculado? Roberto Campos Neto. Quem indicou Roberto Campos Neto? Bolsonaro. A quem Zetel deu dinheiro para a campanha? Bolsonaro. Quanto? 3 milhões. Como? Na conta direta de Bolsonaro. Ou seja, Zetel, Vorcaro fizeram campanha para Bolsonaro. São bolsonaristas, assim como Roberto Campos Neto. Por isso ele está sendo blindado. E aqui os bolsonaristas ficam fazendo cortina de fumaça com pessoas que não têm a ver com a CPMI. Era a mesma coisa de eu entrar com um requerimento agora para chamar o Queiroz e o Adriano da Nóbrega, aquele matador. Queiroz é o que fez a rachadinha do Flávio Bolsonaro. E chamá-los para cá, porque em 2019 fizeram um acordo, tinha até ministro envolvido, para não apurar a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Senão o Bolsonaro demitiria o ministro, caso ele fosse para cima do filho dele. Mas eu não fiz requerimento com esse assunto, porque esse é outro assunto, não é o assunto da CPMI. O assunto da CPMI, pessoal, o principal deles é o Zetel, mas não é o único, não. Pimenta me lembrava aqui, cadê o Ibanez, hein? Ibanez não vai vir aqui, não. O filho dele comprou 10 milhões, a do Flávio foi 6 milhões, né, no BRB. A mansão do Flávio Bolsonaro no BRB foi 6 milhões do Flavinho, que tem lá o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, também uma mansão facilitada pelo BRB, junto com a Letícia Caetano, que já foi citada aqui, e Letícia Caetano,
tem parentesco com o contador do Careca do INSS. O requerimento para quebrar o sigilo da Letícia foi quinta-feira passada. Sumiu. O requerimento não voltou mais. E também não voltou o requerimento do Zetel. E a Igreja da Lagoinha, como anda nesse processo todo? Adriano da Nóbrega morreu, estão me lembrando aqui, é verdade, hein? É um perigo isso, eu fico até com medo de fazer algumas denúncias, porque milícia não é fácil, não. Mas esse não é o assunto das milícias aqui. Nós devíamos fazer um CPI das milícias também. Deixa para a próxima legislatura, nós vamos fazer um CPI da milícia, uma CPMI da milícia. Mas olha, além de Ibanez, nós temos também Cláudio Castro. Cadê o Cláudio Castro, que não entra o requerimento? Eu queria ver os bolsonaristas colocar digital para chamar Ibanez e Cláudio Castro. Mas eles estão blindados pela cúpula, por 2 pessoas blindam isso e não deixa vir para nós votarmos. Aí fica fácil falar em blindagem. Eu queria ver vocês botarem o digital, coloca para votar, chama o Cláudio Castro, 1 bilhão que o Cláudio Castro colocou no Master, 1 bilhão que ele colocou no Master, não foi isso? 1 bilhão dos aposentados do Rio de Janeiro, servidores públicos, quer roubo maior que isso? Cláudio Castro, e Ibanez? Ibanez queria usar o BRB para comprar o banco falido Master, para salvar Bolsonaro e Zetel. Em nome de quem Ibanez fez isso? Em nome de Jair Bolsonaro, que ele é um bolsonarista raiz. Ou seja, pessoal, tudo tem a ver nesse banco com Bolsonaro, que blindou, fez nascer o banco. O Banco Master é a imagem e semelhança do governo Bolsonaro. E vocês querem trazer outros assuntos. Vocês blindam exatamente a raiz do problema, que é a existência de Banco Master, Vorcar e Zetel. Obrigado, excelência. Estão encerradas as falas. Deixa eu responder o deputado Iraque. Não, Vossa Excelência terá os 5 minutos posteriormente. Vamos para a votação. Determina a secretaria que inicia a votação do item 20. A votação está aberta. Como indica, líder Van Hatten? A oposição, senhor presidente. Orienta. Orienta, sim, a convocação do senhor José Antônio Batista Costa, presidente da JF. Como orienta, líder Pimenta? Não, por não ter relação com o objeto investigado da CPI. Então, a votação está aberta, senhores. Presidente, nós temos mais algum requerimento para votar? Temos, excelência. Temos os últimos itens, 22, 23, 24 e 25. Eu vou solicitar, serão votados eu vou solicitar depois do líder Marcel Van Hatten se em algum momento ele pode dar o tempo da oposição, que eu vou usar ele hoje mais cedo. Pois não, excelência. Muito obrigado, Rogério. A votação está aberta. Está em votação o destaque do item 20. Depois termina... Requer a convocação do senhor José Antônio Batista Costa, presidente da JF Participações. Quem é a favor do requerimento, vota sim. Quem é contra o requerimento, vota não. Vou encerrar a votação. Tudo bem aqui. Israel. A votação está encerrada. Pois não, excelência. Vou encerrar a votação. Determina a secretaria que publique o resultado. O requerimento está rejeitado. Votaram sim 11, não 15. Últimos itens em destaque para votação nesta sessão.
Pois não, excelência. Tempo da oposição? Só um instantinho. Usar o tempo de líder, presidente. Quer usar o tempo de líder agora, excelência? Então, 5 minutos para o líder Sóstenes. Senhor presidente, eu peço o tempo de liderança da oposição, porque nós só temos uma grande motivação para estarmos nesta CPMI, que é defender os interesses dos aposentados, das pensionistas, que foram roubados por uma quadrilha que transpassou governos, mas que se especializou e aumentou muitíssimo no governo do descondenado Lula. Isso quem prova são os números, o relator e os gráficos. Hoje nós estamos aqui mais um dia triste nessa CPMI, porque eu quero me dirigir ao aposentado e pensionista de todo o Brasil. Sabe por quê? Porque a blindagem, as pessoas vêm aqui, os colegas votam, aparecem no painel, mas o aposentado e pensionista do Brasil, às vezes não tem nem acesso, muitos roubados não sabem nem ler. Por isso, presidente, sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler o nome dos 17 que estão blindando de chamar gente que roubou aqui. Eu vou ler. No penúltimo requerimento, eu vou ler por estado e eu quero pedir aos aposentados e pensionistas do Brasil, de cada estado, para prestar atenção nesses nomes. Este ano terá eleição. Essas pessoas aqui estão blindando pessoas de virem aqui votar. Primeiro nome, atenção Bahia, votou contra hoje aqui, para investigar, deputado Jacques Wagner, do PT da Bahia. Atenção Maranhão, votou contra, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Votou contra, PT do Pernambuco, pernambucanos, Humberto Costa. Goianos, PSB de Goiás, Jorge Cajuru, blindador de ladrão de aposentado. Votou do PT de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Votou União Brasil do Acre, Meira Serafim. Votou para blindar Átila Lira, do Progressista do Piauí. Blindador de ladrão de aposentado, Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Blindador de ladrão de aposentado, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Blindador de ladrão de aposentado, Alencar Santana, do Artigo PT 14, de São presidente, Paulo. artigo 14. Blindador de Só um ladrão. instante. Eu posso falar, presidente? Pode continuar, excelência. Já estão ficando nervosos. Artigo 14, presidente. Ó, tá me interrompendo, pô. Ok, estão me interrompendo. Ó, Excelência, continue, por favor. 1 minuto, presidente. Me interrompeu. 1 minuto. Blindador de ladrão de aposentado, Rogério Correia. Vou voltar. Que nem terminei, você já está levantando a mão, calma. Blindador de ladrão de aposentado do PT de Minas Gerais, deputado Rogério Correia. Blindador do PSDB do Mato Grosso do Sul, deputado Dagoberto Nogueira. Blindador, gaúchos. Blindador de ladrão de aposentados, deputado do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Blindador de ladrão de aposentado de Santa Catarina, Pedro Quisai, do PT de Santa Catarina. Blindador do Maranhão, deputado Ribeiro Neto, do PRD do Maranhão. E blindador do meu estado do Rio de Janeiro, meu colega deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. Vou concluir, presidente. Todos estes nomes, 17 votos, blindaram, não botaram meu 1 minuto lá ainda. Blindaram. Presidente, artigo 14, hein? Pois não, Todos daqui a vocês pouco. podem usar o 14, é isso mesmo que eu quero. Para expor a cara destas pessoas, eles têm que botar a cara, presidente. Porque só votam caladinho e fica ali no painel, escondidinhos, todos blindando ladrões de aposentados. Então eles têm que pedir artigo 14 para falar porque blindaram. Porque é muito fácil vir aqui botar digital, blindar, atrapalhar os trabalhos de investigação dessa CPMI e ficar caladinho na moita. Todos eles estarão agora em outubro pedindo seu voto no seu estado. Lembrem-se, blindaram ladrões de aposentados e pensionistas desse Brasil. Lamentavelmente, este é o problema nesta CPMI.
A gente está avançando. Parabéns ao relator e ao presidente pelo trabalho. Mas com blindadores como esses aqui, estão acobertando. Aí vem aqui com um discursozinho demagógico. Tem que convocar. Eu aconselho todos os colegas ler a lista. Toda inscrição, daqui para frente a gente vai expor essa gente. Só assim eles vão criar vergonha na cara e parar de blindar. Porque não podemos deixar... Olha só, petista não cria vergonha, mas tem outros colegas aqui que eu tenho certeza que se for expostos, ou eles vão pedir para sair da CPMI, ou eles vão começar a votar certo para parar de blindar. Porque ninguém gosta de apaniguar ladrão de aposentado. Isso é uma vergonha. Tinham que ter vergonha de fazer isso aqui. Mas estão descarados, sem problema nenhum, por quê? Votam e ficam caladinhos, mansinhos. Eu cansei, presidente. Não dá mais para a gente ficar aqui blindando. Muito obrigado. Excelência. Presidente, eu vou ceder o artigo 14 a todos os citados. Quero pedir a Vossa Excelência. Isso, eu vou pedir primeiro... Quero pedir a Vossa Excelência. Pois não. Que a gente pudesse concluir a votação. Isso. E depois o senhor concedesse o artigo 14. Pois não, aos que desejarem. Faremos isso, Excelência. Vou dar o artigo 14. Eu acho que tinham que explicar antes, presidente. Senhores, O artigo 14, não, se não for depois, perde uma Não, Excelência. Eu vou colocar em votação para encerrarmos a sessão e vou ceder... Tem que explicar agora, não Deputado depois, Marcel Van presidente. Hatten, a presidência vai colocar em votação os últimos itens e depois eu cedo a palavra a todos que foram citados. Senhores, itens destacados, 22, 23, 24 e 25. Para defender a derrubada do requerimento. Quem fala, líder Pimenta? Deles. Quem fala, líder Pimenta? Senhores, por gentileza. Presidente. Quem fala? Senhores, por favor. Senhores, por favor. Presidente, eu vou... Senhores, todos... Só um instantinho. Falar, presidente. Só um instante, Excelência. Eu vou falar. Perfeito. Vou falar. Presidente, eu vou falar. Ou não? Eu só vou pedir para a ordem. Presidente, senhores, vou pedir que o deputado que nos ofendeu não se retire do plenário. Presidente, ou não? Eu vou pedir que não se retire do plenário. Por favor, senhores, por gentileza. Calma. Só um instante. Senhores, todos terão direito à fala posteriormente à votação. Líder Pimenta, quem o senhor destaca? Sou eu, presidente. Por 5 minutos, líder Pimenta. Presidente. Só um instantinho, líder. Nós estamos colocando em votação os itens destacados, 22, 23, 24 e 25. Com a palavra, líder. Presidente, mais uma vez, esse requerimento está sendo reapresentado e, mais uma vez, fica claro que não há, neste requerimento, nenhuma intenção de investigar questões que são objeto desta CPMI. Este indivíduo, segundo a imprensa tem dito, estaria envolvido numa briga patrimonial envolvendo desavenças comerciais, pessoais, de não sei de qual natureza, com o tal do careca do INSS. Teria feito algumas declarações, todas elas sem nenhuma prova. Desconheço que tenha prestado qualquer depoimento à Polícia Federal com a apresentação de nenhum documento ou prova daquilo que diz. E, portanto, é um requerimento que tem por objetivo somente desviar o foco da investigação. Com relação à manifestação do parlamentar que falou agora há pouco, é interessante que... Senhor presidente, já está dando o artigo 14 ou não? Não. Então... Senhor, eu não tenho meus 5 minutos para falar? Eu só estou perguntando se já está dando o artigo 14. Vai censurar agora? Mais um minuto. Vai censurar? Presidente, queria repor o meu tempo. Para o tempo aí, por favor. O deputado Pimenta, o senhor está falando sobre o requerimento ou o 14? Sobre o requerimento.
Só queria que repusesse meu tempo, presidente. Não, paramos ele, está parado. Não fui interrompido, presidente. Dá mais 15 segundos. A manifestação do líder do partido Bolsonaro, feita agora há pouco, é a mais clara expressão do desespero, senhor presidente. Uma manifestação completamente descontrolada, desorientada, com toda a demonstração de alguém que sabe que nós estamos chegando e vamos desvendar o esquema do Bolsomaster. Eu chego a pensar, senhor presidente, que o que provocou a vinda desse parlamentar para cá e de forma descontrolada e desesperada fazer essa manifestação foi a aprovação que será feita na quinta-feira da convocação do Campos Neto. O Campos Neto, junto com o Bolsonaro, são os criadores do Bolsomaster. E nós vamos chegar na relação familiar, nós vamos chegar na Letícia, que é irmã do contador do Careca e que é administradora do escritório do Flávio Bolsonaro. Não há nenhuma relação entre o requerimento que foi rejeitado e o tema do INSS, o tema dos aposentados e das aposentadas. Portanto, o parlamentar claramente tentou criar uma cortina de fumaça, mentindo a respeito dos colegas, acusando os colegas de terem votado contra o requerimento, que na realidade não tem nenhuma relação com o INSS ou com descontos associativos. Nós não vamos, senhor presidente, perder o foco aqui da investigação. Nós sabemos para que esta comissão foi criada. E nós não vamos fugir do nosso objetivo. Nós já provamos que esse esquema criminoso foi criado a partir de 2021. Nós já encontramos as digitais do dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas na conta do Onyx Lorenzoni, na conta do Bolsonaro, na conta do Tarcísio, e vamos descobrir aonde mais. Por aí tinha dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas escondido. Nós já sabemos que nas contas tinham. Mas provavelmente a Polícia Federal vai achar dinheiro guardado em outros lugares. Em malas, em apartamentos. Então não vai ser com grito que a gente vai fugir da investigação. A verdade vai aparecer. E cada centavo, cada dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas, nós vamos rastrear e vamos achar esse dinheiro. Pode estar na conta da campanha, pode estar no guarda-roupa de apartamento. Aonde tiver esse dinheiro, a Polícia Federal vai achar. E quem roubou os aposentados e aposentadas vai ser desmascarado e vai para a cadeia, senhor presidente, pagar pelo crime que cometeu. Pois não. Para defender o requerimento, senadores Alci Lucas. Presidente, quem é Edson Claro Medeiros? Está aqui nos requerimentos de convocação. Um deles diz aqui na justificação. Ele fez uma ocorrência na polícia de Perdizes, distrito de Perdizes, polícia distrital. Ele era funcionário do Careca, o Antônio Carlos Antunes, e relatou que estava sendo ameaçado de morte por um empresário, inclusive pedindo de volta o celular, notebook, ameaçando: se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Isso é o que está aqui e é o que aconteceu. Tem também aqui no outro requerimento, presidente, um relato onde ele diz que Edson Claro das aquelas mesadas mensais de 300 mil a Lulinha, totais estimados em 25 milhões, e viagens conjuntas a Portugal, e mensagens no WhatsApp expondo a preocupação com associações de negócio lá da Canápolis. Então, essas são as justificativas dos requerimentos que nós estamos votando aqui hoje. Vossa Excelência
deve apresentar, e nós aqui, alguns projetos para realmente fortalecer a CPMI. O senador Sérgio Moro apresentou agora uma PEC, já assinei inclusive, para que todos convocados aqui teriam que vir independente de habeas corpus. Está mudando para fortalecer aqui, para não acontecer o que está acontecendo hoje. Agora, esses requerimentos aqui, presidente, talvez não seja suficiente para a gente convencer a base de governo. Mas tem um outro requerimento aqui, que trata do mesmo assunto. O requerimento 1830 de 2025, que diz assim, sobre a convocação do Edson Claro Medeiros Júnior. Segundo o seu depoimento, após a deflagração da Polícia Federal, Antônio Camilo teria iniciado a dilapidação do patrimônio com o objetivo de capitalizar e viajar para os Estados Unidos. Ressalte que, por sua condição de ex-funcionários e vítima de ameaças, Júnior demonstra ter amplo conhecimento e que precisa vir aqui na CPMI. Então, este requerimento, presidente, por isso que eu acho que há um equívoco nessa convocação, porque este requerimento é exatamente do deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Esse é o requerimento de convocação do Edson. Então, eu não sei por que está havendo esse destaque, se o requerimento do Rogério Corrêa diz aqui claramente a importância da convocação do Edson, e esses 4 outros requerimentos também é a mesma coisa. Então, acredito que há um equívoco, e eu peço aqui para que a base de governo analise esse requerimento 1830, que exatamente espelha a importância do Edson estar aqui. Eu acho que houve um equívoco nessa negociação da pauta. Agora, presidente, eu participei de todas as CPMIs, JBS, Petrobras, Lei Rouanet, CARF, Covid, 8 de janeiro, participei de todas. E quando a gente quer realmente dar transparência, a gente quer apurar, não tem que blindar ninguém. Ninguém aqui tem bandido de estimação, tem que chamar todos. Lembrando que eu apresentei no início 400 requerimentos aqui de quebra de sigilo. E graças à aprovação desses requerimentos no início dessa CPMI, é que nós tivemos acesso a essa quebra de sigilo de muitos que estão vindo aqui, e outros que nem precisam vir, mas que a gente já tem documentos provando realmente o assalto, o roubo que foi feito nos aposentados e pensionistas. Portanto, blindar ou votar contra esses requerimentos é, no mínimo, né, uma ofensa muito grande aos aposentados e pensionistas. Eu vejo todos os dias, conversando com os aposentados, que muitos não receberam ainda a devolução. Não há como eles buscarem o extrato disso, ninguém fornece o extrato bancário disso para saber quanto foi realmente descontado. O consignado, que é um rombo maior ainda, a gente não consegue trazer aqui os bancos. O deputado Gaspar falou ali sobre a questão da JBS, do PigPay. Eu fui o primeiro a denunciar o PigPay aqui, junto ao ministro, quando veio aqui na comissão. E aí, quero dizer também, a PigPay está no DF. PigPay também conseguiu aqui, sem licitação, entrar no GDF do consignado. E parece que tem apartamento aí de filho do governador envolvido nisso. Então, também aprovo qualquer requerimento. E quem quer realmente transparência, não blinda ninguém. Obrigado, presidente. Deputado Rogério Corrêa, fala para... Pela derrubada do requerimento. Não, foi derrotado. Presidente, o requerimento tem o mesmo sentido. Ele já foi derrotado aqui 2 vezes. E é, de novo, uma investigação de algo já concluído, que era a investigação que os bolsonaristas queriam fazer, na verdade, como cortina de fumaça, sobre o filho do presidente Lula. Já ficou provado que ele nada tinha a ver com esta questão do INSS. O sigilo foi quebrado, sabe-se lá por quem, vazado, sabe-se lá por quem. Inclusive, isso também é crime. E se constatou que não havia absolutamente nada de errado com o sigilo e com as contas bancárias do filho do presidente Lula. E, portanto, a cortina de fumaça era para ter terminado. Mas como não há outro assunto,
a oposição bolsonarista persiste em fazer cortina de fumaça e não avançar realmente naquilo que é necessário avançar. O Banco Master, assim como foi também a questão relativa aos descontos associativos, começou muito antes do governo presidente Lula. No caso dos descontos associativos, começou com o governo Temer. Aliás, até hoje nós não também chamamos para depor André Moura, que foi aprovado o requerimento, que era um deputado que iniciou esse processo. Precisa ser chamado na CPMI, mas nunca os bolsonaristas são chamados, é impressionante. Esse devia ser um dos primeiros, porque iniciou com ele. E de lá para cá, não foi feito absolutamente nada para apurar isso no governo Bolsonaro. Ministros não fizeram, o próprio presidente não fez, e isso foi se avolumando. Entidades picaretas fazendo desconto. Quando que isso começou a ser resolvido? Governo do presidente Lula. Aí nós terminamos, por ordem do presidente, qualquer desconto associativo e depois aprovamos, por unanimidade, um projeto de lei na Câmara e no Senado, e o presidente Lula sancionou. Hoje não existem mais descontos associativos feitos pelo INSS para nenhuma entidade, inclusive e principalmente para as entidades picaretas. Quem resolveu isso? Governo do presidente Lula, que teve sensibilidade para apurar e resolver. E mais, devolve os recursos aos aposentados. Isso está sendo devolvido, quase todos já receberam. Ou seja, solução dada de um esqueleto passado que Bolsonaro deixou no armário. Presidente Lula resolveu. Segundo, entra aí os créditos consignados, especialmente do Banco Master. Agora já comprovado, Banco Master passou a funcionar por decisão de Campos Neto. Anteriormente, eles não conseguiram ter o funcionamento aprovado. Campos Neto autorizou o funcionamento do Banco Master. Além de autorizar o funcionamento, ele autorizou créditos consignados para aposentados, militares, Bolsa Família e diretores ligados a Campos Neto, indicado por Bolsonaro, deram um verdadeiro cano nos aposentados. Isso foi dito para Roberto Campos Neto e ele preferiu não liquidar o banco. Quem foi liquidar o banco? Galípolo, com o presidente Lula dizendo claramente: faça-se o que tiver que fazer, analise tecnicamente e tome a decisão. A decisão foi tomada corretamente. E neste aspecto, o Banco Master foi, portanto, liquidado. Tentaram salvar o Banco Master. Quem? Ibanez Rocha. Agora a gente vê que o filho dele ganhou um presentão de 10 milhões. Também quiseram ajudar a Semineto. Falaram muito dos baianos, eu não sabia que era o Semineto. Mas está lá o Semineto com a bolada toda, disse que prestou consultoria. Era preciso quebrar o sigilo também dessa consultoria. E a gente então vai fazendo as ligações. E, novamente, só mesmo no governo do presidente Lula que foi liquidado o banco. Ele passou e funcionou durante todo o tempo do governo Bolsonaro. Essas coisas estão tão claras na cabeça das pessoas que hoje eu vi uma pesquisa dizendo que a principal responsabilidade colocam no Supremo Tribunal Federal, o povo também, e evidentemente isso tem que ser investigado, mas em segundo lugar vem o governo Bolsonaro já. É o povo sabendo que de fato as falcatruas existiram no governo Bolsonaro, pessoal. Isso não há como esconder. E aí não adianta ficar fazendo blindagem, porque o Zetel, por exemplo, é blindado duplamente, por ser da Igreja Lagoinha e é blindado por ser bolsonarista e deu 5 milhões para o governo Bolsonaro. Só que a outra CPI, essa sim quebrou o sigilo do Zetel e nós vamos saber para onde ele enviou o dinheiro dos aposentados. Obrigado. Para defender o requerimento, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, sou autor do requerimento que está em discussão. Eu queria começar com essa frase aqui. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Eu vou repetir. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Isso quem disse foi o careca do INSS para o Edson Claro.
Olha o tipo de gente que estão blindando aqui e ficaram ofendidos quando disseram que estão blindando ladrões de aposentados. É mais do que ladrão de aposentado. Estão blindando gente que ameaça de morte. Olha, senhor presidente, o Edson Claro foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. O Edson Claro teve um requerimento seu rejeitado aqui na CPMI em 2 de outubro e, pasme, sabe quem apresentou o requerimento que foi rejeitado aqui lá atrás, em outubro? Quem apresentou no dia 15 de setembro foi um deputado do PT, aliás, justamente aquele que me antecedeu. Ele apresentou o requerimento para convocar o Edson Claro e depois votou contra o próprio requerimento apresentado. Olha, senhor presidente, aqui a gente está percebendo muito claramente que quando o PT descobre que tem uma possível e eventual ligação com o Lulinha, eles mudam de lado. Não querem mais investigar. São capazes de abandonar a própria sorte, uma vítima de ameaça de morte, feita por um corrupto, ladrão, que está preso como careca do INSS para proteger o Lulinha. Nós precisamos trazer o Edson Claro aqui. No dia 20 de agosto foi aberta essa CPMI, instalada. Vossa Excelência foi eleito presidente, Vossa Excelência indicou o relator, deputado Alfredo Gaspar. No dia 15 de setembro foi apresentado o requerimento para convocar o senhor Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. Dia 15 de setembro, por um deputado do PT. No dia 25 de setembro sai a matéria do Globo dizendo que ele foi ameaçado de morte pelo careca. Aí a gente vai pensar, líder Sóstenes, saiu uma matéria dizendo que o careca do INSS, o ladrão dos aposentados, o maior de todos, quer dizer, agora a gente está vendo que tem gente ainda maior que o careca, mas naquela época era o nome que saía, ameaçou de morte o cidadão que o PT queria convocar aqui. A gente vai imaginar, o PT vai dobrar a aposta, vai dizer, nós temos que convocá-lo. O que o PT fez? No dia 2 de outubro, uma semana depois dessa matéria, vota para rejeitar o requerimento. Vota para não trazer aqui o senhor Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. Vou repetir aqui. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. O careca teria passado a xingar e a gritar com a vítima, que se levantou e foi até a porta da sala onde a reunião ocorria, e foi então que o careca foi até a vítima para abrir a porta e disse, vou repetir, se você não me entregar os aparelhos e abrir a boca, eu vou meter uma bala na sua cabeça. Eu quero saber, senhor presidente, o que está nos aparelhos desse senhor Edson Claro, o que ele tem a contribuir. Porque depois que todo mundo começou a saber que o careca do INSS estava pagando mesada para o Lulinha, o PT parou de votar requerimento para convocar essa gente. Roberta Luxinger, que foi hoje aqui blindada, Daniele Fonteles, tudo parte do mesmo rolo, todo mundo sabendo da mesada de 300 mil reais para o Lulinha. O Batista da JF blindado aqui também. E aí eles ficam nervosos quando são expostos os nomes, os blindadores de ladrões de aposentados. Pois bem, que o povo saiba quem está blindando ladrão de aposentado e gente criminosa, mafiosa, que ameaça de morte aqueles que podem ajudar a resolver essa encrenca toda. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, excelência. Estão encerradas as falas. Vou colocar em votação os itens destacados 22, 23, 24 e 25. Determina a secretaria que abra o painel. Voto não. Só um instante, vou abrir a votação, senhores. Não apareceu aqui ainda. Para abrir a votação. Também não. Não, obrigado. Daqui a pouco eu vou almoçar. Vou suspender 13. Ainda
A votação está aberta. Assim. Quem mantém o requerimento, vota sim. Orienta o voto não. Quem rejeita o requerimento, vota não. Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS. Pois não. Já vou orientar, anunciar aos senhores deputados que, terminada essa votação, vou dar o artigo 14 a todos os parlamentares citados. O regimento fala em apenas 2, mas por procedimento dessa presidência, os citados serão todos eles permitida a palavra. A todos Senhor eles. presidente, questão de ordem. Pois não, excelência. Senhor presidente. Vamos encerrar a votação, excelência? Sim, senhor. Não, calma. Tá lento o sistema. Vou encerrar a votação, senhores. Não, já... Só... Marcel, vou encerrar a votação. Vai não? Tá. Por nós não tem problema, presidente. Pode encerrar. Deputado Ribeiro Neto? Tá, foi o deputado Ribeiro Neto? Alguém... Nossa, ó, a votação está encerrada. Determina a secretaria que publique o resultado. Os itens estão rejeitados. Votaram sim 12 e não 14. Senhores, eu vou abrir a fala. Por favor. Senhores, eu vou abrir a fala aos citados pelo artigo 14. Vou suspender a sessão às 13 horas para o almoço e retornar às 14h30. Então, vou dar o início às falas. Questão de ordem. Seria possível fazer a coercitiva do Volney, presidente? Não, excelência. Presidente. Só um instante. Questão de ordem. Qual é o artigo, excelência? Presidente, artigo 14, inciso 8 do Regimento Interno. Já vi sendo usado aqui e concedido. E que foi uma questão de meu interesse, eu nunca esqueci, por isso vou repetir. O senador poderá fazer uso da palavra, inciso 8, para explicação pessoal em qualquer fase da sessão por 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião o que foi o fato, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou à parte, não sendo a palavra dada com essa finalidade
a mais de 2 oradores da mesma sessão. Portanto, peço a Vossa Excelência a reconsideração da decisão para que se mantenha o regimento interno como tanto se cobra aqui na comissão. Posso contraditar, presidente? Posso contraditar, presidente? Só um instante. Ele me passou o tempo. Só um instante. Presidente. Só um instante. É que o deputado Deputada Adriana Ventura, por gentileza. Eu estou usando o tempo Não. Ele me deu. Não. Ô, presidente. Não, excelência, por gentileza. Para contraditar o líder Pimenta e em seguida para apoiar Sóstenes Cavalcante. Então eu apoio o Gaspar também. Pois não. Apoio o Gaspar. Presidente. Posso... Pois não. Terá o seu tempo, excelência. Obrigada. Existe uma relação na política que ela é uma relação que no parlamento ela sempre teve muito valor, que é o valor da palavra e o valor do acordo firmado. E no início da comissão, nós firmamos um acordo de procedimento que tem, durante todo esse período, orientado o posicionamento do presidente, que garantiu durante todos esses meses que todos os parlamentares, quando fossem citados de forma injuriosa, acusatória, ou que de alguma forma pudesse atingi-lo, teriam o direito de usar a palavra. E só o que eu peço a Vossa Excelência é que a gente continue fazendo valer o valor da palavra empenhada, do acordo assumido. Tenho certeza que é esse o seu posicionamento, mas faço questão de manifestar aqui porque acho estranho que a gente, nesse momento, tente romper aquilo que foi acordado e que até agora funcionou de forma correta. Deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, eu pedi para contraditar porque entendo... Para apoiar o relator. Eu entendo o questionamento do relator, ok? A questão de ordem dele é pertinente e respeitarei qualquer que seja a decisão desta presidência. Só que eu não vejo problema nenhum, pessoalmente, que se for entendimento de questão de artigo 14 de Vossa Excelência, eu primeiro quero dizer que eu só relatei fatos. Eu não sabia que era ofensa a colega revelar o voto que é público. Está lá no painel. Eu não sabia que isso era ofensa. Virou ofensa agora? Tá bom. Se isso é ofensa, e se Vossa Excelência entender dessa forma para dar o artigo 14, eu não tenho o menor problema que dê a todos, até porque eu vou querer responder um a um. Um a um, não tem problema. Se isso é ofensa, eu vou estar aqui para ouvir os 17 e quero ter o prazer de responder um a um. Porque eu não vou ficar numa CPMI deixando gente se esconder e quero parabenizar o senador Cajuru, que já mudou na última votação, porque ele entendeu que ele não estava aqui para blindar ladrão de aposentado. Quero parabenizar. E se a gente continuar, quero fazer um apelo aos meus colegas de oposição, continuar fazendo isso aqui, daqui a pouco vai ter mais gente abandonando essa blindagem, porque isso é uma vergonha. Uma vergonha. E todo mundo vai estar disputando a eleição em outubro. A gente tem que começar a expor, porque caladinho no painel é muito fácil. Então, esta é uma boa tática para nós que somos da oposição e que queremos investigar de verdade essa roubalheira, porque não dá para ficar aqui blindando quem quer que seja. Nós não blindamos ninguém. Todo requerimento que botou aí, seja quem for, vai botar o do Campos Neto, estão falando que nós vamos votar. Não tem problema não. Aqui na oposição não tem blindador. Tem um blindador, essa turma do governo. E agora a gente tem que expor os nomes para que fiquem claros. Daqui a pouco todo mundo está pedindo voto nos estados. Então a gente agora vai expor sem nenhum problema. E eu estarei aqui até a última hora, eu tenho um voo 20 horas hoje, mas até às 19h30 estarei aqui para responder um a um, olho no olho. Presidente. Só um instantinho, senadora. São 2 de cada lado que vão falar a favor e contra a ordem. Vai falar pela última vez a deputada Adriana Ventura, em seguida o governo fala o último,
e eu respondo a questão de ordem. Por gentileza. Deputada Adriana Ventura. Presidente, primeiro, eu quero parabenizar a postura de Vossa Excelência quanto à cortesia de tentar dar direito para as pessoas responderem. Eu acho que isso ok, mas eu acho que a gente tem que ser razoável. O que o deputado Sóstenes e o relator fizeram foi, na verdade, colocar luz no que é óbvio. A população brasileira que está acompanhando precisa saber como cada um vota aqui. Então, isso não é nada de ofensivo, isso é simplesmente verdade. Ele leu os nomes do que é real. Então, assim, dá 5 minutos para cada um, eu acho que passa um pouco, até porque está indo contra o regimento, eu entendo a cortesia de Vossa Excelência, mas eu acho que isso é real com realidade. Eu acho que, aliás, eu quero pedir a Vossa Excelência que a gente, todos os dias após as votações, a gente adote um procedimento de leitura dos nomes de quem votou para blindar bandido de aposentado. Porque é muito fácil se esconder, porque daí para com essa conversinha de artigo 14 e cada um se expõe, porque tem que ter coragem e assumir como vota aqui. Então, assim, a quem interessa parar as investigações? Porque quem assinou a CPI? O PT não foi. Quem pediu prorrogação da CPMI? O PT que não foi. Quem votou aqui para a quebra dos sigilos dos envolvidos no esquema? O PT que não foi. E quando a estratégia do PT deu errado e os sigilos todos foram quebrados, inclusive do Lulinha, entra o Flávio Dino ali, do STF, e disse: deixa comigo, meu time, que eu blindo todo mundo, eu resolvo o problema. Então, o time é tão unido que eles tomam uísque de 3 milhões juntos em Londres, custeados pelo Daniel Vorcaro, que é dono do Boco Master. Quem estava lá tomando uísque com o Vorcaro, uísque de 3 milhões? O STF estava lá? Tava Xandão, tava o Toffoli. O governo Lula estava lá? Tava escalado todo mundo. O Andrei, chefe da Polícia Federal, o Lewandowski, ministro da Justiça, e tinha até PGR, que veste outra camisa, mas joga no time Lula. Então, presidente Viana, a gente precisa ouvir os peixes grandes. E tudo isso para falar que precisa expor para o Brasil quem é blindador de ladrão de aposentado. Como eu disse, nós votaremos a favor de qualquer um ser convocado. Nós votamos, inclusive, a favor do meu governador de Minas Gerais, que eu tenho muito orgulho, governador Romeu Zema. Todos nós votamos a favor e ele fez questão de falar que viria se convidasse. Então, blindador de bandido, de aposentado, precisa ser convocado. E o PT e o governo aqui estão blindando. Então, eu queria só fazer um apelo, eu vou encerrar minha fala, presidente, para que, por favor, Vossa Excelência, a gente adote isso como hábito e não entre mais no artigo 14. Vamos adotar como hábito para o Brasil ver quem é ladrão de aposentado, porque no Brasil, STF e o governo Lula jogam no mesmo time. E o grande adversário é a população brasileira, é o aposentado. Obrigada, presidente. Obrigado, excelência. Pergunta ao líder do governo, senhor deputado Rogério Correia. Presidente, primeiro eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência para ter o entendimento do que foi o entendimento até aqui. E, de fato, nós fomos citados e não foi apenas votou sim ou votou não. Fomos citados. Então, não pode haver aqui, eu diria, um golpe, né? No sentido de reverter o que nós até agora fizemos. Seria inverter todo o procedimento que nós adotamos até agora. Porque não foi uma citação. Se o deputado tivesse dito, deputado Rogério Correia votou não, deputado fulano votou sim, deputado votou não, não teria problema. Mas não foi essa a fala, você sabe muito bem. Foi mais ou menos no espírito que a deputada que me antecedeu falou. Quem é que está blindando ladrão de aposentado? Ora, eu me sinto ofendido, eu não estou blindando ladrão de aposentado. Eu tenho que responder, é óbvio. Foi uma ofensa, nitidamente uma ofensa regimental. Então é isso que eu pediria a vocês, que não tentassem desvirtuar agora aquilo que nós estamos colocando. Eu não vou nem usar o restante, mas essa questão de blindagem de ladrão de aposentado não é o que nós estamos fazendo. Pelo contrário, nós estamos querendo apurar os fatos. Eu considero, por exemplo, que tem elementos e pessoas que deveriam vir aqui, muito à frente de outras que já vieram,
Algumas poderiam nem ter vindo, outras vieram, contribuiu, mas algumas podiam contribuir muito. Então, hoje nós conseguimos aprovar que o Zetel vem aqui. Provavelmente o ministro Mendonça vai dizer para ele não vir, então nós não precisamos contar. Mas, por exemplo, eu acho fundamental que ele esteja aqui com o seu sigilo quebrado. Tem muita coisa que eu gostaria de ver no sigilo do Zetel. Isso, para mim, é blindagem. Mas eu não vou ficar denunciando que quem vota isso está querendo blindar ladrão de aposentado, porque aí fica demais. Como é que eu vou dizer isso na cara dos outros? As pessoas têm que ter o direito de responder. É engraçado. Então, eu diria, muita cara de pau. Ou seja, aqueles que não entram, eles dizem que entram, que nós não concordamos, porque não tem nada a ver com o assunto, a gente vira blindador de ladrão de aposentado. Mas aqueles que não entram na pauta, e eles não têm sequer que votar, o que estão fazendo? Então, podia pelo menos medir o tamanho do rabo para falar do rabo dos outros, né? Porque realmente é muito complicado isso. Então, eu pediria a Vossa Excelência que mantivesse, eu quero dar uma resposta no meu tempo, no artigo 40, nem vou dar a resposta agora, vou até encurtar o meu tempo, no artigo 14, vou encurtar o meu tempo, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer como foi o costume. Me admiro muito alguém propor isso e ler o regimento, né? Essa altura da CPMI, querendo inverter tudo o que fizemos até hoje. Sinceramente, é próximo a um golpe. Pois não, Excelência. Estão encerradas as falas sobre a questão de ordem. A presidência não recolherá a questão por procedimento que já foi estabelecido desde o início dos nossos trabalhos em consenso com todos os parlamentares. Cada um dos citados que desejar fará o uso da palavra por 5 minutos. Eu inicio a fala pela senadora Elisiane Gama perguntando se deseja fazer uso do artigo 14, Excelência. Senhor presidente, pois não. Vou fazer uso. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela decisão, não é, de dar a oportunidade a todos os parlamentares de fazer a sua defesa. E como o meu colega colocou muito bem, o colega deputado Rogério Correia, não foi apenas uma citação de voto. Ele veio, na verdade, com uma apresentação de um pré-julgamento de que nós estaríamos aqui acobertando quem quer que seja, o que é uma ilação, o que é um erro, o que não é verdade. Eu quero, primeiramente, inclusive, registrar o meu respeito ao deputado, ele sabe da minha relação pessoal com ele, mas a gente não pode permitir que posições dessa natureza sejam colocadas aqui em plenário e passem como se fosse verdade. O que nós, enquanto base do governo, temos feito aqui é trabalhado por uma investigação isenta e imparcial. Porque na medida em que o grupo de oposição aqui nesta casa faz uma apresentação de requerimentos de forma seletiva, nós que fizemos a investigação, aliás, o governo do presidente Lula, desde o momento em que assumiu, foi ele, não foi o ex-presidente Bolsonaro, não, que pediu a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para fazer a investigação dos descontos associativos. Foi a CGU do governo do presidente Lula que fez as auditorias em relação aos descontos associativos. Foi o governo, aliás, foi o presidente do Banco Central do governo do presidente Lula que fez o pedido, por exemplo, da investigação em relação ao Banco Master, que decretou, por exemplo, a liquidação do Banco Master. Foi o Galípolo que fez, não foi o Campos Neto, não, que a oposição aqui se une e se fecha em copas para impedir, de fato, a quebra do sigilo e a convocação dessas figuras, como, por exemplo, do ACM Neto, que o Ribeiro Neto aqui, que é um parlamentar do Maranhão atuante e forte e que trabalha pela investigação, pediu. Eu quero saber se a oposição vai apoiar e aprovar o requerimento do deputado Ribeiro Neto. Aqui se acoberta, por exemplo, a Letícia, a sócia do Flávio Bolsonaro. Cadê a quebra do sigilo dela? Vocês têm o mesmo peito para fazer também esse enfrentamento? Vocês têm o mesmo peito, por exemplo, para pedir a convocação e a quebra do sigilo do Ibanez? Tem o mesmo peito e a
mesma ousadia, por exemplo, para falar do Zema? Não tem. Por quê? Porque tem uma investigação seletiva. Eu quero dizer para vocês que eu defendo a investigação. Ninguém que vem aqui nessa CPI falar diferente. Eu não respondo a nenhum processo da Polícia Federal, eu não respondo a nenhum processo da Polícia Militar, eu não respondo a nenhum processo da Interpol, quem quer que seja. A minha vida é limpa, eu sou ficha limpa. E aí, portanto, quem tem, na verdade, o rabo preso, quem tem investigação dessa natureza, não pode chegar aqui e bater a mão no peito e dizer que nós estamos fazendo uma investigação seletiva. Não estamos. Nós estamos aqui coesos, no objetivo único, mostrar quem roubou os aposentados do Brasil. Porque as ACTs que resultaram em 6 bilhões de reais de roubo dos aposentados do Brasil, a maioria absoluta foi feita no governo do ex-presidente Bolsonaro. Nenhum inquérito foi aberto naquele governo. Nenhuma auditoria foi aberta naquele governo. Todas elas se iniciaram no governo do presidente Lula, que afastou ministro que estava sob suspeição, que afastou secretário que estava sob suspeição, que afastou presidente do INSS. Esse é o governo do presidente Lula que nós defendemos aqui, e eu defendo com muita convicção, com muita ousadia, porque nós defendemos uma investigação isenta, uma investigação imparcial. Aliás, o presidente Lula, Ribeiro, restituiu o dinheiro que o governo do ex-presidente Bolsonaro acobertou. Hoje nós temos, por exemplo, passando de 3 bilhões de reais restituídos pelo presidente Lula. Sabe por quê? Porque ele não acoberta roubadores, ladrões do povo. Ele realmente não acoberta, e nós não fazemos isso aqui. Eu quero dizer ao parlamentar que me citou e a todos os demais, a minha postura nesta comissão, como tem sido em todas as CPIs das quais eu participei, é uma postura que defende de fato a investigação aprofundada, é uma postura que de fato investiga e trabalha de fato para restituir os aposentados do Brasil que infelizmente sofreram grandemente com as ACTs do ex-presidente Bolsonaro. Muito obrigada, presidente. Pergunta ao deputado Ricardo Maia, se quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, é muito fácil utilizar o microfone aqui desse parlamento, acusar para tentar eleitoralmente se colocar como vítima, enquanto é vilão. Quando nós colocamos vários requerimentos que aprovamos aqui na data de hoje e pontualmente pediu a votação, porque a investigação, pelo nosso entendimento, a investigação da CPMI teria que ter uma análise de nós da bancada. E assim analisamos. Mas eu faço uma pergunta. Esse dinheiro veio de Dona Letícia, que aqui nós estamos pedindo que coloque o requerimento para votação, que Dona Letícia possa dizer que esse requerimento dela votando possa ser que esse dinheiro que está aqui apreendido num apartamento funcional de um parlamentar foi apreendido? É essa pergunta que Condes quer se colocar. E se fala de uma bala na cabeça, muito grave isso, de fato. Mas quem ameaçou a bala, nós aprovamos o requerimento e nós ouvimos aqui na comissão. O careca do INSS esteve aqui nesse parlamento e esteve na CPMI. Agora, será que o parlamentar que esbravejou, que colocou, está buscando investigação ou lacração? Na minha concepção, é lacração eleitoral para o período que se antecede no ano de 2026. É muito fácil bater a mesa, mas é muito difícil justificar esse dinheiro encontrado num apartamento do povo brasileiro, num apartamento que é bancado pelo dinheiro público, em um apartamento cheio de dinheiro.
É fácil dizer que nós somos contra os aposentados. Não somos. Nós estamos aqui todos imbuídos a defender os aposentados e pensionistas do nosso país. Que o presidente Lula autorizou a abertura de inquérito na CGU, na AGU, na Polícia Federal, sem ameaçar trocar nenhum diretor da Polícia Federal porque estava investigando Chico ou Francisco. Como tão citado o nome do filho do presidente Lula? Não fez reunião com o Ministério e apontou o dedo numa bancada de ministros para o ministro da Justiça, que disse que trocava o ministro da Justiça, e o que ele fez? Trocou. O ministro da Justiça foi retirado naquela época e saiu esbravejando contra o presidente da República, e hoje é defensor 01 do ex-presidente. E aí nós somos citados como vilão. Está lá meu apartamento, pode ir lá buscar. Está aberto, não precisa de ordem judicial, não. Agora aqui precisou de uma ordem judicial e encontrou 470 mil reais deste parlamentar. E o parlamentar vem pousar aqui de bom moço. Bom moço, está cheio nessa CPMI de investigados que nós estamos investigando, que nós estamos ouvindo os depoimentos, e aí fica simplesmente uma lacração de um parlamentar que vem aqui, se coloca como titular, que apareceu aqui no meados da CPMI, né? Apareceu no meados da CPMI, chegava, se inscrevia aqui por último, né? Não era nem membro, e depois resolveu lacrar aqui da CPMI. Não lacra, não. Não lacra, você sabe por que não lacra? Porque não encontrou 470 mil em nenhum desses parlamentares. E nenhum desses parlamentares aqui foi citado em um inquérito de investigação. Nem de Banco Master e nem da CPMI do INSS. Nós estamos aqui com seriedade como presidente, como relator e todos os parlamentares. Pergunta o deputado Alencar Santana, se quer fazer uso da palavra. Ô, presidente, mostraram minha foto. Pois não, excelência. 14. Terá o seu tempo. Não é agora, não? Não, excelência. Seja apressado, não, tem tempo. Tem pressa nenhuma, deputado Alencar Santana. Eu vou falar. Por favor, senhor. Agora eu só pedi aos que falaram para não saírem, que eu quero falar na cara de todos. Por favor. Deputado Alencar Santana, por 5 minutos. O povo espera justificativo por que tanto dinheiro dentro de casa. O povo espera. Esquecimento? Rapaz, haja dinheiro sobrando, hein, para esquecer 470 mil. Haja desculpinha furada. E segundo suspeitas, diz aqui que... Obrigado. Movimentações suspeitas envolvendo o líder do PL, o líder do partido do Flávio Bolsonaro e o deputado Jordi também do PL, movimentaram 28,6 milhões suspeitos, além dos 470 mil guardados dentro de casa, porque esse nem entrou nessa conta, na verdade são 29, mais de 29, porque isso aqui é o que movimentou pelo banco. Dinheiro suspeito. Quem? O líder do PL. Cara de pau. E aqui também o deputado Jordi. Tá aqui, ó, deputado Sócio e deputado Jordi. Tem mais. Vou falar mais uma vez o nome dele para ele responder depois. Sócio e Jordi desviaram dinheiro público em benefício próprio. Em benefício próprio. Dinheiro encontrado no apartamento. Olha aqui as montanhas de dinheiro. Olha aqui. Movimentaram isso aqui 18. Mas é 30 milhões de dinheiro que movimentaram. E esqueceram uma parte guardada dentro de casa. Alguém roubando de alguém, até na contabilidade ali entre eles. Ficou guardadinho. Então, senhoras e senhores, eu disse desde o início que se a gente não tivesse cuidado com essa CPMI, nós poderíamos atrapalhar o resultado final. E as disputas políticas e o comando equivocado de querer votar mais uma vez o mesmo requerimento tem gerado esse tipo de debate. Eu espero que ainda no mês de março a gente consiga preparar um relatório de acordo com a verdade. E se alguém tem dúvida da verdade, peço para analisar o vídeo que eu coloquei ontem na minha rede, onde todas as pessoas que aqui vieram depor falaram que começaram em 19, 20, 21 ou 22.
a participarem desse esquema. E esses anos são os anos da gestão Bolsonaro. Então não há dúvida disso. Não há dúvida disso. E aqui eu quero aproveitar e responder uma outra prova cabal. Silêncio, por favor. De quando começou. E a omissão do juiz herói, depois ministro da Justiça, que não quis investigar o filho da rachadinha, disse que não ia investigar, e depois disse que saiu por conta dessa pressão do presidente, que teve a coragem de falar numa reunião. Eu vou pegar todo mundo que está investigando meu filho da rachadinha. Diferentemente da conduta exemplar do presidente Lula, que falou, se tiver envolvimento, investigue, seja quem for, inclusive meu filho. O presidiário Bolsonaro não, disse que não ia investigar. E o ministro da Justiça da época que investigou, veio aqui falar um monte de bravata, mas não investigou nada. E está aqui, ó. Está aqui. 2019, documento do Procon São Paulo. Endereçado a quem? Senhor Sérgio Moro, que participou um dia antes de uma reunião. Sobre o quê? Descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Que começaram, está aqui em 2019, está aqui o nome das entidades. Ele fez alguma coisa? Nada. Porque não investigava nada. Protegia e blindava a família Bolsonaro. Protegia e blindava o governo Bolsonaro e não botava a Polícia Federal para andar. Se o ministro Moro, à época, tivesse tomado providência com a Polícia Federal, nós não teríamos esse escândalo hoje. Não seriam bilhões desviados de aposentados e pensionistas. Essas pessoas não teriam sido lesadas no dinheiro suado que possui de aposentadoria. Mas não, foi omisso, porque era conivente com o governo anterior, com a corrupção do governo Bolsonaro, com os desmandos e com a blindagem que ele tinha absoluta dos familiares e de todo o governo. É por isso que a gente vive esse escândalo aqui. E aí eu faço um apelo ao ministro Flávio Dino, que é relator da ação desse dinheiro de milhões desviado pelo líder do PL, dos milhões desviados pelo líder do PL, que o ministro Flávio Dino, relator, vai para cima para combater a corrupção, porque ladrão tem que ir preso, inclusive se for líder do partido do candidato Flávio Bolsonaro. Excelência. Pergunta ao deputado Rogério Corrêa se quer fazer uso da palavra. Presidente, artigo 14 nesse caso também, tá? Vai anotando. A única elegante até agora foi minha colega Elisiane Gama, que eu não preciso do artigo 14 para ela. Vossa Excelência terá 5 minutos. Exato, porque eu fui citado 2 vezes, se fosse acumular, eu teria direito a 10. Presidente, vamos lá. Não, eu queria deixar claro... Silêncio, por favor. Pede para restituir meu tempo, presidente. 5 minutos, Excelência. Não, eu quero ser muito tranquilo para dar essa resposta, porque eu acho que a CPMI ela precisa ter foco agora. O que nós vamos investigar? Porque nós estamos já no período final da CPMI. Se nós não tivermos foco, nós não vamos investigar o que é essencial. E, para mim, essencial hoje é investigar esta questão do pastor Zetel, porque acho que houve muita lavagem de dinheiro, neste caso do pastor Zetel. Com essa matéria de hoje, onde eu repito os dados, 99 milhões em 7 meses, e o COAF diz que foram transações incompatíveis com a renda, nos leva a ver onde Zetel investiu esse dinheiro. E por isso nós não podemos ficar com cortina de fumaça em torno de nomes que queriam ser aqui convocados para desviar, no meu entendimento, o foco, que é o que faz a base bolsonarista. Eu queria explicar para vocês o que eu tenho dito de maneira mais concreta. Eu fui fazer uma estimativa, deputado Pimenta, do valor que foi investido para a construção da Igreja da Lagoinha do Belvedere, que tem conexões institucionais com este caso, para saber quanto será que se gastou, quem colocou este recurso para fazer esse templo da Igreja da Lagoinha do Belvedere, que era do próprio pastor Zetel, o responsável pela liderança religiosa local. Não sei se todo o recurso foi dele, mas imaginem só. A construção estimada lá
é de 16 mil metros quadrados. Isso vai dar uma estimativa entre 100 e 160 milhões de reais. Equipamentos e instalações, porque são coisas muito boas, vai ficar em torno de 15 a 30 milhões. Coloquei aí algo bastante vasto dentro dessa estimativa. O terreno estimado, que era de uma concessionária de transporte anteriormente, fica em torno de 20 a 40 milhões. Ou seja, isso vai dar um valor estimado para a construção da igreja do Belvedere da Lagoinha Belvedere, em torno de 120 a 220 milhões. É muito difícil que isso tenha sido feito apenas com o dízimo dos fiéis. E, portanto, é preciso que isso seja esclarecido. Não há aqui absolutamente nada contra igrejas, mas algo concreto em que um pastor, que é esse Zetel, está preso. E está preso por ter roubado de aposentados. Então é preciso saber se ele fez esse tipo de investimento e como que reagiu a Igreja da Lagoinha e como reage agora ao saber do pastor Zetel. Sendo ele o pastor, eu pediria que colocasse algumas fotos ali para vocês entenderem. Essa foto aí é de lá da Igreja da Lagoinha. Isso é um auditório, está descrito aqui, inclusive um auditório bastante luxuoso da Igreja da Lagoinha. Lembrando que a área construída é 16 mil metros quadrados. Esse é um auditório. Vamos passar para o próximo. Aí também uma parte bastante luxuosa, a estrutura, né? Além do auditório principal, também agora arquibancadas, palco com telões de LED, praça de alimentação, academia, quadras poliesportiva, playgrounds, tudo dentro da igreja. Batistério externo, áreas de convivência, é um luxo. Tudo bem, é uma opção da igreja, ser uma igreja tão luxuosa. Senhor presidente, pela ordem, o que é que isso tem a ver com o artigo 14? Ele precisa se defender do artigo 14. Não, excelência. Da ofensa a ele. Isso direito... é tipo de querer atacar a igreja. Pô. Não, eu concordo. Isso não tem nada a ver com o artigo 14. Mas ele tem direito à fala, excelência. Eu conheço o pastor Márcio Valadão, que é um homem honrado. Senador Magno Malta. Está sendo exposto aqui de maneira desnecessária. Se ele se sentiu atacado, que ele responda no artigo 14 o ataque que ele recebeu. Pois não. Agora isso aí não tem nada a ver. O parlamentar tem direito à fala, excelência. Coloca mais um minuto para o deputado Rogério Corrêa. Estou alertando para o fato de que ele responda ao ataque. É para isso o artigo 14. Ele tem direito à fala, excelência. Mas fora do ataque, não. Ele tem aqui... Fora do ataque, os parlamentares são livres no discurso, excelência. Então, se ninguém quer seguir regras, ninguém quer seguir o regimento interno, ele está atacando a igreja, só me desculpe. Não, excelência, eu concordo, mas o parlamentar tem direito à fala, excelência. Presidente, só vou pedir o artigo 14 também, porque o deputado aqui será dado, da inteligência artificial me citou. Pois não, excelência. Quem citou? Só um minutinho. Eu não citei. Não, foi citado pelo deputado Alencar. Eu não citei o mais um minuto para o deputado Rogério Corrêa, por favor. Né, presidente? Quer lá. Não, 2 minutos, excelência, por gentileza. Mais 2 minutos, obrigado, presidente. 2 minutos, por favor, né, pessoal? Porque eu... Olha, infelizmente o senador não junta Lé com Cré, ou talvez não tenha escutado o que eu disse no início. Eu acho que nós temos que ter foco, e isso é um foco. Ora, o pastor Valadão, ele está envolvido nisso. Ele estava, inclusive, andando de avião com o deputado Nicolas, que eu já citei aqui várias vezes, gostaria que ele viesse defender. Pastor Márcio Valadão? Márcio Valadão? Excelência, por gentileza. Impressionante. O deputado Iá. Por favor, excelência. A blindagem é absurda. Pastor Márcio Valadão está envolvido. Não é Márcio, excelência. É André. André Valadão, desculpe. Márcio era o pai dele. Me desculpe. Tudo bem, desculpe. Deixa o parlamentar falar, gente. Não, deputado Sóstenes, senador Magno Malta. Suspenda o tempo, por favor. Senhores. Senador Magno Malta. Um homem de quase 80 anos de idade, sério. Senador Magno Malta e Sóstenes Cavalcante. Os parlamentares têm livre discurso e assumem responsabilidade sobre o que falam. O deputado tem direito de falar. Por favor, deputado. Por favor, não interrompa. Não, mais um minuto, né, presidente? Não, eu parei seu tempo. Por favor.
Presidente, é impressionante. Eu estou falando de André Valadão. Então, me desculpe errar o nome, é o André Valadão. Márcio era o pai dele, não está envolvido em nada. Quem está envolvido é André Valadão. Esse está envolvido, andou também no avião lá do Vorcaro para fazer campanha para Bolsonaro, é uma pessoa de extrema direita, esse André Valadão, e todo mundo sabe. E não estou atacando igreja nenhuma. Eu estou atacando aqueles que estão envolvidos. Não me venha com esse discurso de ataque de igreja, não, porque eu também defendo a igreja e sou de igreja. Igreja católica, mas defendo também as igrejas evangélicas, os templos eu defendo também, assim como defendo terreiros, e toda religião para mim tem valor. Não tem absolutamente nada disso. Agora, blindar quem rouba de aposentado, aí isso não deve ser feito. E André Valadão construiu, junto com Zetel, este templo, que eu pediria para colocar lá novamente, se isso pode se assemelhar a um verdadeiro templo religioso. E o valor de 220 milhões a 120 a 220 milhões, como é que isso foi construído? Será que os fiéis continham tanto dinheiro de dízimo para isso? Duvido. Por isso é que eu digo que tem que quebrar o sigilo da Igreja Lagoinha, não por causa da igreja, mas por causa do pastor André Valadão e de Zetel, porque o Zetel era que era responsável por essa construção. E até hoje não se quebrou o sigilo do Zetel. Isso é dinheiro de aposentado, essa é a dúvida, que só será saneada a partir de que a gente faça, de fato, a quebra de sigilo do pastor Zetel, da Igreja da Lagoinha e da Clava Forte Bank. Lembrando que a igreja construiu um banco. Ora, isso tem que ser investigado. E eu só peço desta igreja por esses assuntos. Nenhuma outra igreja eu estou fazendo denúncia que não seja realidade. Então não venha com esse discurso para blindar a igreja de que nós não podemos investir. Pode trazer Zetel, pastel, quebrar o sigilo, tô dentro. Bota aí que eu vou votar. Deputado Paulo Pimenta. Depende do presidente. Presidente, só uma questão de ordem, desculpa, presidente. O senhor vai fazer todos os artigos 14 ou vai interromper uma hora? Olha, até onde tenho aqui, só pela presença aqui, o último é o deputado Paulo Pimenta, do governo. Eu também. Ah, pois não, sim. Então, colocar o deputado. E logo em seguida nós temos os Sóstenes e os deputados Sóstenes e o senador Moro. Então o senhor só vai interromper depois de todos os artigos 14? Isso. Pois não, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de total imundícia. Senhor presidente, Mateus 23, 27 define com clareza a hipocrisia, a demagogia, a mentira, a manipulação da fé. Presidente. Tiago 2, 14 e 26, senhor presidente. Tu me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Nós, homens públicos, senhor presidente, mostramos o que somos, não pelas nossas palavras, mas pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela nossa coerência. Por isso, senhor presidente, uma das piores condutas de um homem público ou de um líder religioso é se utilizar da fé, da boa-fé, da crença das pessoas, muitas vezes num momento de extrema dificuldade e vulnerabilidade, para usar este sentimento no sentido do enriquecimento ilícito, da manipulação, da orientação equivocada, inadequada. E, infelizmente, isso tem sido cada vez mais desvendado no nosso país, inclusive por esta CPI. Imagina, senhor presidente, uma igreja que tem entre seus fiéis pessoas
de bem, descobri que a festa de Réveillon foi paga com dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas. Saber que o dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas caiu na conta da igreja. Imagina, senhor presidente, saberem que o pastor usava dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas para financiar campanhas eleitorais e que o seu pastor, presidente da igreja, foi a pessoa que fez a maior contribuição individual da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio com dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas, com dinheiro fruto do golpe do Bolsomaster. Imaginem, senhor presidente, senhoras e senhores, já é difícil para as pessoas, às vezes, entenderem como é que um pastor pode ter um jato de luxo, de último tipo. Mas os fiéis descobrirem que este avião, que em tese teria sido comprado para ajudar nas obras da igreja, foi utilizado de forma ilegal para que o deputado Nicolas viajasse por todo o Brasil para fazer campanha do Jair Bolsonaro, junto com líderes da igreja, revelando aquilo que a gente chama de sepulcros caiados, podres, imundos por dentro, na manipulação da fé e da verdade. Só isso, senhor presidente, explica o desespero, o descontrole, a necessidade de tentar desviar o foco da verdade e da investigação. Mas isso não vai acontecer. A verdade vai aparecer. E cada centavo, cada dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas vai ser recuperado. Esteja ele na campanha do Onyx, do Bolsonaro, do Tarcísio, ou escondido em qualquer apartamento, em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado. Deputado Pedro Czai. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estou muito à vontade aqui, estou 15 anos nessa casa, todos os meus votos são públicos e abertos, e mais do que o voto, a própria prática política, que tenho sempre sob escrutínio do nosso povo, do meu Estado. E como liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, nossa bancada está comprometida com as investigações, está comprometida não só no INSS, em relação a descobrir quem se locupletou com o dinheiro do aposentado, mas mais do que isso, o presidente da República dá retorno aos aposentados para ressarcir desse roubo, porque eles foram vítimas dos esquemas fraudulentos e criminosos. Segundo lugar, eu estou aqui hoje, eu não participo ativamente dessa CPMI, mas eu tinha presente no cronograma para a gente eleger o que é o centro da CPMI, que é a relação dos aposentados, da relação com as instituições, e dentro desse eixo está agora cada vez mais a relação entre Banco Master e INSS. E nesse sentido, o Banco Central vai ter que explicar. O Campos Neto vai ter que explicar para o Brasil inteiro. O Bolsonaro vai ter que explicar para o Brasil inteiro por que flexibilizou as relações que permitiu o Banco Master, em 2019, ter 3,7 bilhões, e em 4 anos do período de Bolsonaro, ter 82 bilhões de reais. Alguém tem que explicar. Portanto, quando a gente vota contra determinados requerimentos, para não ter aqui nessa CPI protelação para outras finalidades e não o centro
da investigação. E para nós o centro da investigação está nos todos aqueles que nós queremos, como o Zettel, como o Vorcaro, como todos esses que juntam o setor financeiro e agora com crime organizado e logo logo PCC e assim por diante. Nós queremos sim investigar nessa direção. É verdade que junto com Campos Neto tem Vorcaro, tem Ibanez, tem Castro, tem financiamento para o Bolsonaro campanha, tem financiamento para Tarcísio, mas essa semana Alessandro, ex-secretário de Esporte, preso no Rio de Janeiro, indicado por Flávio Bolsonaro, relação Banco Master, relação com PCC. Vamos fazer. Nós queremos avançar no andar de cima. Nós vamos querer avançar o Comando Vermelho, PCC, Banco Master, Campos Neto, Banco Central. Que autonomia é essa do Banco Central que flexibilizou para fazer essa falcatrua toda nesse país? E quem enfrentou? Galípolo. Por isso, semana que vem, para o centro da nossa bancada, é trazer aqui o Galípolo, que liquidou o Banco Master, e o Campos Neto vir para cá e explicar o que ele fez com esse Banco Central, que a autonomia não tem nada de autonomia, porque está se percebendo que não só a relação promíscua com o setor financeiro, mas com o crime organizado, com as falcatruas. E quando aqui vejo o líder do PL, com a autoridade moral que tem para questionar os nossos votos, a nossa idoneidade, meu amigo, cada vez mais, Vossa Excelência não tem capacidade e autoridade moral. Porque se eu fosse o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e alguém da minha bancada ou a polícia encontrasse 470 mil reais no meu apartamento funcional, não meu, público, 470 mil no meu apartamento, no apartamento público, a minha bancada me destituiria em 1 hora depois. Por que o PL blinda e mantém o líder quando se tem 470 mil num apartamento de dinheiro vivo? Como? Me explicam. Que autoridade moral você tem para nos desqualificar no voto que a gente tem aqui? Eu voto com dignidade, com decência, mas não só voto. Nossa bancada também preza pela prática política. E nós temos coerência para não fazer proselitismo político, porque vocês têm muito discurso e esse discurso não tem coerência com a prática de vocês. Por isso, justifico com dignidade o meu voto. Pois não, Excelência. Terceiro artigo 14, presidente, tá? Excelência. Vossa Excelência tem 5 minutos. Depois, em seguida, o senador Sérgio Moro e nós encerramos. E lembrando Pode que inverter, então? Eu falo depois, Pode. Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro, o senhor tem 5 minutos. Presidente, eu nem ia falar aqui porque o deputado Alencar Santana, todo mundo sabe que não tem relevância política nenhuma para fazer acusação contra ninguém. Mas, assim, eu tenho visto... Eu posso falar aqui ou... Pode, lógico. Deputado Alencar Santana não tem relevância nenhuma política, né? Já foi... Quase não entrou nessa última eleição. Baixa a votação, está preocupado com a votação e quer fazer aqui polêmica. Agora, eu resolvi falar porque a gente observa um padrão aqui de comportamento da base do governo, orientada pelo Lula, para proteger e blindar investigados do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. E aqui eu quero elogiar o deputado Sócrates Cavalcante por ter colocado o dedo na ferida. Porque é muito fácil ficar falando aqui, fazendo discursos, Zettel. A gente aprovou a convocação do Zettel. A oposição aprovou todas as convocações e todas as quebras necessárias para a investigação desses fatos, com o apoio do relator, deputado Alfredo Gaspar, e sob a condução diligente de Vossa Excelência, que não tem poupado esforços para que isso seja investigado. Agora, deputado Alencar Santana, que tem blindado reiteradamente o Lulinha, a Roberta Lussinger, e nós ouvimos aqui, pasmem, até mesmo
blindou o Careca do INSS. Por quê? Proibiram que fosse ouvido aqui o senhor Edson, que além de ter conhecimento dos fatos, foi ameaçado de levar uma bala na cabeça pelo Careca do INSS. Então o nível de gangsterismo dessa gente é incrível. Agora vem o deputado Alencar Santana, proteger esses ladrões de aposentados e pensionistas, protegendo esses gangsters, votando contra a quebra e contra a convocação, e vem acusar os outros de alguma coisa. Eu tenho votado aqui a favor de todas as diligências que forem realizadas em relação a esse tema. Tem uma carreira de combate à corrupção, inclusive do PT, do governo que ele defende, que roubaram a Petrobras e agora agem para blindar igualmente outras pessoas envolvidas em escândalos. O senador Alessandro apresentou aqui uma CPI para apuração das relações do Banco Master com ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem uma assinatura de um parlamentar do PT nesse pedido de CPI, enquanto toda a oposição praticamente assinou esse pedido. Então não tem autoridade moral para falar nada, não mereceria resposta dada a sua baixa relevância política e considerando que não vai ser deputado mais ano que vem, mas no entanto resolvi aqui fazer essa fala para a gente deixar claro quem é quem nessa CPMI. E a oposição faz o seu trabalho, enquanto a base do PT, orientada pelo presidente Lula, isso é importante destacar, porque não fariam isso se não estivesse orientado pelo Lula, age para blindar os ladrões dos aposentados e pensionistas. Ou seja, a viúva, o órfão, o idoso, o inválido, aqueles que os roubaram estão sendo protegidos por pessoas do nível desse Alencar Santana. Muito obrigado. Deputado Alencar Santana. Presidente, só um artigo instantinho. 14. Não, eu não vou permitir o artigo 14, não vou conceder. Por quê, presidente? Ele simplesmente respondeu a Vossa Excelência. Eu respondi o sócio vai ter? O sócio vai ter porque foi citado aqui 4 vezes. Não, mas espera, presidente, desculpa, presidente. Pois não, presidente. Mas ele respondeu a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Passar na minha frente? Presidente, não, calma. Eu só vou responder ao presidente, deputado. mas posso? Pode, perfeitamente. O artigo 14 diz, se um deputado for citado, ele tem direito à resposta. Sim. Vossa Excelência está dizendo que eu não tenho direito de resposta porque ele me respondeu. Vossa Excelência já teve o direito de resposta. Em relação ao Sóstenes. Não, o regimento só um segundo, já foi cumprido, Excelência. Eu estou fazendo um procedimento aqui. Presidente, só vou argumentar. Pois não. Vossa Excelência está dizendo que eu não posso ter direito pelo artigo 14, porque ele estaria me respondendo. Sim. Eu respondi ao Sóstenes, o deputado Rogério também e outros responderam ao Sóstenes. Sim, senhor. E Vossa Excelência está dando novamente direito de resposta ao Sóstenes. Então eu peço isonomia, que use o mesmo princípio. Então me permita direito de resposta em relação ao senador que citou meu nome mais de uma vez e de maneira ofensiva. Porque se Vossa Excelência está permitindo que o sócio responda a partir do nosso uso do artigo 14, eu tenho o direito também de responder ao senador. Não. Deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, eu acho que hoje eu cumpri minha missão nessa CPMI. Ficaram irritados, chateados, e agradeço ao senador Sérgio Moro a deferência do elogio, e quero aqui, líder da oposição hoje, aqui escalado pelo nosso líder Rogério Marinho, deputado Marcel Van Hatten, dizer que a gente tem que aprender algumas coisas que é bom com essa esquerda. Uma delas é fazer o mantra. Daqui para frente, todo requerimento, fica aqui minha sugestão, nós temos que expor citando os nomes de quem está blindando as pessoas de virem aqui. Porque vocês viram que doeu. Se doeu, e doeu muito, este é o objetivo. Eu não vou ficar me defendendo de coisas que falaram aqui, até porque todo mundo já conhece esse Brasil da perseguição de quem a direita está sofrendo, e eu devo satisfação não a colegas, eu devo satisfação ao meu eleitorado, ao meu estado, e nas minhas redes sociais eu já expliquei tudo sobre isso, e ainda qualquer coisa que falta explicar será explicada em tempo oportuno, e eu tenho certeza que todo o procedimento que houve de perseguição contra mim, que tenho tranquilidade quanto à minha vida,
tudo será esclarecido e não vai ser nessa CPMI que eu vim falar. Eu só quero aqui entender os colegas que pediram o artigo 14, e alguns foram até respeitosos, e eu não pedi aos que foram respeitosos tempo para retrucar. Outros fizeram acusações, por isso lanço mão do artigo 14. Teve um deputado que eu queria que ele até tivesse aqui, que veio me ofender, que está aqui no jornal O Globo. Deputado briga com o pai na justiça por fazenda de 280 hectares. Rogério Correia, eu não tenho fazenda nem de 1 hectare. Não é você não. É um outro deputado, não é o Rogério não, tá? Não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de um deputado que falou aqui. Está aqui o nome dele, não tem problema não. É o deputado Ricardo Maia do MDB da Bahia. É notícia. Não sou eu que estou falando, é o Globo. É o Globo, tá aqui. O cara que briga com o pai, na justiça, por causa de terra. Que nível tem? E vem aqui e fica blindando ladrão de aposentado? Tem moral pra nada. O povo da Bahia tinha que ter vergonha de votar numa pessoa dessa. Brigar com o pai na justiça por causa de terra de 880 hectares. Gente, a Bíblia ensina, já que o Pimenta hoje usou a Bíblia, é bom ver comunista usar a Bíblia, eu acho isso o máximo. Eu fico feliz quando isso acontece. Já que usou a Bíblia ensina a honrar pai e mãe. Não se processa pai e mãe, não. Isso aqui é de uma baixaria, de uma vergonha. O povo da Bahia tinha que ter vergonha de parlamentar assim. Então, já que gosta de atacar os outros, tem que tomar cuidado com o que ataca. Quero dizer, presidente... Não, está escrito aqui? Está escrito na matéria? Estão me informando aqui que ele ameaçou o pai de morte. Está escrito na matéria. Eu não quero nem acreditar que seja verdade, porque aí é fim de carreira, fecha o caixão e vela preta para cima, porque o troço é horrível. Isso não é nível de parlamentar para estar aqui querendo atacar ninguém e votando para blindar. Eu quero deixar claro, votou para blindar ladrão de aposentado e pensionista. E um dos estados que mais aposentados e pensionistas foram roubados é a Bahia. A Bahia dele. E quero deixar muito claro, nós da oposição não vamos mais deixar quem fica blindando gente aqui. E quero fazer um desafio ao governo. Se a gente blindar, que nós nunca blindamos e nunca vamos blindar, leia os nossos nomes também. Porque aposentado e pensionistas, ministro Sérgio Moro, futuro governador e senador da República, a maioria deles não sabe ler nem escrever. Os que foram roubados são gente simples. Aí vem aqui, é bonito, blindam, fica só o nomezinho no painel, coitado do aposentado roubado que está nos assistindo, não sabem quem blindou. Agora, chegou a hora, vamos falar os nomes no microfone. Assim, a gente resolve esse problema. Hoje, 2, na outra votação, já fugiu da raia, já fugiu do pau. 2, já baixou 2. Se tivesse mais 2 votações hoje aqui, presidente, eu tenho certeza que a gente ia começar a aprovar os requerimentos para investigar esses ladrões de aposentado. Porque eu tenho convicção, todo mundo vai estar pedindo voto em outubro. Vão ficar com vergonha de estar aqui blindando. Os únicos que aí eu tenho que reconhecer não tem vergonha de blindar mesmo, é o PT e a esquerda, eles vão ficar blindando mesmo, porque não tem vergonha, esses vão fazer. Agora, o centro, eu duvido que vão continuar aqui blindando. E quero parabenizar o senador Cajuru, porque mudou e na última votação votou para aprovar a convocação. Muito obrigado. Excelência, com relação à citação do senador Sérgio Moro ao deputado Alencar Santana, desde o início dessa CPMI, nós temos sido muito claros em que toda pessoa que é citada nominalmente tem direito a se manifestar. E isso, quando foi para o lado da oposição, foram diversas vezes. O líder Rogério Marinho, por exemplo, usou várias vezes, todas as vezes que foi citado. Então, aqui, eu vou reconsiderar a pedido do Alencar Santana com esse argumento. Vou pedir de novo, então. Não, se ele citar... Se ele citava, eu estava lá na minha sala. Não, mas se ele citar Vossa Excelência novamente, será dado o tempo, Excelência. Eu estava lá na minha assim sala, como qualquer outro parlamentar aqui. Pelo deputado Alencar Santana. Presidente, primeiro, obrigado pela decisão coerente, até porque o deputado Sócio usou mesmo, teve também direito ao uso do artigo 14. Eu quero afirmar aqui que eu votei contra a PEC da blindagem. Quando ela foi votada na Câmara, votei contra. Não fui eu que votei, como o deputado que antecedeu, que fala, mas votou favorável. Quero aqui dizer, presidente,
Eu milito na política desde os meus 16 anos e sempre no PT, com muito orgulho. Movimento estudantil, secundarista, universitário e assim foi, movimentos sociais e no dia a dia também do partido. Fui vereador e reeleito vereador na cidade de Guarulhos por 2 vezes. Fui deputado estadual por 2 vezes em São Paulo e também líder da bancada do PT por 2 oportunidades em 12 e 17. Eleito em 18, reeleito em 2022, o único deputado do PT eleito em 18 que dobrou sua votação, mais do que dobrou em 2022. Fui líder da oposição em 2022 e aqui combati com muito orgulho o governo genocida do ex-presidente Bolsonaro. E agora estou na vice-liderança do governo do presidente Lula, que tenho orgulho de defender, porque é o governo do pé de meia, é o governo do PAC, do Minha Casa Minha Vida, da geração de emprego, enfim, o governo que tem feito a política do imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil, que defende a escala 6x1, não o governo da morte. E o governo que permite que seus órgãos de segurança façam um trabalho que tem que ser feito. Fortalecendo, por exemplo, a Polícia Federal, basta ver a PEC da segurança aprovada recentemente. Medida que não foi feita no governo anterior. Medida que não foi feita. A minha trajetória é construída na política. Não é usando uma toga, se fingindo de herói, tendo depois suas decisões anuladas, passando vergonha e não investigando quando deveria investigar determinados fatos. E digo claramente, se tivesse apurado a fraude do INSS, logo no seu nascedouro, logo na sua origem, impedido que essas entidades laranjas entrassem para fazer descontos indevidos, esse roubo não teria acontecido. Porque foi vergonhoso o que aconteceu. Basta pegar o relato de aposentados e pensionistas para ver desde quando eles começam a perceber esses descontos indevidos, esses roubos das entidades laranjas e da mesma maneira o crescimento de bancos fazendo consignados, bancos também fraudadores. Nós temos diversos casos e os relatos são imensos. Basta a gente ver quando vem esses relatos, como noticiado pelo PROCON em 2019, levado à época aqui ao governo Bolsonaro, mas que não foi tomado providência. Então, o relato das pessoas e a existência dessas entidades e desses bancos. É por isso que esse roubo aconteceu. Seja através das entidades, seja dos bancos. Seja da Conafer, que até agora seu presidente está preso, tendo um senador chofer, preso não, desaparecido, mandato de prisão e desapareceu, seja do Banco Master fazendo consignado, que entre em 2020 e tem um crescimento exponencial no seu patrimônio. Se apuração, se houvesse independência da Polícia Federal, se houvesse um compromisso do governo anterior de se combater a corrupção, isso não estaria acontecendo hoje. Nem o Master, onde o Daniel Vorcar assumiu a presidência em 2019, nem o roubo do INSS, porque teria se combatido, impedido que crescesse. E quem combateu foi o governo do presidente Lula. Quem mandou a Polícia Federal investigar foi o governo do presidente Lula. Quem determinou que o Banco Central fizesse a intervenção foi o Galipo, indicado por quem? Pelo presidente Lula, diferentemente do Campos Neto. Ou seja, o governo anterior tinha um conluio de ministros, autoridades políticas que permitiram que justamente isso acontecesse. Então, colegas, deputados, senadores, todos aqui nos acompanham, eu tenho orgulho da minha trajetória política, defendo o PT com muito orgulho. Não me fiz na política fazendo bravata, perseguindo pessoas, perseguindo partidos, perseguindo autoridades, tramando com o Ministério Público, com setores midiáticos, notícias e fatos para poder ter o seu objetivo de perseguição e nem tive a humilhação de ter minhas decisões anuladas. Porque política se faz de cabeça erguida, com proposta política, com diálogo com o nosso povo e tendo princípios e valores. E o meu, acima de tudo, dentre outros, é a democracia e o respeito à nossa população. E quero sim a verdade, por isso que eu defendo também a convocação da senhora Letícia, sócia do senador Flávio Bolsonaro. Galvão. Obrigado, excelência. Senhores. Queria usar a liderança, pelo Pimenta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao líder Van Hatten, entre em contato com o Luiz Lima, porque nós só temos 2 oradores para a parte da tarde presente aqui, que é o senador Magno Malta e o Luiz Lima.
Então, feito o uso da liderança agora pelo deputado Rogério Correia, se encerra o tempo de liderança. Eu vou dar a palavra e vou encerrar a sessão. Mas Concorda? nós não temos o tempo de fala do depoente, das inscrições? Não, excelência. Eu estou propondo de encerrar a sessão logo depois das falas aqui. Cadê o Luiz Lima? Ué. Oi? Não, então eu vou... Pode ser, presidente, mas quem está aqui para falar? Eu quero falar. Não, então entre em contato com o Luiz Lima, eu vou dar as palavras e vamos encerrar a sessão. Eu falo melhor. com o Luiz Lima. Pois não, excelência. Então, pois não, excelência. Eu concordo com a proposição de Vossa Excelência e eu ligo para o deputado Luiz Lima agora. Pois não, tempo da liderança para o deputado Rogério Correia. Lembrando que eu também estou inscrito, viu, presidente? Então eu vou suspender a sessão. Okay? Vou suspender a sessão. Então vou suspender. Então, só o tempo da liderança eu suspendo, então. Ok. Presidente, eu pedi o tempo de liderança porque eu acho que esse assunto não ficou devidamente esclarecido. Não há, do nosso modo de ver do governo, nenhuma intenção de fazer blindagem, e sim de priorizar o que deve ser investigado. E nós acreditamos que algumas investigações não foram feitas e não têm sido colocadas para a votação do conjunto do colegiado. E quando isso não acontece, a blindagem vem anterior à votação. Um deles que eu cito constantemente, não vou citar agora, não é o que eu queria, é essa questão do pastor Zetel, assim como também da quebra de sigilo dele e da Letícia Caetano, que tem uma ligação com o senador Flávio Bolsonaro, por parentesco dela com o contador do careca do INSS. Portanto, uma ligação muito mais profunda do que aquilo que foi colocado em relação ao filho do presidente Lula ou ao irmão do presidente Lula. Mas isso não nos é permitido sequer votar. Então, a blindagem veio anterior ao processo de votação. E isso causa aqui, de fato, indignação no nosso campo em relação a essa questão. Mas é preciso dizer que as cortinas de fumaça são feitas a todo momento. Uma delas agora veio na forma de uma CPMI para investigar 2 ministros. Eu nunca vi isso. Ao invés de investigar o Supremo, vai investigar 2 ministros. Até mesmo Flávio Bolsonaro se insurgiu contra isso e disse que isso é completamente ilegal, ao que o senador Alessandro respondeu, Alessandro Vieira, dizendo que é covardia ou conveniência. É a briga lá no terreno deles. Porque querem fazer a investigação de 2 pessoas. Jamais vi uma CPMI que funcionasse nesse sentido, até Flávio Bolsonaro se insurgiu contra isso. Mas tudo isso é cortina de fumaça em um ano eleitoral, onde nós precisamos discutir como anda o Brasil. E é nisso que eu chamo a atenção do escopo dessa CPMI. As 2 questões centrais aqui são o desconto dos aposentados que foi feito através do INSS, descontos esses no valor de 40, 50, 60, 70, 80 reais a milhões de aposentados, que deu um rombo de bilhões de reais. Isso não foi de agora. E aí não dá para os bolsonaristas dizer, olha aqui um problema, olha só que problemão, e não saber a caminhada deste problema, de onde veio. Nós não podemos enxergar uma história através de um fato. Isso é negacionismo. Quando eu fui da CPMI do golpe, tinha a mesma coisa. Deputados bolsonaristas diziam, olha o dia 8, o Lula não reprimiu direito. Como se o dia 8 fosse só o dia 8 e não o resultado de um processo, que depois se mostrou um processo golpista que levou Bolsonaro à papudinha. E ele está lá condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Agora, em relação a essa questão, a mesma coisa. Quando a gente olha os descontos associativos, nós vamos ver que aquilo começou no governo Temer, um monte de entidade picareta, e agora está sendo resolvido. A CPMI dando a sua contribuição. Mas, olha, o governo, através da Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, estão fazendo uma investigação muito séria. E isso não foi feito no governo passado, ou seja, o governo Lula está resolvendo algo que veio de trás. Quando a gente pega agora a questão do crédito consignado, a mesma coisa. O Banco Master nasceu no governo Bolsonaro, 2019,
e apenas agora está sendo resolvido. Ou seja, o governo Lula está resolvendo problemas. E isso está querendo ser ignorado. Assim como ignoram que a economia brasileira melhorou e muito. Nós hoje temos um Brasil com inflação pequena, muito emprego, quase pleno emprego. Nós temos os trabalhadores aumentando a renda, seja no salário mínimo ou a renda real. Nós temos um país que não baixa a cabeça para os Estados Unidos e negocia, como deve fazer um país que tem autonomia e soberania. Nós temos um Brasil que melhorou o SUS e muito nesses 4 anos, que a educação pública tem sido melhorada, 106 novos institutos federais sendo feitos, ou seja, nós temos um país em pleno funcionamento democrático, porque evitamos o golpe. Esse é o governo do presidente Lula. E as cortinas de fumaça não vão atrapalhar o eleitorado a enxergar o que é o governo Lula e quanto nós avançamos. Muito obrigado. Obrigado, Silêncio. A sessão está suspensa. Nós retornaremos às 15 horas. Nós estamos ao vivo aqui na sala da CPMI. A reunião acabou de ser suspensa para o almoço. Logo mais às 15 horas, os parlamentares devem estar voltando. Agora são 13 horas e 27 minutos. Mais cedo, na primeira parte da reunião, os parlamentares discutiram e votaram alguns requerimentos, 27 requerimentos ao todo. Hoje seriam ouvidos 4 depoentes, mas os 4 tiveram os depoimentos cancelados por motivos diversos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero mostrar para vocês a movimentação um pouco aqui da sala. Como vocês podem ver agora, eles estão começando a sair. O relator ainda está saindo aqui. O presidente também. Hoje tiveram muitos embates entre partidos de oposição e partidos do governo. Uma das pessoas que deveria ter vindo depor hoje mais cedo e que já faltou 2 vezes foi a presidente do Palmeiras, a senhora Leila Pinheiro. Só que ela não veio mais uma vez e o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, falou sobre o assunto mais cedo. Vamos ver como é que foi. A senhora Leila Pereira, convocada inicialmente para prestar depoimento na segunda-feira passada, informou na manhã do dia agendado para seu depoimento que não viria, alegando de modo equivocado que a decisão do ministro Flávio Dino teria anulado todas as quebras de sigilo aprovadas em bloco na 32ª reunião desta CPMI e se estenderia também às convocações aprovadas. Ainda informou que estaria em São Paulo para participar da cerimônia de encerramento e de premiação do Campeonato Paulista de Futebol, na condição de presidente do Clube Palmeiras. Conforme anunciado por essa presidência na ocasião, a justificativa para não comparecer não foi acolhida, de modo que o depoimento ficou reagendado para hoje. Viana também falou sobre as decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que deu à presidente do Palmeiras a decisão de decidir se poderia vir ou não. Quando ele falou que ela teria o habeas corpus para se manter em silêncio, ela também pôde optar por comparecer ou não à CPMI, o que causou uma indignação entre os parlamentares. O presidente da CPMI falou, inclusive, sobre a nova data do depoimento de Leila Pinheiro. Vamos ver. Novamente, porém, a senhora Leila, por meio dos advogados, não compareceu à presente reunião, tendo acionado o Supremo Tribunal Federal para solicitar ao ministro Flávio Dino que suspendesse a convocação. Em resposta, o ministro esclareceu que a suspensão da deliberação... A gente suspendeu agora o corte. Vamos acompanhar a coletiva do senador Carlos Viana, presidente da CPMI. Acompanhe. À disposição dos parlamentares. Eu fiz uma solicitação diretamente à empresa de tecnologia e fomos atendidos conforme determina a lei. Também estou anunciando que todo o arquivo de quebra de sigilo dos telefones do senhor Daniel Vorcaro
diante dos vazamentos que aconteceram semana passada e das acusações infundadas de que a CPMI teria vazado, por determinação dessa presidência, nós vamos colocar em uma sala cofre, uma sala reservada, onde só entram os parlamentares sem o uso de qualquer dispositivo eletrônico. Isso para garantir que os dados sejam todos eles utilizados apenas para o fim da investigação. Essa determinação já foi dada à Secretaria e todo o conteúdo dessa quebra de sigilo do senhor Daniel Vocari estará protegida apenas para acesso daqueles que fazem parte da CPMI. Presidente, o que chegou mesmo, senhor falou? Nós recebemos todos os arquivos relativos à quebra de sigilo dos telefones do senhor Daniel Vocari. É um arquivo muito grande. Para vocês terem ideia, nós levamos quase 7 horas para baixar. E a partir de hoje, todo esse material, por conta dos vazamentos que tivemos anteriormente, será disponibilizado em uma sala cofre. Somente os parlamentares poderão ter acesso sem a utilização de equipamentos eletrônicos, para que a gente garanta que esse material será utilizado apenas nas investigações. E vai dar tempo, senador, de analisar tudo? Porque, em tese, a CPI acaba daqui 2 semanas, né? Bem, em tese, nós acabaremos, mas nós estamos trabalhando muito para que a CPMI seja prorrogada, ou por consenso, ou por mandado de segurança, que eu pretendo impetrar hoje no Supremo Tribunal Federal, no mais tardar amanhã. A peça está ficando pronta. Eu quero hoje ainda que esse mandato seja colocado ao presidente Edson Fachin e que ele escolha um relator. Acontecendo uma boa resposta, que eu espero é um direito nosso, positiva, de quem quer que seja do Supremo Tribunal Federal, nós daremos sequência pelo prazo de 60 dias, aí sim nós teremos a condição de analisar tudo. Hoje a oposição e governistas também se reuniram antes das votações, dos requerimentos. Vocês conversaram algo sobre alguma articulação para entrar em um acordo, né, para prorrogar, enfim? Bem, sobre isso? Nós conversamos e eu coloquei ao líder do governo a minha disposição e a minha determinação em entrar com mandado de segurança pela prorrogação da CPMI. Pedi ao líder que nós buscássemos um consenso, que o próprio governo entendesse a necessidade dessa prorrogação. O líder ouviu atentamente, o líder Paulo Pimenta, e irá nos dar uma resposta, de acordo com ele, depois de reuniões com a base do governo. Eu espero que, por consenso, a gente consiga prorrogar a CPMI no interesse de todos, inclusive para ouvir as pessoas que ganharam habeas corpus, que eu também espero seja revertido, e a gente possa fazer essa investigação da maneira mais completa possível. Líder, depois da votação de hoje, a CPMI, então, não deve faltar novos requerimentos que miram a Roberta, o próprio Lulinha, isso não tem mais perspectiva? Não, depois? Olha, agora já chega. Já fizemos isso 3, 4 vezes. A meu ver, daqui para frente, somente os requerimentos que forem estritamente necessários ou por novas informações deverão ser colocados em votação. Nós já convocamos todas as pessoas que nós entendemos ligadas à investigação, já fizemos as quebras de sigilo de boa parte delas. Espero que o Pleno do Supremo reverta a decisão do ministro Flávio Dino e nos conceda o direito de receber essa documentação. No caso, por exemplo, de Fabiano Zettel, outra CPMI fez a quebra de sigilo. A minha intenção é aprovar um requerimento na semana que vem, pedindo o compartilhamento dessas informações para que os parlamentares possam utilizar, nós tenhamos todos os dados e acabar de vez com essa história de que há blindagem. Aqui nós não vamos deixar de investigar quem quer que seja. Então eu espero que semana que vem nós tenhamos poucos requerimentos, daqui para frente apenas aqueles que forem estritamente necessários. Muito obrigado, pessoal. Vocês acompanharam agora a coletiva do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. Nós vamos voltar a exibir agora o trecho de mais cedo, quando ele falou sobre as decisões do ministro do STF, Flávio Dino, e sobre a nova data que a presidente do Palmeiras vai vir depor. Novamente, porém, a senhora Leila, por meio dos advogados, não compareceu à presente reunião, tendo acionado o Supremo Tribunal Federal para solicitar ao ministro Flávio Dino que suspendesse a convocação. Em resposta,
o ministro esclareceu que a suspensão da deliberação parlamentar estabelecida na decisão liminar restringiu-se às medidas de quebra de sigilo em globo. Entretanto, em que pese ela está convocada desde a semana passada e ter injustificadamente faltado à primeira convocação, o ministro vedou que seja determinada a condução coercitiva para a data de hoje, permitindo ainda que, caso ela faltasse, possa solicitar uma nova data. Sendo assim, esta presidência, diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para a oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento. Viana também falou sobre o não comparecimento de hoje, do depoimento, do CEO da C6 consignados, Arthur Ildefonso Azevedo. Por volta das 10h30 da noite, o ministro André Mendonça determinou que o convocado é testemunha e é obrigado a comparecer. Nessa madrugada, a presidência recebeu comunicação formal do convocado nos seguintes termos. Passo a ler aqui a comunicação do senhor Ildefonso, responsável pelos C6 consignados. Diante da decisão do ministro Flávio Dino, datada de 11/3/2026, que esclareceu a abrangência de decisão anterior, datada de 5/3/26, e os efeitos que esta teria sobre as convocações aprovadas pela CPMI do INSS, por meio de votação em bloco, e permitiu a possibilidade de solicitar a designação de nova data para a oitiva de testemunhas, venho perante Vossa Senhoria esclarecer e requerer o quanto segue. Em razão de compromisso profissional pré-agendado desde 24/2, envolvendo a agenda perante o Conselho de Administração do C6 Bank, que acontece de forma presencial na sede em São Paulo, nos dias 11 e 12, com a presença da totalidade dos conselheiros, pede-se vênia e a compreensão dos integrantes dessa CPMI para que seja alterada a data originalmente definida para minha participação perante essa comissão. Ciente de que em 11/3 foi agendada a sessão especial para 18, na qual ocorrerá o depoimento da representante da Crefisa, requer-se seja definida a minha participação nessa mesma data, de tal modo que esta CPMI possa ouvir no mesmo dia os únicos integrantes do sistema financeiro até aqui chamados a comparecer à comissão. Viana definiu a nova data para ouvir o CEO do Grupo C6 consignados, no dia 19 de março, mesma data que ele marcou para ouvir a diretora de tecnologia do INSS, que também deveria ter comparecido hoje, mas não compareceu, Leia Amorim. Com relação à convocada Leia Brescia Amorim, diretora de Tecnologia da Informação do INSS, enviou ontem documento alegando estar de licença médica, a qual, segundo o comprovante de afastamento enviado, encerra-se em 15 de março de 2026. Determino a realização de perícia médica e, confirmadas as condições de saúde para depoimento, fica designada a próxima quinta-feira, 19/3, para a oitiva. Hoje também estava previsto o depoimento de Paulo Gabriel Negreiros, da CBPA, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Mas ele está preso e o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, falou que está esperando uma posição do STF para poder ouvi-lo. Lembrando que agora são 13h39, nós estamos aqui na sala onde acontece a reunião da CPMI do INSS. Os parlamentares saíram para o almoço, devem voltar mais ou menos às 15 horas. Mas mais cedo eles analisaram 27 requerimentos. Entre esses requerimentos, eles aprovaram a convocação da ex-namorada de Vorcaro, Marta Graef, e do cunhado dele, Fernando Zettel. Vamos ver. Entre as convocações aprovadas estão a da ex-namorada de Daniel Vorcaro, Marta Graef, para prestar depoimento como testemunha. Também foi aprovada a convocação de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull, ambos diretores do Banco Master, de Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DENIT. Foi também aprovada a convocação do empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zettel foi preso após se entregar à Polícia Federal no último dia 4. Quero ver, senhor presidente,
esse Fabiano Zettel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zettel. Silêncio, por gentileza. Nós provamos isso. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Foram rejeitadas as convocações de Roberta Moreira Luxinger, empresária que foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto. Da publicitária Daniele Miranda Fonteles, que teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS, e também do presidente da JIF Participações, José Antônio Batista Costa. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. Cadê o Ibanez, hein? Ibanez não vai vir aqui, não. O filho dele comprou 10 milhões. Além de Ibanez, nós temos também Cláudio Castro. Cadê o Cláudio Castro, que não entra o requerimento? Eu queria ver os bolsonaristas colocar digital para chamar Ibanez e Cláudio Castro. Mas eles estão blindados pela cúpula. Por 2 pessoas blindam isso e não deixa vir para nós votarmos. Aí fica fácil de falar em blindagem. E a comissão temporária que prepara a reforma do Código Civil fez uma audiência mais cedo hoje para debater assuntos relacionados ao tema, e eles falaram hoje sobre a reparação de danos morais e materiais. Acompanhe. Especialistas que participaram da audiência pública reconheceram que houve avanços na responsabilização civil no país nos últimos anos, mas citaram desafios que ainda precisam ser corrigidos. As indenizações por danos morais no Brasil, elas estão congeladas. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a possibilidade de arbitramento de danos morais em salários mínimos, os tribunais passaram a fixar valores fixos. E esses valores fixos estagnaram no tempo. Parece que o 10 mil reais, hoje se dá 10 mil reais da mesma forma que se concedia há 20, 30 anos, 20 anos atrás. Uma hora se adota um índice, daqui a pouco aquele índice não representa a correção por algum motivo, aí se busca outro, né? Aí vai para a Selic, já foi o FIA, já foi IGPM, e a gente fica nessa discussão, mas é por uma questão econômica, né? Porque a gente quer a correção real daquela indenização. Eles concordaram que reformar o Código é uma necessidade e apontaram pontos da proposta que precisam ser aperfeiçoados. A vingar o projeto, qualquer prejuízo implicaria obrigação de indenizar, mesmo aqueles causados por uma ação rigorosamente conforme ao direito. Por exemplo, vender tesouras e facas, operar uma clínica para exames radiológicos, dirigir um automóvel. Todas essas são atividades que provocam risco, mas são riscos permitidos. O que é o risco especial? É um risco permitido ou um risco proibido? Esse professor de Direito Civil citou que um dos problemas do texto em discussão diz respeito à responsabilidade civil de advogados públicos e privados. O advogado que, por sua displicência grave, perdeu um prazo processual, não será civilmente responsabilizado, salvo se provarmos que ele agiu com dolo, que ele agiu com intenção de causar dano ao seu cliente. O advogado que não junta aos autos a procuração, mesmo instado pelo juiz a fazê-lo, ele não será civilmente responsabilizado, salvo se demonstrá-lo que ele fez isso com intenção de causar dano ao seu cliente. E esse dispositivo, portanto, e aqui a minha conclusão mais forte, ele não protege a advocacia, ele protege o advogado negligente. Esse advogado, que falou em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ressaltou que, do jeito que está, o texto prejudica o setor produtivo. O artigo 944B, no que concerne a generalização da indenização por danos indiretos e futuros, o que acaba, a meu ver, a comprometer a espinha dorsal da nossa economia. A proposta subverte o princípio da causalidade direta e imediata.
criando uma responsabilidade vasta e indeterminada. Os empresários enfrentarão mais ações judiciais, maior dificuldade de previsibilidade do resultado dessas demandas, exigirá, por óbvio, um maior investimento, né, em assessoria jurídica, em novos modelos de compliance mais complexos, e por aí vai. Essa foi a 12ª reunião da comissão criada para analisar a atualização do Código Civil. Desde setembro do ano passado, a comissão tem se reunido com especialistas para ouvir sugestões que aprimorem o projeto, que atualiza mais de 900 artigos e acrescenta 300 novos dispositivos ao Código Civil de 2002. A proposta é do senador Rodrigo Pacheco, mas tem como base um anteprojeto feito por uma comissão de juristas criada pelo Senado para atualizar o Código. E olha só que bacana, na próxima segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai lançar o novo plano de equidade de gênero e raça aqui no Senado. Os planos de acessibilidade e sustentabilidade ambiental também vão ser lançados. A cultura da paz, fundamentada no respeito mútuo entre as pessoas e harmonia com o meio ambiente, constituem objetivos permanentes da instituição Senado Federal. Ao longo das últimas décadas, a arquitetura futurista vem se adequando aos novos parâmetros de conforto, economia de energia, reciclagem de resíduos e acessibilidade para todos. Mas isso não diz tudo. Quando se trata das relações humanas e da promoção da igualdade entre os diferentes, o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental do Senado Federal promove e renova o Plano de Equidade de Gênero e Raça há mais de uma década. Nesta segunda-feira, 16 de março, 10 da manhã, a Comissão de Direitos Humanos promove uma audiência pública interativa para o lançamento do novo Plano de Equidade de Gênero e Raça e também dos planos de acessibilidade e sustentabilidade ambiental. Segunda-feira, 10 da manhã, e você assiste ao vivo na TV Senado. Bacana, né? Não dá para perder. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui na TV Senado, nós estamos na sala onde acontece a reunião da CPMI do INSS. E para você que ligou a televisão agora e está estranhando, às quintas-feiras, quando tem reunião da CPMI, nós apresentamos o jornal todo daqui para que você não perca nenhum detalhe do que acontece na CPMI e também no Senado. E agora a gente vai falar sobre a votação do plenário de ontem. Ontem foi aprovado no plenário do Senado o Estatuto dos Direitos do Paciente e o projeto que garante ao trabalhador o direito de se ausentar até 3 dias ao ano para a realização de exames preventivos. Pelo projeto aprovado, empresas ficam obrigadas a divulgar entre os funcionários informações sobre campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e de prevenção aos cânceres de mama, de colo do útero e de próstata. A proposta garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses para realizar exames preventivos relacionados a essas doenças, sem prejuízo da remuneração. O plenário aprovou ainda o Estatuto dos Direitos do Paciente. O objetivo é garantir respeito, autonomia e proteção legal das pessoas em tratamento de saúde e a qualidade dos serviços, além de prever mecanismos de fiscalização. Essa matéria é muito importante porque ela busca regular os direitos e as responsabilidades dos pacientes sob cuidados prestados por serviços de saúde de qualquer natureza, pública ou privada, ou por profissionais de saúde. Esse projeto, ele enumera os direitos dos pacientes, inclusive o de não ser tratado com qualquer tipo de distinção, exclusão, restrição ou preferência de atendimento baseados em sexo, raça, cor, religião, enfermidade, deficiência, origem nacional ou étnica, renda ou qualquer outra forma de discriminação que provoque restrições dos seus direitos.
Uso da inteligência artificial para prevenir a violência contra a mulher. Ontem, os senadores aprovaram também a criação do Programa Nacional de Monitoramento de Agressores com o uso da inteligência artificial para prevenir a violência contra a mulher e garantir o cumprimento das medidas protetivas. 3.700.000 brasileiras sofreram violência doméstica somente em 2025, segundo dados do Instituto de Pesquisa Data Senado. Os números mostram que a violência contra a mulher no Brasil continua em patamares muito elevados, tanto nos casos mais extremos, como o feminicídio, quanto nas agressões dentro de casa. Diante desse cenário, o Senado tem mais uma ação para reforçar a proteção às mulheres. O plenário aprovou a criação do Programa Nacional de Monitoramento de Agressores com uso de inteligência artificial. O objetivo é prevenir a violência e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência. Somente no Distrito Federal, em 2024, sistemas integrados de proteção emitiram mais de 13 mil alertas, garantindo que nenhuma vítima monitorada tivesse sua integridade física violada. O monitoramento será feito com determinação judicial e prevê o uso de tornozeleira eletrônica, definição de limites mínimos de distância em relação à vítima ou a locais determinados. O dispositivo de monitoramento vai gerar alertas imediatos em caso de descumprimento das medidas impostas. Esse app deve ter botão de emergência para acionamento imediato das forças de segurança, com compartilhamento de localização em tempo real e notificações de alerta em caso de aproximação proibida do agressor. A proposta é considerada conveniente e oportuna, especialmente por incorporar tecnologias modernas ao combate à violência contra a mulher. A inteligência artificial pode contribuir para identificar situações de risco e antecipar possíveis agressões, enquanto o aplicativo e dispositivos de proteção fortalecem a autonomia e a segurança das vítimas. Os senadores aprovaram ainda projeto que aumenta a prioridade de cirurgias gratuitas para reparar sequelas de violência contra a mulher. Os centros de saúde do SUS, as delegacias de polícia e as unidades de assistência social devem informar as mulheres que elas possuem prioridade na assistência médica, social e psicológica na saúde pública. Destaque-se que o substitutivo aperfeiçoou o texto original ao estender a prioridade no atendimento psicossocial a todas as mulheres em situação de violência, não apenas aquelas com sequelas físicas ou estéticas, ao suprimir exigências que poderiam restringir o acesso, como a apresentação prévia de laudo médico, ao eliminar dispositivos autorizativos incompatíveis com a Constituição. Super importante, né? Porque quanto mais mecanismos nós tivermos para combater, né, a violência contra a mulher, mais importante é e mais fundamental e necessário, porque a sensação que nós mulheres temos é que existe uma verdadeira epidemia de violência contra a mulher. E a gente vai continuar a falar sobre o combate à violência contra a mulher. Ontem no Senado também teve uma reunião da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e eles discutiram os dados da violência. Só em 2025, mais de 1.470 mulheres foram assassinadas. É um dado realmente chocante e esse ano, todos os dias, a gente tem visto cada vez mais notícias sobre a violência contra a mulher. Então, a comissão fez uma audiência pública e discutiu os dados e a aplicabilidade, da lei do feminicídio. 1.470 mulheres foram mortas de janeiro a dezembro no ano passado, o maior número de feminicídios registrados no Brasil. Esses são os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência pública para discutir os dados mais recentes sobre o tema e a aplicabilidade da lei do feminicídio. Podemos entender que quase 1.500 mulheres declaradamente o crime qualificado como feminicídio morreram em 2025 no nosso país. Então, essa marca não tem como a gente esquecer que a cada dia que passa, 4 mulheres são brutalmente assassinadas por serem mulheres. Esse número ele mostra o quanto que ainda é necessário falarmos os diferentes tipos de violência. Violência não é apenas agressão física, muitas vezes, né, ela se manifesta
de forma psicológica, moral, patrimonial, sexual, como a gente já falou aqui muito hoje. E informar sobre essas formas de violência é fundamental, porque todo o caminho do ciclo da violência, toda a espiral de agravamento que pode culminar no feminicídio, ele precisa ser reconhecido por essas mulheres lá atrás, para que ela possa interromper esse ciclo. Os profissionais e instituições que atuam na linha de frente da proteção e da denúncia participaram da audiência para promover uma escuta ampliada sobre o cenário atual e os desafios do combate à violência contra as mulheres. Então, o Brasil ele tem um histórico de construção de marcos legais e regulatórios que é exemplo para o mundo, né? E mesmo assim, a gente ainda vivencia e tem assistido agora uma escalada muito grande da violência contra a vida das mulheres. Precisamos também enfrentar a violência que se atualiza no ambiente digital, que silencia mulheres na política, que tenta expulsá-las dos espaços de decisão por meio do ódio e da desinformação. Precisamos proteger a autonomia corporal, assegurar direitos sexuais e reprodutivos, garantir que nenhuma menina seja forçada a carregar nas costas o peso de uma violência que não cometeu. E o Senado segue cada vez mais na luta contra a violência de gênero, contra a mulher. Ontem foi inaugurada aqui na casa a Sala Lilás. É uma sala de acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres vítimas de violência. O Senado inaugurou a primeira Sala Lilás no mundo dentro de um parlamento. A Sala Lilás é um ambiente acolhedor para mulheres vítimas de violência que conta com apoio emocional, jurídico e social de profissionais. Não é brincadeira o Brasil anunciar a primeira Sala Lilás de um parlamento no mundo. Isso não é uma coisa pequena, não é fácil desse reconhecimento, mas eu acho que mais do que isso, é que nós não precisamos do reconhecimento, nós precisamos salvar vidas. E essas vidas que nós vamos salvar dentro dessa sala, que foi pensada cuidadosamente. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, disse que o tema da violência contra a mulher há poucos anos não estava no radar das instituições públicas, mas agora está na ordem do dia de todas as instituições. Entre as violências praticadas no nosso país, esta é certamente a pior. Ela é pior porque tem a ver, muitas vezes, com a vida ou com a cessação da vida. Mas não a vida de uma mãe, de uma irmã, de uma filha, de uma neta, mas de uma vida que afeta outras vidas. A Sala Lilás integra o programa Antes que Aconteça, criado em 2023 no Senado. A iniciativa visa fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher com a implementação de políticas públicas de autonomia, segurança e proteção às vítimas. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, enfatizou que programas assim devem ter apoio e condições financeiras para que atinjam seus objetivos. Ele falou sobre a importância simbólica da inauguração da Sala Lilás no Senado Federal. Tem um simbologismo muito forte. É a presença e a perseverança de vocês, Daniela, à frente de lutas como essa que merecem ter o destaque adequado, merecem ter o olhar adequado e atencioso e, sobretudo, o apoio incondicional de todos nós homens que podemos fazer a diferença nessa agenda aonde nós estivermos. O pioneirismo da instalação da Sala Lilás no Senado foi ressaltado no evento e apontado como exemplo para as demais casas legislativas do Brasil. O pioneirismo do Senado, de um primeiro Congresso Nacional, um primeiro parlamento do mundo que tem uma Sala Lilás. É bom nós lembrarmos que a violência doméstica, o feminicídio, não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Mas o Brasil tem dado provas de que tem compromisso, e o Legislativo, particularmente, tem demonstrado essas ações através do próprio programa Antes que Aconteça, iniciado na Paraíba, com recursos que foram... Se torna o primeiro parlamento do Brasil e do mundo com uma Sala Lilás no âmbito do programa Antes que Aconteça. É um espaço ideal para o acolhimento de mulheres vítimas de todos os tipos de violência, inclusive violência no espaço de trabalho, mas também violência doméstica e familiar. E o importante é acolher essas mulheres num lugar tranquilo, reservado, com uma polícia especializada e com apoio também psicológico de assistência social.
E após o lançamento da Sala Lilás, a primeira secretária do Senado, a senadora Daniela Ribeiro, apresentou a sala para a nossa equipe. Quando a gente fala da Sala Lilás, é uma sala de aconchego, é uma sala de acolhimento, é uma sala onde a mulher que vai vir, certamente em situação de desespero, de angústia, vai encontrar acolhimento, vai encontrar amor, vai encontrar empatia, né? Desde as nossas policiais que vão estar aqui, né? Legislativas, a quem eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho, até as psicólogas e assistentes sociais que vão recebê-la. Olha o ambiente. Atrai conhecer aqui. Olha aqui, um ambiente como ele é acolhedor, sala aconchegante, você vê móveis todos comprados com carinho, mais uma vez o lilás, o rosa, né, unindo também, né, o acolhimento ali, tendo a privacidade, né, das cortinas, aqui onde as nossas policiais legislativas vão estar aqui para recebê-las, bem como assistente social e psicóloga, também aqui material de informação, né, informativos, para que elas possam conhecer. Às vezes vem alguns também, porque são mais de 30 mil, como eu disse, por mês no Senado, entre servidoras e entre visitantes, que às vezes entra aqui e vem para conhecer, né, para saber, para ter informação, até para saber, será que eu estou vivendo um ciclo de violência? Então, vem aqui se aconselhar, ouvir, contar a sua história, ou outras que vão denunciar, por exemplo, uma amiga que está sofrendo e que não vai contar nunca e que pode morrer. Então, nós temos hoje o poder de salvar vidas. E isso, eu posso dizer com toda certeza, o feminicídio, ele é um crime evitável. Agora, cabe a nós, homens e mulheres, sociedade civil, nos unirmos, né, como o Senado Federal faz isso nesse momento. Aqui ao lado tem a parte de saúde, que também complementa, né, todo esse escopo de cuidado com a mulher. Tá certo. Obrigado, senadora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns ao Senado, iniciativa incrível, maravilhosa. E na noite de ontem, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, recebeu a medalha JK na Confederação Nacional do Transporte. A medalha JK representa a Ordem do Mérito do Transporte, homenagem que reconhece personalidades que contribuíram para o fortalecimento do transporte e da logística no país. Davi Alcolumbre foi agraciado na categoria Gran Cruz, a mais alta, pelo desempenho à frente do Senado em relação às pautas de interesse do setor. Também foram homenageados os senadores Marcos Rogério, Laércio Oliveira e Veneziano Vital do Rego, entre outras autoridades. JK sabia que tínhamos vocação para a grandeza, mas ele também sabia que só cumpriríamos nosso destino quando integrássemos todas as regiões deste grande país. Integração se faz investindo em transporte e logística. Integração se faz conectando cada um de nossos estados. Integração se faz aproximando brasileiras e brasileiros de todos os rincões do país. E para você que ligou a televisão agora, nós estamos ao vivo aqui na sala onde acontece a CPMI do INSS. Às quintas-feiras, quando tem a reunião, a gente apresenta o Jornal Senado Notícias daqui. Agora são 14h04. A previsão é que os parlamentares voltem a se reunir às 15 horas. E ontem teve uma sessão mais do que especial para comemorar as 3 décadas, 30 anos da TV Senado. Confira. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Celebrar os 30 anos da TV Senado é valorizar uma das maiores conquistas da comunicação pública no Brasil. As pessoas assistem à TV Senado e percebem que são assuntos do seu interesse, lhe dizem respeito, trata das suas vidas. Temas como racismo, discriminação, feminicídio, desemprego, pobreza, previdência, direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos das mulheres, das crianças, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente. Em nome dos indígenas,
discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, os amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá. E a TV Senado mostrou isso. Quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. As pessoas sempre perguntam: o que é que você está fazendo? O que é que o Senado faz? A TV Senado nos ajuda a levar essa mensagem. A voz do Senado nos pequenos povoados significa a integração política do Brasil profundo deste imenso país continental. Os debates, as votações, as audiências públicas, os posicionamentos de cada parlamentar passaram a estar ao alcance de cada brasileiro. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A estrutura do Senado não estava preparada para desenvolver esse projeto. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo que a verdade viesse à tona. Estamos presentes em mais de 1.600 cidades brasileiras, com sinal digital disponível para aproximadamente 128 milhões de pessoas. E o vídeo de cada senador, produzido através das câmeras da TV Senado, em cada comissão e no plenário, está disponível na internet para download via celular. Tudo isso é visibilidade da atividade parlamentar, ampliada pela diversidade de distribuição pelas redes sociais, que tem atualmente apenas nos perfis da TV Senado quase 3 milhões de seguidores. Fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada ano e a cada momento. Um vídeo contando a história da TV foi exibido e um troféu comemorativo foi entregue a pessoas que ajudaram a construir a história da TV nesses 30 anos. O que a gente faz é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. Representando o ministro das Comunicações, Wilson Diniz exaltou o papel da TV Senado. E o presidente da EBC disse que a data reforça a importância das emissoras públicas. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública, aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. A gente precisa pensar a comunicação pública com mais força, com mais responsabilidade, e uma data como essa nos chama para essa reflexão. Jornalismo de qualidade, informação, serviço público e com acesso à população. Quem acompanha a programação da TV Senado está acostumado a ver por meio dessas câmeras as sessões, os debates, as entrevistas que ajudam a explicar tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a história se inverte um pouco. A reportagem é sobre quem há 30 anos trabalha para levar o Senado a todos os brasileiros. Privilégio, orgulho, amor, paixão, agradecimento por tudo que eu vi, que eu vivi, todos que eu conheci.
muito bom estar aqui. A primeira TV legislativa do país é um grande prazer e eu me dediquei 30 anos e vou continuar a me dedicar para trazer uma bela imagem para a TV Senado. O ápice dentro da TV Senado foi a criação do núcleo de documentários, em que a gente contou a história do Brasil, política, cultural e vários outros aspectos, e deixamos um legado muito bom para o povo, para a população, para o brasileiro em geral que quer se informar e saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história política. Farei 30 anos, dia 10 de junho desse ano. Uma alegria, uma alegria. Isso aqui TV Senado é a maior credibilidade de uma emissora do país, né? Assim, tenho muito orgulho, muita alegria. Foram 3 mandatos, sempre ao lado de vocês. Vou embora, mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse belo coração desse negro senador. Parabéns, TV Senado. É uma honra fazer parte dessa equipe que chega em todos os lugares. Inclusive, um senador ontem, eu estava conversando, ele falou sobre isso comigo, que a TV Senado chegou numa cidade que nunca tinha chegado nenhum sinal de televisão e eles conseguiram levar a TV Senado até lá. Parabéns, TV Senado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações para vocês e acompanhar a CPMI. Até daqui a pouco. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira. A CAS, Comissão de Assuntos Sociais, é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal. Ela tem uma abrangência muito grande, porque é um tema muito vasto. Tudo que é questão de saúde, tudo que é questão de assistência social, de previdência, de questão trabalhista, de emprego, tudo passa aqui na nossa comissão. A nossa missão principal aqui dá atenção a essas questões sociais, ou seja, todos os projetos de lei que vêm aqui para a nossa comissão. E a gente dá celeridade, procura aprovar no mais rapidamente possível para que esses benefícios possam chegar de maneira mais efetiva. Sim, 11, nenhum não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Bom, eu sou um velho político, né? Porque já estou nessa caminhada há 43 anos.
Estou concluindo aqui o meu primeiro mandato de senador. Sou professor universitário, sou médico de formação, sou psiquiatra, fui ministro da Saúde e eu entendo que a missão como homens públicos é lutarmos para diminuir essa grande desigualdade social que nós temos. Então, o nosso legado aqui é, no final da minha presidência, que eu puder olhar assim, bom, fizemos um bom trabalho em favor da saúde, do emprego, da assistência social, da previdência do nosso país. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A precariedade das estradas de terra que ligam comunidades rurais às cidades e rodovias tem impacto direto na economia e na vida de milhões de brasileiros. Aqui no Senado, o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, apresentou um projeto que cria o Plano Nacional de Construção e Melhorias de Estradas. E é com ele que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Esse projeto tem a ver com a vida real, com o Brasil real. Na verdade, quando nós vamos ao interior do Brasil, um Brasil que produz, onde o agricultor acorda antes do sol chegar, enfim, onde a produção acontece, nós identificamos que é eficiente na produção, as pessoas são eficientes nas suas produções, buscam fazer isso, mas têm graves problemas com relação ao transporte, à mobilidade da sua produção. Por quê? Porque as estradas vicinais são extremamente precárias, são estradas em terra e existem municípios grandes territorialmente. Estamos tratando de municípios com 3.000 quilômetros quadrados, com 4.000 quilômetros quadrados, e que as prefeituras não têm condição de dar o tratamento necessário para que essas produções aconteçam. Muitas vezes eu vou até além da produção. Pessoas adoentadas, pessoas grávidas, que ficam com grande dificuldade de chegar ao atendimento. Por quê? Porque essas estradas, sobretudo no período de grande pluviometria, elas ficam intransitáveis. E então, como o município não tem condição de dar conta disso, são múltiplas as suas responsabilidades, o que é que nós fizemos? Nós também observamos que os estados têm essa dificuldade. São mais robustos do que os municípios, mas também têm suas dificuldades. E esse é um problema nacional. Portanto, nós protocolamos o projeto. É um projeto que tem, como falei há pouco, a ver com o Brasil real. É um projeto que vai ao encontro de nossas necessidades e é um projeto que visa exatamente estabelecer as condições para que aquela produção possa, que está no interior, que está nos distritos, possa chegar efetivamente aos seus destinos, às cidades. E como seria então essa parceria entre municípios, o Estado, né, o governo estadual e o governo federal? O governo federal, na verdade, ele entraria basicamente com os recursos. Esses recursos existem. Nós temos recursos da CID que podem ser disponibilizados para esse fim. Aliás, é uma prioridade para que seja. Nós temos orçamento para as estradas federais, temos orçamento para as estradas estaduais. E as estradas municipais, a prefeitura não tem. Uma prefeitura, só para dar um exemplo grosseiro, ela recebe 57 centavos por aluno para merenda escolar. Então, os prefeitos terminam por ter que colocar recursos, não só na educação, como eu dei esse exemplo, mas como também para a saúde, para a infraestrutura urbana, para a infraestrutura rural. E aí nós temos que ter muita clareza de que a responsabilidade financeira deve ser através de aportes da União, mas isso dentro e compartilhado pelo espírito federativo, com a presença dos estados e também dos municípios. É um programa, é um projeto
de muitas mãos, mas é um projeto que tem que ter a liderança do governo federal. E para isso, eu até, Carla, acredito e penso que é um projeto que chega atrasado. Esse é um projeto que nós deveríamos já tê-lo em funcionamento. Mas sempre é hora, quando não existe, de nós podermos colocar um projeto dessa natureza na mesa, não é? Dar um canhão de luz nele para fazer com que ele possa acontecer de uma maneira harmoniosa e dentro daquilo que nós falamos agora há pouco, dentro do espírito federativo que deve ser o timoneiro da nação. Essas estradas vicinais que o senhor falou são estradas secundárias, né? A maioria delas são de terra, né? Elas que são o elo entre o rural e a cidade. Quando elas estão em más condições, qual o impacto que isso gera, principalmente para essas comunidades rurais? São todos os impactos que nós possamos imaginar. Eu tenho percorrido o meu estado e tenho ido a essas estradas e eu percebo, por exemplo, que essas estradas precisam, às vezes, de uma solução simples, uma passagem molhada, que vai socorrer quando se tem uma pluviometria muito grande, como eu falei no início. Quando você tem uma enxurrada d'água muito grande e faz com que aquelas estradas terminem tendo uma passagem de água muito grande e que essa passagem termina por deteriorar e até, às vezes, inviabilizar o percurso. Eu digo sempre, a nossa produção, ela não pode ser considerada como uma coisa feita por ocasião. Isso tem que ter o papel estruturante do Estado brasileiro. E aí sim, com metas. Isso não é um projeto que fique apenas do ponto de vista do conceito. É um projeto que ele identifica recursos e ele também faz acompanhamento para que nós tenhamos clareza de onde está, dentro do território brasileiro, estradas terrosas, como você falou agora há pouco, secundárias, distritais, mas que precisam deste atendimento. Quando eu encontro estradas muito mal cuidadas ou até intransitáveis, muitas vezes eu percebo os prefeitos angustiados. Quando eu digo é porque às vezes essas estradas elas terminam por ocupar mais do que um município, porque elas irrigam a região. E eles têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eles não têm maquinário, eles têm outras responsabilidades, como nós falamos agora. Portanto, no momento em que nós tenhamos um plano nacional, e esse plano nacional irá identificar com clareza desempenho, locais mais críticos, enfim, tenha um diagnóstico dessas estradas e com fonte de recurso pré-estabelecida, porque também não adianta você criar um projeto que não tenha suporte financeiro. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, porque tudo que precisa ser criado e que gera despesa, necessariamente nós precisamos ter um olhar do que vai suportar esse projeto. E nós temos a disponibilidade do recurso. O Estado brasileiro tem a disponibilidade do recurso. O senhor tem ideia de quanto seria necessário? Veja, isso seria um diagnóstico que seria feito pelo governo federal e aí seria porque nós não vamos conseguir atacar tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que ele é um plano permanente. É um plano permanente, é um plano permanente que tem metas decenais para que nós possamos ter uma atuação eficaz, objetiva e de entrega. Senador, quando a gente fala em estradas em más condições, aí a gente fala, como o senhor disse agora, né? A produção fica represada, aumenta até o custo de produção, estudantes não chegam às suas escolas, as pessoas não conseguem ir a médicos. Como que o senhor, como que essa realidade principal, quais são os estados, não sei se o senhor tem esse diagnóstico, que são mais afetados com essa situação? São os estados do Norte, do Nordeste? Existe esse diagnóstico? Sim, nós temos problemas exatamente nas regiões mais pobres. Norte, Nordeste, nós temos com clareza a identificação desses pontos críticos. Mas isso não quer dizer
que nós não tenhamos em outras regiões também problemas da mesma natureza. Então, por isso que você falou há pouco, que é um projeto estratégico, é um projeto de país, é um projeto que nós precisamos ter olhando para o país. Porque muitas vezes a gente tem as nossas vidas nas cidades e a gente não conhece a vida real no campo. E este olhar para a vida real no campo é que vai nos permitir fazer com que um projeto dessa natureza e de grande e imenso alcance possa servir a tantos brasileiros. O senhor apresentou a proposta recentemente. Como é que está aí a expectativa da tramitação? Estive com o presidente Davi Alcolumbre, daqui da casa, mostrei a ele o projeto, ele ficou muito impressionado com o projeto. Conversei também com líderes tanto do governo quanto da oposição e senti que há uma adesão plena a este projeto, de forma que esse projeto deve estar sendo distribuído na próxima semana, pelo menos para 2 comissões, e nessas comissões eu falei com o presidente Davi para que nós pudéssemos agilizar a tramitação, pudesse ser ele terminativo em alguma das comissões, para que a gente possa votá-lo logo. Claro, recebendo contribuições, emendas dos colegas e, votado, nós possamos enviar à Câmara dos Deputados, que eu tenho absoluta certeza. Os deputados são conhecedores das realidades de seus territórios e, portanto, eu tenho absoluta certeza que deverá ter uma aceitação muito grande na Câmara dos Deputados, porque nós vamos ter o processo de anualidade. Então, é preciso que a gente vote tanto no Senado quanto na Câmara neste ano, e este ano é um ano curto, sim, é um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, é um ano que tem muitos eventos, é importante que a gente consiga ter começo, meio e fim para colocar este projeto dentro do Orçamento Nacional através de recursos que já estão disponíveis, tem fonte disponível para isso, e a gente possa alcançar o êxito a partir do próximo ano. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso na tramitação da proposta. Agradeço muito, Carla, e nós estamos sempre trabalhando com os colegas para trazer algumas soluções que são simples, mas são muito importantes para o país. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Como combater o casamento infantil no Brasil? Em quais contextos sociais esse crime acontece? A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quatro mulheres são vítimas de feminicídio a cada 24 horas aqui no Brasil. São mulheres assassinadas todos os dias pelo fato de serem apenas o que são: mulheres. Vidas interrompidas, famílias destruídas e um padrão estrutural de desigualdade que insiste em se repetir.
Nos últimos anos, tem ganhado força um debate essencial. A luta contra o feminicídio não pode ser responsabilidade apenas das mulheres. Esse combate exige participação ativa dos homens, nas atitudes do dia a dia, na educação dos meninos, nas relações afetivas e também no enfrentamento público da violência. Mas qual é, afinal, o papel dos homens nessa transformação que busca romper ciclos históricos de machismo e de violência? Para discutir essa questão, o Cidadania conversa hoje com José Elias Gabriel Neto, advogado criminalista, professor universitário e doutor em Direito Constitucional. José Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania para discutir um tema tão necessário, tão atual. E eu já quero trazer esse dado que eu trouxe no início do programa: 4 mulheres assassinadas todos os dias aqui no país. Em 2025, isso representou 1.548 mulheres vítimas de feminicídio. E a pergunta que a gente começa é: por que tantos homens aqui no país se formam com essa estrutura propensa a cometer esse tipo específico de crime? Olá, Raquel. Eu que agradeço a oportunidade de vir mais uma vez aqui no Cidadania falar por um tema tão caro e tão necessário nos últimos tempos. Quando a gente fala sobre o feminicídio, a gente tem que voltar na história, né? Tem que falar, a violência contra a mulher não é uma história de 10 dias, 10 anos, é uma história antiga, né? Se a gente parar para pensar, retoma desde uma ideia da concepção religiosa, quando se diz que a mulher saiu da costela de um homem, ou mesmo em movimentos estruturais da história, quando subordinam a mulher no lugar privado, na esfera privada. Então, quando a gente analisa a história como um todo, nós vemos sempre a perspectiva do machismo estrutural sobre esse corpo feminino. Em que momento que isso vem acontecendo? Se a gente parar para pensar que de um tempo para cá tem se agravado, porque como fazer para romper com esse machismo? A gente tem que entender que, ao longo do tempo, a mulher sempre foi tratada como uma mulher que tinha que ficar dentro de casa, né? O pacto social, né, o contrato social lá fora, era do homem, do trabalhador, do provedor. Então, essa questão, quando a mulher está dentro da esfera privada, ela acaba sendo o quê? Submissa ao homem. E quando essa mulher, com o feminismo, que foi um movimento necessário para romper com essa lógica cartesiana que veio da Revolução Francesa, que supostamente colocou homens e mulheres em pé de igualdade, começam-se então a ter vários tipos de conflito, né? Não que não existissem os conflitos anteriores, mas a lógica do machismo vem daí. Vem de muito tempo, né? Da subordinação, da necessidade da mulher estar dentro de casa, né? Então, quando tenta-se romper com isso, começa-se então a possibilidade do homem achar que tem sobre esse corpo a possibilidade de agredi-lo, de ofendê-lo. Então, é uma história muito maior, né? Não é uma situação atual, né? O feminicídio a cada ano aumenta, isso é uma realidade, como os números foram colocados. Como conciliar essa sociedade que tem uma lei tão necessária, forte, importante, mas com resultados que ainda precisam ser melhorados dentro desse contexto? A Lei Maria da Penha, esse ano faz 20 anos, né, que ela foi promulgada em 2006, e 20 anos atrás nós falávamos do Código Penal. Né? O Código Penal era o código que protegia a mulher, né? Tínhamos uma Constituição que trouxe a igualdade, tínhamos vários tipos penais que protegiam a mulher, porém, a Lei Maria da Penha, ela vem para desvelar um número que a gente não sabia. O que acontecia nos lares a gente não sabia. A gente tinha uma noção do que se passava. Mas a Maria da Penha, ela trouxe uma lei, como os brasileiros gostam de falar, é uma lei que pegou, né? Uma lei que veio e ela teve o seu papel de mostrar esse fenômeno que acontecia no dia a dia e nos lares. Então, a importância da Maria da Penha, dessa lei, ela vem de um contexto que o Brasil foi condenado, né, por conta da omissão em relação à própria lei, a Maria da Penha, que leva o nome, e aí sim o Brasil teve que fazer uma lei, né, de proteção. E aí, sucessiva à Lei Maria da Penha, em 2006, outros diplomas legais foram editados para melhorar. Por quê? Com a condenação, nós tivemos que dar uma resposta ao organismo internacional. E aí, como foi feita uma certa urgência, a gente precisou lapidar a lei e melhorar.
Tanto é que, sucessiva a isso, vieram leis que aumentaram, criaram tipos penais, leis que criaram proteção, leis sociais para aquela mulher que se afastasse do lar, leis que fizeram a devida compensação em relação às questões de pensão alimentícia, a saída do emprego, as questões de reparação por conta dessa agressão que veio. Então, a lei, ela vem num contexto muito importante. Né? Ela vem num contexto que a gente está saindo de um século diferenciado, né? Que a gente está fazendo os primeiros tempos da democracia, para 2000, né? A partir dali para frente, para a gente mudar essa concepção. E eu falo, a lei veio no momento certo. Ela veio, deveria ter vindo antes, mas no momento que ela veio, ela desvelou essa situação tão gritante que a gente vê hoje. E os números cada vez mais. Por quê? Ainda são números subnotificados. Porque muitas mulheres ainda não levam adiante a denúncia por medo, por retaliação, por achar que acreditar no agressor que ele vai mudar. Mas, ainda assim, essa lei trouxe todo esse poder de ajuda nesse combate da violência doméstica. Recentemente, o governo federal lançou uma campanha, um pacto contra o feminicídio. E dos eixos dessa campanha foi trazer o homem como protagonista desse combate. É um tipo de propaganda, de campanha que a gente não via anteriormente. E a gente tem visto isso ser colocado de uma forma mais frequente, trazer o homem para o centro do debate. Você acha que essa é uma tendência que chegou atrasada ou ela chega também em tempo oportuno? Como é que você vê essa mudança de concepção trazendo o homem para esse centro dessa conversa? Antigamente a gente tinha aquela propaganda, né, de uma rede, né, que era de mulher para mulher, né? E essa mudança, né, hoje não é mais só de mulher para mulher. É importantíssimo isso. Só que trazer o homem para o debate, ela leva-se em algumas grandes frentes. A primeira que é louvável esse programa, tem que elogiar o governo federal por ter criado esse pacto com os 3 poderes e com a sociedade civil. Isso é importantíssimo. E a mudança que ele propõe de tirar a mulher da imagem, que antigamente era aquela ideia da mulher agredida. Né? Tanto é que na época que eu fazia faculdade, 20 anos atrás, a campanha era mais ou menos assim, ela queimou o feijão, ele queimou as mãos dela, parecia a mão dela queimada. Então, o foco desse programa, nesse primeiro momento, foi, lá atrás, sempre foi a imagem da mulher agredida. Que reforça muitas vezes a condição da vítima. Exatamente. Então, a grande ideia louvável do programa, de trazer o homem para o debate, é o seguinte, a gente tem que expor o agressor. Expor o agressor de uma maneira que ele fique constrangido pelas condutas que ele venha fazer, entendeu? Aquela pessoa que fez a agressão. Então, a mudança não é uma mudança só de imagem, né, mas uma mudança de perspectiva. Porque você trazer a responsabilidade para o homem agressor, de maneira geral, você coloca também o que fala o quê? Ele é o causador desse problema, não é a mulher. E trazer homens que debatam o tema, como eu estou aqui falando com você, a importância é que você democratize o acesso. Porque não adianta você querer só falar de iguais. A gente precisa chamar todas as pessoas para o debate. O debate é importante porque, se você traz outros atores, você conscientiza mais. E quem está aqui é um homem falando, né? Então, imagine a situação quando você chega para outros lugares e você tem que explicar para aquela pessoa que o homem tem que ter o quê? O homem não pode agredir. Essa é a ideia. O homem tem que ser chamado para refletir sobre o problema, se juntar à solução de evitar a violência doméstica. Porque só falar sobre só mulher falando, lógico que tem um lugar de fala dela nessa perspectiva, porém, a questão toda relacionada a chamar o homem, ele traz o debate do quê? De consciência. Ou seja, a gente rompe com essa estrutura machista também. Então, eu queria que você aproveitasse para que a gente pudesse destrinchar um pouquinho mais essa questão do lugar de fala. Porque existe uma concepção do que é o lugar de fala, e eu queria que você explicasse isso de uma forma bem didática. E qual é o lugar de fala do homem nesse debate? Olha, lugar de fala está muito ligado ao local da sua história. Todos nós aqui, os telespectadores, eles têm o quê? Mundo de evidências. Cada um tem a sua vida. Cada um observa o fenômeno lá fora, experimenta a vida da maneira que a vida lhe impõe.
e como ele busca essa perspectiva. Todo mundo vai ter uma visão sobre aquele fato acontecido. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando sobre lugar de fala, a gente está pensando nos grupos de oprimidos que sofrem um influxo muito maior que outros grupos. No entanto, esses mesmos grupos, eles também permitem que outras pessoas possam falar sobre o assunto. Né? Não é lugar de autoridade, é lugar de fala. Então, a gente consegue trazer para o lugar de fala o que é onde começa o debate, mas se agregam outros. Né? A gente não pode calar as pessoas pelo fato dela, por exemplo, uma mulher falar só sobre violência doméstica. Porque, do contrário, a gente faz o quê? A gente não consegue romper as estruturas. O homem, quando ele fala sobre violência doméstica, ele tenta conscientizar também outros homens para falar o seguinte: olha, eu também falo, você pode ser esse exemplo aqui. Então, eu falando aqui hoje para os homens é uma maneira de conscientizá-los sobre o que acontece. Então, esse lugar de fala, ele não pode ser um lugar de autoridade, ele não é prioridade, né? Ele não é exclusivo. Ele tem o quê? Ele começa por esse público, mas ele se abre a outros públicos para interagir. E a possibilidade de um homem falar sobre violência doméstica ou sobre feminicídio faz com que a gente possa, pelo menos, mudar um pouco a concepção de outro homem. Né? A gente trabalha com essa ideia de que de gerar uma empatia, gerar uma situação que ele também reflita que outros homens também podem pensar sobre isso. E eu queria saber, assim, de uma forma mais próxima, o quanto de sua vida pessoal tem impacto na sua vida profissional, no sentido de ter escolhido a questão da violência contra as mulheres, a questão do feminicídio como um eixo de atuação profissional que você tem hoje? Esse ano faz 20 anos que minha mãe faleceu. Minha mãe, ela foi uma mulher que sofreu muita violência doméstica. Meu pai era realmente um agressor. Minha mãe passou por todas as violências psicológicas, moral, sexual, violência física, todo tipo de violência minha mãe passou. E minha mãe ficou doente muito tempo. Ela ficou acamada há 10 anos. E isso não impediu que ela também sofresse violência. A violência psicológica. E eu vi isso acontecer dentro da minha casa. E quando minha mãe morreu, 2 meses antes da Maria da Penha ser publicada, a Lei Maria da Penha, ela faleceu. E eu falei para ela ali, naquele momento que eu falei que eu faria isso uma luta minha. E hoje eu faço essa luta minha, né? Faço como que eu levo adiante essa possibilidade. Eu dou cursos de Lei Maria da Penha aqui em Brasília. O que mais? Eu luto pelos direitos das mulheres. Eu já ministrei cursos em regiões administrativas aqui de Brasília, que são mais afastadas dos grandes centros, para as pessoas da comunidade que não têm acesso a essa possibilidade. A gente vai lá, explica para elas o que acontece, o que é uma violência, o que não é uma violência, onde registrar a ocorrência, o que fazer, o que pode ser mantido, né, em relação aos direitos delas. E isso tem me feito muito bem. Na época do mestrado, eu estudei muito a questão da questão de gênero também, na perspectiva do sistema prisional, no sistema de vulnerabilidades. Escrevi muito artigo sobre isso, pesquisei dentro do encarceramento feminino. Então, a minha luta hoje é uma luta pessoal. Né? Isso replica na minha vida profissional, porque eu mesmo não advogo para o agressor. Porém, para a mulher, eu tenho uma advocacia. E isso aqui, falo para você de peito aberto, ele tem o direito à defesa, mas não precisa ser defendido por mim, no caso. Eu prefiro advogar para essa mulher que ela teve essa situação como assistente da acusação, ou se ela precisar pedir a reparação civil por conta do que aconteceu, do que para ele. Ele tem o direito de defesa, ele vai assegurado para ele, mas na minha luta profissional, eu luto pelas mulheres. Entendeu? Eu vi isso acontecer na minha casa e eu desejo que nunca se repita. Assim, eu era pequeno, a gente passava situações que a gente não entendia, né? Aí depois de um tempo que a gente vai observando o que são aqueles barulhos, o que são aquele roxo, aquela tristeza no olhar, né? Talvez a gente não nominasse isso antes, né? 9 anos talvez, né? 9 anos eu não conseguia ter aquela situação, mas quando você se aproxima do problema e você vê de frente, você sente na pele, e eu vi muitas vezes a minha mãe nessa situação, eu falei que eu não queria ver nenhuma mulher sofrer sobre isso. E eu realmente encabecei esse movimento e hoje levo o meu conhecimento, estudo para isso,
escrevo sobre isso, defendo as mulheres no que for possível. Isso virou uma bandeira pessoal minha e, graças a Deus, eu tenho uma profissão que me permite essa luta por elas. Já que você teve essa experiência pessoal associada à sua experiência e conhecimento profissional, o que é que você entende que seja um caminho em relação ao homem agressor para a recuperação, para a reeducação? Existe recuperação e reeducação dessas pessoas? Você acredita que isso é possível? E eu já emendo essa pergunta, até porque muitos programas hoje, até como política pública, são feitas no Brasil inteiro, seja por prefeituras, universidades, né, em parceria, governos, que implantam programas de reeducação desse homem agressor, uma espécie de... como a gente vê esses grupos de alcoólicos anônimos. Voltar a confiar, né? É mais ou menos isso. Então, a gente vê que isso tem se expandido por todo o Brasil. Você acredita nesse tipo de recuperação? Isso é necessário? Como que você enxerga isso? Eu vou começar falando do direito. O direito sozinho não vai resolver o problema da mulher. A gente vai ter muita mulher dilacerada, psicologicamente, fisicamente, de maneira que o direito sozinho não vai impedir essa violência acontecer. A gente viu tantos casos aí, em São Paulo, aquela mulher que foi atropelada, uma mulher que tomou um tiro, mulher que fica com sequelas graves. O direito não vai impedir isso. Então, essa estrutura sozinha do direito, ela não vai trabalhar solucionando. A gente precisa ter outras interfaces. E essa é a ideia da reinserção social do homem, como você falou, o termo pode ser recuperação, ele é uma tentativa de melhorar. Porque é o seguinte, não adianta só colocar ele 30 anos na prisão, se na hora que ele sair ele vai continuar. Ele vai ter uma outra mulher que ele vai repetir o fato. Então, se a gente não corta essa geração de valores dele, essa geração machista, essa geração de valores que causam um problema ao feminino, à mulher, ele não vai romper. Então, a gente precisa sim trabalhar. Inclusive, eu defendo que todo homem que seja vítima, que cause uma violência doméstica, ele, durante a execução da pena, ele tenha que fazer cursos sobre isso, ele tenha que trabalhar sobre essa perspectiva, porque ele pode ficar 20, 30, 40 anos, se ele não for tratado, a cultura dele vai continuar, porque é uma cultura de machismo, entendeu? Na cabeça dele, na concepção dele, talvez ele nem tenha feito errado. Eu falo porque uma vez eu estava lá no Rio Grande do Sul, na época do mestrado, eu me lembro que a gente estava numa roda ali, eu estava com pessoas que estavam em cumprimento de pena, eles estavam num programa que eu acabei de falar, Voltar a Confiar, né? E eles falaram assim, foi só um empurrão. Então, assim, para ele... Sem nem perceber a gravidade do que... Só empurrão. Mas é mulher minha. Termos, entendeu? A forma como que coloca. E eu falei para ele, naquela ocasião, eu falei assim, não foi um empurrão não, o senhor machucou ela. Né? Eu falei assim, essa perspectiva, mas ele não consegue ver porque na concepção dele, ele falou, eu fui criado assim. Então, a gente romper a cultura, que é o grande problema. Então, hoje, com a questão, a gente pode aumentar o quanto for a pena. A gente pode deixar ele, inclusive, cumprir integralmente fechado. Se ele não tiver um trabalho que seja elaborado com essa pessoa, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir romper porque isso está no cerne da ideia dele, né? De como ele foi criado, porque ele viu, talvez, o pai dele assim, entende? Lá em casa mesmo, eu via. E eu poderia ter criado os mesmos hábitos. A gente chama de transgeração da violência, né? Reproduz, né? Reproduz, é reprodutiva a violência. Então, se a gente não conseguir criar um ciclo, quebrar esse ciclo, nós não teremos modificação. Inclusive, eu falo que hoje faz 20 anos que a gente tem a Lei Maria da Penha. Hoje, daquela época de 2006 para cá, essas mulheres podem ter tido filhos e filhas. São 20 anos que a gente precisa fazer um estudo sobre como esses meninos e essas meninas estão vendo a violência doméstica dentro da casa delas, para saber se eles conseguiram assimilar ou modificar o comportamento a partir do que o pai fez contra a mãe. Isso é muito importante, que a gente precisava medir essa régua. Por quê? Porque isso vai modificar a política pública, senão a gente sempre vai trabalhar com o quê? Com censura penal. E a censura penal, por si só, ela não vai resolver. Vamos continuar vendo mulheres sendo agredidas, mulheres sendo mortas, mulheres tendo sequelas, enquanto o homem não é modificado, pelo menos tratado, para que ele mude essa concepção da vida dele. E como trabalhar essa mudança de cultura no menino, na criança, dentro de casa, na escola? De que forma prática a gente, enquanto sociedade, pode fazer isso?
A sociedade tem Lei Maria da Penha vai à escola. Né? Tem alguns programas. Levar o conhecimento da Maria da Penha para as escolas é muito importante. Por exemplo, esse trabalho que eu faço aqui na região administrativa chamado estrutural, de você levar o conhecimento para aquelas pessoas, isso leva para dentro de casa também o conhecimento. Né? Então, para esses meninos, para essas meninas que estão vindo aqui, criar cursos para eles, explicar para eles, modificar o comportamento. Hoje, a internet é um grande problema e uma grande solução. Isso deveria ser o quê? Mecanismos de chegar até essas pessoas por meio de informações, né? Políticas de governo, políticas dentro do MEC, políticas de dentro das escolas, das prefeituras, principalmente nas prefeituras, porque, com exceção de Brasília, onde tem vida? Nos municípios. Né? As escolas ali de primeiro, ensino fundamental, até o ensino médio, aqui em Brasília também tem, trazer essa forma de cultura, levar para essas crianças, para esses adolescentes, a explicação, né? A explicação do que está acontecendo, o que pode ser feito, qual que é o tipo de violência. Veja você, quando a gente explica, às vezes eles não entendem que, por exemplo, pegar o cartão de crédito, ou tirar dinheiro da conta, ou falar questões relacionadas às roupas, eles não sabem que isso é uma violência. Isso precisa ser explicado. As coisas mais banais, elas precisam ser ditas. E essas pessoas, elas precisam colocar isso na cabeça delas para que elas possam desenvolver e não repetir o comportamento eventual de algum agressor da família deles. O que a gente pode falar para aqueles homens que diretamente não praticam algum tipo de violência, mas que numa espécie, eu não quero generalizar aqui, mas numa espécie de pacto de masculinidade, são coniventes com expressões, com situações, e a gente vê isso muito em grupo de WhatsApp, em rede social. O que falar para esse homem, né, que se põe na condição de não agressor, mas que de alguma forma também corrobora para que essa situação se perpetue na sociedade? Eu sempre falo que antigamente a gente tinha um ditado que era: em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Hoje tem que se meter a colher. A gente viu vários casos acontecendo de feminicídio, por exemplo, aquela mulher que foi jogada de um andar lá no Paraná, aquela mulher que foi agredida no elevador. Né? Isso tudo mostra ela gritando. São mulheres que gritavam por socorro e a vizinhança não atendia. Né? Isso é um exemplo de conivência, ainda que não só do homem, né? Daquela coletividade ali. Para o homem, a gente tem que explicar para ele que temos chulos, interromper esse homem. Né? No momento que ele fala sobre isso, que ele comenta aquela grosseria em relação à mulher, ele tem que ser interrompido. Né? E eu vejo você, eu falo para você porque uma vez eu presenciei uma piada de mau gosto e aí eu falei para ele, eu não vou censurar a piada dele por ele, mas eu falei assim: me explica direito essa piada. Como que foi? Por que você está falando isso? Por que você faz isso? Porque piada mal contada, ela não tem graça. E gera constrangimento. Gera constrangimento. Mas a pessoa, no mínimo, tem um nível de reflexão sobre Exatamente. Aquilo. E o que eu fiz? Eu fiz ele explicar a piada. Aí eu falei assim: já que você me explicou a piada, por que imagina essa mesma situação falando da sua mãe, da sua irmã ou da sua família, alguma mulher que você goste muito? Né? Não é viável, não é aceitável. Como também já passei por situações que houve comentário inoportuno e eu falei, chamei atenção, bem direto. Falei assim: isso é feio. Né? Eu não falei esse termo aqui, até porque a gente está aqui numa TV, mas expliquei para ele o quão indecente era a afirmação que ele fez. Por quê? Porque acha-se graça disso, né? Mas isso tem um componente que é lá de trás. Eu sempre falo que de uma novela chamada A Próxima Vítima, né? Eu acho que é um clássico, né? Tem um exemplo lá que o Zé Wilker, ele namorava ou era esposo da Cláudia Ohana, não lembro o nome dos personagens, e aí ele, por ciúme, ele riscou a cara dela, fez um X, né? E aí ele foi se justificar para as filhas dele, falar o seguinte: filhas, eu fiz isso na cara dela porque ela me traiu. E as meninas teriam dito: bem feito, pai, o senhor tem razão. Isso, naquela época, era uma forma de tentar para a população que não deveria ser feito. Ou seja, olha o que está acontecendo por causa do ciúme. Então, essa situação que eu trago para você é o seguinte: a gente tem que explicar para essa pessoa que aquilo que foi feito está errado. Ele não tem que machucar aquela pessoa, ele não tem que fazer isso.
né? Aquele exemplo que eu falo sempre é você constranger o homem de falar o seguinte: você está errado. Você não pode agredir a mulher porque você acha que você está no seu direito. Você não tem direito sobre o corpo dela. Então, você intervir é muito importante. É muito importante que você corte essa situação. Ontem eu presenciei algo mais ou menos parecido com isso e eu fiz uma cara tão ruim para a pessoa que ela parou de falar naquele momento ali. Então, assim, eu acho que isso são os momentos que a gente tem que saber lidar, né? E saber realmente cortar, porque quem é conivente acaba também aceitando que aconteça. Nosso programa chegou ao fim. Opa! Mas muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. É sempre bom poder contar com sua contribuição, que é uma pessoa que sempre está à disposição da TV Senado. Eu queria fazer esse agradecimento. Eu que agradeço, Raquel. É muito simbólico estar aqui, 20 anos depois do falecimento da minha mãe, sabendo que ela não faleceu por isso, mas acabou que a vida dela passou por essa situação. E eu digo que é uma forma também de eu lembrá-la, continuar minha luta. E eu gosto muito de uma frase do Wagner Moura, que ele falou que se os traumas são repassados de geração em geração, os valores também podem ser. E a gente pode repassar os valores para essa juventude que está vindo aí. Essa juventude vai romper com esse ciclo, acabar com essa história de feminicídio, ou pelo menos tentar diminuir ao máximo que puder, né? E gerar para que o nosso Brasil tenha uma esperança aí. E a iniciativa desse governo federal, do Poder Legislativo, Poder Judiciário, todos os atores, é muito importante que a gente continue. Isso faz muita diferença para que o feminicídio seja pelo menos extirpado da nossa relação social. Perfeito, é isso aí. E essa foi a nossa entrevista, esse foi o nosso Cidadania e essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum uma pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro que vão para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2026, a TV Senado está de parabéns. Estamos fazendo 30 anos. 30 anos que passaram voando, com muitos desafios vencidos, muito empenho, mas também com muitas comemorações, porque por aqui a gente é bem festeiro, viu? Durante essas 3 décadas, um monte de gente trabalhou para trazer para você as leis, as propostas legislativas, os debates parlamentares que fervilham todos os dias aqui no Congresso Nacional. E nós do Parlamento Brasil já estamos nessa caminhada há 20 anos. Acredita? Um programa plural feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Nós nos tornamos uma grande rede nacional de televisão e trazemos notícias que importam para a sua vida. Eu sou Andréia Alves e te convido a celebrar com a gente. 5 de fevereiro de 1996. Este serviço hoje inaugurado aqui não é um serviço para o Senado, é um serviço para o povo brasileiro. A aprovação da lei da TV a cabo e o desejo de aproximar o trabalho dos senadores da sociedade fizeram surgir a primeira TV legislativa de alcance nacional do país. Um começo desafiador. O Senado não estava preparado, a sua estrutura não estava preparada para um desafio desses, mas com o apoio do presidente, com o apoio de alguns técnicos do Senado, nós resolvemos tocar o projeto e o projeto virou um sucesso. Qual era o conceito? Interligar Senado e Câmara de fibra, para a gente pegar Congresso, e ligar o plenário nosso, que era o mais importante. Foi um ano de horror, né? Assim, toda hora caía, toda hora, até a hora que a gente conseguiu. E aí nós começamos a transmitir 24 horas. A novidade que trouxe transparência ao trabalho legislativo influenciou o dia a dia dos senadores. A TV começou a mudar mesmo quando o senador Arthur datava que as câmeras ficavam lá em cima e ele dizia que as câmeras lá em cima pegava quem a careca pegava mais a careca. Aí ele mandou descer as câmeras. Eles começaram, os senadores, a ficar vaidosos. Eles começaram a melhorar o visual, a fazer consultoria de roupa para se vestir melhor, porque iam aparecer na TV todo dia. Isso foi muito interessante. Eles queriam mostrar o trabalho dele para as regiões dele, de todo o Brasil, né? Eram discursos assim com muito conteúdo, né? Quanto a isso não tinha problema. Mas a questão estética da aparência, eles ficaram muito preocupados. O Senado tinha uma tradição de quarta-feira todo mundo, quinta-feira todo mundo ia embora, só voltava na terça. Depois os senadores passaram a vir na segunda-feira e ir embora, né? Embora na sexta-feira, alguns até ficavam trabalhando no sábado porque tinha como fazer programas de televisão, eles passaram a aparecer mais, a seu trabalho a ser reconhecido nos estados. No começo, 15 horas de programação transmitida apenas para Brasília. 3 meses depois, transmissão para todo o país via satélite na TV por assinatura. 1 ano depois, 24 horas no ar. Hoje, o sinal da TV Senado chega a mais de 1.600 municípios brasileiros por canal aberto. Além disso, tem a transmissão por meio de antena parabólica digital e TV por assinatura. Nós viajávamos muito aí para o interior
E as pessoas falavam assim, de onde vocês são? Nós falávamos assim, não, da TV Senado. Falavam assim, nossa, eu assisto TV Senado. No interior do Acre. No interior do Acre, né? As pessoas iam lá, viam a TV Senado e falavam assim com gosto, falavam assim, eu tô vendo em quem eu votei me representando lá no Senado. Isso sem falar no alcance pelos canais digitais, que permitem acompanhar de qualquer lugar. Só no YouTube, a TV Senado tem 1.800.000 inscritos. TikTok e Instagram têm cerca de 500.000 inscritos cada um. Em 30 anos, a estrutura cresceu. A TV Senado conquistou espaço e credibilidade. Virou referência. Os 30 anos da TV Senado nos dá uma responsabilidade sobre tudo que foi construído nesse passado. Com muita maestria, com muita dedicação, com muita inovação, muito trabalho. E a gente tem que comemorar, agradecer todos que participaram dessa construção. Na TV Senado, a gente tem 81 senadores e isso garante uma diversidade de visão muito grande, né? O que um senador faz e fala, o outro cobra, né? Debates nas comissões, votações em plenário, CPIs, sabatinas, grandes eventos como as posses presidenciais, eleições, abertura dos trabalhos legislativos, as transmissões ao vivo, sem cortes, do que acontece no Senado, aumentaram a transparência e reforçaram a democracia. Você com transparência, quer dizer, não dava para falar, eu não falei isso, eu não disse isso, eu não votei assim, porque está tudo lá gravado, né? Tanto nas comissões como no plenário. Então, eu acho que isso foi um fortalecimento enorme da democracia, sabe? Esse é um serviço de utilidade pública que é impagável. Eu acho, assim, fundamental para a consolidação democrática, né? Para que a democracia realmente se consolide, né, no nosso país. Além do trabalho legislativo, programas que valorizam a cultura, a história e a cidadania. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento e prêmios. Já são 3 décadas no ar. E o que vem por aí agora? A gente tem um desafio, que eu acho que é um desafio que todos os canais públicos passam, né? Que é de atualização tecnológica. A velocidade, né, do gasto público, do orçamento público, não é a mesma das emissoras comerciais. Nossa presença em redes sociais, nossa presença deste ano no streaming e a nossa presença na TV aberta, via TV 3.0, são assim os rumos que nós vamos inaugurar, ou já inauguramos, mas vamos investir, né? Esse é o grande desafio, é o desafio dos gestores públicos, dos parlamentares, verem a importância de continuidade desse trabalho que a gente faz, né? Muitos desafios, muitos avanços e uma certeza. A história política do país, nos últimos 30 anos, passou pelas lentes da TV Senado e pelos olhos de quem acompanhou tudo de perto e ajudou a construir essa história. Quando eu comecei na TV Senado em 92, eu nunca imaginei que ela fosse chegar onde chegou hoje, né? Com essa grandiosidade toda da TV Senado, né? A gente está com o pé no futuro, né? E esse pé no futuro, a gente pode dizer assim que a TV Senado é 30 anos, mas é numa versão 3.0. A TV Senado, ela conquistou esse lugar de importância para o país. Eu acho que hoje a gente não pode imaginar comunicação pública sem a TV Senado. Agora são 10 para as 10, o princípio de confusão aqui. Gás de pimenta. Depois de algumas tentativas de subir a rampa do Congresso, contidas pela polícia, os manifestantes... Olá,
Olá, boa tarde. Eu volto ao vivo aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. Estamos aguardando o retorno dos parlamentares do almoço para continuar a reunião de hoje, que tem mais 18 parlamentares inscritos para fazer pronunciamentos hoje. Enquanto isso, eu converso aqui com o deputado Alencar Santana. Deputado, muito boa tarde. Os depoentes de hoje não compareceram, mas houve votação de muitos requerimentos. Qual a sua conclusão sobre a reunião de hoje até agora? Eu estava curioso de ouvir a Leila da Crefisa e o dono também do C6, do banco, porque de todo mundo que vê aqui os depoentes, quando a gente pergunta sobre data, todos eles falam que coisas aconteceram no ano 2019, 20, 21 e 22 em especial. E lembrando que a Crefisa fez um acordo com o INSS em 2020 que permitiu que ela fizesse descontos com empréstimos consignados. E o C6 em 2021. Ou seja, então se paira dúvidas do serviço deles em relação ao empréstimo consignado, foi porque o governo anterior permitiu que essas empresas fizessem esse desconto, o empréstimo consignado aí lesando algumas pessoas, milhares de pessoas. Então eu estava muito curioso. Mas nós tivemos uma coisa importante aqui na CPMI, né? O deputado Rogério cobrava muito, eu também, um requerimento que eu apresentei em novembro do ano passado. E só agora veio a pauta, que é da convocação do Zetel. E quem é o Zetel? Ele é cunhado do dono do Master e é aquela pessoa que doou 5 milhões para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio. Repetindo, 5 milhões. Parece que ele é muito caridoso, somente com o Bolsonaro e com o Tarcísio. Ali com certeza doou, porque tinha alguns outros interesses embutidos, né? E lembrando que o Master é criado em 2019. Sob a gestão do presidente Bolsonaro, com a anuência do presidente do Banco Central, Campos Neto. Então nós queremos que o Zetel venha depor, esperamos que o presidente Viana o chame logo, senão a CPMI vai acabar, a gente acaba não ouvindo ele, apesar de já convocado, porque ele tem muito a dizer, né? Além de vários rolos aí, enfim, que ele participou também. Agora tem uma coisa aqui que eu queria fazer uma denúncia, estou chocado, porque hoje chegou, na data de hoje, fomos informados, o sigilo telemático do Vorcaro, do dono do Master. E diferentemente de outros sigilos de documentos que aqui chegaram, estão dizendo que somente o parlamentar e um assessor poderão acessar. Ora, eu tenho certeza que a equipe do ministro André Mendonça, ele não trabalha sozinho, não é só ele que lê, consegue ver e analisar milhares de páginas, ou milhões de páginas. Eu tenho certeza que a equipe da Polícia Federal não é somente o delegado. Tem uma equipe ali de peritos, de investigadores que analisam também os documentos. Ora, dizer que é somente nós, desconfiando da assessoria técnica, dos gabinetes, do Congresso Nacional, é uma decisão para justamente blindar o acesso à informação do Vorcaro. Lembrando que no telefone do Vorcaro apareceram 18 parlamentares e nenhum deles é do PT. Então, portanto, querem impedir que a gente acesse para a gente aprofundar na investigação justamente no telefone do Vorcaro. Diferentemente de todas as outras decisões, de todos os outros sigilos que aqui chegaram, onde a equipe técnica dos deputados, com a devida responsabilidade, afinal de contas tem senha de acesso, puderam analisar. Agora está dizendo que não. Ora, isso aí é algo gravíssimo, é uma blindagem para impedir que a gente busque a verdade naquilo que envolve o Banco Master e também o seu envolvimento nos descontos no roubo aqui do INSS. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado. Acaba de voltar aqui para a sala o presidente Carlos Viana, presidente aqui da CPMI do INSS, aguardando ele reiniciar a reunião. Como eu disse, são 18 parlamentares inscritos para fazer pronunciamentos agora e aguardando então o reinício e os pronunciamentos. Hoje foram votados vários requerimentos e estão conversando os parlamentares. Vem agora? Ele vai voltar, já vai reiniciar. Então, depois eu volto às entrevistas. Sessão reaberta, acompanhe. Estou como relator ad hoc, para que possamos dar sequência aos trabalhos. De Mello. Na listagem aqui, o primeiro que está presente é o deputado Rogério Correia, logo depois o Luiz Lima.
Deputado Rogério Corrêa, com a palavra. Presidente, eu queria mais era... 5 minutos. Tá, eu não vou usar os 5 minutos, já falei bastante hoje. O que, na verdade, eu queria ver era a questão dos documentos. Uhum. Se tem informação dos documentos que chegaram e o procedimento que teremos em relação a eles. Pois não, Excelência. Acho que é mais importante eu fazer um estudo dos requerimentos do que propriamente o debate entre nós aqui, que haja vista que não teremos hoje depoentes. Excelência, os documentos chegaram oficialmente hoje pela manhã. O arquivo é completo dessa vez. O pessoal levou 7 horas para baixar, para o senhor ter uma ideia de toda a nuvem dos telefones que tiveram o sigilo quebrado. Para evitar problemas como tivemos na semana passada, esse material irá para uma sala cofre, onde os parlamentares terão acesso sem o uso de equipamentos eletrônicos. Os senhores poderão anotar, ter acesso a todo tipo de informação, mas sem a possibilidade de gravação. É uma maneira de nós protegermos e darmos sequência de que, se houver qualquer vazamento, aqui tem até um comunicado oficial aqui para que a gente possa colocar, mas deixa você exercer o... Era esclarecimento mesmo, presidente. Pode, dentro do meu tempo mesmo. Olha lá. Hoje recebemos dados de sigilo telemático relativos a Daniel Bueno Vorcaro. O Senado Federal já dispõe de sistema para acesso a documentos sigilosos por máquina virtual, isolada da internet, criptografada, com registro de acesso e marcas d'água nos documentos. Entretanto, considerando que a documentação é volumosa, para dar ainda mais proteção aos dados pessoais sigilosos, determinei que o acesso a esses dados seja feito por meio de sala de documentos, nos mesmos moldes da CPI e dos atos de 8 de janeiro. O acesso por sala de documentos encontra-se previsto no artigo 38 do regulamento aprovado por todos os membros da comissão. Passo a leitura. Artigo 38. A sala de documentos destinada a documentos cujo acesso não se dará por meio dos sistemas compreenderá, seguindo as diretrizes de segurança traçadas pelo Prodazem, pela SPOL e pela comissão, computadores ou documentos impressos para acesso por servidor ou membro da comissão devidamente autorizados, respeitadas as seguintes diretivas. Aparelhos de telefone celular e demais dispositivos informáticos serão deixados fora da sala de documentos. Os servidores ou parlamentares credenciados deverão permanecer na sala de documentos somente pelo tempo necessário para a análise dos documentos que lá se encontrem, podendo tão somente tomar notas, vedada a utilização de câmeras, pendrive ou de qualquer dispositivo que permita o registro dos documentos acessados. Antes de sair da sala de documentos, o credenciado preencherá de forma manuscrita o livro de registro de acesso com as seguintes informações relativamente ao acesso efetuado: nome, dia, hora de entrada e saída, motivo do acesso e assinatura. Os servidores da coordenação de comissões especiais, temporárias e parlamentares de inquérito poderão acompanhar parcial ou integralmente o acesso do servidor ou do membro da comissão à sala de documentos, bem como poderão contar com o auxílio da SPOL para esse fim, inclusive com o uso de detector de metais e monitoramento presencial, se necessário for. Registro que haverá detector de metais na entrada da sala e todos deverão passar por ele, inclusive os parlamentares. Os vigias designados terão uma lista dos membros da comissão e dos parlamentares credenciados para o acesso. Se houver alguma dúvida ou problema, os membros podem se dirigir à secretaria, inclusive, para os horários de liberação. Pois não. Com Vossa Excelência, quais são os horários e os dias disponíveis para ter acesso à sala? Bem, eu vou pedir à secretaria para disponibilizar o horário hoje, possivelmente a gente já consiga, e a partir de amanhã, para que os senhores possam, inclusive, credenciar uma pessoa que vai ter acesso a essa sala. Vamos credenciar um, porque aí os senhores, não estando presentes, vai um servidor autorizado. Fica a sugestão de Vossa Excelência, inclusive, se puder ser mais à noite, às vezes, até porque na própria semana que vem, às vezes tem trabalho aqui na casa, se durante o período da noite, até um período, sei lá, até 22, até 23, 24 horas, ou seja, durante a madrugada, porque é um horário que a gente consegue trabalhar sem comprometer a produtividade aqui da casa. Bem, eu vou pedir para que os horários sejam publicados no grupo de assessores e assim os parlamentares serão informados. Excelência, avaliar. Na CPMI do 8 de janeiro, eu não sei se tinha um credenciamento de 1 ou 2, não me lembro. Sim. Mas o número de documentos também não era tão grande. Se não era possível fazer o credenciamento, até para que haja um revezamento de 2 de cada parlamentar. Pois não. E também de liderança.
se poderia também estender isso um pouco às lideranças, tanto liderança do governo quanto liderança de oposição. Eu verifico com a secretaria e darei uma resposta até o final da sessão, Excelência. O deputado Luiz Lima, 5 minutos. Obrigado, presidente Carlos Viana. Presidente Carlos Viana, eu tive o prazer de comparecer às 35 reuniões que tivemos aqui. Hoje foi a 35ª. Começamos num ritmo muito acelerado, com muitas informações. Isso aqui é uma faculdade, é um aprendizado, né? Especialmente com a reação dos deputados aqui de oposição e de situação. Só que a gente chegou num ponto que a gente barra a convocação do senhor Edson Claro, que foi sócio do Careca, do INSS, o maior operador financeiro, e a gente teve a convocação dele barrada hoje e que é simbolicamente muito importante, porque foi o Edson Claro que delatou o Lulinha, o filho do presidente da República, que ele acusou de ter recebido R$300 mil de mesada e mais 25 milhões de luva, a gente não sabe em qual valor que foi. Então, nem no início da CPMI, onde ela nasce no intuito de descobrir os sindicatos de fachada, os operadores financeiros, recebedores de propina, quando chega no filho do presidente da República, na sua amiga Roberta, na senhora Daniele Fontinelli, pessoas ligadas ao PT, ligadas à família do presidente, a gente vê uma reação aqui que não deveria ter. O governo não prega transparência, pelo contrário, ele quer esconder do brasileiro a verdade. Mas a gente chega no Banco Master, deputado Evair. E aí eu estava pensando aqui, eu estava até falando no almoço hoje, né? Eu era pequeno, não, eu tinha quase 18 anos em 96. Eu lembro uma festa que o sultão de Brunei, que na ocasião era mais rico que o Bill Gates, contratou o Michael Jackson lá. Brunei fica localizado lá na região da Indonésia, e ele contratou o Michael Jackson e a festa custou $26 milhões, menos do que os R$200 milhões que o Vorcaro gastou na Itália. Só que a fortuna do sultão de Brunei em 96 era de mais de $20 bilhões. O senhor Vorcaro teve um acúmulo de recursos. De 10 anos para cá, o imposto de renda dele, que chegou essa informação aqui para gente, de R$2 milhões pulou para R$2 bilhões. Mas como uma pessoa gasta 10% do seu patrimônio em uma festa? Eu conversando com alguns amigos no Rio, presidente Carlos Viana, pessoas até mais velhas em Copacabana, eles falaram: Luiz, será que o Banco Master, ele não, através das suas operações sofisticadas financeiras, será que ele não está fazendo retornar para o Brasil tudo que foi roubado da Petrobras? Segundo a Polícia Federal, a Petrobras foi roubada em R$45 bilhões. E só R$3 bilhões foram recuperadas pelo Brasil. Não me tira da cabeça quando a gente tem pessoas que viveram esse período do governo Lula-petismo e que assaltou a Petrobras. Senhor Jacques Wagner foi do governo Lula. Rui Costa foi do governo Lula. Jerônimo, governador da Bahia, governo Lula. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Guido Mantega. Como pode esse senhor gastar R$200 milhões numa festa? E fica muito na dúvida se esse esquema do Banco Master que a gente começa a atingir e que tem como integrantes senadores, deputados federal, presidente de partido, diversos segmentos nessa pirâmide, escritório advocatício de mulher de ministro, uma estrutura tão grande. E será que a gente não está desvendando um esquema que chega a ser talvez 8 vezes maior do que o próprio rombo do INSS, de 6 bilhões. Então, a gente chega aqui quase ao final dessa CPMI do INSS, faltando, quem sabe aí, mais alguns meses, eu torço para que ela seja prorrogada, mas a preocupação dos presidentes dessa casa, a preocupação do senhor Zanin, ex-advogado do presidente Lula, que barrou a CPI do Banco Master, pedida na Câmara dos Deputados, se eu não me engano pelo deputado Hollenberg, ex-governador do Distrito Federal. Olha, é muita blindagem. É muita blindagem. Então, fica aqui a dúvida que eu estou jogando no ar, para daqui a alguns meses ou anos, né, a gente ver o vídeo de volta e falar: poxa, o deputado Luiz Lima tinha razão. O Banco Master é que estava recuperando o dinheiro no exterior da Petrobras, enviado pelo governo Lula naquela época, que foi um assalto. Assim, eu acho que
Em um momento aqui, os deputados estavam falando mais de pizza, né, dos seus problemas, e esquecendo o problema da CPMI. No final das contas, são poucas pessoas que têm moral aqui nesse Congresso Nacional em apontar o dedo para o outro e chamar essa pessoa de ladrão. Graças a Deus, o Partido Novo não tem nenhuma pessoa envolvida nesse esquema. Obrigado, presidente Carlos Viana. Obrigado, deputado Luiz Lima. Com a palavra, o senador Exalci Lucas. Presidente, quero aqui manifestar a preocupação com relação à prorrogação da CPMI, porque está chegando, semana que vem, dia 26, e a gente tem muita coisa ainda para esclarecer, tanto é que aprovamos vários requerimentos que são de urgência. E, na prática, a parte mais importante e de um volume maior é exatamente os consignados. Então, de fato, precisamos estender isso. Eu não sei como é que Vossa Excelência, o relator, está conduzindo isso com o presidente Davi. A informação que eu tenho que tem jurisprudência que não precisa ir no Congresso, é aqui no próprio Senado, ele pode ler no Senado, porque a gente precisa dessa prorrogação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também preparar já algumas mudanças na legislação para a gente garantir realmente a autonomia e o funcionamento da CPMI e CPI. Mudou muito, eu participei de várias CPIs aqui e não tinha tanto problema quanto está acontecendo aqui nessa CPI. Infelizmente, com a interferência do Supremo, que é outro problema que nós temos, por isso que essa PEC que foi apresentada agora para o Moro, ela é importante, o senador Moro, que ela exige, realmente, determina que realmente aprovado o requerimento da CPMI, ele é obrigado a ver, evidentemente sem comprometer aquilo que nós já sabemos aí, que não, nada que possa incriminar a pessoa. Agora, é o que eu levantei, a gente precisa ter essa preocupação também com os advogados. Eu, sinceramente, depois da audiência com a Aline, que é uma funcionária que podia falar sem advogado, ela podia vir aqui falando, aí o advogado fica aqui proibindo ela de falar para defender os interesses do Careca, que ele era advogado do Careca. Então, essas mudanças, com relação à CPMI, nós precisamos realmente reforçar para fortalecer, porque é um instrumento nosso de fiscalização. É obrigação nossa fiscalizar e legislar. E a CPMI é um instrumento que a gente tem. Agora, eu lamento, porque aqui a questão do PicPay, eu fui o primeiro a levantar essa questão ali quando o ministro esteve aqui, nem sabia que existia essa questão, mas logo na sequência foi cancelado o decreto. E agora, para minha surpresa, surge também no GDF a mesma coisa, do mesmo jeito que eles fizeram na União, fizeram no GDF, sem licitação, só o PicPay, e agora vem essas coincidências que o filho do governador também comprou um apartamento de quem? O dono do apartamento, quem era? O JBS, exatamente o João Batista, que hoje nós tentamos aqui aprovar e não conseguimos aprovar, foi blindado aqui. Mas ele vindo aqui poderia esclarecer isso, que a venda, coincidentemente, foi exatamente nesse período aí, dessa negociação do BRB Banco Master. Então, são preocupações que nós temos. Essa questão do Edson também é uma coisa absurda. Ele é que poderia contribuir muito com a desvendar esses mistérios todos. Ele está disposto a falar, já desde o início, e a gente bota para votar mais uma blindagem. Inclusive, eu disse aqui, o requerimento do próprio representante do Partido dos Trabalhadores, o requerimento também era dele. Então, essas coisas não podem acontecer, a gente tem que buscar uma alternativa, porque o que está no requerimento é a justificação. Olha, se a justificação que está no requerimento é coerente, fato determinante, está lá a prova, tem documento, não tem como nem botar em votação, devia ser automático isso. Então, presidente, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução. A gente precisa marcar com o Supremo novamente, não tem jeito. Essas decisões, tanto do ministro André, quanto do ministro Flávio Dino, e também o próprio Gilmar já fez também decisões como essa. No caso, a recente foi agora da sexta lá da Bahia, que é o... Como é que ele chama? O presidente... Augusto Lima. Pois é, Augusto Lima. Tinha que ter vindo aqui, cara, é importantíssimo. Aí vem uma decisão, um habeas corpus, dizendo se vem ou não vem, se pode vir ou não. Cara, isso acaba com a gente, em termos de independência e autonomia da CPMI. Agora, da mesma forma, também as decisões que o Dino deu, coisa que há 200 anos, e todas as CPIs que eu participei, todas, teve prorrogação automática. Todas teve prorrogação automática. Agora,
essa dificuldade da gente prorrogar a CPMI. Então, eu sei que nós já temos elemento aqui para fechar um belo relatório. Espero que a gente consiga aprovar este relatório aqui, porque o que não falta aqui é documento, é provas. Mas precisamos pressionar lá, tanto o Supremo quanto o presidente aqui, para a prorrogação dessa CPMI. Obrigado. Obrigado, excelência. Deputado Alencar Santana. Presidente, colega, já que estamos ainda aqui no debate, primeiro, eu apresentei um requerimento desde novembro, hoje entrou na pauta e foi aprovado, que é o requerimento do doador da campanha do governador Tarcísio e da campanha do ex-presidente Bolsonaro. Pessoa essa que é cunhada do dono do Master, do senhor Vorcaro. Então hoje foi para nós a convocação foi importante, que é a convocação do Zetel. Esperemos que ele venha ainda no mês de março, ou seja, ainda no funcionamento da comissão, para que a gente possa ouvi-lo e tomar depoimento. Quem sabe ele, que está preso, aqui nos diga coisas importantes para que a gente esclarecer, inclusive porque ele doou tanto dinheiro justamente para essas campanhas. Apesar da oposição mentir e dizer que a turma teria relação política com gente ligada ao governo. Tem relação política, mas empresta um avião para fazer campanha para o Bolsonaro. Tem relação política, mas doa 3 milhões para o Bolsonaro. Tem relação política e doa para o Tarcísio. Haja contradição no negócio. Essa turma é boa de mentir. Mas eu queria também aqui fazer um registro e deixar uma preocupação. Nós já tivemos outros sigilos quebrados nessa comissão. Recentemente, o Grupo Globo admitiu que recebeu material da Polícia Federal, de um dos sigilos quebrados. Primeiro momento, tentando passar a impressão que seria algum membro da CPMI, depois o documento não tinha chego aqui, portanto não tinha como ser ninguém. Aí teve que admitir que foi alguém ali da Polícia Federal. Então me estranha, justamente no sigilo telemático do Vorcaro, que não veio depor essa CPMI, por fruto de uma decisão do ministro André Mendonça, o mesmo ministro que também permitiu que seu sócio, o Augusto Lima, não viesse ontem. De repente a gente coloca uma blindagem para poder acessar o material do Vorcaro. Ora, ali são inúmeras, milhares de páginas. No telefone dele, segundo matéria da imprensa, 18 parlamentares foram citados. Contato que ele teria com 18 parlamentares. Já coloca muita coisa em dúvida. Aí está dizendo que a nossa equipe, a equipe técnica, não vai poder ter acesso. É praticamente humanamente impossível conseguirmos analisar milhares de páginas em horário fracionado para cada deputado e uma pessoa do seu gabinete, poder analisar esse material. Ora, isso vai impedir que a gente chegue à verdade. Isso vai impedir que a gente possa avançar na investigação. Isso vai impedir que a gente descubra, com provas, com materialidade, e sair da ilação, com quem ele tinha contato, com quem ele tinha relação política, com quem ele tinha influência e em que termos. O que ele dizia nos seus telefones. Parte já saiu por aí. A gente já viu, aliás, expondo até mulheres que ele tinha algum tipo de contato, mas nós queremos a verdade absoluta da relação política, que é isso que nos interessa investigar, não outro tipo de conversa. Nós queremos aquilo que é político, aquilo que nos interessa na investigação. E, de repente, a gente tem essa blindagem de acesso a esse material. Lamento essa decisão, uma decisão equivocada, uma decisão que restringe o nosso trabalho, que restringe a investigação, que impede que a gente se aprofunde em toda a influência que o senhor Vorcaro tem. Influência essa reconhecida até pelo ministro André Mendonça, quando transferiu ele para Brasília, que o ministro disse: tiro ele de um presídio sob o comando do governador Tarcísio, porque o Vorcaro tem muita influência política e ali pode atrapalhar a investigação. Ora, se a gente não tiver acesso a esse material, como é que nós vamos investigar? Hoje saiu 2 matérias. Uma que o filho do governador teria comprado um apartamento, o governador Ibanez, teria comprado um apartamento também em negócios envolvendo aí
no caso, o desconto do INSS. Outro que o Ibanez agora, o governador, vendeu créditos a uma empresa, a um fundo ligado ao Master, da REAG, e o próprio governador, no exercício do mandato, o que não pode exercer a advocacia, vendeu crédito do seu escritório para esse fundo. Ou seja, nós temos muito que apurar sobre o Vorcaro, sobre o Master e suas relações políticas, e essa decisão de restringir o acesso impede que a verdade venha. Muito obrigado. Senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, deputados, senhor presidente, nós parece que estamos gastando o nosso tempo aqui, horas e horas, toda segunda-feira, toda quinta-feira. Os aposentados estão em casa, nos assistindo, na expectativa de que serão ressarcidos e quem cometeu o crime vá para a cadeia. Mas nós passamos a maioria do tempo aqui nos degladiando, tentando colocar no colo de alguém. Essa tentativa de colocar no colo de Jair Bolsonaro, a minha conclusão é que se você banir do planeta a palavra Bolsonaro, golpe, eles vão ter que aprender Braille, Libra, vão ter que aprender Libra, porque é só isso. Agora, realmente, Bolsonaro se cercou muito mal. Há que se tratar com a verdade. Olha quem estava assessorando Bolsonaro para que ele desse volume e engordasse o Master para que chegasse a isso. Jacques Wagner, Rui Costa, Temer, Guido Mantega, Henrique Meirelles, Ricardo Lewandowski, o filho metido também com os ladrões do INSS. Esse é o pessoal do Master. Será que esse pessoal é o entorno de Jair Bolsonaro? Será que é? Ibanez é o entorno de Jair Bolsonaro? O filho de Ibanez é o entorno de Jair Bolsonaro? E fica lá, o aposentado na expectativa de ouvir alguma coisa. E eles mentem, e gostam de chamar os outros de mentirosos, mas comunista é assim, acuse-os daquilo que você é. Mentindo de que a maioria dos aposentados foram ressarcidos. Eu tenho parentes, tias, diabéticas, amputadas, cegas, com 4 empréstimos consignados, nas aposentadorias desse tamanhozinho, que hoje não compra nem remédio, e a gente fica aqui. Então temos 2 problemas. Um é blindar bandido, e o segundo grande problema é a intervenção do judiciário. Ora, eu nunca vi na minha vida Exalcides que participou de todas as CPIs. Eu já comandei grandes CPIs. CPI tem poder de justiça e de polícia. Infelizmente, o ministro André Mendonça dá uma no cravo, outra na ferradura. Infelizmente. Não se libera uma CPI quando convoca alguém por cometimento de crime, é convocação. Ele não pode ser liberado. Ele pode até vir como testemunha e não se incriminar. Isso está na lei, ele nem precisa ir buscar no Supremo. Agora, não já existe precedente. Não existe precedente. O precedente começou com o ministro André Mendonça. Ele deu o precedente para Daulane, para ela não vir a CPI das Bets. Ele abriu o precedente. E agora o precedente está dado para qualquer bandido desse. E realmente, e eu penso que ele está indo bem. E esse fardo que está no colo dele não é fácil mesmo. Eu sou o autor do requerimento para melhorar a segurança dele. Para transferir o Vorcaro para um presídio federal. Mas veja só o que ele fez. Agora, o Vorcaro preso,
o ministro André Mendonça atendeu o pedido da defesa do Daniel Vocaro e autorizou que ele se reúna com os advogados sem registro audiovisual. Preside segurança máxima nos encontros na Penitenciária Federal de Brasília. A Polícia Federal Penal, responsável pela segurança de 5 penitenciárias federais no Brasil, manifestou-se contra a realização do encontro com Daniel Vocaro e seus advogados sem gravação da conversa dentro da Penitenciária Federal. Veja o que aconteceu por conta disso. Apontou risco de tratamento desigual entre presos e reuniu 32 argumentos contra a medida. O monitoramento por áudio e vídeo é procedimento padrão num sistema federal. Admitir que um único preso goze de prerrogativas mais amplas que os outros cidadãos cria um precedente perigoso. E aí, sabe o que aconteceu? A advogada de Marcola entrou imediatamente pedindo a isonomia, pedindo o mesmo tratamento, e mais 4 faccionados presos na segurança máxima já entraram pedindo o mesmo tratamento. Veja como é perigoso esse tipo de coisa. Ora, se Vocaro trata com seus advogados, pode recebê-lo sem filmar e sem gravar. O sujeito com a gama de informações que ele tem. O sujeito que jogou uma tarrafa e trouxe para si todos os vocacionados à corrupção. Sejam eles togados, sejam eles senadores, sejam eles deputados federais, e tem alguns que estão até o fio do cabelo nessa lama, atolado dentro dessa fossa que explodiu no Brasil. E o aposentado está aqui, sentado lá no YouTube, coitado, assistindo TV Senado, esperando que nós tomemos alguma atitude. Não. Fica um grupo aqui dizendo, começou no governo Bolsonaro. Bolsonaro realmente era governador da Bahia. Ele era Rui Costa. Era Bolsonaro. Era Bolsonaro. Todas as indicações feitas por Jacques Wagner. Então, é preciso que nós tratemos o seguinte: tem aposentado que precisa receber, foi roubado, ponto. E nós precisamos ouvir todos os bandidos, todos os envolvidos e quebrar o sigilo de todo mundo. Nós não estamos aqui, não tem bandido de estimação. Traga Zetel, traga quem quiser, vamos quebrar o sigilo e vamos ouvir todo mundo. Agora, quando toca no prodígio, no menino traquino do Lula, aí tudo muda. Ninguém quer quebrar tudo. Por que não? Se existem documentos. Agora, a minha grande tristeza é que o Toffoli mandou recolher o que tinha nessa CPMI. Sim. Os gigabytes. E encerra, senhor presidente. Pois não. Quando André Mendonça assume, manda devolver 1 gigabyte. 1 gigabyte. Que não tinha absolutamente nada. Tinha alguma coisa? Tem alguma coisa? Absolutamente sem o volume de comprometimento de que membros da CPI nós já havíamos visto lá. E aí, quero falar para o nobre deputado que me antecedeu, que não foi o próprio Alexandre de Moraes que, ao fazer a sua notinha, disse que a CPMI estava fazendo um vazamento. E, na verdade, não, a Globo, quando disse, no Jornal Nacional e no Fantástico, o Tralli disse junto com a Renata, nós temos fontes seguras. Quem disse foram eles. E a fonte segura não é a CPMI. Esse gigabyte não foi vazado por nós. Foi não, excelência. Não foi vazado por nós. Então é preciso que essas coisas fiquem explicadas, senhor presidente. Sim, senhor. E agradecer essa verdade posta pelo senador, pelo deputado Sóstenes, que na verdade, realmente, ao se votar requerimento aqui, ao final, que cada um de nós aqui listemos para o povo brasileiro que está nos assistindo, porque esse negócio de venceu por 14, por 12, pronto, fica só nisso. É que realmente apareça o nome de quem vem aqui para blindar bandido que assaltou essa nação e esses aposentados que estão nos assistindo. Quando será que chegará a solução? Nenhum de nós podemos dizer. Okay. Obrigado, excelência. Respondendo aqui o questionamento sobre o uso da sala de documentos. Da mesma maneira que descrito em nossas normas de funcionamento, há precedente da CPMI de 8 de janeiro, presente no artigo 4º das normas dessa citada CPMI, em que apenas foi concedido acesso à documentação a um assessor por parlamentar. Assim informo aos senhores e senhoras que a partir de amanhã estará disponível o acesso à sala COF da COSET para consulta aos documentos sigilosos da CPMI. Eu determino à Secretaria que estabeleça o horário de 9 a 21 horas para que todos possam ter acesso. Vou explicar outro ponto também.
Os assessores que já possuem cadastro para o manuseio de documentação sigilosa não precisam realizar novo cadastro. A sala cofre possui uma limitação de 7 computadores e, por isso, o uso será organizado por ordem de chegada dentro do horário que será definido em conjunto com a Secretaria de Comissão, que eu já determinei de 9 da manhã às 21 horas de segunda a sexta-feira. Essas medidas garantem o funcionamento seguro e controlado do espaço destinado ao exame do material sigiloso. A sala cofre está localizada no plenário número 19, subsolo, na ala Senador Alexandre Costa, na coordenação de comissões especiais, temporárias e parlamentares de inquérito. Senador Sérgio Moro, com a palavra. Senhor? Presidente. Não, senhor. Só o relator pode ter 2 pessoas. Todos os demais só pode ter 1. Senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro eu quero aqui manifestar a minha preocupação, porque dentre os investigados dessa comissão se encontra esse senhor, o Daniel Vorcaro. Houve uma decisão muito corajosa e muito bem fundamentada do ministro André Mendonça, pela preventiva do senhor Daniel, e todo o país pôde acompanhar ali os fundamentos. Primeiro, um crime financeiro que gerou um prejuízo de mais de 40 bilhões de reais. Acho que isso é inédito, esse número é inédito na história financeira do país. Vimos também, amplamente divulgado no noticiário, que esses valores foram utilizados para uma vida luxuosa, jardins da Babilônia, algo que afronta o bom senso. Notícia, inclusive, de um gasto de 200 milhões numa festa no exterior. Enfim, vimos igualmente que esse senhor tem conexões com pessoas poderosas da nossa República, inclusive suspeitas de transações com ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, o ministro Dias Toffoli, finalmente resolveu se dar por impedido ou suspeito para apreciar casos relacionados ao Banco Master. Mas se nós formos olhar a decisão que foi por ele tomada pelo ministro André Mendonça, há referência a diversos episódios, senador Viana, que Daniel Vorcaro sugere a prática de atos violentos contra pessoas que poderiam, de alguma maneira, prejudicá-lo. Um diálogo entre Vorcaro e um terceiro indivíduo, ele se reporta a uma empregada, Monique, que estaria o ameaçando, não sei, talvez para revelar os seus maus feitos. E, entre aspas, ele afirma, tem que moer essa vagabunda. Fecha aspas. Um outro trecho dessa mesma decisão, ele sugere que seja simulado um assalto contra o jornalista Lauro Jardim. Também dirigindo-se ao interlocutor, aspas, esse Lauro quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Outro trecho, senador Viana, ele informa que estaria monitorando um ex-funcionário e sugere uma interceptação telefônica ilegal, entre aspas. Tem algum telefone, alguma coisa assim para monitorar? Fecha aspas. Matéria que saiu esses dias, de que ele teria tido acesso a sistemas da PF e sistemas da Procuradoria-Geral da República. Eu fui juiz 22 anos e era um juiz severo. A gente entendia que a prisão preventiva era um remédio excepcional, mas eu usava esse instrumento para proteger o processo, diante também da gravidade concreta do crime, para impedir reiteração delitiva, e igualmente para proteger terceiros, inclusive de atos de intimidação, de espionagem e vigilância eletrônica ilegal. Digo isso, senador, porque amanhã se inicia o julgamento no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, no qual será ratificada ou não essa medida pelos demais componentes da turma, referendada ou não.
E espero que o Supremo Tribunal Federal, atento a todos esses elementos probatórios, esses fatos e a lei, mantenha essa prisão preventiva, sob pena, inclusive, senador Viana, de que nós coloquemos em risco as próprias atividades dessa comissão, de testemunhas que aqui pretendemos ainda ouvir, do trabalho do relator, do trabalho de Vossa Excelência, que também podem ser vítimas de ações ilegais desse indivíduo. Acredito que o Supremo, seguindo a lei, manterá por unanimidade essa prisão preventiva. Mas receio, e o receio todos temos, que possa haver algum entendimento de maneira a revogar o que foi decretado pelo ministro André Mendonça. Então, aproveito essa oportunidade para externar minha posição, que a prisão preventiva de Daniel Vorcaro é necessária, tem que ser mantida, e rogaria que essa comissão também tivesse um posicionamento nesse sentido. Acredito que esse deve ser a posição, inclusive, de Vossa Excelência, a preocupação com os trabalhos aqui dessa comissão. Pois não. Este posicionamento. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Eu vou ler aqui a lista dos inscritos presentes, que na sequência, Coronel Crisóstomo, logo depois, deputado Marcel Van Hatten, senadora Damares Alves, deputado Evair de Mello, deputado Sóstenes Cavalcante. São os presentes aqui até o momento para a fala. Eu passo a palavra ao deputado Coronel Crisóstomo. Alô, Rondônia. 5 minutos, né, presidente? Agora... 5 minutos. 5 minutos? Sim, senhor. 5 minutos, Excelência. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Grato, presidente, até porque o senhor citou Rondônia, e citar Rondônia, para mim, aqui no Congresso Nacional, é algo muito sublime para eu, como deputado federal do meu estado de Rondônia. Presidente, senhores parlamentares, meu colega Luiz Lima, do Rio de Janeiro, chegamos juntos nessa casa, trabalhando sempre. Eu chego no meu estado de Rondônia, em Porto Velho, minha capital, Ji-Paraná, amanhã estarei lá com o pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, sábado, em Ji-Paraná. Chego nesses municípios, presidente, e eu fico muito feliz, porque os velhinhos, aposentados e pensionistas, vêm até mim agradecendo esta CPMI por tudo que nós temos feito e, logicamente, por eu ter colhido a primeira assinatura criando a CPI do roubo dos aposentados. Não só em Rondônia, no Brasil, Evair de Mello. Coronel Crisóstomo está conhecido, fruto da minha iluminação, porque Deus me deu naquele momento para criar a CPI. E dali redundou na CPI mista. Isso nos deixa felizes e com uma responsabilidade ainda maior, porque o povo brasileiro quer que daqui saia um resultado positivo. Essas brigas, essas discussões fazem parte, mas o povo não gosta disso. O povo quer um resultado positivo, o povo quer que as pessoas que estão sendo citadas aqui para serem ouvidas têm que vir e sentar nessa mesa para serem indagados se tem ou não tem culpa. Daí o meu pedido para a esquerda, sendo representado aqui por um parlamentar: parem de impedir que as pessoas venham aqui falar a verdade. Chega de impedir isso, gente. Seja o lado A ou o lado B. O Brasil quer verdades. E todos nós, Van Hatten, temos responsabilidade com isso. O Rio Grande do Sul
você como pré-candidato a senador, e para mim, Coronel Crisóstomo, será um grande senador, espera que daqui saia realmente boas ações, presidente, para nós sabermos quem verdadeiramente está roubando o povo brasileiro mais humilde, pobres, mais vulneráveis. E nós temos essa responsabilidade. Essa briguinha daqui para lá e para cá não nos leva a lugar nenhum. E é isso que Rondônia espera de nós. O relatório aqui, o ad hoc aqui, o relator, nós precisamos, Evaí, apresentar o melhor relatório possível. O povo de Rondônia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, esperam isso de nós. Brigas não servem. Discussão infundadas não servem. Nós precisamos, sim, trazer todos, Vorcaro e outros, tem que sentar aqui. Mulher do Vorcaro tem que sentar aqui. Lulinha tem que sentar aqui. Nora do Lula tem que sentar aqui. É o que o povo brasileiro espera. Não essa blindagem que a esquerda faz de pessoas que têm culpa. Não somos nós que dissemos. A Polícia Federal já constatou que Lulinha recebia ou recebe 300 mil reais por mês. Filho do presidente Lula. Dê exemplo, presidente. Mande todos se apresentarem aqui e não o pessoal da esquerda aqui blindar quem tem que se explicar ao povo brasileiro. Presidente, é isso que o Rondônia quer, é isso que Minas Gerais quer, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e outros estados. É a minha luta e quero representar bem o meu povo por eu ter colhido a primeira assinatura da CPMI, que culminou, da CPI que culminou em CPMI. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Parabéns, Excelência. Obrigado. Deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, lamentável que mais uma vez temos agora uma reunião aqui da CPMI e não está presente nenhum depoente. E havia 4 previstos. Eu recordo de novo. Já foram 3, agora são 4. Nós estamos vendo que é uma interferência do STF completamente indevida, mais uma vez. Impedindo que haja uma investigação aqui, ou pelo menos tentando impedir, porque, apesar disso, nós estamos aqui trabalhando firmes para chegar aos responsáveis, e é porque essa CPMI justamente tem dado o resultado que ela está sendo atacada pelo governo e por determinados setores dentro do Supremo Tribunal Federal que sabem que tem muito a temer. Agora, senhor presidente, a fala aqui que fez toda a diferença no dia de hoje foi a do deputado Sócio Cavalcante, líder do PL, quando ele citou todos os parlamentares aqui que votaram para blindar ladrão de aposentado. E felizmente, senhor presidente, 2 parlamentares que foram citados mudaram de opinião depois e não votaram. Não sei se todo mundo percebeu, mas a gente estava perdendo primeiro de 17, depois de 16 a 12, terminou em 14 a 12 o placar. Mais uma vez daquelas, e a gente ganhava. Porque do PT a gente pode esperar a blindagem. Não deveriam, porque eles dizem que querem investigar, não assinaram a CPI. É só hipocrisia. Então, eles vão blindar e vão até o fim para defender o filho do presidente. Mas veja bem, senhor presidente, votaram para blindar ladrão de aposentado na votação que terminou com 16. Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Meire Serafim, União do Acre, imagina, para blindar ladrão de aposentado. Átila Lira, do PP do Piauí, votaram a favor da blindagem. Ricardo Maia, do MDB da Bahia, Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, Ribeiro Neto, do PRD do Maranhão, todos para blindar ladrão de aposentado, votaram aqui. Max Lemos, do PDT do Rio. Aí chegou a próxima votação, deputado Sócio, depois do seu discurso aqui, que já está viralizado em todas as redes, 2 desses 8 não votaram. Aliás, parabéns para eles. Eles colocaram a mão na consciência e disseram, não vamos mais votar para blindar ladrão de aposentado. Senador Jorge Cajuru. Parabéns,
PSB do Goiás. Parabéns ao senador Cajuru, que não votou mais para blindar ladrão de aposentado. E o Ribeiro Neto, do PRD do Maranhão, que tinha votado nas anteriores para blindar ladrão de aposentado e não votou quando colocamos o requerimento do Edson Claro. Quem ficou aqui? Quem ficou? Blindando o ladrão de aposentado aqui na CPMI. Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Meire Serafim, do União do Acre. É importante que o eleitor, aquele que nos acompanha, o aposentado que foi roubado, saiba quem votou para blindar ladrão de aposentado. Átila Lira, do Progressistas do Piauí. Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso do Sul. E Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. Esses mantiveram o voto para blindar ladrão de aposentado. Pois bem, eu espero que eles mudem de opinião na próxima reunião, como mudaram o Cajuru e o Ribeiro Neto. Porque aí, senhor presidente, se mais 2 desses aqui pararem de blindar ladrão de aposentado, resolveu o assunto. Nós vamos passar aqui a aprovar as convocações. Se mais 3, aí é garantido. Então vamos botar a mão na consciência, os parlamentares que estão aqui na CPMI, e vamos votar realmente para que haja uma investigação séria. Puxa, blindar Roberta Luxinger, que revelou por meio das mensagens que enviava ao Careca, ou melhor, a Polícia Federal que revelou, a mesada de R$300 mil do Lulinha. A Daniele Fonteles, está aqui o Lulinha, né? Eu gosto de mostrar, né, o cartaz do Lulinha. A Daniele Fonteles, a marqueteira do PT. Quem mais foi blindado aqui? O JF, um dos irmãos Batista. Blindando por quê? Não, tô falando só de hoje. Se eu falar das outras, não vai dar tempo, eu tenho só 5 minutos hoje. Se eu falar de todo mundo que o PT blindou... Agora, o PT blindar, eu repito, deputado Sóstenes, lamentavelmente está no serviço sujo que eles fazem. Agora, esse povo aqui que eu li, vamos lá. Elisiane Gama, Meire Serafim, Átila Lira, Ricardo Maia, Dagoberto Nogueira, Max Lemos. Vamos botar a mão na consciência e parar de blindar ladrão de aposentado? Obrigado, senhor presidente. Senadora Damares Alves. Presidente, eu vou ser muito breve. Pois não, excelência. Lamentando, né, a gente não ter mais alguns depoimentos, mas eu preciso repetir isso para o Brasil assimilar, e eu vou repetir isso o tempo todo. Nós temos uma CPMI que o maior objeto dela são os documentos. Os depoimentos são importantes, porque durante os depoimentos a gente pode convencer um acusado a fazer uma delação, porque eles achavam que nunca seriam descobertos, seus rostos nunca seriam vistos, e a gente expôs para o Brasil aqui rostos. Tem pessoas que não podem mais andar na rua porque estavam escondidos atrás de um marido, ou de um contador, ou de uma filha, não podem mais andar. Mas a cereja do bolo dessa CPMI, por isso que eu preciso passar tranquilidade para o Brasil, são os documentos. Por exemplo, presidente, não existe meia transferência. Ou teve uma transferência bancária ou não teve. É isso. Não existe meio contrato assinado. Ou tem um contrato de honorário de 129 milhões assinado, ou não tem. Então, essa CPMI, independente do que todo mundo está falando, o cruzamento de dados e a leitura de documentos é a nossa maior arma. E agora, o retorno dos documentos para nós, presidente. Eu lamentei segunda-feira que eram 400 gigas e só estávamos com só umazinha giga, e em umazinha nós já estávamos encontrando tanta coisa, agora o retorno. Então, eu queria aqui, presidente, mais apresentar uma questão, não é nem uma questão de ordem, é uma coisa para a gente organizar aqui o nosso time. Acho que amanhã a gente já vai poder entrar nessa sala cofre. Eu comprei uma pantufa, eu vou ficar lá dentro. Se alguém tinha festa de surpresa de aniversário para fazer para mim, esqueçam, que agora eu vou entrar naquela... foi ontem, mas o povo queria comemorar. Eu vou... E aí, presidente, vocês todos que vão viajar, o assessor técnico do gabinete de vocês, que quiserem conversar comigo, para a gente fazer um mutirão,
porque é muito documento, presidente. Da primeira vez que chegou, eu digo para vocês que eram milhares e milhares e milhares de documentos. Então, agora que retornou, nós temos um tempo curto, nós vamos ter que fazer um mutirão, Sóstenes, tá? Eu fico à disposição dos gabinetes, dos senhores, do corpo técnico também, do relator, para a gente fazer um mutirão amanhã, depois, e a gente se debruçar. Por quê? Tem muita gente que aposta na impunidade, Magno, no crime de corrupção. Mas vocês sabem que na leitura desses documentos e no acesso a imagens, nós podemos descobrir outros crimes hediondos. E eu quero apostar nisso, porque se aqueles que acham que corrupção não leva para a cadeia no Brasil, nós podemos, nessas imagens, encontrar outros crimes. Nós temos um suicídio que aconteceu de uma jovem, que até agora a gente não entendeu aquele suicídio. Nós temos agora o suicídio no presídio. Nós temos essas festas com garotas de programas trazidas de fora. Quem são essas garotas? São ou não são, Magno? De um esquema de tráfico internacional. Aí é crime hediondo. Se essas meninas estavam desacordadas e estavam usando elas, é estupro. Porque tem que ter consentimento, se tiver criança. Então, assim, essa CPMI já fez grandes entregas, mas nos debruçarmos sobre esses documentos e essas imagens que voltaram, nós podemos chegar segunda-feira aqui, presidente, com novidades para abalar o Brasil. Todo mundo disse que o telefone do Vorcário poderia derrubar a República, mas eu quero lembrar que tem também o telefone de Augusto Lima. A Bahia está morrendo de medo do telefone de Augusto Lima. São os sigilos que nós vamos precisar nos debruçar. E depois a gente passar o Brasil a limpo. Uma CPMI que investigar só a associação está chegando em lugares muito longe. Então, eu queria fazer um convite, presidente, a todos os membros da comissão. Se quiserem montar um grupo amanhã, técnico, só técnico comigo, para a gente fazer um mutirão final de semana, para a gente, na segunda-feira, quem sabe, trazer novidades para ser objeto de novos requerimentos já na próxima segunda-feira. Obrigada, ministro André Mendonça. Eu tinha certeza que não ia nos decepcionar. Olha, estão inscritos ainda o deputado Evaí de Mello, que está como relator ad hoc, e o deputado Sóstenes Cavalcante. Então, eu vou passar a palavra ao Sóstenes, logo em seguida eu substituo aqui, peço outro e aí o senhor termina. Com a palavra, Excelência. Senhor presidente, eu tenho a grata satisfação de estar aqui ladeado de colegas guerreiros, que estão de verdade querendo defender o interesse dos aposentados, dos pensionistas, de quem recebe BPC, pessoas com deficiência, pessoas que, lamentavelmente, não são alfabetizadas, não sabem ler nem escrever, que foram roubadas, autistas e tantas outras pessoas com problema de visão, de audição, que foram roubadas, aposentados, BPC, tudo isso. E aqui tem vários colegas que estão fazendo o seu trabalho. Mas é lamentável a gente vir aqui e ver blindagem. E aproveitando o meu colega, que lidera a base do governo hoje, aqui nesse dia, está escalado o deputado Rogério Correia, que fez algumas sugestões de trazer, Rogério Correia, alguns governadores. Eu queria até fazer uma sugestão. Já que a gente vota por acordo algumas coisas aqui, vamos convidar todos os governadores, todos, já que não tem blindagem. Tudo começou essa pataquada da roubalheira aí do Master, lá no governo da Bahia. Então vamos trazer o governador anterior, o atual, depois foram lá para Fortaleza, roubaram lá também. Aí não tem problema votar aqui o do Distrito Federal. Inclusive falei com o governador do meu estado, Cláudio Castro, que falou, Sóstenes, se convidar todos os governadores, eu quero ser o primeiro a estar aí, não precisa nem de requerimento. Me chama que eu vou. Nós não temos problema. O problema aqui chama-se a seletividade. Querem chamar alguns, mas não querem chamar outros. Este é o problema da disfarçatez da esquerda. Nós não temos problema, não.
Aqui já esteve. Quiseram chamar o Onix, veio aqui e deu explicações. Veio aqui vários outros parlamentares e não tem problema. Então, assim, querem fazer as coisas sérias, vamos fazer. O Brasil e as pessoas aposentadas, lesadas, roubadas por esses quadrilheiros, estão nos acompanhando para que a gente faça um trabalho sério. E aqui quero enaltecer o trabalho desta presidência, o senador Carlos Viana, que tem feito, mesmo enfrentando um problema de saúde, que ao longo dessa CPMI, Vossa Excelência tem feito um trabalho exímio, exemplar, o relator e outros. O que nós não podemos fazer aqui é ficar blindando ninguém. Por isso, senhor presidente, eu nem vou usar meus 5 minutos desta feita, porque eu acho que não tem necessidade de usá-lo todos, mas a gente aqui pode fazer um acordo de procedimento. Se a gente não quer expor colegas em votações, se incomodou a minha exposição hoje só citar os votos, eu não sabia que citar voto incomodava tanta gente, mas agora eu entendi por que incomoda. Inclusive não quero acreditar, presidente, porque eu ouvi, para mim, a conversa de corredor, não deve ser sério, que alguns parlamentares estão vindo aqui com promessas do governo dar 5 milhões de extra para ficar blindando pessoas aqui. Eu quero acreditar que isso é mentira, não quero nem acreditar que seja verdade. A gente só ouve conversa de corredor, deputado Evaí. Não acredito mesmo que seja verdade que uma pessoa tenha coragem de vir aqui, até porque 5 milhões de emenda extra não vai resolver o problema da eleição, do desgaste, de saber que ele está aqui para blindar ladrão de aposentados. Não vale a pena isso. Eu não quero acreditar que seja verdade. Então, senhor presidente, nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. E o que a senadora Damares, que me antecedeu, falou, assiste total razão, senadora. Os documentos que aqui estão e um trabalho minucioso do relator que tem feito e de todos nós parlamentares, nós vamos atrás de todos esses ladrões. Doa quem doer, seja quem for, nós não estamos aqui para blindar. E eu não esqueci aqui de um personagem que parece que estão esquecendo lá do início da CPMI, que é o tal do Frei Chico, irmão do descondenado Lula, que também deve satisfações. Parece que agora só lembram do Lulinha do filho, não. Parece que o mal é mal de família. É o irmão, é o filho, é a família toda envolvida e a gente não pode esquecer nenhum deles. Eu acho que tinha que pautar de novo o irmão, o filho, para a gente continuar expondo quem está aqui para blindar pessoas que têm de algum tipo de suspeita. E quem está falando não sou eu, que sou da oposição, quem está falando é a Polícia Federal, que tem algum tipo de suspeita de envolvimento com roubalheira dos aposentados. Então tem que vir Lulinha, tem que vir Frei Chico, tem que vir todo mundo. Vamos botar todo mundo aí para dar as explicações. Obrigado, excelência. Deputado Ribeiro Neto, com a palavra. Senhor presidente, vou me ater aqui ao requerimento que eu fiz. Eu protocolei um requerimento ontem, pedindo a convocação do Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, que, segundo uma reportagem recente, ele teria recebido aproximadamente 3,6 milhões de reais provenientes do Banco Master, que era controlado pelo Daniel Vorcaro. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, na próxima sessão deliberativa, que a gente pudesse apreciar esse requerimento, a fim de trazer também o ACM Neto aqui para esta comissão. É isso, presidente. Vou pedir ao deputado Sóstenes que faça a substituição com o deputado Evaí de Mello aqui, por favor. O deputado Evaí de Mello é o nosso último inscrito. Pois não, excelência. Acho que não, presidente. Citou. Falou. Você falou bem? Não, é que tem certas coisas Senhores, que eu prefiro não ouvir. deputado Evaí de Mello, com a palavra, por favor. Senhores, por favor. Senhor presidente, PT e roubo tem tudo a ver. Lula e corrupção é a mesma coisa. PT e quadrilha tem todo sentido. A novidade é a ousadia do momento. Se organizaram em máfia. Quando o Lula protege o PCC e o Comando Vermelho, usando inclusive o Itamaraty, significa que a corda chegou no seu pescoço. Membros de máfia cumprem missão,
ou são eliminados. Lula foi colocado no Palácio do Planalto como membro dessa máfia, com a obrigação de protegê-los. E o caminho percorrido para a indicação de certos membros do STF também seguiram na mesma direção. O Brasil se tornou refém de uma máfia. Al Capone aqui seria menor aprendiz. A máfia siciliana seria Maduro. Em países tomados pela máfia, mortes e tentativas de assassinatos são registros constantes. Assim, a máfia tem lá os seus princípios: corrupção das autoridades, lavagem de dinheiro, assassinato, intimidação, infiltração na economia legal, espancamentos, agressão física. Olha o que o senhor Careca disse: vou meter bala na cabeça dela. Isso é frase de máfia. Olha o que o senhor Daniel Vorcaro disse: dar um pau nele, quebrar todos os dentes. Isso é coisa de máfia. Tem que moer essa vagabunda, dar uma surra, acompanhar os movimentos, monitorar. Isso é coisa de máfia. Infelizmente, o Brasil está tomado por essa máfia. Essa máfia tomou o poder, infiltrada em todas as instâncias públicas e privadas da nação. Não vai se salvar ninguém aqui como instituições isentas. Isso nos assusta, porque muito pior do que enquadrar PCC e Comando Vermelho, que o Lula está usando o Itamaraty para proteger esses traficantes, narcotraficantes, mas a notícia é que realmente nós viramos uma máfia. E a senhora Leia Bressi, uma das fugitivas daqui de hoje, ela não veio, senhor presidente, porque ela está cotada para assumir a presidência do INSS. Guarde isso. Talvez para protegê-la, ela não veio aqui hoje. E aí, vendo o comportamento e o envolvimento de, infelizmente, membros do STF com essa máfia instalada, já ultrapassa em 50% dos brasileiros que têm certeza que o processo de julgamento de Jair Bolsonaro de 8 de janeiro foi uma farsa, foi fake news. Até porque a dona Viviane Barsi, a advogada mais cara do mundo, não conseguiu justificar o seu contrato. E pelo envolvimento dela e de seu marido, Alexandre de Moraes deve voltar para Magnitsky. O governo americano já abriu os protocolos para que isso possa acontecer. Tudo porque, como Marcel Van sempre diz, o maior fugitivo do mundo nesse momento, o senhor Lulinha, e desde agosto nós estamos denunciando o envolvimento desse senhor, filho do presidente da República, filho da máfia, como um fugitivo da República. Quando você vê as ações do Vorcaro, você não acredita. Os arquivos do Ministério da Procuradoria-Geral da República foram acessados por ele. Esse cara é um gênio. Os banqueiros, esses da máfia, se reuniram 25 vezes com o Lula 3. Afinal de contas, o Lula é alguém contratado. Foi solto para cumprir missão. E o Daniel Vorcaro parece que é verdadeiro. E o Brasil espera a sua delação. E espero que seja feita na Polícia Federal, porque eu preciso confiar nessa instituição. Até porque alguém que tem o patrimônio que sai de 2 milhões para 2 bilhões nominal, realmente é algo impressionante. E aqui, como disse, é o nosso deputado Sóstenes. Cadê o Fechico? O seu sindicato teve bloqueado 562 milhões de reais. Então é a família de fugitivo, a família de mafiosos. Um está protegido na presidência da República porque a máfia levou ele até lá. E o seu irmão e o seu sobrinho são fugitivos nesse momento. Mas o Brasil está acordando e a aprovação do STF já caiu nos 50%, está despencando. Infeliz é a nação que
que se envergonha do seu STF. E graças a Deus o Haddad também está deixando o governo e deixa um legado de mais impostos, mais gastos e dívidas recorde. Ou seja, voltaram para a cena do crime, cometeram o crime e deixam o legado de sempre. Vai ver, Brasil? Muito obrigado, Excelência. Deputada Bia Kicis. Obrigado, senhor presidente, colegas. Falo aqui ao Brasil, o Brasil que está acompanhando esta CPMI, líder Sóstenes, e que fica perplexo de ver a cada dia, quando acha que a gente vai avançar nas investigações, nas oitivas e revelar os ladrões dos velhinhos, fica perplexo de ver, mais uma vez, o governo e a sua base aqui trabalhando única e exclusivamente para blindar os bandidos. O que vem fazer na CPMI, que é uma comissão mista parlamentar de inquérito, alguém para impedir o inquérito? Não é uma loucura uma coisa dessa? Ou seja, estão aqui para obstruir que seja feita justiça. Assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, o povo está vendo. E nós estamos num ano eleitoral, e é por isso que é tão importante mesmo que esses nomes venham à tona, que sejam repetidos aqui, os nomes dessas pessoas. Aliás, eu peço aqui até para a minha assessoria me passar os nomes, porque eu vou... Mais uma vez, vou fazer coro ao líder Sóstenes e todos aqueles que já mencionaram esses nomes, porque isso precisa ficar bem registrado na mente e no coração dos brasileiros. Vamos lá. Quem disse não hoje na votação de convocação do senhor Edson Claro? Que foi aquele que falou que o Lulinha recebia mesada, estava na lista de passageiros lá para Portugal junto com o Careca do INSS. E essas pessoas também votaram contra chamar a Roberta, aquela amiga do Lula que disse, não vou cair sozinha, hein? Vou levar muita gente junto. E a Daniela, outra que está metida nessas falcatruas e roubos, até em Portugal, o dinheiro dos velhinhos está indo até para Portugal, hein, gente? Para montar empresa de cannabis. Olha que lindo. O que teu dinheiro aí, você aposentado, está fazendo aí pelo mundo? Vamos lá, Randolfo Rodrigues, Jacques Wagner, da Bahia, Elisiane Gama, do Maranhão, Humberto Costa, Pernambuco, Tereza Leitão, Pernambuco também, Meire Serafim, do Acre, Átila Lira, do Piauí, Ricardo Maia, da Bahia, Patrus Ananias, Minas Gerais, Ricardo Maia, da Bahia, Alencar Santana, de São Paulo, Rogério Correia, de Minas Gerais, Dagoberto Nogueira, do Mato Grosso do Sul, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Pedro Uxai, de Santa Catarina, Ribeiro Neto, do Maranhão, e Max Lemos, do Rio de Janeiro. Ei, presidente da sua Minas Gerais, estou aqui fazendo esse trabalho para conseguir esclarecer, para que os aposentados tenham seu dinheiro de volta, para que seja feita justiça, para que vão para a cadeia todos os ladrões. E tem gente aqui do seu estado fazendo feiura aqui, né, presidente? Que coisa feia. E olha só, por mais que tentem blindar, a Polícia Federal está trabalhando. E foi, olha só, gente, a Justiça bloqueou até R$500 bilhão. Gente, R$500 bilhão, eu tenho um pouco de dificuldade. R$500 bilhão. 500 milhões. É que eu não consigo imaginar tanto dinheiro. R$500 bilhão do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula. O Frei Chico. Que a gente tentou chamar aqui e o governo blindou. Esses mesmos deputados que eu citei aqui e outros... Blindar, não pode chamar o irmão do Lula. O Frei Chico, ele é um santo, ele é frei. Disseram que ele era uma pessoa de vida modesta. Aí tem o Lula, com o irmão dele, envolvido até o último fio de cabelo. E o Lulinha, filho do Lula,
procurado, menino, hein? Olha, já tá isso aqui, procurado pela justiça. Tá na Espanha. Ó, vou facilitar a vida de quem tá procurando, ele tá na Espanha. Tá na Espanha gastando dinheiro aí dos aposentados, dos velhinhos. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Que vergonha. Mas olha, senhor presidente, nós não vamos desanimar, não. Não fica triste, eu sei que o senhor está, né, aí fazendo tudo, né, o senhor enfrentando tanta dificuldade, até doença o senhor enfrentou e não larga mão daqui nem um dia, assim, sempre trabalhando, lutando. Mas nós vamos chegar até o fim, porque nós temos pessoas de bem nesse país que não desistem. A gente é brasileiro, né, não, Ivair? A gente não desiste nunca. Todos os dias a gente acorda com nova disposição, o bem vai prevalecer, Deus está do nosso lado, nós temos certeza disso. Tem muita gente boa, Coronel Crisóstomo, deputado Luiz Lima, Marcel Van Hatten, meu líder, nosso relator maravilhoso, deputado Alfredo Gaspar, tanta gente boa se dedicando para poder solucionar esse problema e botar os corruptos na cadeia. E olha, a gente sabe que está lutando contra um sistema tão poderoso, que envolve ministro Supremo. Infelizmente, gente, eu não gostaria de falar isso não, presidente, mas eu tenho que falar. Envolve ministro Supremo, envolve parlamentares que estão se escondendo. Gente, peraí, o presidente, só tem que falar o seguinte, a gente vê notícias, Andréa Sadi falando que o Centrão está contando voto na segunda turma do Supremo para impedir a investigação do Banco Master. Minha gente... O Supremo não é para isso que serve, não. E o Parlamento também não. Então, vamos à luta. A gente fica triste de ver tanta blindagem, mas a gente tem gás e garra para continuar. Obrigado, presidente. Deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu vou querer os mesmos 5 minutos. 5 minutos, excelência. Os mesmos 5 deles. Presidente, eu primeiro faria uma sugestão a Vossa Excelência para que houvesse um processo democrático para que possamos olhar os documentos que chegaram, como tem 7 computadores, que pudesse haver uma divisão entre governo e oposição, para não ter que ficar também quem chega primeiro e fazer fila lá 3 horas da madrugada. É uma sugestão a Vossa Excelência, que eu acho que isso democratizaria e nós organizaríamos entre governo e oposição os 7 computadores, a sugestão que faço. Em relação ao que eu fui citado, primeiro deixa eu defender Minas Gerais aqui, porque Minas foi atacada. Realmente a situação em Minas, neste caso, não está boa. Nós temos ladrão de aposentado já preso. Por exemplo, Vorcaro, né? Entendi. É lá de Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha, está preso. É uma vergonha para Minas. Nós temos Etel, que está sendo blindado aqui, que até hoje não se fez a quebra de sigilo bancário do Etel, não entra em votação, mas a outra CPI colocou. Também é de Minas, está preso. Nós temos também o Nicolas, que andou no avião do Vorcaro, deputado Nicolas, uma vergonha para Minas Gerais. Andar no avião do Vorcaro 1 mês para fazer campanha para Bolsonaro. Isso que a gente sabe. Depois vimos que ele andou num avião também de jogatina, e ele é crente. Andou no avião de caça-nico, empresário do caça-nico. Uma vergonha para Silêncio, por favor. E temos outras vergonhas. Tem o Valadão, que me parece ser uma vergonha. Nós vamos quebrar o sigilo dele, vai acabar preso também. É outro. Mas tem Rogério Corrêa, que estou aqui resistente e fazendo aquilo que deve ser feito, observando os ladrões e colocando aqui os requerimentos para serem aprovados e ser votados. Então, Minas Gerais está honrada aqui, com toda certeza. Mas eu queria também pedir que as pessoas tivessem o mínimo de senso quando falam as coisas. Ficam citando frases e não lembram das frases do maior miliciano que esse país tem, que é Jair Bolsonaro. É mais que máfia, é pior que máfia. Esse é um miliciano raiz. É dele a seguinte frase: vou metralhar a petralhada. Lembra? Isso é frase de mafioso, miliciano. Ele falou também: eu sou a favor de tortura. Lembram? Jair Bolsonaro. É um poeta. Ele falou também: se matar uns 200, paciência. A ditadura devia ter matado uns 200, que aí tinha sossegado. Isso é frase de mafioso ou de miliciano, sei lá de quê. O sujeito não pode nem ser qualificado. Uma pessoa que fala: viva Coronel Brilhante Ustra, o maior torturador de Dilma Rousseff. Que sujeito, que elegância, que democrata. Por isso é que ele está preso lá na Papudinha. Está preso lá. Só não estão presos com ele ainda os filhos, porque eles foram blindados.
A blindagem, por exemplo, do Rachadinha foi demais, né? Até ministro caiu para não poder fazer investigação sobre o Flávio Rachadinha. E aqui, a funcionária dele, que coordena o escritório de advocacia, que tem relação com o Careca do INSS, não foi convocada porque não entra em votação e nem o sigilo dela foi quebrado. Estava para ser quebrado quinta-feira passada, foi retirado de pauta. Então a blindagem é absurda em relação aos bolsonaristas. É isso que a gente tem visto aqui. Então blinda de um lado bolsonaristas, blinda de outro Igreja da Lagoinha. Se não tivesse blindagem, nós já tínhamos visto aquilo que o povo brasileiro está careca de saber. O Banco Master é o Bolsomaster. É o banco feito à imagem e semelhança do governo Bolsonaro. Por Roberto Campos Neto, que está blindado até hoje, não veio aqui, e foi ele quem fez com que o banco funcionasse. Deu atestado de funcionamento para um banco podre, que não tinha o que oferecer, a não ser imóveis. Do pai do Vorcaro em Belo Horizonte, que eram imóveis que não enganavam ninguém. E que propôs, leiam a carta dele, que está na CPMI, que ele escreve para esse outro que está preso, e que ganhou agora, nós vimos, do próprio Zetel, o irmão dele ganhou, milhões para ele ficar calado, que está preso com tornozeleira. Aliás, está com tornozeleira, mas não preso, o Paulo Sérgio. Vocês vão ver que ele escreveu, o Vorcaro, uma carta para ele, e o Vorcaro fala com ele, olha, a gente vai aumentar o número de desconto associativo para ter mais dinheiro, e aí a gente entra em fornecer crédito consignado. O Vorcaro já se propunha a ser esse banco. Esse era o banco que o Vorcaro queria. E o Campos Neto deu esse banco para o Vorcaro para roubar o Brasil. Tudo no governo Bolsonaro. O relator Alfredo Gaspar com a palavra. Presidente, eu não poderia deixar de falar. Minas está de parabéns. Está de parabéns porque, pela graça de Deus e pela independência da CPMI, Minas tem um presidente honrado que tem conduzido muito bem os trabalhos da CPMI. Muito obrigado, Excelência. Mas eu gostaria de dizer, presidente, não por conta de A, de B ou de C, mas aqui tem dois tipos de parlamentares. Os parlamentares do PT combativos, que independentemente do que pensam, defendem veementemente o governo. E nós temos que reconhecer isso. Eles defendem independente do conteúdo. Mas tem os deputados que foram colocados de repente. Mas, rapaz, eu queria fazer uma crítica ao deputado Sócrates. Apesar da nossa amizade, me permita a crítica. Artigo 14. Mas, não, peça não, por favor. Não, peça não. Mas eu preciso fazer uma crítica. E, deputado, pelo nosso bem-querer mútuo, eu queria que o senhor aceitasse de coração aberto. Eu acho que amigo tem que aconselhar o outro. Deputado, quando o senhor começou a citar o nome de quem votava contra, foi tanta gente querendo se esconder. Olha, eu vi gente que foi para banheiro, vi gente que ficou quase afundado na cadeira. Os deputados do PT não, porque os deputados do PT já estão acostumados a isso. Mas gente que veio aqui para votar só nisso, meu irmão, eu tive uma vergonha. Rapaz, acaba falando grosso na hora que vi o nome, a carreira foi grande. Então, assim, eu queria parabenizar os deputados que permaneceram assumindo aquilo que fizeram, porque é vergonha. Olha, pelo amor de Deus, eu vi gente que doeu no coração. Digo, meu Deus do céu, é melhor ficar e assumir. Porque o que é que aconteceu aqui? Então, isso, o que é que eu ia lhe pedir? Faça mais isso, não. Porque eu só crio um constrangimento generalizado. Nem todo mundo tem peito para aguentar a pancada. Certo? Eu tinha que pedir isso ao senhor. Mas, olha, é porque eu fico aqui e fico olhando no rosto de cada um. Também eu queria dizer que eu não
pedir a oitiva de Roberta Luxig e Daniela Fonteles, porque é narrativa não, é porque foram milhões de reais do careca do INSS, um dos maiores bandidos do roubo de aposentados e pensionistas, e aí blindaram. Mas eu também pedi de um banqueiro que é muito forte, e olha, é muito forte de verdade, e também blindaram. Então, para mim, hoje foi um dia de derrota. Derrota contra a verdade que o povo brasileiro tem direito. Cada um conta a sua narrativa, mas na investigação, Roberta Luxig e Daniela Fonteles já estão lá de tornozeleira. Elas estão já de tornozeleira. Então, aqui hoje foi blindagem, foi blindagem. Eu quero saber nem de pastor A, nem de pastor B, nem de pastor C, nem de religião A, nem de religião B, que isso me interessa, eu tenho a minha religião, respeito os outros, mas quem tem sã consciência, ninguém vai ter que ser blindado, todo mundo vai ter que ser submetido a uma investigação. Mas olha, vou dizer o seguinte, eu não sei que igreja é essa tal de Alagoinha, nunca passei na porta, não sei onde fica, não tenho a menor ideia, nunca tinha ouvido falar nessa figura do Zetel. Eram pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu quero dizer, para deixar aqui o meu nome registrado, que eu saiba, hoje, esse tal de Zetel, aqui nós aprovamos a vinda dele, certo? Isso é importante. Se vier a quebra do sigilo dele ou de qualquer outro que tenha interesse, da mesma forma. Não, mas isso aí, estou dizendo a todos. Quanto à igreja, essa igreja Alagoinha, eu pessoalmente, enquanto relator, eu ainda não me debrucei sobre esse fato. Mas eu já não aguento mais ouvir essa igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, minha gente, não vamos fazer 2 pesos e 2 medidas, não. Eu estou implorando, desde o ano passado, muito antes disso, para a gente trazer aqui Roberta Luxig. Custa nada Roberta Luxig, uma lobista, com indício de receber dinheiro roubado. Por que ser blindada? Daniela Fonteles. Pelo amor de Deus, qual é o problema? A mulher recebeu mais de 10 milhões de reais do careca do INSS. Qual é o problema de estar aqui para ser ouvida? Poxa, traga os pastores, traga quem quiser, mas pelo amor de Deus, vamos pela ordem de chegada? Eu estou tentando há 6 meses ouvir quem a gente já provou, o que é que custa trazer esse pessoal. O filho do presidente da República, é porque é filho de Lula? Pelo amor de Deus, porque nós queremos ouvir Lulinha? Porque Lulinha teve as viagens pagas pelo careca do INSS. O careca do INSS estava com Lulinha para cima e para baixo em Brasília, intermediada por Roberta Luxig. O presidente da República disse para o Brasil inteiro: meu filho, se dever, tem que explicar. Pelo amor de Deus, qual é o problema desse rapaz vir aqui explicar? Mas mais do que isso, saiu na Folha de São Paulo ontem ou antes de ontem, o Lula, se foi mentira, foi do jornal e não foi desmentido. Lula ligou para o filho na Espanha para dizer: esse BO é seu, segure o BO e explique. Pois eu digo a mesma coisa. Poxa, se o pai está dizendo para explicar, se o Brasil está querendo explicação, o que é que custa esse rapaz pegar o avião de volta e vir aqui explicar? Não vamos... Por que tirar o sigilo do Lulinha? Se esses 19,5 milhões não representam nada errado, por que não deixaram a gente escrutinar isso? Qual é o problema? Então, assim, narrativa é boa, mas aqui a gente vai terminar a CPMI, seja daqui a 1 mês, seja daqui a 2, 3. Eu achava interessante, todo mundo na República tem um atestado de idoneidade. E eu começo esse atestado de idoneidade dizendo o ministro do STF. Rapaz, só tem uma banda da CPMI que cobra explicação e a outra banda.
Eu acho que isso aqui tem que valer para todo mundo. Vamos parar de covardia. Isso aqui é um poder para ser respeitado na República. Pô, quer perseguir porque tem um poder da caneta? Persiga, mas a gente não pode baixar a cabeça, não. A gente tem que ir atrás de explicações. Estamos com fatos graves. E termino dizendo, presidente, gostei muito da postura de Vossa Excelência ontem, quando foi ao STF de forma respeitosa, pedindo a independência dos poderes e a liberdade para investigação dentro da Constituição. Nós estamos sofrendo violações constitucionais repetidas aqui na CPMI. Temos direito a investigar e isso está sendo nos tirado. O Congresso Nacional está sendo vilipendiado e poucas vozes estão se levantando. Quando se criou um parlamento, a comissão para investigar, é porque deu ao povo brasileiro o direito de saber a podridão, independente de onde venha. Agora mesmo, Vossa Excelência está organizando a sala cofre para nós termos acesso. O que é que eu vou dizer, presidente? Eu espero que nós não tenhamos amanhã, ou hoje ainda, uma decisão judicial retirando 400 GB de informações relevantes para a CPMI e impedindo a CPMI de aprofundar as investigações relacionadas a Vorcaro e à República do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem. Pois não, excelência. Eu questiono pela ordem. Só para ajudar. Pois não. Entre os documentos que chegaram ontem, Chegaram hoje, excelência. O imposto de renda do Vorcaro. Certo. E quem não leu, leia. Inclusive o número de relógios e obras de arte, que eu não sei se já estão apreendidos. Mas também, relator, ontem chegaram as respostas da ANAC, e as respostas da ANAC estão muito evasivas. Eu sei que o senhor tem uma outra estratégia para encontrar as respostas que a ANAC não nos deu, mas eu queria me colocar à sua disposição, relator, se precisar ir a alguns hangares no Brasil. Nós sabemos quais os hangares, não vou antecipar a investigação aqui. Eu estou à disposição para ir pessoalmente aos hangares para dar uma olhadinha em algumas aeronaves, ok? Então fica aqui à minha disposição para lhe ajudar. Senadora, pela disposição de Vossa Excelência em trabalhar, inclusive no final de semana, eu vou estender o horário até pelo nosso prazo. Eu vou abrir também a sala cofre no sábado, de 9 às 5 horas da tarde. E vou seguir aqui um pedido do deputado Rogério Corrêa de que os parlamentares terão precedência sobre os assessores. Então, chegando lá, os parlamentares poderão entrar na frente para que possam ter o seu trabalho garantido. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Pois não, Ivaí. Nós aprovamos na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados uma visita às instalações da Polícia Federal em Belo Horizonte, até para que possamos ter uma compreensão melhor do sicário. Eu peço a Vossa Excelência, preciso de formalizar para que essa comissão tivesse também membros representantes nessa visita, porque é um fato que nós estamos, na verdade, trabalhando com eles, extremamente importante essa visita, para poder fazer essa visita e conhecermos em loco as circunstâncias e as condições do qual o sicário atentou contra a sua própria vida nas instalações da Polícia Federal em Belo Horizonte. Tem muita coisa que está sem explicação e sem entendimento. Portanto, eu faço consulta a Vossa Excelência se há necessidade de apresentar um requerimento aqui ou se a comissão, de forma pelo presidente, possa nomear membros aqui a estar nessa comitiva que vai a Belo Horizonte. Deputado Rogério Corrêa, pela ordem. Reiterar a solicitação que fiz a Vossa Excelência. Pois não. Para que a gente possa ter lá na leitura dos documentos um equilíbrio entre oposição e governo, para que não tenha que se chegar de madrugada para ficar em fila de quem vai pegar os 7 computadores. Você se determinar que seja feito um rodízio equivalente, tanto de manhã quanto de tarde. É o pedido que faço a Vossa Excelência, acho que é em nome de todos, até para evitar esse tipo de disputa, de horário que se chega. Eu acho muito difícil a gente atender isso, deputado. Muito difícil, pela quantidade de parlamentares que nós temos aqui. É bem complicado. Eu vou determinar quanto? 4 computadores para o governo, 3 para a oposição? Pode ser num dia, no outro dia faz o revezamento, porque se vão chegar às 9 horas da manhã, chega-se às 9 horas, evidente.
Se chegou 9 horas da manhã, só tiver 7 pessoas, lá os 7 entram. Mas se tiver vários, que respeite esse processo, que seja às 9 e não que chegue lá. Senão fica algo que vai ter que dormir gente na fila para chegar lá às 3 horas para pegar. Então não tem lógica isso. Mas vamos acompanhar os primeiros dias. Da maneira que Vossa Excelência colocou, estando um assessor e chega um parlamentar, o parlamentar vai à frente. Tem a prioridade. Isso. Acho que dessa forma caminha. Se você cria muita burocracia em torno disso, Sim. Vai complicar tudo. Eu vou manter como está e vamos aguardar o movimento de tudo para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Eu queria só dar uma palavra aqui ao relator sobre o que tem sido muito falado aqui sobre igrejas. Os fatos mostram claramente o que está acontecendo ou não e quem tem razão ou não. Cada um tem direito a falar o que quiser, eu sou muito democrático nisso, mas as nossas ações é que mostram com clareza. E atacar cristãos, Alfredo, é desde Roma isso. Isso nunca parou a igreja. E outra coisa, Nero matou para poder esconder a verdade. Então tem gente que até mata. Entendeu? Hoje mata a verdade para esconder a verdade. Mas isso não é problema. A igreja não vai parar por conta disso. Ou se um pastor errou, outro pastor... Há dezenas de outros que agem corretamente, milhares de outros que seguem o princípio, e outros vão surgir, e o trabalho não vai parar de maneira nenhuma. Né? Bem, eu vou só reler mais algumas coisas aqui. Senhor presidente, antes do senhor reler, é só para fazer aqui um desagravo. Pois não, excelência. A figura do pastor Márcio Valadão. Sim. É um homem que vai fazer quase 80 anos, um homem de Deus, sabe, que não tem bola de cristal, sabe, para saber quem é bandido ou quem não é bandido. Um homem que entregou todas as suas energias, a sua vida, a sua juventude, pregando, servindo a Deus. Deixou um grande legado. Imagino que está muito doente, e eu quero ratificar e quero fazer um reparo no nome desse homem, a memória desse homem, o legado deste homem. Então, assim, eu me preparei para ser até mais duro, sabe, senhor presidente? Mas esse homem tem um legado tão digno, Márcio Valadão. E tem o meu respeito de maneira tão incisiva que eu não teria emocionalmente como falar aquilo que minha mente preparou. Vou ficar só no reparo, sabe, do nome do pastor Márcio, na honra e no ministério dele. Obrigado, excelência, pelas palavras aqui. Comunicado, acesso à sala cofre, COSET, sala 19, subsolo Alexandre Costa. A presidência determina: informamos a atualização das regras de acesso à sala cofre da COSET, destinada à consulta dos documentos sigilosos da CPMI. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 9 às 9 da noite. Sábado, de 9 às 5 da tarde. Regras de acesso: cada parlamentar poderá indicar um assessor para utilização da sala. O assessor pode acessar sozinho, sem necessidade de acompanhamento. Assessores já cadastrados para documentos sigilosos não precisam realizar novo cadastro. Parlamentares têm precedência de acesso sobre assessores. Não há preferência entre titulares e suplentes. O uso será organizado por ordem de chegada. Não há limite de tempo de permanência na sala. A entrada é permitida somente com papel e caneta. A sala possui 7 computadores, limitando a ocupação simultânea. O ambiente conta com monitoramento 24 horas, além de controle de acesso com raio-x e detector de metais. As regras visam garantir segurança, organização e igualdade institucional no uso do espaço. E, naturalmente, se precisarmos fazer alguma mudança, os parlamentares poderão apresentar essa presidência. Terei muito prazer em avaliar e melhorarmos o quanto for para que os senhores tenham acesso a essa investigação. Presidente, o monitoramento é feito por câmeras de vídeo? Câmeras. E o Davi não vai botar 100 anos de sigilo e aí não resolve nada? Não, excelência. Esse lá... Esse é o único lugar em que o Davi não põe sigilo, então? Exatamente. Esse lá estará à disposição, porque nós temos que nos preocupar
e, é claro, deixar isso muito correto, que há um inquérito da Polícia Federal aberto, né, que pode responsabilizar qualquer um de nós, mas o primeiro na fila é o presidente dessa comissão. E o relator, que está logo em seguida, né, isso ficou muito claro. Então, vamos tomar todo o cuidado possível para que a gente possa seguir. Presidente, só aproveitando também sobre essa questão do Davi Alcolumbre, a gente tem essa questão da prorrogação da CPMI. Sim. E a gente sabe que Vossa Excelência tem um posicionamento a esse respeito. Só lamentar que até esse momento a mesa ainda não deu o recebido no nosso requerimento. É algo surreal. Senhoras e senhores, ontem eu e o relator dessa CPMI, deputado Alfredo Gaspar, estivemos em reunião no Supremo Tribunal Federal com o ministro André Mendonça. Foi um encontro institucional importante no qual tratamos de diversos temas relacionados às investigações e ao funcionamento das instituições da República. Mas o momento mais marcante daquele dia não aconteceu dentro da sala. Aconteceu quando saímos do Supremo. Ao deixar o prédio, fiz questão de voltar caminhando até o Congresso Nacional. Caminhando pela Praça dos Três Poderes, olhei para o Supremo Tribunal Federal e fiz uma reflexão que quero dividir com esta comissão e com todo o Brasil. Quando o brasileiro olha para aquele prédio suntuoso, iluminado, o que nós esperamos? Justiça. Nada mais do que isso, justiça. O cidadão comum espera que os homens e mulheres que ali estão ajam em favor da Constituição, em favor da verdade e em favor do país, sem distinções entre poderosos e cidadãos comuns, sem privilégios e sem blindagens. Porque a Constituição brasileira é clara ao afirmar que todos são iguais perante a lei. Mas essa frase não pode ser apenas uma linha bonita escrita em um livro. Ela precisa ser vivida, aplicada e sentida pelo povo brasileiro. Quero ir além dessa reflexão institucional. Quero falar também sobre algo que a história sempre nos ensinou. São os momentos difíceis que formam homens e mulheres de valor e revelam o caráter de cada um. E o Brasil está vivendo um desses momentos, senhores. Um momento difícil, barulhento, de tensão entre instituições e de disputas entre poderes. Um momento em que muitas pessoas de bem se sentem injustiçadas ou prejudicadas. Esses momentos não são fáceis. Eles cansam, desgastam. Sim, nós podemos cansar, mas desistir nós não vamos, porque o justo prevalece e o Brasil merece o nosso esforço. Essa não é apenas uma convicção política, é também uma convicção espiritual da minha parte, de milhões de brasileiros que acreditam que a verdade sempre vence. Há momentos na história em que parece que Deus separa uma geração específica para enfrentar determinadas batalhas. Talvez não fosse para os nossos antepassados, talvez não seja, senador Magno Malta, para a próxima geração. Talvez seja exatamente para nós no tempo certo da história. Para aqueles que hoje estão neste parlamento, eleitos pelo povo brasileiro e colocados aqui para enfrentar este momento de história, não com covardia ou com medo, mas com coragem, responsabilidade, compromisso com a verdade, compromisso com o país. Porque esta CPMI existe para trazer luz onde muitos preferiram e ainda preferem manter escuridão. O que estamos investigando aqui não é um episódio pequeno, senhores. Estamos falando de milhões de aposentados e pensionistas, de viúvas, de pessoas simples que trabalharam 30, 40 anos da vida, acreditando que ao contribuir com o INSS estavam garantindo dignidade da velhice. Foram décadas de trabalho, décadas de contribuição e décadas de sacrifício. E quando finalmente chegou o momento da aposentadoria, encontraram fraude, esquemas de corrupção e blindagem. Roubaram justamente aqueles que já tinham dado toda a sua vida ao país. Isso não é apenas um problema administrativo, gente. É uma ferida mortal aberta no coração do Brasil e que cabe a nós, nessa CPMI, selarmos para que essa cicatriz no futuro seja vista pelas gerações como um momento em que nós tivemos amplitude, coragem e altivez de investigar. Estamos falando de idosos, de gente que trabalhou a vida inteira e confiou no Estado brasileiro.
E muitas vezes quem traiu essa confiança foram justamente aqueles que ocupavam posições de alto poder, pessoas que deveriam proteger os mais vulneráveis, mas que em vez disso traíram essa responsabilidade. É por isso que essa CPMI precisa cumprir o papel para o qual foi designada e criada. Hoje existe um sentimento profundo na sociedade brasileira, o sentimento de que a justiça tem sido seletiva. Quando o povo começa a sentir que a justiça escolhe quem investigar, escolhe quem proteger e escolhe quem punir, algo muito grave começa a acontecer dentro de uma democracia. Porque a justiça não pode ter preferência, não pode ter lado e não pode ter medo do poder. Justiça verdadeira não olha para cargo, não olha para dinheiro, não olha para influência. Justiça verdadeira olha apenas para os fatos. Quando os cidadãos simples começam a sentir que a lei pesa mais sobre uns do que sobre outros, ele começa a perder algo muito mais perigoso do que a confiança em um governo. Ele começa a perder confiança nas próprias instituições. Por isso, essa CPMI não pode ser tratada como um detalhe. Ela existe para restaurar algo essencial em qualquer nação civilizada: a confiança de que a lei vale para todos, nem mais para uns, nem menos para outros, mas para todos. Mas também é preciso dizer algo com muita clareza e com coragem. Em algum momento da nossa história recente, parece que entregaram a chave do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. Chegou a hora, senhores, de nós retomarmos o controle, não por confronto entre as instituições, mas por respeito às prerrogativas de cada parlamentar que está aqui, eleito pela população, e em respeito à Constituição brasileira. Porque o verdadeiro dono desta casa é o povo brasileiro. É o povo que nos colocou aqui e que sustenta essa democracia com o voto. É por isso que eu faço uma pergunta direta a todos os parlamentares dessa casa. Até quando aceitaremos ver as prerrogativas do parlamento sendo diminuídas? Até quando aceitaremos ver o Congresso Nacional sendo tratado como se fosse um poder secundário? O Supremo Tribunal Federal precisa respeitar o Congresso Nacional e precisa respeitar esta casa, porque esta casa é eleita pelo povo brasileiro. E enquanto milhões de aposentados aguardam justiça, esta CPMI precisa ter liberdade para investigar, porque o Brasil tem o direito e precisa conhecer a verdade. Diante de tudo que estamos assistindo, essa comissão também precisa agir. Não se trata apenas de discussões, trata-se de garantir que o parlamento possa cumprir a função constitucional de investigar. Todos sabem que já existe um número suficiente de parlamentares para a prorrogação dessa CPMI. O requerimento de prorrogação foi protocolado com apoio de 175 deputados federais, 29 senadores da República, número muito superior ao mínimo constitucional exigido de 1/3 do Congresso Nacional. Mas até o momento, não há conhecimento no protocolo oficial do Senado, do Congresso, do recebimento desse documento. Senhores, isso é escandaloso. Mesmo assim, esse requerimento nem sequer pode ser lido pela mesa do Congresso ou do Senado se não for protocolado devidamente. E isso não é um detalhe regimental, não. Isso é impedir o exercício de um direito constitucional da minoria parlamentar. A Constituição é clara ao estabelecer que, preenchidos os requisitos, a investigação parlamentar não depende da vontade da maioria nem da conveniência política de quem ocupa a presidência da Casa. Por essa razão, eu informo a esta comissão e ao povo brasileiro que estamos protocolando no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para garantir a prorrogação da CPMI do INSS por pelo menos 120 dias. Um mandado de segurança para assegurar algo muito simples: que o requerimento de prorrogação seja recebido e lido como determina a Constituição e que esta comissão tenha tempo para concluir as investigações e que o parlamento possa cumprir o dever de investigar a fraude bilionária que atingiu aposentados e pensionistas de todo o Brasil. E encerro lembrando algo que a palavra de Deus nos ensina. Leio mais uma vez para os senhores Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, repreendei o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. É exatamente isso que essa CPMI representa: buscar a justiça, enfrentar a injustiça e defender aqueles que mais precisam.
Com fé em Deus, respeito à Constituição e compromisso com o povo brasileiro, seguiremos firmes nessa missão até o fim de entregarmos uma resposta ao povo do nosso país. Muito obrigado, senhores. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião, a ser realizada no dia 16 de março, às 4 da tarde, para a oitiva de Aristides Veras dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG. Declaro encerrada a presente reunião. Terminou neste instante a 35ª reunião da CPMI do INSS. Hoje não houve depoimentos, foi dia de debate entre os parlamentares. Agora, no fim da reunião, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, informou que está protocolando no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança pedindo a prorrogação da CPMI por pelo menos 120 dias. O senador informou que já existe um requerimento com a assinatura de 175 deputados e 29 senadores, número suficiente, então, mais do que suficiente, segundo eles, segundo o regimento do Congresso Nacional, para que a CPMI seja prorrogada. Então, como já há esse número, esse requerimento precisa ser lido para que a CPMI seja automaticamente prorrogada, segundo o regimento. Então, o senador informou agora que está protocolando um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo, então, a leitura do requerimento e a prorrogação por 120 dias. Encerrando os trabalhos aqui, os parlamentares já vão saindo e eu vou entrevistar a deputada Bia Kicis, porque a gente entrevistou um deputado do governo logo na volta da reunião e agora, para falar pela oposição, a deputada Bia Kicis. Deputada, muito boa tarde. Qual a sua conclusão sobre essa reunião de hoje? Olha, ficou muito claro, mais uma vez, que o único intuito dos deputados da base governista é blindar pessoas que possam trazer informações, né, sobre Lulinha, né, sobre, por exemplo, Roberta, Lúcia, todas essas pessoas que vão entregar o jogo. Então, eles estão blindando as grandes figuras, blindando os intermediários, digamos assim. A Roberta foi uma que disse, não vou cair sozinha. Correu ao Supremo e conseguiu um habeas corpus para ela não precisar vir aqui depor. Então, assim, é impressionante como o governo não tem, né, assim, os seus representantes aqui não têm o menor constrangimento de mostrar que eles estão aqui, assim, contra o povo, contra a investigação. Veja, isso é uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é feito para investigar. E eles estão aqui apenas para barrar as investigações. Isso é lamentável, mas o povo está vendo. O povo está vendo a nossa luta para conseguir trazer as pessoas que têm a verdade para contar. As testemunhas do maior roubo da história desse país. E dessa vez um roubo contra pessoas simples, pensionistas, aposentados. Olha, não dá, não dá. Então, assim, o medo deles é que a verdade venha à tona, porque a casa vai cair. A casa vai cair para esse governo e é ano eleitoral. Então, olha o pânico deles de que a verdade venha à tona. Mas nós vamos continuar aqui lutando, porque enquanto a gente luta aqui, a PF também está fazendo seu trabalho. Então, essas pessoas que eles impediram de vir aqui, a Daniela, a Roberta, estão com tornozeleira, porque já sabem que elas são responsáveis também, né, que elas estão incluídas, fazem parte dessa quadrilha. Não adianta, porque a Polícia Federal está trabalhando, o ministro André Mendonça está trabalhando, graças a Deus ele é o relator dessa CPMI, né, relator do caso aí desse roubo do INSS. Então a gente vai conseguir, eles só estão conseguindo nos atrasar um pouquinho, mas não percam a esperança, nós vamos chegar lá e a casa desse povo ladrão, sem vergonha, vai cair. Muito obrigada pela entrevista, deputada, bom trabalho para a senhora. Obrigada.
E agora, na volta do almoço, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, falou sobre os arquivos completos da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso. Ele falou que a CPMI recebeu hoje esses arquivos, um número muito grande, muito pesado de arquivos. Ele até comentou que levou 7 horas para baixar esses arquivos, e esses arquivos chegaram hoje. Esse material vai ficar protegido numa sala-cofre da comissão, e ele explicou, tanto agora no fim da reunião como no início, na volta do almoço, como vai ser o acesso a esse material. Reveja esse trecho. O Senado Federal já dispõe de sistema para acesso a documentos sigilosos por máquina virtual, isolada da internet, criptografada, com registro de acesso e marcas d'água nos documentos. Entretanto, considerando que a documentação é volumosa, para dar ainda mais proteção aos dados pessoais sigilosos, determinei que o acesso a esses dados seja feito por meio de sala de documentos, nos mesmos moldes da CPI dos atos de 8 de janeiro. Aparelhos de telefone celular e demais dispositivos informáticos serão deixados fora da sala de documentos. Os servidores ou parlamentares credenciados deverão permanecer na sala de documentos somente pelo tempo necessário para a análise dos documentos que lá se encontrem, podendo tão somente tomar notas, vedada a utilização de câmeras, pendrive ou de qualquer dispositivo que permita o registro dos documentos acessados. Antes de sair da sala de documentos, o credenciado preencherá de forma manuscrita o livro de registro de acesso com as seguintes informações relativamente ao acesso efetuado: nome, dia, hora de entrada e saída, motivo do acesso e assinatura. Os servidores da coordenação de comissões especiais, temporárias e parlamentares de inquérito poderão acompanhar parcial ou integralmente o acesso do servidor ou do membro da comissão à sala de documentos. Registro que haverá detector de metais na entrada da sala, e todos deverão passar por ele, inclusive os parlamentares. Os vigias designados terão uma lista dos membros da comissão e dos parlamentares credenciados para o acesso. E hoje, pela manhã, a CPMI aprovou vários requerimentos para a convocação de pessoas para prestar depoimento aqui à comissão. Entre essas pessoas que serão convocadas, estão o cunhado e a ex-namorada de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Reveja esse trecho também. Entre as convocações aprovadas estão a da ex-namorada de Daniel Vorcaro, Marta Graef, para prestar depoimento como testemunha. Também foi aprovada a convocação de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull, ambos diretores do Banco Master, de Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DENIT. Foi também aprovada a convocação do empresário Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zetel foi preso após se entregar à Polícia Federal no último dia 4. Quero ver, senhor presidente, esse Fabiano Zetel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zetel. Silêncio, por gentileza. Nós aprovamos isso. Não. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Foram rejeitadas as convocações de Roberta Moreira Luxinger, empresária que foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto. Da publicitária Daniele Miranda Fonteles, que teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS, e também do presidente da JIF Participações, José Antônio Batista Costa. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. Cadê o Ibanez, hein? Ibanez não vai vir aqui, não. O filho dele comprou 10 milhões. Além de Ibanez, nós temos também Cláudio Castro. Cadê o Cláudio Castro, que não entra o requerimento? Eu queria ver os bolsonaristas colocar digital para chamar Ibanez e Cláudio Castro. Mas eles estão blindados pela cúpula. Por 2 pessoas blindam isso e não deixa vir para nós votarmos. Aí fica fácil de falar em blindagem.
Nesse momento, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, está indo para a sala cofre, onde estão os documentos da quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. Ele está indo acompanhado de alguns parlamentares, você pode ver aí nas imagens, todos se encaminhando para a sala cofre. São muitos, um volume muito grande de documentos, e o senador estabeleceu regras para que esses documentos possam ser vistos pelos parlamentares, né, possam ser analisados e sem celulares, para que eles não possam ser filmados nem fotografados, para que não haja nenhum vazamento de informações sobre esses documentos da quebra de sigilo. Vocês estão vendo aí a imagem, ele chegando na sala cofre, acompanhado pelos parlamentares. Esses documentos chegaram hoje e, como eu disse, levou 7 horas para baixar esses documentos de tantas informações, o tamanho do arquivo, né? E o presidente da CPMI determinou horário para que eles sejam vistos, inclusive sábado, porque são muitos parlamentares que querem ter acesso a esses documentos, então eles vão ter horários determinados durante a semana e também agora no fim da reunião ele disse que eles serão vistos no sábado também. Serão os parlamentares que terão acesso e apenas um assessor para cada parlamentar. Vamos rever mais um trecho da reunião de hoje. Logo no início da reunião, o senador Carlos Viana falou sobre o não comparecimento da presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, que viria depor hoje aqui à comissão. Reveja esse trecho. A senhora Leila Pereira, convocada inicialmente para prestar depoimento na segunda-feira passada, informou na manhã do dia agendado para seu depoimento que não viria, alegando de modo equivocado que a decisão do ministro Flávio Dino teria anulado todas as quebras de sigilo aprovadas em bloco na 32ª reunião desta CPMI e se estenderia também às convocações aprovadas. Ainda informou que estaria em São Paulo para participar da cerimônia de encerramento e de premiação do Campeonato Paulista de Futebol, na condição de presidente do Clube Palmeiras. Conforme anunciado por essa presidência na ocasião, a justificativa para não comparecer não foi acolhida, de modo que o depoimento ficou reagendado para hoje. O senador Carlos Viana também falou sobre as decisões do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal em relação ao comparecimento de Leila Pereira e falou ainda sobre a nova data que já foi para o depoimento dela, que foi remarcado. Então, reveja. Novamente, porém, a senhora Leila, por meio dos advogados, não compareceu à presente reunião, tendo acionado o Supremo Tribunal Federal para solicitar ao ministro Flávio Dino que suspendesse a convocação. Em resposta, o ministro esclareceu que a suspensão da deliberação parlamentar estabelecida na decisão liminar restringiu-se às medidas de quebra de sigilo em globo. Entretanto, em que pese ela está convocada desde a semana passada e ter injustificadamente faltado à primeira convocação, o ministro vedou que seja determinada a condução coercitiva para a data de hoje, permitindo ainda que, caso ela faltasse, possa solicitar uma nova data. Sendo assim, esta presidência, diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para a oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento. O presidente da CPMI também falou sobre o não comparecimento do CEO do Banco C6 consignado, Arthur Ildefonso Azevedo. Reveja. Por volta das 10h30 da noite, o ministro André Mendonça determinou que o convocado é testemunha e é obrigado a comparecer. Nessa madrugada, a presidência recebeu comunicação formal do convocado nos seguintes termos. Passo a ler aqui a comunicação do senhor Ildefonso, responsável pelos C6 consignados.
Diante da decisão do ministro Flávio Dino, datada de 11/3/2026, que esclareceu a abrangência de decisão anterior, datada de 5/3/26, e os efeitos que esta teria sobre as convocações aprovadas pela CPMI do INSS, por meio de votação em bloco, e permitiu a possibilidade de solicitar a designação de nova data para oitiva de testemunhas, venho perante Vossa Senhoria esclarecer e requerer o quanto segue. Em razão de compromisso profissional pré-agendado desde 24/2, envolvendo a agenda perante o Conselho de Administração do C6 Bank, que acontece de forma presencial na sede em São Paulo, nos dias 11 e 12, com a presença da totalidade dos conselheiros, pede-se vênia e a compreensão dos integrantes dessa CPMI para que seja alterada a data originalmente definida para minha participação perante essa comissão. Ciente de que em 11/3 foi agendada a sessão especial para 18, na qual ocorrerá o depoimento da representante da Crefisa, requer-se seja definida a minha participação nessa mesma data, de tal modo que esta CPMI possa ouvir no mesmo dia os únicos integrantes do sistema financeiro até aqui chamados a comparecer à comissão. O senador Carlos Viana definiu como nova data para o depoimento do CEO do Grupo C6 o dia 19 de março, que vai ser a mesma data para ouvir a diretora de tecnologia do INSS, que também deveria ter comparecido hoje, Leia Amorim. Reveja. Com relação à convocada Leia Brescia Amorim, diretora de tecnologia da informação do INSS, enviou ontem documento alegando estar de licença médica, a qual, segundo o comprovante de afastamento enviado, encerra-se em 15 de março de 2026. Determino a realização de perícia médica e, confirmadas as condições de saúde para depoimento, fica designada a próxima quinta-feira, 19/3, para a oitiva. Hoje também estava previsto o depoimento de Paulo Gabriel Negreiros, da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, mas ele está preso. Portanto, o senador Carlos Viana disse que a comissão aguarda uma resposta do Supremo Tribunal Federal para ouvir Paulo Gabriel Negreiros. Essas foram as principais informações aqui da CPMI do INSS, a 35ª reunião que foi encerrada agora há pouco, e nós voltamos a qualquer instante com novas informações e com alguma coletiva do presidente da CPMI, se houver, depois da visita deles à sala cofre que está acontecendo nesse momento. Nós encerramos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 19h30 no nosso jornal Senado Notícias. Até já! Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas e muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Hay un imaginario social muy de, bueno, te ayuda la abuela, te ayuda la hija, están tus amigas, ¿no? Como también entre nosotras vamos ayudándonos, y eso también es súper político, pero entonces cómo los cuidados recaen siempre sobre las mujeres y quién cuida a la cuidadora. De toda la presión social que hay sobre el maternar y lo difícil que es, y que sí, a veces estamos súper felices, pero otras veces querés dormir por una semana, y poder hablar de eso sin ser las malas, sin ser como apuntadas inmediatamente como las malas madres, inclusive entre mujeres. Capaz que sí cobrarla cuando yo pueda. Siempre sí. No soy un gato, y no siempre quiero lo mismo que tú. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV.
A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos, direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A literatura tem um poder revelador.
né, de fazer com que muitas coisas venham à tona, porque eu confio demais que são as próprias palavras que se juntam para um escritor a revelia, muitas vezes, da consciência do escritor, sabe? Como se as palavras tivessem um caminho próprio. Super Libres, neste sábado, 7h30 da manhã, aqui na TV Senado. Foi bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum uma pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá. Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos, e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 32 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar 30 anos da TV Senado. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: senhor ministro, deputado federal, senhor Sarney Filho, representando nosso querido presidente do Senado, senador José Sarney. Senhor Wilson Diniz Velisque, secretário de Radiodifusão, representando o ministro de Estado das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Senhora Luciana Rodrigues, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal. Senhor Érico da Silveira, diretor da TV Senado. Senhor Fernando César Mesquita, diretor da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, à época da criação da TV Senado. Senhora Marilene Chiarelli, primeira diretora da TV Senado. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Cumprimento a todos os convidados, colaboradores, servidores da casa e servidores da TV Senado, senador Plínio Valério, senador Humberto Costa, senadores Alci Lucas, senador Paulo Paim, todos os senadores e senadoras. Senhoras e senhores, celebramos nessa data uma história importante para a transparência do Legislativo e para a comunicação pública no Brasil. Há 3 décadas, em 5 de fevereiro de 1996, o Senado Federal criava a TV Senado e transformava a forma como o Parlamento conversa com a sociedade brasileira. Nascia ali o canal pioneiro da transmissão integral das sessões plenárias e das reuniões das comissões desta Casa. É imperativo reconhecer que essa ruptura, com o silêncio que cercava os debates legislativos, foi fruto da visão estratégica do então presidente José Sarney. Ao idealizar e implementar a primeira emissora pública do país com sinal aberto, o presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Esse pioneirismo transformou o rito parlamentar em patrimônio acessível, permitindo que a transparência deixasse de ser um conceito abstrato para se tornar uma realidade cotidiana, na sala de estar de milhões de brasileiros. Desde então, milhões de brasileiros passaram a acompanhar, em tempo real, o trabalho legislativo. O debate deixou de ficar restrito às dependências físicas do Congresso, as vozes do Parlamento passaram a ecoar dentro das casas, das escolas, das universidades e em todos os espaços de debate político. A TV Senado ajudou a tornar o Parlamento mais transparente, aproximou o cidadão das decisões que impactam no seu dia a dia e contribuiu para fortalecer a confiança nas instituições democráticas. Ao longo desses 30 anos, a emissora também construiu uma programação que vai além da cobertura legislativa, produziu jornalismo de qualidade, divulgou conhecimento, valorizou a cultura brasileira e preservou a memória política do país. Tudo isso feito com muita dedicação e com extrema competência. Para além da cobertura das votações, a marca da gestão Sarney na TV Senado consolidou uma emissora de profunda vocação educativa, elevando o nível do debate político público nacional ao integrar programas literários, documentários, históricos e concertos à grade de programação. O Senado Federal passou a atuar como um guardião da identidade do Brasil, esse legado de comunicação pública que hoje se expande pela rede legislativa. Reafirma que o fortalecimento das instituições passa, obrigatoriamente, pela democratização da informação e pelo convite constante à participação da crítica da sociedade civil. Hoje, a TV Senado chega a milhares de municípios brasileiros, por meio do sinal aberto da rede legislativa. Mais recentemente, a TV expandiu sua presença para o ambiente digital. Seus conteúdos estão no YouTube e nas redes sociais, alcançando novas gerações de brasileiros e até mesmo residentes do exterior. Isso mostra algo muito importante. A comunicação pública precisa acompanhar as mudanças da sociedade e a TV Senado tem desempenhado esse papel com maestria. A nossa emissora conseguiu modernizar sua forma e seu conteúdo, mantendo o diálogo aberto com as pessoas sem perder a sua essência, sem abrir mão da missão de informar com equilíbrio e com responsabilidade. Senhoras e senhores, o futuro da TV Senado já está sendo preparado. A chegada da TV 3.0, que integra televisão e internet, abre um novo capítulo para a comunicação brasileira. E a nossa TV Senado, uma vez mais, aparece pronta para participar dessa nova etapa, ampliando ainda mais o acesso à população às informações do Parlamento. Nada disso seria possível sem um trabalho dedicado de muitos profissionais, jornalistas, técnicos, editores, todos os servidores que trabalham na construção de uma emissora respeitada em todo o país. Cumprimento a cada um de vocês e manifesto o nosso reconhecimento.
Essa sessão especial é, portanto, um momento de celebração, mas também é um momento de reforçar o nosso compromisso com a transparência, com a informação de qualidade, com o fortalecimento da nossa democracia. Diante dessa trajetória, desejo que a TV Senado continue cumprindo o seu papel com independência, inovação especial, incentivo ao debate público e que siga assim, aproximando cada vez mais o cidadão brasileiro do trabalho desta casa. Também faço os cumprimentos em nome do presidente Davi Alcolumbre, toda a mesa diretora, lideranças partidárias, a todo o plenário do Senado, senadores e senadoras e servidores dos gabinetes dos senadores que integram diretamente essa equipe de informação e de formação da opinião pública sobre os trabalhos do Senado e do Congresso Nacional. Parabéns à TV Senado pelos seus 30 anos de história. Muito obrigado. Convido para a sua saudação, muita honra, nosso representante do Senado no Distrito Federal. Concedo a palavra ao senador Isalci Lucas. Senhor presidente, meu querido amigo e competente senador Eduardo Gomes, cumprimento e, ao mesmo tempo, parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa dessa sessão especial tão merecida. Quero cumprimentar o representante aqui também do Ministério do Estado das Comunicações, o senhor Wilson Diniz, a senhora diretora da Secretaria de Comunicação, Luciana Rodrigues, o nosso diretor da TV Senado, Érico Silveira, o senhor diretor da Secretaria de Comunicação do período 2009 a 2013, o Fernando César Mesquita. Obrigado, Fernando, pela presença. Também a senhora diretora da TV Senado do período 96 a 2005, Marilena Chiarelli, parabéns. É um agradecimento que fazemos aqui a todos. Cumprimentar todos os servidores, colaboradores aqui da TV Senado, os convidados. Celebrar os 30 anos da TV Senado é valorizar uma das maiores conquistas da comunicação pública no Brasil. A emissora cresceu, amadureceu e se tornou um elo fundamental entre o parlamento e os brasileiros. É impossível falar de transparência e cidadania sem reconhecer o papel que ela desempenha. Desde o início, a TV Senado abriu portas, levou o trabalho do Legislativo para dentro de cada casa, mostrou sem filtros como o parlamento funciona. Isso mudou a relação entre sociedade e instituições. O parlamento só cumpre a sua missão quando o cidadão acompanha os debates, entende as decisões e reconhece que esse espaço também lhe pertence. As casas legislativas não existem afastadas do povo, e a TV Senado ajudou de maneira decisiva a manter essa ponte viva. Por isso, gosto de dizer que a emissora não apenas transmite, ela educa, forma, informa, ajuda o brasileiro a entender seu país e a participar da vida pública com consciência e com responsabilidade. A cobertura das votações, as explicações sobre os temas de interesse nacional e os debates que ela leva ao ar fortalece uma cultura democrática baseada no reconhecimento e no direito da informação. Mas a sua atuação vai além da política. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória e a história que formam nossa identidade. Isso é serviço público na melhor acepção da palavra. Eu quero destacar com orgulho a contribuição da TV Senado para Brasília, nossa capital. Não é apenas o centro das decisões políticas, é um polo cultural, vibrante, original, repleto de talentos e contradições próprias. A música é um exemplo marcante. Brasília é referência nacional no chorinho. O Clube do Choro formou gerações de músicos, entre eles o Hamilton de Holanda, que leva o nome da cidade para o mundo ao registrar apresentações, entrevistas e concertos. A TV Senado reserva essa herança e apresenta
ao país. A literatura brasiliense também ganhou voz. Poetas e escritores traduziram em palavras a experiência de viver em uma cidade planejada, jovem e simbólica do modernismo brasileiro. Nicolas Ber é um desses nomes. Sua poesia conversa com Brasília e ajuda a explicar sua alma. Quando a TV Senado abre espaço para os artistas como ele, ela fortalece a nossa identidade cultural. Ao fazer tudo isso, a emissora mostra que a vida pública não se limita ao debate político. Vida pública é também memória, arte, diversidade e criatividade. Hoje ainda homenageamos os profissionais que contribuíram à história da TV Senado. Jornalistas, técnicos, produtores, cinegrafistas, editores, diretores, servidores e colaboradores. Gente que trabalha com seriedade, que entrega qualidade e que faz da TV Senado uma referência entre os canais legislativos. Essa celebração não olha apenas para trás, olha para frente. O que já foi feito é motivo de orgulho. O que ainda virá inspira nossa confiança. Em um tempo em que pede instituições mais abertas, mais próximas e mais conectadas, a TV Senado continuará sendo essencial na televisão, no digital, nas novas plataformas que estão redesenhando a comunicação pública. Que a TV Senado siga avançando, fiel à sua missão, aberta ao novo, sempre comprometida com o Brasil. Parabéns à TV Senado. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso querido senador Paulo Paim. Querido presidente desta sessão, vice-presidente do Senado, senador Eduardo Campos, autor do requerimento desta importante sessão de homenagem aos 30 anos da TV Senado. Eu não poderia, nesse momento, deixar de cumprimentar a nossa mesa, mas também de cumprimentar a todos os senadores, senadoras e convidados, mas com um carinho enorme de alguém que está se despedindo dessa casa. Foram 3 mandatos, sempre ao lado de vocês. Queria, assim, nesse início, antes de citar a mesa, dizer a todos os funcionários, do cafezinho ao diretor, que eu vou embora mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse velho coração desse negro senador. A mesa. Senhor presidente, já citei, meu querido amigo Eduardo Gomes, representando o ministro de Estado das Comunicações, o senhor secretário de Radiodifusão do Ministério da Comunicação, Wilson Diniz, senhora diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Luciana Rodrigues, senhor diretor da TV Senado, Érico Silveira, senhor diretor da Secretaria de Comunicação no período 2009 a 2013, Fernando César Mesquita. Eu tenho orgulho de dizer, estive com você, fui vice-presidente do inesquecível presidente Sarney, presidente dessa casa. Falamos muito desses temas. Senhora diretora da TV Senado, no período 96 a 2005, Marilene Chiarelli. Presidente, claro que eu me cuidando aqui com a tal de emoção que vocês conhecem, tanto quanto eu, claro que eu fui para o papel. Ao saudar, como aqui já lembrei,
o diretor da TV do Senado, Érico Gonçalves Silveira, abraço cada servidor e profissional desta emissora. O meu carinho por vocês é enorme. E eu sei que o carinho de vocês, permito que eu diga, com orgulho, é enorme por mim também. Sinto em cada entrevista, em cada vez que a TV me foca e vocês falam comigo. E eu fico ali todo orgulhoso da TV Senado, do Congresso e da democracia. Meus cumprimentos também à diretora do Senado, Ilana Trombeca. Quero sublinhar em cores vivas o nome do presidente José Sarney, idealizador da TV Senado e de todo o sistema de comunicação no Senado. Naquela época foi uma revolução. Você sabe, Mesquita, eu tive a alegria de acompanhar. Quando existem sonhos e desejos mais ousados, e o verbo e a palavra se tornam realidade, é sinal que a vida se eterniza na esperança e no esperançar. Assim, nessa sessão especial, presto minhas homenagens à TV Senado em seus 30 anos de fundação. A todos entrego, com muito carinho, meu beijo e o meu abraço. Diz, mas tu vai beijar os homens e as mulheres? Sim, porque eu não tenho medo. Meu beijo e o meu abraço a todos vocês que formataram essa grande TV Senado. Podem crer, eles têm o sentimento da minha juventude e o meu caminhar rotineiro de quem acredita em um país mais justo. E vocês são construtores dessa história. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional e, assim, um orgulho muito grande para todos nós, brasileiros e brasileiras, e respeitado com diversos prêmios, não só aqui, a nível internacional. A estreia ocorreu no dia 5 de fevereiro de 96. No início, eram apenas 15 horas de programação, hoje 24, a emissora cobre todo o território nacional. O objetivo é levar informações claras, diretas, a todos os brasileiros da cidade e do campo. Ela chega muito no campo, senhor presidente. Assim, ela veio à luz. Assim, ela trouxe a luz, simplesmente a luz, mostrando as atividades do Senado, dos senadores, das comissões, dos projetos e de cada votação. Se o meu mandato é conhecido, eu diria, 80% da TV Senado, no mínimo. A TV Senado é um canal que debate a realidade do Brasil, suas características regionais, o passado, o presente, o nosso povo com suas mãos calejadas, se vê na TV Senado. Mostra quem são os brasileiros e aonde eles estão. Tudo isso nada mais é do que uma aquarela pintada em cores vibrantes por quem? Por vocês que fazem a TV Senado. Sempre digo que se alguém pensa que as transmissões de audiências públicas não são vistas, podem saber que é sucesso garantido. Uma vez fui considerado o homem que mais fazia audiência pública. Culpado é vocês. Eu sabia que via vocês, eu estava chegando lá no interior do meu Rio Grande. As pessoas existem e percebem que as pessoas assistem à TV Senado e percebem que são assuntos do seu interesse, lhe diz respeito, trata das suas vidas. Temas como racismo, discriminação, feminicídio, desemprego, pobreza, previdência, direitos trabalhistas, aposentadoria, direitos das mulheres, das crianças, economia, saúde, educação, segurança, meio ambiente, enfim, todas as áreas. A TV Senado mostra que o Senado Federal é uma casa que trabalha para beneficiar os estados, o país e, principalmente, o povo brasileiro. Seus profissionais são de altíssimo gabarito, todos, sem exceção, jornalistas, repórteres, apresentadores,
editores, pauteiros, produtores, técnicos, pessoal de imagem, de som, o eletricista, quem cuida da máquina, motoristas, pessoal da recepção. Quando eu chego lá, o carinho que nos trata não é só minha, é todos os senadores, independente do partido, o pessoal do cafezinho. Presidente, eu quero ficar no meu tempo. Nesses 30 anos, quero mais uma vez parabenizar a todos que passaram pela TV Senado. A comunicação legislativa brasileira tem um antes e um depois da TV Senado. Claro que morou em muita localidade depois que surgiu a TV Senado. Além de ser um veículo de comunicação e, sobretudo, um instrumento de cidadania, não tem ideologia alguma. Verdadeira TV pública, atendendo a todos e todas, independente da viés partidária de cada um de nós. Recebo mensagens, e aqui eu escrevi, quando eu ando pelo meu Rio Grande, eu fui aos 27 estados fazendo alguns debates sobre temas aqui, como salário igual, homem e mulher, questão dos estatutos, política de salário mínimo e tantos outros. Eu vi em todos os estados, eu te conheço, tu é o Paim. Digo, mas tu me conhece de onde? Já foi ao Rio Grande? Não. Mas a TV Senado entra todos os dias na minha casa. E tu está todo dia naquela tribuna, ou é raras vezes que você não está. E alguns me dizem, meu pai disse, mas o Paim não vi hoje. Aí o filho diz, ele não pode também falar todos os dias, espera que amanhã ele fala. Estou terminando, presidente. Portanto, a TV Senado é fundamental. O que seria do trabalho da ação legislativa, e os parlamentares sabem disso, sem a TV Senado. Isso é democracia da comunicação. Minha relação com a TV, seus funcionários, é de respeito, carinho. Obrigado pelo profissionalismo, pela emoção que vocês também passam. É uma coisa muito importante. A TV Senado acompanha as evoluções tecnológicas, melhorando e disponibilizando cada vez mais melhores programas para a população. Aqui termino. Repito, meu amor por vocês é incondicional. São 3 mandatos, 24 anos de convivência com essa querida emissora e todo o seu corpo de homens e mulheres que, no meu entendimento, fazem a boa política humanitária, olhando para todos. Vida longa TV Senado. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos vocês. Agradeço ao senador Paulo Paim, nosso querido amigo. Antes de passar ao próximo orador, faço aqui os cumprimentos aos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e representantes do corpo diplomático dos seguintes países: Angola, Arábia Saudita, Irã, Moçambique. Ao senhor prefeito da cidade de Araguanã, no estado do Tocantins, Max Barbosa, ao senhor prefeito da cidade de Babassulândia, estado do Tocantins, que nos visita hoje, Ismael Brito, ao senhor prefeito de Filadélfia, no estado do Tocantins, Davi Bento, ao senhor prefeito de Vanderlândia, no estado do Tocantins, Djalma Policarpo, ao senhor presidente da Fundação Museu da Imagem e Som do Rio de Janeiro, César Miranda Ribeiro, o senhor presidente da Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas, Gerson de Castro, ao senhor vice-presidente do Sindicato de Servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas da União, Pedro Mascarenhas, a senhora fundadora da Real Time Television América Latina, a senhora Malu Campos, ao senhor representante da Assembleia Legislativa do Amapá, no Distrito Federal, querido amigo Eupídio de Lima Amarajás. Quero cumprimentar também o senhor presidente da empresa Brasil de Comunicação, André Baum, e quero cumprimentar também o meu querido amigo César Madureira, deputado federal Cezinha da Madureira, que esteve aqui conosco. Quero cumprimentar também aqui de maneira especial o meu querido Calela e a Ângela Parente, que dividem comigo a honrosa missão de ser a voz da minha netinha Clarice e do Vicente, né, que estão aqui hoje com a gente, aqui, pioneiros de Brasília. Passa a palavra para o meu querido amigo e senador Plínio Valério,
vai fazer a sua saudação. O presidente Eduardo Gomes comanda essa sessão tão bela e, se eu não falhar na memória, em 7 anos é a terceira homenagem que eu venho. Não sou dada a homenagem, acho bonita e merecida, mas não costumo vir. Mas eu quero aproveitar a condição de senador que estou e a de jornalista que sou, para dar aqui um depoimento que, com certeza, marca, e que poucos aqui estão sabendo, marca o pioneirismo da TV Senado. Eu cumprimento a Glauciene, atual diretora, não convivi com as outras diretoras, os diretores, meu respeito total, porque abriram e trilharam esse caminho, hoje percorrido por repórteres, homens e mulheres, todos os dias no corredor, e aquelas que comandam o programa, a Carla Benevides, a minha amiga Isabela, que tem a ver com o que eu vou falar aqui. Eu fui autor do pedido de CPI das ONGs, fui o presidente. Nós fomos a vários lugares fazer diligência em várias aldeias para mostrar ao Brasil a realidade e comprovar, sim, o aproveitamento dessas ONGs, a cara de pau dessas ONGs, o que permeia quando o assunto é a Amazônia. Nós fomos a São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais rico do planeta, eu não falei do Brasil, nióbio, diamante, ouro, e uma comunidade indígena. São Gabriel detém a maior comunidade indígena dentre todos os municípios do Brasil, e a população vive abaixo da linha da pobreza. E de nada adiantaria a gente ter feito uma diligência se não houvesse uma divulgação condizente com aquele ato. E a TV Senado se fez presente ao vivo por quase 4 horas, 5.000 quilômetros de distância, mais ou menos. A TV Senado estava lá. E a TV, por isso que eu falo de pioneirismo. Enquanto as grandes mídias boicotavam a CPI, enquanto a imprensa falava mal do autor, a TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação, mostrar a realidade ao povo brasileiro. Portanto, aqui, hoje eu dou esse depoimento de elogio mesmo, de dizer, e o Paim falou da importância, o Exalci falou, o Humberto vai falar, eu só quero falar desse ato, o que mostra que os dirigentes da TV Senado não discriminam. E quem fala aqui é um senador da República, que se sente, sim, muitas vezes discriminado aqui em Brasília. Daí as minhas brigas, que continuarão sempre com aqueles que se aproveitam dos indígenas, que se aproveitam da nossa riqueza para falar tanto de pobreza e usar os índios. O Sérgio Argel, que aqui está também, representa muito bem a TV Senado. Então, é em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, os amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá. E a TV Senado mostrou isso. Por isso que eu estou aqui hoje, para elogiar e dar esse depoimento. Meu amigo Eduardo, eu não poderia deixar de vir aqui e ocupar por 3, 4 minutos esse tempo. Repito, senador que estou, jornalista que sou. Portanto, é um reconhecimento de um jornalista ao trabalho jornalístico dos senhores que antecederam, das senhoras que antecederam, deixando esse imenso legado a todos nós. Aqui fica o meu agradecimento, o meu reconhecimento, o meu aplauso ao pioneirismo, mas, acima de tudo, a um ato, ao transmitir do distante 4, 5 mil quilômetros de Brasília, mostrando a verdade desconhecida do país. Os senhores e a senhora precisam conhecer a Amazônia, precisam entender que a Amazônia é gente. A Amazônia não é floresta apenas. Quando vocês ouvem por aí que a Amazônia tem que salvar o país, é mentira. A Amazônia é 1% do território terrestre desse planeta. E a Amazônia é água.
A Amazônia é mais água do que floresta. Na Amazônia a gente não trafega, a gente não navega, porque voar fica para os privilegiados. O meu reconhecimento, o meu agradecimento à TV Senado. Espero com esse depoimento ter dito ao Brasil todo que a TV Senado merece os aplausos que está recebendo hoje. Obrigado, presidente. Os cumprimentos também à senadora Tereza Leitão, à senadora Zenaide Maia, que estão presentes e farão uso da palavra. E, nesse momento, concedo a palavra ao senador Humberto Costa. Segundo vice-presidente desta casa. Senhor presidente dessa sessão, requerente dessa sessão, senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal, aqui representando o ministro de Estado das Comunicações, o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz Wellich, a senhora diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Luciana Rodrigues, o senhor diretor da TV Senado, Érico Silveira, o senhor diretor da Secretaria de Comunicação no período 2009 a 2013, Fernando César Mesquita, grande inspirador, um dos fundadores da TV Senado, e a senhora diretora da TV Senado no período de 1996 a 2005, Marilena Chiarelli. Prazer estar aqui no dia de hoje, nessa sessão tão importante de comemoração dos 30 anos de existência da TV Senado. Uma TV que foi criada sob a orientação e inspiração do ex-presidente Sarney, que é um símbolo da luta do nosso país pela democracia, um homem que governou o Brasil sempre com os olhos marcados pelo respeito à liberdade, à democracia, à nossa Constituição, que presidiu esse Senado e merece de todos nós o maior respeito pela forma serena, firme e profundamente democrática com que dirigiu os trabalhos dessa casa. E a TV Senado foi criada para ressaltar algumas questões que são fundamentais para a preservação e aprofundamento da democracia. O primeiro deles é a própria defesa da liberdade de expressão, da defesa da democracia, da independência entre os poderes, e a TV Senado é parte do poder legislativo, de garantir o respeito absoluto e total à diversidade de ideias, não só daqueles que compõem essa casa, mas o que existe na sociedade, dando voz a todos os setores que buscam o Senado como um espaço para a expressão das suas ideias, dos seus interesses. Foi criada para garantir informação, e não foram poucos os momentos que o Brasil bebeu das informações geradas pelo Senado Federal, e para viabilizar e garantir transparência do que aqui ocorre. E é importante como a TV Senado consegue trabalhar isso, que é fundamental não só para o trabalho dos parlamentares, mas para a própria democracia e para o próprio Congresso Nacional. Nós vemos o Senado, a TV Senado, ter cumprido um papel importantíssimo de utilidade pública. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. O Brasil inteiro, nas suas casas, isolado, as pessoas sem informações sobre tudo o que estava acontecendo. Esse Senado teve a coragem de implementar uma CPI, como foi a CPI da Covid, que monopolizou as atenções e a audiência da televisão brasileira. Quantas pessoas não souberam o que se estava fazendo para viabilizar vacina para esse país, como naquele momento aconteceu?
Quantas pessoas não puderam saber da responsabilidade de todos aqueles que cumpriam um papel importante em fazer o enfrentamento daquela CPI. Acho que foi um momento em que a utilidade pública da TV Senado rompeu todos os limites que poderia haver a sua atuação e a sua intervenção. A TV Senado que contribui com a história do nosso país, retratando do passado e do presente aquilo que é fundamental que a população saiba e que marcam a vida para sempre do nosso país. A TV Senado que produz cultura, um jornalismo de altíssima qualidade e que permite que diversos atores da produção artística e cultural do nosso país tenham ali, vou concluir, senhor presidente, tenham ali um espaço para a expressão do seu sentimento, da sua capacidade e, enfim, daquilo que compõe a cultura do nosso país. Também a capacidade de modernização da TV Senado. Agora, com a implementação da TV 3.0, e nós aqui cumprimos um papel relevante no debate sobre inteligência artificial e no debate sobre regulamentação do streaming, quando garantimos que a TV pública ocupará um espaço relevante nas TVs que utilizam a internet. E, finalmente, para falar da capilaridade, não é? A TV Senado hoje atinge mais de 1.500 lugares. E ela é fundamental para que as pessoas possam saber o que aqui se faz e como cada pessoa que teve a confiança do eleitor no seu estado pode ver aquilo que é feito. Portanto, eu quero parabenizar a todos que fazem a TV Senado, a sua direção, a todos os funcionários e dizer que contem conosco no sentido de defender a TV, de defender a sua modernização, de lutar por mais recursos para que ela possa cumprir esse papel tão importante para o nosso país. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Quero cumprimentar também a senhora secretária de Educação da capital, Tocantins, Palmas, Anice de Souza Moura, o senhor secretário da Secretaria Extraordinária de Representação da cidade de Palmas, capital do Tocantins, em Brasília, Maurílio Ricardo, o senhor membro do Conselho de Educação do Estado da Flórida, dos Estados Unidos da América, Daniel Fagnoli, registra a presença do senhor desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Ceará, Paulo Regis Botelho, e o senhor presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, nosso querido amigo tocantinense Luiz Pires, o senhor presidente da Associação Casa do Ceará em Brasília, José Sampaio de Lacerda. E, nesse momento, concedo a palavra à senadora Tereza Leitão. Cumprimento também a senadora Damares, que já se encontra no plenário para o uso da palavra. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o senhor presidente e requerente desta sessão, senador Eduardo Gomes. Cumprimento o representante do Ministério de Estado das Comunicações, o senhor secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz. Cumprimento a senhora diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Luciana Rodrigues. Cumprimento o senhor diretor da TV Senado, Érico Silveira. Cumprimento o senhor diretor da Secretaria de Comunicação no período de 2019 a 2013, Fernando César Mesquita. Cumprimento a senhora diretora da TV Senado no período de 1996 a 2005, senhora Marilena Chiarelli. O pioneirismo é próprio dos que sonham. O pioneirismo é próprio dos que têm esperança. O pioneirismo é próprio dos que têm compromisso com a construção da sociedade
e desejam deixar nessa construção uma marca daquilo que acreditam. Eu creio que isto esteve na gênese da TV Senado e ainda hoje se afirma, ainda hoje se manifesta como uma TV que replica as atividades de uma casa legislativa, considerada a alta corte, considerada e é a casa revisora, considerada o emblema da representação parlamentar da República Federativa do Brasil. Não é fácil, mas a TV Senado tem feito isso com muita dedicação, com muita competência, com muita ética, nos levando, como disse o senador Paulo Paim, para dentro das casas das pessoas. Entrar em uma residência, entrar na intimidade de um lar, é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre penso nisso quando subo a essa tribuna, porque sei que a TV Senado vai me levar para um bocado de canto, fora do meu estado, que é Pernambuco. E isso, para a nossa atuação parlamentar, tem sido, tenho certeza que os 81 senadores são testemunha disso, tem sido muito valioso, porque também o Senado é tido como uma casa distante. E as pessoas sempre perguntam, o que é que você está fazendo? O que é que o Senado faz? A TV Senado nos ajuda a levar essa mensagem. Nos ajuda a levar essa mensagem através da cobertura das plenárias, das comissões, as tomadas de corredor para algum tema palpitante, alguma coisa importante daquele momento, e nos programas de entrevista, que eu quero aqui destacar, aqueles que nos levam indistintamente, inclusive com esse espírito de atender a toda a configuração político-ideológica dos senadores e senadoras. Todos sentam-se diante das câmaras da TV Senado para responder às entrevistas do Questão de Estado, do Argumento e do Salão Nobre. Programas de grande qualidade. Mas eu não quero terminar, nesse 1 minuto que me falta, sem fazer um agradecimento público à TV Senado a respeito de uma comissão especial que eu presidi o ano passado. A comissão especial que celebrou os 200 anos da Confederação do Equador. Uma revolta, não é, que começou em Pernambuco com o intuito de agregar outros territórios, né, do Nordeste e conseguiu agregar, que cunhou dados importantíssimos para a Constituição, para os princípios da República, que mostrou ao mundo Frei Caneca, ainda herdeiro da Revolução de 17, a Revolução Pernambucana, e que a TV Senado não só deu total cobertura às nossas audiências públicas realizadas fora daqui do Senado. Fomos a Pernambuco, fomos a Paraíba, fomos ao Piauí, fomos ao Ceará, como também produziu um excelente documentário. Não é bairrismo, porque pernambucana sou, mas acho que a TV Senado ajudou Pernambuco a falar para todo o Brasil. O documentário é de uma excelência jornalística, né? De uma excelência de comunicação e é um marco histórico para a história da Confederação do Equador. Então, termino agradecendo. Muito obrigada por esse trabalho que é reconhecido por todos do estado de Pernambuco, que comemoram a cada ano a Confederação do Equador. Vida longa à TV Senado, que atravessa o tempo, agora disputando com as novas formas de comunicação, com a internet, com o Facebook, com o WhatsApp, mas eu tenho certeza que o que foi criado, o que foi construído, o que é afirmado com competência e dedicação, será também
conteúdo para os próximos 30, 60, 90, 100 anos que virão. Parabéns, vida longa para a TV Senado. Concedo a palavra à senadora Zenaide Maia. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu quero pedir licença aqui à mesa para cumprimentar todas as autoridades em nome do nosso presidente e requerente dessa sessão, o senador Eduardo Gomes. Se sintam todos cumprimentados. Excelentíssimas senhoras e senhores aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pela TV Senado, Rádio Senado. Nada empodera mais um povo do que informação correta. Isso não é um clichê, é uma verdade absoluta. A jovem democracia brasileira se consolida graças à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. As 3 décadas de vida da TV Senado contribuíram para edificar esses 2 pilares da Constituição Federal, a nossa Carta Magna e a lei, que é a lei maior do Brasil. Eu costumo dizer que em todo regime autoritário, a primeira coisa que o autocrata faz é fechar a boca da imprensa. E eu fico feliz de ver, ao longo de mais de 10 anos atuando no Parlamento brasileiro, os profissionais de jornais, rádios, TVs e sites trabalhando de forma livre pelos corredores do Congresso. É informação transmitida ao vivo, minuto a minuto, checada diretamente na fonte, no tempo e na hora em que as decisões que mudam a vida de toda a sociedade estão sendo tomadas aqui dentro. Perdi a conta de quantas entrevistas dei para esse veículo, que conecta e sintoniza o trabalho político com a população que representamos. Muitas vezes celebrei a aprovação de projetos benéficos ao bem comum. Em outras, me curvei ao poder e à credibilidade da TV Senado. Nos corredores mesmo também recorri àqueles microfones para protestar, denunciar e lutar contra propostas absurdas que estavam para serem aprovadas. A TV Senado confere transparência, legitimidade ao trabalho do Parlamento, com transmissão ao vivo à luz do dia. Isso vale muito, gente. Sou uma fã incondicional de vocês que fazem a TV Senado. Por esta janela eletrônica, nosso trabalho de parlamentar chega a todos os cantos do Rio Grande do Norte, o meu estado e do país, de forma gratuita. A sociedade tem direito a ser informada sobre o que acontece dentro do poder público e é essa informação que permite criticar, sugerir, fiscalizar. Aqui se decide o valor do salário mínimo, impostos cobrados, idade de aposentadoria, recursos para financiar saúde, educação e segurança pública e muito mais. Vivemos em uma era onde a informação não é apenas uma ferramenta, informação é poder. Mas esse poder só se traduz em democracia quando é compartilhado, traduzido e, acima de tudo, verdadeiro. A comunicação pública enfrenta hoje um grande desafio, o dilema digital e civilizatório das fake news, o labirinto da desinformação. As fake news não são apenas mentiras, elas são venenos que paralisam o discernimento social. Somada a isso, a inteligência artificial surge como dois lados, né?
de um lado a desinformação e de outro lado a informação correta, que a gente tem que se curvar sobre isso. A voz do Senado nos pequenos povoados significa a integração política do Brasil profundo deste imenso país continental. Precisamos lembrar que o Brasil acontece para além das capitais. Nos municípios distantes, nos pequenos povoados, onde a internet às vezes é falha e a imagem da TV Senado, que chega como principal ela entre o poder e a vida real. Quando um cidadão não é cobrada por falta de conhecimento, a missão do jornalismo e da comunicação pública é evitar o silêncio dos governados. Não basta transmitir, é preciso explicar. Se a população não tiver conhecimento do que se vota nos palácios de Brasília, a democracia torna-se um monólogo de elite. A comunicação pública deve ser a ponte que transforma o jurídico em cidadania. É ela quem deve garantir que o agricultor, o professor do interior, o jovem da metrópole saibam exatamente quais direitos ganhar e quais garantias estão em jogo. O poder do conhecimento muda e salva vidas, seja nas capitais ou nos rincões desse país. Excelentíssimas autoridades e senhores, na democracia, a informação correta não é apenas um bem, ela é o oxigênio da liberdade. Parabenizo os profissionais que construíram e constroem essa exitosa trajetória de 30 anos da TV Senado. São as mãos que diariamente ajudam a construir um parlamento que dialoga com a sociedade por meio de seus canais oficiais de comunicação. São pessoas preocupadas com o dever da clareza, fundamental para fortalecer a comunicação pública como um pilar da democracia. Estou pulando aqui, viu, gente? Porque eu não tenho essa habilidade de ler tão rápido. Eu queria dizer assim, que os jornalistas e toda a equipe do Senado são um filtro balizador da informação correta e contextualizada devidamente, abordando profundidade todos os lados dos debates em curso. Finalizo com um adendo do Parlamento ao território, vinculando comunicação pública com soberania nacional. Não podemos esquecer que o Brasil é um mosaico de realidades. Enquanto discutimos o futuro digital em milhares de municípios e pequenas comunidades do nosso interior, a TV Senado é a única que está chegando para esse público ter conhecimento do que é decidido aqui. E é por meio desta lente do cidadão do Brasil profundo, acompanha a prestação de contas do trabalho parlamentar. Entretanto, a mera transmissão não encerra o nosso dever. Um parlamento que aprova centenas de leis em silêncio corre o risco de distanciar daqueles que representa. Estou falando demais, acho que eu vou... A lei nasce sem o conhecimento da sociedade, aquela que nasce, é uma lei de fiscalização, é órfão de fiscalização. Não há poder legítimo que se sustente na sombra. O poder emana do povo, mas retorna ao povo com este detenho. O conhecimento pleno dos atos de seus representantes. Que sejamos os guardiões de uma comunicação que não apenas informa, mas que forma cidadãos e cidadãs. Que a nossa voz chegue com a mesma clareza às metrópoles e aos povos mais remotos, garantindo que nenhum brasileiro seja deixado à margem da história que a TV Senado e que todos nós escrevemos todos os dias nessa Casa Legislativa. TV Senado, parabéns e muito obrigada. Como brasileira, me sinto muito honrada pela contribuição desse veículo ao parlamento
e ao nosso país. Muito obrigada. Passaria uma hora aqui falando sobre a importância dos meios de comunicação, gente. Muito obrigado, senadora Zenaide Maia. Cumprimento também o senhor presidente da Federação das Associações e Entidades Rurais do Tocantins, meu amigo pioneiro Armando Castro. Concedo nesse momento a palavra à nossa líder senadora Leila Barros. Ai, quase que eu caio aqui. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, dessa sessão irrequerente, o senador Eduardo Gomes. Também representando o Ministério, o ministro do Estado das Comunicações, o senhor secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz. A senhora diretora da Secretaria de Comunicações do Senado Federal, Luciana Rodrigues. O senhor diretor da TV Senado, Érico Silveira. O senhor diretor da Secretaria de Comunicações no período de 2009 a 2013, o senhor Fernando César Mesquita. E a senhora diretora da TV Senado, no período de 1996 a 2005, a senhora Marilena Chiarelli. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, profissionais da TV Senado, familiares, amigos, servidoras e servidores dessa casa, todos que estão acompanhando essa sessão. Reunimos-nos hoje em uma sessão especial para celebrar um marco muito significativo para a democracia brasileira, os 30 anos da TV Senado. 3 décadas de história que representam muito mais do que a trajetória de um canal de televisão. Representam a consolidação de um compromisso fundamental com a transparência, com a informação pública e com o fortalecimento da cidadania brasileira. Quando a TV Senado foi criada, em meados da década de 1990, o Brasil ainda dava passos importantes no processo de amadurecimento de suas instituições democráticas. A Constituição de 1988 havia inaugurado um novo período de participação política, de ampliação de direitos e de fortalecimento do controle social. Nesse contexto, tornar o trabalho do parlamento mais acessível à população era uma necessidade histórica. Foi justamente aí que surgiu a TV Senado, como uma ponte entre o Senado Federal e a sociedade brasileira. Pela primeira vez, os cidadãos puderam acompanhar de forma direta o que acontece dentro desta casa. Os debates, as votações, as audiências públicas, os posicionamentos de cada parlamentar passaram a estar ao alcance de cada brasileiro, de qualquer brasileiro. Isso mudou profundamente a relação entre o parlamento e a sociedade brasileira. A TV Senado transformou o que antes era muitas vezes percebido como distante ou inacessível em algo visível, compreensível e público. Ao abrir as portas do Senado para as telas de televisão e, posteriormente, para as plataformas digitais, a emissora ajudou a consolidar um princípio essencial da democracia. O poder precisa ser exercido à luz do dia e com transparência. E essa transparência tem um valor imenso, meus caros. Ela permite que a população acompanhe, avalie e participe mais ativamente da vida pública do nosso país. Permite que o cidadão conheça os debates, compreenda as divergências, acompanhe a construção das leis e forme, é claro, a sua própria opinião. Em outras palavras, a TV Senado fortalece a democracia porque fortalece o direito à informação. Mas a contribuição da TV Senado vai muito além das transmissões das sessões plenárias. Ao longo desses 30 anos, a emissora construiu uma programação que valoriza o debate qualificado, a educação política e o pluralismo de ideias.
programas de entrevistas, ao qual todos nós participamos, documentários, coberturas especiais e reportagens aprofundadas ajudam a explicar temas complexos da agenda nacional e aproximam ainda mais o cidadão das decisões que impactam suas vidas. A TV Senado também cumpre um papel fundamental na memória institucional. Ela registra a história política do país em tempo real. Discursos, votações históricas, momentos decisivos da vida nacional ficam preservados para as futuras gerações. Isso é o verdadeiro patrimônio democrático do nosso país. E é importante lembrar que esse trabalho exige muita dedicação, profissionalismo e, é claro, compromisso público. E por trás das câmeras, dos estúdios e das transmissões ao vivo, existe uma equipe extremamente qualificada de jornalistas, técnicos, produtores, cinegrafistas, editores e servidores públicos que todos os dias se dedicam para garantir que a sociedade tenha o acesso à informação de qualidade. São profissionais que trabalham com rigor, com responsabilidade e espírito público. Como representante do Distrito Federal, não posso deixar de registrar aqui um reconhecimento muito especial a esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem da TV Senado uma referência no sistema público de comunicação do nosso país. Brasília, nossa capital, é o coração político do país. E a TV Senado, instalada aqui, ajuda a traduzir para todo o Brasil o que acontece no centro das decisões nacionais. Ela leva o debate político de Brasília para cada canto do país. Leva o Senado para dentro das casas de todos os brasileiros. Esse papel é ainda mais importante no mundo atual. Vivemos uma era marcada pela velocidade da informação, pela multiplicação de plataformas digitais e, infelizmente, também pela disseminação de desinformação. E, nesse cenário, veículos públicos comprometidos com a informação correta, com o debate responsável e com interesse público tornam-se ainda mais indispensáveis. A TV Senado é exatamente isso, um espaço de informação confiável, um espaço de pluralidade, um espaço onde as diferentes vozes podem ser ouvidas. Ao longo de seus 30 anos, a emissora acompanhou transformações profundas na comunicação. Saiu da transmissão tradicional para a presença nas redes digitais, ampliou o seu alcance, modernizou os seus formatos e passou a dialogar com as novas gerações de espectadores. Hoje, a TV Senado está presente não apenas na televisão aberta ou por assinatura, mas também em plataformas online, ampliando o acesso da população a todo o nosso trabalho legislativo. Isso demonstra a sua capacidade admirável de adaptação e inovação. Mas, acima de tudo, demonstra a fidelidade ao seu propósito original, que é servir a democracia brasileira. Celebrar os 30 anos da TV Senado é, portanto, celebrar também os valores que sustentam o regime democrático. É celebrar a transparência, celebrar o direito à informação e celebrar o diálogo público. E é reconhecer que instituições democráticas fortes dependem também de instituições de comunicação comprometidas com o interesse público. Por isso, essa data merece, sim, ser comemorada por todos nós aqui que vivemos esse dia com muito orgulho. Orgulho do caminho percorrido, orgulho do serviço prestado ao nosso país e, principalmente, confiança no futuro. Que a TV Senado continue evoluindo, inovando e ampliando a sua capacidade de levar informação de qualidade para todos os brasileiros, todos os cantos do nosso país. Que continue sendo uma janela aberta da nossa democracia. Que continue demonstrando ao país que o parlamento é, acima de tudo, um espaço de debate, de construção coletiva e de busca permanente por soluções para os nossos desafios.
da atualidade. Quero, portanto, encerrar a minha fala, senhor presidente, parabenizando todos aqueles que fizeram parte desta linda e incrível história. Aos profissionais da TV Senado, o meu reconhecimento e a minha eterna admiração. A vocês todos que prestam esse serviço essencial ao nosso país. A nossa gratidão por estarem conosco aqui nesse fronte. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, TV Senado. Muito obrigado, senadora Leila Barros. Nesse momento, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa e proceda à exibição de um vídeo institucional preparado pela TV Senado. E este serviço hoje inaugurado aqui é um serviço para o povo brasileiro. Que este é um julgamento político. Estão votando a palavra ao relator. O compromisso do Congresso Nacional. Já são 30 anos. A sociedade brasileira se acostumou a confiar na TV Senado. Confiar porque todo brasileiro tem o direito de acompanhar as decisões de seus representantes eleitos. É a taxa de ressonância das demandas populares? Agora são 10 para as 10, o princípio de confusão aqui. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Fundamental, especialmente nos momentos mais críticos. O que a gente faz é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. E agora, com os pés no futuro, em versão 3.0. É mais conteúdo, mais informação em todas as telas. É mais vertical, com mais presença digital nas mídias sociais ou do jeito que você quiser. É mais horizontal, com mais presença no mundo do streaming, ao vivo ou para ver depois. A partir de junho, o Brasil inaugura seu novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0, simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. Mas nosso futebol é a democracia. Diretamente do TSE. Aqui, ao vivo, em Rondônia. O segundo turno aqui em Curitiba. Sim, de Caxias do Sul. Coração aqui no estado do Amapá. A TV Senado, a TV Câmara e a Rede Legislativa farão a maior cobertura das eleições 2026. É mais rede, mais Brasil. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. Muito mais programas e documentários. Aqui é o Senado. Produções originais, TV Senado ou a seleção do melhor conteúdo de história, de cultura, de Brasil. Para a gente discutir que Brasil é este? Porque fazer leis é construir o mundo que queremos. 30 anos da TV Senado. Democracia, todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor Wilson Diniz Velisque, secretário de Radiodifusão, representando o ministro de Estado das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, pelo tempo de 5 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao senador Eduardo Gomes, requerente e presidente dessa sessão, pelo convite para a gente poder participar dessa sessão solene tão importante, né, que comemora os 30 anos da TV Senado. Uma vez eu ouvi o ministro Vinícius da CGU falando que a hora da nominata é a hora que a gente se enrola, né? Eu espero não cometer nenhuma gafe aqui, mas então saudar a senador Paulo Paim, a senador Isalci Lucas, senador Plínio Valério, senador Humberto Costa, a senadora Tereza Leitão, a senadora Leila Barros,
senadora Zenaide Maia, a senadora Damares Alves, e também fazer aqui uma menção especial ao colega deputado Cezinho de Madureira, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Rádio Difusão, e uma menção especial também ao deputado Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações, que foi tão importante para esse setor nesse governo. Gostaria também de parabenizar e saudar aqui a senhora Luciana Rodrigues, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, o senhor Érico Silveira, diretor da TV Senado, o senhor Fernando César Mesquita, diretor da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, e a senhora Marilene Chiarelli, primeira diretora da TV Senado, parabéns. Cumprimentar ainda o senhor André Basbal, presidente da EBC, amigo, como é que está? Senhoras e senhores, autoridades presentes, servidores e colaboradores da TV Senado, convidados e amigos. É com grande honra que, em nome do excelentíssimo ministro do Estado das Comunicações, senhor Frederico Siqueira Filho, participo dessa sessão especial em comemoração aos 30 anos da TV Senado. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública, aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. Ao transmitir nas sessões plenárias, audiências públicas e reuniões das comissões, a TV Senado promove um princípio fundamental da democracia, o direito do cidadão de acompanhar e compreender o funcionamento das suas instituições. Mas a contribuição da TV Senado vai além da transmissão institucional. Nessas 3 décadas, a emissora também se destacou pela produção de conteúdos educativos, culturais e jornalísticos de alta qualidade, valorizando a diversidade do Brasil e promovendo o diálogo entre o parlamento e a sociedade. Além disso, em um momento de profundas transformações tecnológicas e nos modos de consumo da informação, a TV Senado tem demonstrado grande capacidade de adaptação e evolução, ampliando sua presença digital, explorando novas formas de interação com a sociedade e alcançando públicos cada vez mais diversos. Esse processo reforça a missão da emissora de democratizar a informação legislativa e fortalecer a cidadania. Por isso, este aniversário de 30 anos não representa apenas um momento de celebração, mas também de reconhecimento. Reconhecimento ao trabalho dedicado de jornalistas, técnicos, produtores, servidores e gestores que, ao longo dessas 3 décadas, construíram uma emissora respeitada e essencial para a vida institucional do país. É também um momento de olhar para o futuro, criando as condições necessárias para que a TV Senado continue inovando, ampliando seu alcance e fortalecendo sua missão de servir a sociedade brasileira com informação qualificada, transparência e compromisso democrático. Como secretário nacional de Radiodifusão, tenho a convicção de que as experiências como a da TV Senado demonstram a importância de uma comunicação pública sólida, plural e acessível. Acredito igualmente que o Estado brasileiro tem o dever de garantir que a informação de interesse público circule com qualidade, responsabilidade e amplo acesso. Para alcançar esse objetivo, o Ministério das Comunicações tem trabalhado em diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento da rede pública de comunicação, dentre as quais destaco aqui o Programa Brasil Digital. O projeto aprovado no novo PAC prevê a instalação de infraestruturas completas de transmissão de TV digital, incluindo torres, abrigos, antenas, transmissores, para a utilização das emissoras públicas, como a EBC e aquelas que compõem a rede legislativa, em localidades onde não estão presentes. Estão previstos investimentos que superam R$200 milhões em estações para levar o sinal da Rede Nacional de Comunicação Pública a mais de 400 novos municípios em todo o país, fortalecendo e ampliando a radiodifusão brasileira. Além disso, a TV Senado tem participado ativamente das discussões sobre a implantação da nova geração da televisão aberta brasileira, a TV 3.0, que será o casamento definitivo da TV aberta e da internet, permitindo, para além de maior qualidade de som e imagem, a interatividade e o acesso a conteúdos sob demanda em diferentes plataformas. E é importantíssimo que a TV Senado esteja nessa onda. Pois isso permitirá uma maior proximidade do parlamento com o povo brasileiro, o que, por consequência, se traduz em inclusão digital e social por meio da comunicação, contribuindo para a construção da cidadania por meio de acesso a conteúdos de qualidade e credibilidade, garantindo acesso gratuito aos conteúdos nacionais e regionais provenientes de múltiplas plataformas. Assim, parabenizo a iniciativa do senador Eduardo Gomes e do presidente do Senado Federal, presidente Davi Alcolumbre, por essa justa homenagem a todos aqueles que fizeram e fazem sua parte nessa história.
Que os próximos anos tragam ainda mais avanços, tecnologia, pluralidade e proximidade com o cidadão. Vinda longa à TV Senado e muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Wilson Diniz. Concedo a palavra à senhora Marilena Chiarelli, primeira diretora da TV Senado, por 5 minutos. Senhor presidente da mesa, senhores e senhoras senadoras e todas as autoridades aqui presentes, senhor deputado também, enfim, eu cumprimento a todos através do meu cumprimento ao senador Eduardo Gomes, caros colegas e companheiros. Eu não escrevi nada, porque... Ainda bem, porque eu fiquei muito emocionada, principalmente quando o nosso querido senador Paim se despediu, a gente que acompanhou muito do trabalho dele aqui, e quando vi todos os colegas que eu não via há muitos anos, né? Pessoas assim que foram pioneiras junto conosco. Então, estou bastante emocionada e eu vou falar do comecinho, da dificuldade que foi, para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que fazer a base primeiro, né? Que eu já me esqueci o nome, os alicerces. E depois que ela sobe, aí fica um pouco mais tranquilo. Também é um trabalho difícil, porque ele tem que manter, né? Tudo que foi construído e criar coisas novas, como a TV vem fazendo. Mas eu quero lembrar do nosso pioneirismo, porque éramos poucos. Quero falar antes da central de vídeo. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Nós tínhamos, alguns jornalistas fizeram um concurso para o Senado, e o então presidente Humberto Lucena chamou umas 10 pessoas para virem trabalhar. Tínhamos a central de vídeo, que era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. Quando foi em 95, um colega meu, Francisco Santana, que trabalhava conosco, disse: Marilena, está presente ali, o Francisco Chico Santana, disse: Marilena, você já viu que tem uma nova lei de radiodifusão que vai permitir que a gente tenha uma TV legislativa? Eu falei: não, vamos lá, vamos ver o que é isso. Aí, tinha sido recém-criada, levei ao Fernando César, que era meu querido diretor de comunicações do Senado, e que falou: nossa, isso é maravilhoso. Fernando, como sempre, é inovador, criativo, sempre foi assim, e vamos tocar essa bola para frente. Levamos ao presidente Sarney, então presidente do Senado, e que se entusiasmou com a ideia, disse: mas como nós vamos fazer uma TV no Senado, né? Uma casa tão fechada, que tinha outros protocolos, não estava acostumada a isso, era uma coisa totalmente nova, montar uma televisão no Senado. Aí o presidente Sarney ficou entusiasmado e falou: olha, carta branca para o Fernando, para vocês podem começar, vamos fazer. Isso foi fundamental para que a gente começasse. Aí começou a peregrinação, eu fui ao Ministério das Comunicações, porque, primeira coisa, você monta uma TV no Senado, e como você vai botar esse sinal? No satélite, né? Não existia, o satélite era analógico, foi a primeira dificuldade. Não tinha espaço no satélite analógico. Então, teria que comprimir o sinal, foi negociar no Ministério das Comunicações para comprimir o sinal, para poder caber um sinal da TV Senado. Aí foi a primeira preocupação. E aí, depois foi comprar as câmeras, né? Todo o processo de licitação numa casa pública, né? No serviço público, quem trabalha aqui sabe como isso é difícil, né? Adquirir os equipamentos, contratar os funcionários terceirizados para operar, cinegrafistas, iluminadores, enfim, tudo que era necessário, né? Os nossos colegas da técnica. E aí foi passo a passo e tudo correndo muito. Nós trabalhávamos muito na época, porque tinha que correr atrás. E o Fernando sempre, claro, levando para ele aprovando, né? Por quê? Porque nessa conversa do Fernando César comigo e com o presidente Sarney, o que foi estabelecido pelo presidente e pelo próprio Fernando foi que essa TV existiria, mas ela teria que ser plural, apartidária
e democrática. Claro, todas as correntes teriam que ter o seu pensamento divulgado na TV Senado. Não era para um ou outro partido, um ou outro pensamento, não. Ela seria plural. E esse foi o sentido que a gente seguiu, esse foi o caminho que a gente seguiu durante todo o tempo. Enfim, e tinha a dificuldade também que a lei dizia que a TV legislativa, que não era só para o Senado, era para a Câmara e para todos os estados do Brasil, ela teria que ser, a prioridade dela era transmitir as sessões do plenário, ponto. E não falava mais nada, né? Então, era como a C-SPAN, que é dos Estados Unidos, àquela época, ela era só para transmitir os trabalhos da casa do plenário, e nada mais. Mas nós não podíamos ficar transmitindo só o plenário. O que faríamos com um canal, depois de tudo resolvido, os problemas de satélite e tudo? O que faríamos nas outras horas? E o Fernando insistia muito conosco, né? Que ela tinha que ser, vamos começar já com 24 horas. Falei, Fernando, como vai ser essa programação? Mas, enfim, então vamos começar com 12, passamos para 16, e assim foi. Aí a gente começou a pesquisar outras coisas, porque enquanto não tínhamos mais câmeras, montamos as câmeras no plenário, e para gravar as comissões e as audiências públicas, não tínhamos mais câmeras, né? Então, começamos a filmar fora do Senado espetáculos culturais, no Teatro Martins Pena, na Casa Thomas Jefferson, daqui de Brasília, uns centros culturais que tivesse, porque não poderíamos também comprar programas. Isso não era permitido ainda, não havia uma abertura para isso na legislação interna. Então, muitos artistas, até hoje nos agradecem, porque surgiram para todo o Brasil a partir dessa nossa filmagem. Vários artistas, porque eles se apresentavam aqui, a TV aberta não transmitia, nós gravávamos e transmitíamos tudo. Então, concertos, apresentações, espetáculos, e foi assim que fomos preenchendo um horário cultural que caracteriza a TV Senado até hoje. Eu acho que isso... Isso foi muito bem recebido e começaram a chegar e-mails e a gente recebia elogios e tal. Mas, enfim, depois disso, nós começamos a montar a cobertura das comissões. Eu vou contar uma curiosidade. Quando as comissões começaram, não tinha nenhum papel, nenhuma determinação da mesa diretora. O que a gente vai passar primeiro? Porque o plenário era à tarde, as comissões eram de manhã. Aí o Fernando se lembra muito bem disso, né? Aí ficava aqueles... Os senadores, é claro que eles queriam que a sua fosse a primeira. Aí eles vinham, mas por que, Marilena, entrou a comissão tal? Não, a ordem de importância. Às vezes, um assunto muito importante tinha que ser transmitido, que afetava diretamente os brasileiros, tinha que ser aquela comissão. Mas eles achavam que não. E a coisa foi ficando muito engraçada, porque eles começaram cada vez mais cedo. Tinha senador que chegava aqui às 8 horas da manhã para abrir a comissão, para que ela fosse transmitida, porque a mesa decidiu que a que começasse primeiro seria transmitida, as outras ao vivo. As outras seriam gravadas e transmitiríamos à noite, mais tarde, quando terminasse o plenário, né? Então, foi um período assim, muito, até eu diria, divertido, porque a gente assistia essa disputa de todos os senadores com as suas comissões e quererem aparecer. O que mostra que a TV foi muito importante, já disseram aqui, do ponto de vista da expansão, né, da democracia, porque a pessoa em casa, lá no Amazonas, poderia ver o que fazia o senador no qual ele votou. Né? E isso antigamente não era possível, antes de existir a TV Senado. Então, nesse sentido, foi bastante importante, e todo mundo já ressaltou aqui, a importância da TV Senado para a pluralidade, a democratização, né, do país, enfim. E também o que mais que eu vou lembrar agora? Foram muitas batalhas, que eu não vou me lembrar de todas, mas eu acho assim, depois houve a batalha de como levar esse sinal para todo o Brasil. Porque fizeram a lei, mas não previram mais nada.
nós é que tínhamos que correr atrás para ver como isso seria feito, né? Então, foi muito trabalhoso, mas foi muito importante. Eu tenho muito orgulho, todos os meus colegas aqui, as minhas colegas, todo mundo que trabalhou comigo nesse primeiro período árduo, a Leila, a Virgínia e todas as pessoas aqui. Eu me sinto muito orgulhosa de ter criado isso junto com o Fernando, esse instrumento assim, de importância para o Senado e para o povo brasileiro. Muito agradecida. Concedo a palavra ao senhor Fernando César Mesquita, diretor da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, à época da criação da TV Senado, no período de 2009 a 2013. Sarney, eu vou falar agora. Está aqui conversando com o nosso querido presidente Sarney, quem eu tive a oportunidade de trocar agora um telefonema. Vou falar agora, tá? Ele está em São Luís, cuidando da recuperação da nossa senadora, a governadora Rosiana. E eu disse ao presidente Sarney que estava muito feliz de participar dessa sessão, dizendo que ele é pai da TV Senado e a TV Senado mãe das outras TVs públicas. Então, a nossa homenagem ao vivo ao presidente Sarney. Cumprimento a todos, as autoridades aqui presentes, o senador que convocou essa sessão, né, que é uma figura que eu estimo muito, né, que eu admiro muito. Agradeço os discursos dos senadores, senadoras, as autoridades todas aqui presentes, meus amigos e meus colegas da TV Senado. Eu queria fazer uma referência especial ao senador Sarney. O senador Sarney, além das suas qualidades de estadista, o homem que, com a sua paciência, aquela paciência de monge budista, ele conseguiu fazer a transição democrática no Brasil. Se não fosse a capacidade dele de engolir sapo, escorpião, né, nós não teríamos tido transição democrática. Sarney sabe as coisas, é um homem modesto, é um intelectual e, principalmente, um homem que entende muito de comunicação. Ele começou a vida dele como repórter lá no Maranhão e nunca deixou de acompanhar tudo que dizia respeito à comunicação. O presidente Sarney, que é meu grande amigo, de quem eu fui porta-voz, exerci 6 cargos importantes no governo dele, né? Ele sempre teve essa visão que a comunicação era necessária, indispensável, e que a sociedade tinha que saber a verdade, tinha que conhecer a verdade. Aqui desse plenário, foi convocada uma sessão especial. Quando, por sugestão dele, eu apresentei um projeto que ele me pediu para a transparência do Senado. Constava de uma televisão, uma rádio, um jornal, uma agência de notícias e o fortalecimento das relações públicas. Quando eu apresentei esse projeto aqui, numa sessão reservada, o meu grande amigo, o senador Antônio Carlos Magalhães, disse que era o DIP do Sarney, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Sarney. E os senadores pediam a mim, com aquela maneira muito engraçada, disse, não, eu quero só o clipe da Rádio Brás, que estava suspensa. Então, não foi uma tarefa fácil de montar. A estrutura do Senado não estava preparada para desenvolver esse projeto. Mas eu quero agradecer a todos, o Gaciel Maia, a Marta Lira, a Cláudia Lira, ao Carreiro, secretário-geral da mesa, e todos os funcionários e os técnicos e funcionários de uma maneira geral, também ao Tribunal de Contas da União, que qualquer dúvida sobre licitação, eu ia lá, eles davam o parecer deles e tudo era feito de acordo com a lei. Então, foi um trabalho realmente inspirado pelo presidente Sarney, que conhece a realidade nacional e sabe como o povo brasileiro era desinformado.
né? Eu fui seu porta-voz na presidência da República e sei como ele agia. Sarney era um homem que evitava conflitos, a conciliação, a mediação, e eu, com outro espírito, eu sempre queria falar coisas que ele não gostava, que era de responder às críticas injustas que ele recebia. Uma vez, uma bancada indicou uma pessoa para ser diretora do Banco Central, para um banco estadual, e o Banco Central não aceitou por causa da folha dessa pessoa, não era muito boa. E a bancada foi toda reclamada à tribuna do Senado, da Câmara. E eu queria dizer por quê, mas ele não permitiu. Como ele não permitia que eu falasse algumas outras coisas, né? Algumas críticas que eu fazia, às vezes, a algumas pessoas, ele não gostava. Mas eu quero dizer que a TV Senado, ela hoje, o que foi dito aqui pelos senadores, é exatamente isso. Ela foi criada com esse objetivo de mostrar o trabalho legislativo. Todos os discursos aqui foram excelentes e retrataram de maneira muito importante o trabalho que a TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo a que a verdade viesse à tona. Então, eu acho que isso foi seguido, foi nesses 30 anos a TV Senado cumpriu esse papel. Nunca ouvi dizer que algum presidente da Câmara, do Senado, fizesse qualquer tipo de interferência. Obrigado, senador. Concedo a palavra à senhora Luciana Rodrigues, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, por 5 minutos. Vai ser difícil reunir tantos agradecimentos em 5 minutos. E o primeiro deles vai ao presidente desta sessão, vice-presidente desta casa, o senador Eduardo Gomes, que teve essa gentil iniciativa de propor essa homenagem à TV Senado. Querida Marilena, senhoras e senhores senadores, querido Fernando César, que ocupava o cargo que hoje eu ocupo quando cheguei aqui, querido Érico, queridos colegas, queridas colegas, eu vou compartilhar com vocês que o quanto é especial ocupar essa posição que eu ocupo à frente da SECOM nesse momento de celebração dos 30 anos da TV Senado, porque a minha carreira como jornalista, ela está fortemente vinculada com a própria história da TV Senado, emissora que eu vi crescer e cresci junto com ela. E eu vou contar para vocês uma curiosidade. Eu iniciei no Senado no ano de 95. Foi a primeira turma de estagiários da UNB, estagiários de jornalismo, que veio trabalhar no setor de comunicação do Senado Federal. Fomos recebidos naquele momento pelo Fernando César Mesquita, Elival Rios, um grande incentivador para que eu seguisse carreira na comunicação pública e prestasse concurso público para o Senado Federal. Naquele momento não havia câmeras em número suficiente, como a Marilena falou, para gravar todas as comissões e apenas o plenário era transmitido ao vivo. Então, eu inicialmente trabalhava no Jornal do Senado, impresso, não entrei diretamente para a TV Senado, acompanhava com as minhas colegas, Solange Calmon, Márcia Torelli, Clóvis. A gente acompanhava a cobertura jornalística das reuniões, das comissões, e era interessante, a gente pôde presenciar comissões sem a presença das câmeras, e as comissões com a presença das câmeras. E quando elas começaram a captar as primeiras íntegras, eram apenas algumas, foi muito interessante notar o impacto da presença da câmera
no dia a dia da atividade legislativa. Os senadores ressaltaram aqui a importância e como era interessante notar o Senado indo à casa dos cidadãos. Mas eu lembro essa realidade sob outra perspectiva. A Câmara da TV Senado era a presença do cidadão no parlamento. A Câmara trouxe a presença cívica, o olhar direto do cidadão sobre seus representantes. E esse acompanhamento, que antes era apenas textual, em áudio, passou a ser, de forma irreversível, mais um incentivo para que o debate dos senadores, que já era qualificado, fosse mais frequente e mais representativo. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência e esse testemunho pessoal de ver o reconhecimento progressivo dos senadores sobre a importância da presença das nossas câmeras e, portanto, da TV Senado para o registro histórico das atividades no parlamento, porque isso foi muito claro para mim. E fui consolidando essa percepção, principalmente depois da minha posse como servidora efetiva, no ano de 98, para trabalhar, daí sim, na TV Senado, onde permaneci por 18 anos. Ao longo desse tempo, e com toda a transição tecnológica, a TV Senado não se encolheu. Pelo contrário, ela se ampliou sua capacidade de cobertura pela ação determinada de vários que estiveram aqui antes de mim. Fernando César, Davi Emerick, Armando Hollenberg, Virgínia Galvez, Ana Novelli, Ângela Brandão, minha querida amiga Érica Ceolim. A TV também se consolidou e se ampliou pelo apoio de muitos dos nossos presidentes, como o presidente, obviamente, José Sarney, o atual presidente Davi Alcolumbre, nos seus 2 mandatos, e vários dos senadores, como o presidente Eduardo Gomes, que confia na continuidade e na qualidade da nossa emissora. Hoje, com muito orgulho e com a cooperação técnica e institucional de vários parceiros, como a Rede Legislativa, composta pela Câmara dos Deputados, Assembleias e Câmaras Municipais, podemos dizer que estamos presentes em mais de 1.600 cidades brasileiras, com sinal digital disponível para aproximadamente 128 milhões de pessoas. O nosso material audiovisual tem 700 veículos de comunicação cadastrados como distribuidores diretos da nossa produção jornalística diária na nossa TV Agência. E o vídeo de cada senador, produzido através das câmeras da TV Senado, em cada comissão e no plenário, está disponível na internet para download via celular. Tudo isso é visibilidade da atividade parlamentar, ampliada pela diversidade de distribuição pelas redes sociais, que tem atualmente apenas nos perfis da TV Senado quase 3 milhões de seguidores. Mas esses números e todo esse potencial não se sustentam sem o apoio e participação de diversos parceiros representados aqui nessa sessão. Secretaria-Geral da Mesa, a Diretoria-Geral, a Consultoria-Geral e a Consultoria de Orçamentos, a Advocacia-Geral, Prodazem, a Gráfica, a Polícia, o ILB, enfim, vários parceiros. Obrigada também à minha adjunta e parceira, que foi por muitos anos coordenadora-geral da TV, Glauciene Lara, que executou muitos projetos ali, ao Érico, diretor, e todos os ex-diretores, muitos deles aqui presentes, o meu mais profundo agradecimento, Leila, Júnia, Aloísio, Renatinha. Não posso deixar, por fim, de lembrar ainda, e de maneira muito especial, com muita gratidão,
de todos os colegas que trabalham nos bastidores para fazer a TV cada vez mais grandiosa. O nosso agradecimento aos cinegrafistas, auxiliares, técnicos de áudio, geradores de caracteres, DTVs, editores, produtores, videografistas, técnicos de engenharia, enfim, todos os colegas que organizam nossa rotina, elaboram roteiros, selecionam a nossa programação. Também aos que estão à frente das câmeras, nossos repórteres e apresentadores, e, enfim, todos aqueles que fizeram e fazem essa estrutura funcionar e se manter no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo referência de atividade pública. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Concedo a palavra ao senhor Érico da Silveira, diretor da TV Senado. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar especialmente o presidente dessa sessão, o senador Eduardo Gomes, que tem sempre acolhido as nossas reuniões e os nossos pleitos sobre televisão pública, porque ele é, desde a Câmara dos Deputados, alguém que cuida da TV Legislativa, né, há muitos anos. Obrigado, viu, senador? Eu cumprimento o senador e cumprimento a mesa. Peço licença para cumprimentá-los como mesa, com medo de não ter tempo de agradecer a todos, mas um abraço especial a todos vocês. Eu queria mandar também o meu agradecimento pela presença de todas as autoridades aqui presentes, especialmente da TV Pública, com a presença do presidente da IBC, o André Basbaum, mas também da nossa rede legislativa, que é representada pelo presidente Gerson Castro, presidente da Astral. Também um abraço muito afetuoso a todos os parceiros de TV legislativa da Câmara dos Deputados, porque nós temos trabalhado juntos, né, em tantas, e cada vez mais juntos em tantas produções e coproduções, e esse trabalho tem sido muito gratificante. Obrigado pela parceria de sempre. Quero agradecer também a presença da TV Sesc, que está sempre nos nossos programas culturais, nos enriquecendo nessa visão de Brasil, né, que eles nos oferecem. Quero agradecer também à Rede Tal de televisão da América Latina, porque a Rede Tal, ela nos leva para mais de 200 canais públicos na América Latina toda, e agradeço a presença do Nicolas e da Malu Campos aqui, e quero dizer que esta sessão está sendo disponibilizada ao vivo para toda a América Latina por meio dos sinais da Rede Tal. Eu agradeço a vocês. A gente falou ali de 3.0, porque se lembra dos nossos aniversários, assim, quando vamos ficando mais velho, e falando assim, 30 anos? Não, 30 anos não, eu estou agora na versão 3.0. A gente está usando isso como uma metáfora de que nossa postura agora, a nossa atitude 3.0 vai além do padrão de TV digital que o Wilson e o Wilson Welch, secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, lidera, né, na transição do padrão da TV 3.0, mas, para além disso, a gente está nessa atitude 3.0, que é ser mais digital, é estar em todas as telas, sejam horizontais ou verticais, sejam elas ao vivo ou para ver depois. A TV Senado está pronta na linguagem, na forma e no conteúdo para esse desafio. Quero citar até nessa grande jornada, né, de ruptura nas redes digitais, que a TV Senado já tem 15 anos no seu perfil no YouTube. Quero agradecer aqui a presença do Head
das parcerias do YouTube no Brasil, o Eduardo Brandini. Quero anunciar que faremos uma ação conjunta junto aos produtores de conteúdo do YouTube para trabalharmos as informações sobre o Senado Federal, o mandato dos senadores, o papel e a missão específica do Senado Federal, visando a conscientização para esse ano eleitoral. Agradeço a parceria e a presença. Eu quero dizer também que nesses anos de TV Senado, nós pudemos desenvolver duas grandes qualidades fruto dessa nossa missão. A primeira é que a soberania editorial da TV Senado nunca está com a TV Senado. Ela está na presença dos senadores, na fala dos senadores, nas mãos dos senadores, na condução dos trabalhos legislativos. Isso eu acho que é o segredo desses 30 anos de credibilidade e de confiança que a população tem no nosso serviço público. Em outra face dessa nossa linha editorial, nós dialogamos com esse momento, né, de construção do Brasil por meio da construção das normas e leis que nos regem, com a discussão, com a visibilidade da identidade brasileira em nossos programas, em nossos documentários. Eu quero cumprimentar a Solange pelo programa Inclusão e por meio desse cumprimento, cumprimentar todos os nossos programas que fazem a reflexão e o diálogo do Brasil com a atividade legislativa, porque fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada ano e a cada momento. Estamos nesse momento de ruptura. Está ali finalizando. Nesse momento de rupturas tecnológicas, né, que sempre assolam a comunicação. A Marilene citou aqui a lei de TV por assinatura, que foi o momento em que o presidente Sarney dobrou a aposta e apostou na democracia. Né? Ele dobrou a aposta na democracia, propondo a visibilidade dos senhores senadores e das senhoras senadoras, porque ele achava que isso iria trazer uma proximidade, né, do eleitor com o cidadão e contribuir com a democracia. Momentos de mudança tecnológica, na lei da TV por assinatura, também foram enfrentados, né? E eu cito o professor Murilo Ramos, que foi um dos articuladores dessa lei da TV por assinatura, e ele sempre nos disse, tecnologias mudam e enfrentam resistências, mas o princípio de apostar na democracia, acho que ainda deve valer para os tempos atuais. Estamos aqui agradecendo a presença de todos e também fazendo uma homenagem ao senhor senador Eduardo Gomes por toda a sua contribuição para a TV Legislativa. Eu tenho que pegar o nosso querido... A palavra não está mais comigo, hein? Senão eu aproveito. Eu quero passar a palavra para o presidente novamente. Muito obrigado, doutor Érico. Muito obrigado. Quero agradecer essa homenagem que me honra muito. Tive a oportunidade, como primeiro secretário da Câmara, partilhar com a TV Senado um momento de modernização dos equipamentos à época. A nossa aposta na TV pública, ela sempre foi por essa característica de independência, imparcialidade e serviço à população brasileira. Quero também, antes de anunciar aqui o próximo passo, já final dessa nossa sessão, fazer uma singela homenagem a todos aqueles e aquelas que durante os 30 anos
da TV Senado, participaram, receberam os jovens, tiveram a oportunidade de conviver e que já não estão mais aqui, mas merecem a nossa homenagem. Faço isso em nome da Mayra Cunha, que é filha também do saudoso jornalista Paulo José Cunha, em nome deles, todos aqueles que prestaram serviço à TV Senado nesses anos todos e que, de uma maneira ou de outra, tiveram essa marca na sua vida e deixaram amigos aqui. Eles também estão sendo homenageados hoje. Então, eu queria deixar esse registro. Em nome do presidente Davi Alcolumbre, da diretora-geral, doutora Ilana, nesse momento, farei a entrega, junto com todos vocês, de um troféu comemorativo em reconhecimento à dedicação e à contribuição significativa para o fortalecimento da TV Senado ao longo desses 30 anos. As seguintes personalidades, e chamaremos todos uma só vez para o dispositivo aqui da entrega da homenagem. O senhor senador, meu querido amigo, senador Paulo Paim, senador desde 2003, há 22 anos, na tela da TV Senado, entusiasta do trabalho das ações da emissora. Ao senhor Fernando César Mesquita, que também nessa oportunidade representa nosso querido presidente José Sarney, diretor de Secretaria da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, à época da criação da TV Senado. A senhora Luciana Rodrigues, ingressou no Senado como estagiária em 1995, antes mesmo da criação da TV, foi terceirizada, depois aprovada em concurso para a TV Senado e agora é a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. A senhora Marilena Chiarelli, primeira diretora da TV Senado, responsável por sua implementação, sua implantação e todos os desafios à época. O senhor Érico da Silveira, diretor da TV Senado desde 2019. A senhora Solange Calmon, representando os servidores da TV, e trabalhou na central de vídeo, estrutura que antecedeu a TV Senado e depois na emissora desde a sua criação. Foi responsável pela conquista de 21 prêmios pela TV e atualmente é servidora aposentada. O senhor Silvio Smith, representando os servidores comissionados da TV, trabalha na TV Senado há 30 anos, desde a criação da emissora. E a senhora Stael Dourado, representando os colaboradores terceirizados da TV Senado, também com 30 anos de casa. A presidência informa que o presidente Davi Alcolumbre, o presidente José Sarney, a senadora Tereza Leitão e o senhor João Carlos Barizon, representantes dos técnicos da TV Senado, não puderam comparecer, mas receberão o troféu no momento oportuno. Então, a nossa homenagem, encerrando esta sessão com a entrega dessa justa homenagem a essas personalidades responsáveis pelo êxito e pelo sucesso da TV Senado.
era mais nova, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre digo que a sociedade às vezes obriga as mães negras a deixarem os filhos por causa das dificuldades. Era o que minha mãe nos dizia sempre. Tudo que alguém já fez um dia, você também consegue fazer. Eu sou uma mulher preta e me deram a concessão de poder falar para outras mulheres pretas. E muitas vezes por outras mulheres pretas. Quando tu sobe, tu tem que segurar a mão da outra para outra subir contigo. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 12 de março, e o Senado Notícias está no ar. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, anunciou hoje que vai protocolar no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança solicitando a prorrogação dos trabalhos da CPMI por mais 120 dias. A conclusão dos trabalhos com a votação do relatório final está prevista para o fim de março, mas o presidente da CPMI quer garantir a continuidade das investigações. A Constituição é clara ao estabelecer que, preenchidos os requisitos, a investigação parlamentar não depende da vontade da maioria nem da conveniência política de quem ocupa a presidência da Casa. Por essa razão, eu informo a esta comissão e ao povo brasileiro que estamos protocolando no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para garantir a prorrogação da CPMI do INSS por pelo menos 120 dias. Um mandado de segurança para assegurar algo muito simples, que o requerimento de prorrogação seja recebido e lido como determina a Constituição e que esta comissão tenha tempo para concluir as investigações e que o Parlamento possa cumprir o dever de investigar a fraude bilionária que atingiu aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Os integrantes da CPMI do INSS visitaram hoje a Sala Cofre, onde ficarão protegidos os arquivos completos da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro. O material foi recebido hoje pela CPMI. Senadores e deputados que integram a CPMI do INSS visitaram a Sala Cofre, onde estarão disponíveis os documentos completos da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro. Os parlamentares vão poder acessar a sala de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite e no sábado, de 9 da manhã até 5 horas da tarde. A sala possui 7 computadores e monitoramento 24 horas. Durante a reunião da CPMI, o senador Carlos Viana explicou as regras para acesso ao material com o objetivo de evitar vazamentos. O Senado Federal já dispõe de sistema para acesso a documentos sigilosos por máquina virtual, isolada da internet, criptografada, com registro de acesso e marcas d'água nos documentos. Entretanto, considerando que a documentação é volumosa, para dar ainda mais proteção aos dados pessoais sigilosos,
determinei que o acesso a esses dados seja feito por meio de sala de documentos, nos mesmos moldes da CPI e dos atos de 8 de janeiro. Aparelhos de telefone celular e demais dispositivos informáticos serão deixados fora da sala de documentos. Os servidores ou parlamentares credenciados deverão permanecer na sala de documentos somente pelo tempo necessário para a análise dos documentos que lá se encontrem, podendo tão somente tomar notas, vedada a utilização de câmeras, pendrive ou de qualquer dispositivo que permita o registro dos documentos acessados. Antes de sair da sala de documentos, o credenciado preencherá de forma manuscrita o livro de registro de acesso com as seguintes informações relativamente ao acesso efetuado: nome, dia, hora de entrada e saída, motivo do acesso e assinatura. Os servidores da coordenação de comissões especiais, temporárias e parlamentares de inquérito poderão acompanhar parcial ou integralmente o acesso do servidor ou do membro da comissão à sala de documentos. Registro que haverá detector de metais na entrada da sala e todos deverão passar por ele, inclusive os parlamentares. Os vigias designados terão uma lista dos membros da comissão e dos parlamentares credenciados para o acesso. A CPMI do INSS aprovou hoje vários requerimentos para a convocação de pessoas para prestar depoimentos à comissão. Entre elas, o cunhado e a ex-namorada de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Entre as convocações aprovadas estão a da ex-namorada de Daniel Vorcaro, Marta Graef, para prestar depoimento como testemunha. Também foi aprovada a convocação de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antônio Bull, ambos diretores do Banco Master, de Marcos de Brito Campos Júnior, ex-superintendente do INSS no Nordeste e ex-diretor de Administração e Finanças do DENIT. Foi também aprovada a convocação do empresário Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro. Zetel foi preso após se entregar à Polícia Federal no último dia 4. Quero ver, senhor presidente, esse Fabiano Zetel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Se fala aqui a todo momento do Fabiano Zetel. Silêncio, por gentileza. Nós já provamos isso. Todos nós temos interesse em ouvi-lo aqui e fazer as indagações. Foram rejeitadas as convocações de Roberta Moreira Luxinger, empresária que foi alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto. Da publicitária Daniele Miranda Fonteles, que teria recebido dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS, e também do presidente da JIF Participações, José Antônio Batista Costa. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. Cadê o Ibanez, hein? Ibanez não vai vir aqui, não. O filho dele comprou 10 milhões. Além de Ibanez, nós temos também Cláudio Castro. Cadê o Cláudio Castro, que não entra o requerimento? Eu queria ver os bolsonaristas colocar digital para chamar Ibanez e Cláudio Castro. Mas eles estão blindados pela cúpula. Por duas pessoas blindam isso e não deixa vir para nós votarmos. Aí fica fácil de falar em blindagem. No início da reunião de hoje, o presidente da CPMI falou sobre o não comparecimento da presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, para depor na comissão. A senhora Leila Pereira, convocada inicialmente para prestar depoimento na segunda-feira passada, informou na manhã do dia agendado para seu depoimento que não viria, alegando de modo equivocado que a decisão do ministro Flávio Dino teria anulado todas as quebras de sigilo aprovadas em bloco na 32ª reunião desta CPMI e se estenderia também às convocações aprovadas. Ainda informou que estaria em São Paulo para participar da cerimônia de encerramento e de premiação do Campeonato Paulista de Futebol, na condição de presidente do Clube Palmeiras. Conforme anunciado por essa presidência na ocasião, a justificativa para não comparecer não foi acolhida, de modo que o depoimento ficou reagendado para hoje. O senador Carlos Viana também falou sobre as decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao comparecimento de Leila Pereira. O parlamentar falou ainda sobre a nova data do depoimento da presidente da Crefisa. Novamente, porém,
A senhora Leila, por meio dos advogados, não compareceu à presente reunião, tendo acionado o Supremo Tribunal Federal para solicitar ao ministro Flávio Dino que suspendesse a convocação. Em resposta, o ministro esclareceu que a suspensão da deliberação parlamentar estabelecida na decisão liminar restringiu-se às medidas de quebra de sigilo em globo. Entretanto, em que pese ela está convocada desde a semana passada e ter injustificadamente faltado à primeira convocação, o ministro vedou que seja determinada a condução coercitiva para a data de hoje, permitindo ainda que, caso ela faltasse, possa solicitar uma nova data. Sendo assim, esta presidência, diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para a oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento. O presidente da CPMI também falou sobre o não comparecimento do CEO do Banco C6 Consignados, Arthur Ildefonso Azevedo. Por volta das 10h30 da noite, o ministro André Mendonça determinou que o convocado é testemunha e é obrigado a comparecer. Nessa madrugada, a presidência recebeu comunicação formal do convocado nos seguintes termos. Passo a ler aqui a comunicação do senhor Ildefonso, responsável pelos C6 consignados. Diante da decisão do ministro Flávio Dino, datada de 11/3/2026, que esclareceu a abrangência de decisão anterior, datada de 5/3/26, e os efeitos que esta teria sobre as convocações aprovadas pela CPMI e do INSS, por meio de votação em bloco, e permitiu a possibilidade de solicitar a designação de nova data para a oitiva de testemunhas, venho perante Vossa Senhoria esclarecer e requerer o quanto segue. Em razão de compromisso profissional pré-agendado desde 24/2, envolvendo a agenda perante o Conselho de Administração do C6 Bank, que acontece de forma presencial na sede em São Paulo, nos dias 11 e 12, com a presença da totalidade dos conselheiros, pede-se vênia e a compreensão dos integrantes dessa CPMI para que seja alterada a data originalmente definida para minha participação perante essa comissão. Ciente de que em 11/3 foi agendada a sessão especial para 18, na qual ocorrerá o depoimento da representante da Crefisa, requer-se seja definida a minha participação nessa mesma data, de tal modo que esta CPMI possa ouvir no mesmo dia os únicos integrantes do sistema financeiro até aqui chamados a comparecer à comissão. O senador Carlos Viana definiu como nova data para o depoimento do CEO do Grupo C6 o dia 19 de março. Mesma data para ouvir a diretora de tecnologia do INSS, que também deveria ter comparecido hoje, Léa Amorim. Com relação à convocada Léa Brescia Amorim, diretora de tecnologia da informação do INSS, enviou ontem documento alegando estar de licença médica, a qual, segundo o comprovante de afastamento enviado, encerra-se em 15 de março de 2026. Determino a realização de perícia médica e, confirmadas as condições de saúde para depoimento, fica designada a próxima quinta-feira, 19/3, para a oitiva. Também estava prevista para hoje o depoimento de Paulo Gabriel Negreiros, da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, mas ele está preso. Portanto, Viana disse que a comissão aguarda uma resposta do Supremo Tribunal Federal para ouvir Negreiros. A comissão temporária que prepara a reforma do Código Civil fez hoje mais uma audiência pública. Especialistas fizeram sugestões para o tema da reparação de danos morais e materiais. Especialistas que participaram da audiência pública reconheceram que houve avanços na responsabilização civil no país nos últimos anos, mas citaram desafios que ainda precisam ser corrigidos. As indenizações por danos morais no Brasil, elas estão congeladas. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a possibilidade de arbitramento de danos morais em salários mínimos, os tribunais passaram a fixar valores fixos. E esses valores fixos estagnaram no tempo. Parece que os R$10 mil
Hoje se dá 10 mil reais da mesma forma que se concedia há 20, 30 anos, 20 anos atrás. Uma hora se adota um índice, daqui a pouco aquele índice não representa a correção por algum motivo, aí se busca outro, né? Aí vai para a Selic, já foi o FIA, já foi IGPM, e a gente fica nessa discussão, mas é por uma questão econômica, né? Porque a gente quer a correção real daquela indenização. Eles concordaram que reformar o código é uma necessidade e apontaram pontos da proposta que precisam ser aperfeiçoados. A vingar o projeto, qualquer prejuízo implicaria obrigação de indenizar, mesmo aqueles causados por uma ação rigorosamente conforme ao direito. Por exemplo, vender tesouras e facas, operar uma clínica para exames radiológicos, dirigir um automóvel. Todas essas são atividades que provocam risco, mas são riscos permitidos. O que é o risco especial? É um risco permitido ou um risco proibido? Esse professor de Direito Civil citou que um dos problemas do texto em discussão diz respeito à responsabilidade civil de advogados públicos e privados. O advogado que, por sua displicência grave, perdeu um prazo processual, não será civilmente responsabilizado, salvo se provarmos que ele agiu com dolo, que ele agiu com intenção de causar dano ao seu cliente. O advogado que não junta aos autos a procuração, mesmo instado pelo juiz a fazê-lo, ele não será civilmente responsabilizado, salvo se demonstrá-lo que ele fez isso com intenção de causar dano ao seu cliente. E esse dispositivo, portanto, e aqui a minha conclusão mais forte, ele não protege a advocacia, ele protege o advogado negligente. Esse advogado, que falou em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ressaltou que, do jeito que está, o texto prejudica o setor produtivo. O artigo 944B, no que concerne a generalização da indenização por danos indiretos e futuros, o que acaba, a meu ver, a comprometer a espinha dorsal da nossa economia. A proposta subverte o princípio da causalidade direta e imediata, criando uma responsabilidade vasta e indeterminada. Os empresários enfrentarão mais ações judiciais, maior dificuldade de previsibilidade do resultado dessas demandas, exigirá, por óbvio, um maior investimento, né, em assessoria jurídica, em novos modelos de compliance mais complexos, e por aí vai. Essa foi a 12ª reunião da comissão criada para analisar a atualização do Código Civil. Desde setembro do ano passado, a comissão tem se reunido com especialistas para ouvir sugestões que aprimorem o projeto, que atualiza mais de 900 artigos e acrescenta 300 novos dispositivos ao Código Civil de 2002. A proposta é do senador Rodrigo Pacheco, mas tem como base um anteprojeto feito por uma comissão de juristas criada pelo Senado para atualizar o Código. A Comissão de Direitos Humanos vai lançar na segunda-feira o novo Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado. Os planos de acessibilidade e sustentabilidade ambiental também serão lançados. A cultura da paz, fundamentada no respeito mútuo entre as pessoas e harmonia com o meio ambiente, constituem objetivos permanentes da instituição Senado Federal. Ao longo das últimas décadas, a arquitetura futurista vem se adequando aos novos parâmetros de conforto, economia de energia, reciclagem de resíduos e acessibilidade para todos. Mas isso não diz tudo. Quando se trata das relações humanas e da promoção da igualdade entre os diferentes, o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental do Senado Federal promove e renova o Plano de Equidade de Gênero e Raça há mais de uma década. Nesta segunda-feira, 16 de março, 10 da manhã, a Comissão de Direitos Humanos promove uma audiência pública interativa para o lançamento do novo Plano de Equidade de Gênero e Raça e também dos planos de acessibilidade e sustentabilidade ambiental. Segunda-feira, 10 da manhã, e você assiste ao vivo na TV Senado. O Brasil tem mais de 35 mil crianças e adolescentes em casas de acolhimento.
mas o número de famílias que aceitam crianças mais velhas com deficiência e com irmãos ainda é pequeno. No programa Em Discussão de hoje, os desafios da adoção tardia e o trabalho de pessoas e instituições que atuam em favor de meninos e meninas que continuam nos abrigos por estarem fora do perfil desejado pelas famílias. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento foi criado em 2019. Em março de 2026, o SNA tinha um registro de 35 mil crianças e adolescentes acolhidos, 5 mil disponíveis para adoção e 33 mil pessoas habilitadas a adotar. Dessas crianças acolhidas, só 6%, 6 a 7% em serviço de família acolhedora, quando ele é preferencial. A esmagadora maioria está ainda em instituições de acolhimento. Se a gente olhar o cadastro das crianças aptas para adoção, ele é muito inferior às crianças que estão abrigadas. Nós temos crianças que estão no abrigo há 3 anos e o processo da destituição do pátrio poder ainda não foi completado. Existe um estigma muito grande das pessoas e um medo que, quanto mais tarde, mais contaminado, né? E contaminadas. Eu já ouvi esse termo. Mas como é que era essa família? E a cor, porque também tem uma escolha grande de cor, né? Então, eles querem um perfil bem específico e geralmente são bebês, brancos e crianças. Por isso que é tão importante a gente fazer o processo de preparação dos adultos, para eles refletirem que as crianças pequenas, elas crescem, também se tornam adolescentes e que as suas histórias de vida vêm com elas e que isso também vai apresentar desafios. Eu acho que às vezes as pessoas não estão preparadas para partir de um ponto mais avançado no lidar com um filho, por exemplo. Muitas pessoas chegam assim, nossa, que coisa bonita, que caridoso, que caridade vocês estão fazendo, que coisa bela, que ação bonita. A gente não está fazendo ação, a gente não está fazendo caridade, a gente está sendo pai e mãe. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. As nossas filhas já tinham nascido, só a gente só precisava ainda conhecê-las. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. É bom lembrar de Angela Davis, Pantera Negra, ativista, e realmente cunhou a frase: uma mulher negra se movimentar, toda a sociedade se movimenta com ela. Ainda hoje é muito comum uma pessoa chegar e perguntar cadê o juiz. Já se assusta quando é a juíza. Se for preta, aí desanda completo. Fui a primeira mulher negra a sair daqui de dentro do quilombo para estudar para fora. E depois de mim tem quantas outras lá? Eu via que eu precisava me tornar ativista, ainda que isso não fosse um ativismo literalmente político, mas que fosse um ativismo a partir da arte. Esse é Paulinho da Força, o homem da pacificação do Brasil. Porque quando o desafio é grande demais... É aí que a gente chega junto, com a força do trabalho, da coragem e do equilíbrio. O Brasil precisa deixar essa briga de lado e voltar a olhar para o que importa. Por isso eu fui o relator do projeto da dosimetria, para garantir equilíbrio e justiça na medida certa para o Brasil virar essa página. Aqui no Museu do Ipiranga, símbolo da nossa liberdade, o chamado agora é unir o país e seguir em frente. Felice ao Solidariedade. Como combater o casamento infantil no Brasil? Em quais contextos sociais esse crime acontece? A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, respondem a essas e outras perguntas ao vivo.
TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente? Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só,